indo para o Senado, o debate começará. Mas explica para a gente quais são os eixos que norteiam essa política. Bom, a ideia central da política de cuidados, você já falou, é olhar ao mesmo tempo para quem precisa de cuidado e para quem cuida. Nós entendemos que o cuidado é uma necessidade e um direito de todas as pessoas. Todas as pessoas precisam de cuidado. É claro que a gente precisa de mais cuidado nos momentos do ciclo de vida ou em certas situações em que é menor a nossa autonomia e maior a nossa dependência de apoios, auxílios e cuidados. E aqui a gente está falando de um determinado tipo de cuidado, que é aquele cuidado necessário para o desempenho das atividades da vida diária, como comer, se vestir, andar pela casa, sair para fazer uma compra. Estamos falando desse tipo de cuidado que parece que é pouco, mas que é fundamental. A gente sente a importância disso quando a gente tem alguma dificuldade para fazer isso. Ou numa situação em que você tem uma criança pequena, um bebê, que se não estiver sendo cuidado, alimentado, vestido, abrigado, ele não pode nem sobreviver. Então é disso que a gente está falando. E isso nós entendemos que isso que todos nós precisamos, porque nenhuma pessoa é totalmente autônoma, nós somos seres interdependentes, né? E apesar de que, como eu disse, ele é maior em certos momentos do ciclo de vida, ele é algo que perpassa a nossa vida inteira. E o grande problema é que muitas vezes esse cuidado, a gente entende que o cuidado é um trabalho, e isso é invisibilizado enquanto um trabalho, não é nem reconhecido como um trabalho. Mas se eu for pensar o número de horas por dia que você gasta, que uma pessoa gasta nessas tarefas, né, de cuidar, de garantir o bem-estar das pessoas, e às vezes até a própria sobrevivência, são muitas horas diárias necessárias para isso. E também esse é um tipo de trabalho que não interessa apenas aquela pessoa que precisa do cuidado e a sua família, que está preocupada com o bem-estar da pessoa, as pessoas do seu entorno. Sem esse trabalho de cuidados, a sociedade não funciona. Nós não poderíamos estar aqui agora dialogando se a gente não tivesse tido esse tipo de cuidado ao longo da nossa vida e mesmo a cada dia, né? Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de uma política de cuidados. Seria para os cuidadores da família, mas também aqueles pagos também para cuidar. Essa política atinge também as pessoas que necessitam de cuidados especiais. Então são 3 públicos-alvos diferentes. Os públicos da política, isso foi um longo debate, né? Porque nós estamos, junto com o Ministério das Mulheres, coordenando um trabalho interministerial, né? Esse foi um mandato que nos foi conferido pelo presidente Lula no início do ano passado, de construir uma proposta de uma política de um Plano Nacional de Cuidados, partindo de uma análise de quais são as necessidades de cuidado da população brasileira e o que já existe de oferta de cuidados, ofertas públicas e privadas também, né? Para além da família. Então, para fazer isso, nós constituímos um grupo de trabalho interministerial composto por 20 ministérios, porque entendemos que essa é uma política necessariamente intersetorial. O que quer dizer isso? Que precisa da saúde, da assistência social, da educação, das políticas de trabalho e previdência, das políticas de direitos humanos, né? Precisa de tudo isso. Então, por isso, nós construímos esse grupo que foi definindo essas questões. E uma das definições é quais seriam os públicos prioritários da política de cuidados. Nós entendemos que, se a gente entende que todas as pessoas precisam de cuidados, todas elas deveriam ter direito ao cuidado. Mas tem certos públicos prioritários que foram definidos, né, no marco conceitual da política, como crianças e adolescentes, especialmente na primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência que precisam desses cuidados e apoios para o exercício das atividades da vida diária e também as trabalhadoras e trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado. O que quer dizer isso? Quando a gente fala de trabalhadoras não remuneradas do cuidado, estamos falando das cuidadoras familiares, daquelas... Estou colocando no feminino porque a grande maioria dessas pessoas são mulheres. Não porque deveriam ser, mas porque é assim que isso
É a realidade. E é uma realidade que a gente quer transformar. A gente não quer que essa carga fique de maneira tão desproporcional sobre as mulheres, né? Mas então as trabalhadoras não remuneradas são essas cuidadoras familiares, às vezes cuidadoras comunitárias também, pode ser uma vizinha, pode ser, às vezes existem arranjos mais comunitários, né? E as trabalhadoras remuneradas do cuidado são diversas profissões, começando pelas trabalhadoras domésticas, que são trabalhadoras do cuidado, que são as trabalhadoras que historicamente foram as que fizeram uma parte principal e majoritária desse trabalho de cuidado e continuam fazendo, né? Então, são elas, e uma série de outras profissões que também exercem de forma remunerada esse trabalho de cuidados, né? Esses são os públicos prioritários da política. Esse, então, é o primeiro passo, jogar luz ao assunto, para que isso tenha mais reflexão da sociedade, a gente comece a implementar. E, para isso, existem duas ações do Ministério, né? A Política Nacional de Cuidados, que é essa que foi aprovada pela Câmara e está chegando aqui no Senado, e o Plano Nacional. Explica para a gente qual a diferença. Pois não, isso é bem importante. A proposta da política, né, o objetivo é que ela seja instituída através de uma lei, né, porque a gente sabe que as leis são fundamentais para que as políticas públicas possam ter mais substância, mais continuidade, etc., né? E um dos objetivos principais também de instituir a política através de um projeto de lei é instituir o cuidado como um direito. Nós temos a nossa Constituição de 88 e toda a legislação que existe em relação a uma série de temas, mas na Constituição está definido o direito à educação, à saúde, à seguridade social, à habitação, mas não está definido o direito ao cuidado. Então, nós achamos muito importante que isso esteja, que o direito ao cuidado faça parte do marco normativo brasileiro. Então, a política, basicamente, o projeto de lei que institui a política, que foi aprovado na Câmara, ele tem a função de definir esse marco normativo. Então, definir os princípios, as diretrizes, os públicos prioritários, né? Muito disso que eu estou falando aqui agora, desses conceitos, inclusive, estão na proposta do PL que foi enviada pelo Executivo em julho e foi aprovada no dia 12 passado, né? Vai fazer 2 semanas exatamente hoje, né? Com o substitutivo da deputada Benedita da Silva, levando em consideração outras propostas que já existiam tramitando na Câmara, como da deputada Leandra Del Valle, né? Com a qual nós dialogamos com diversos parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, nesse processo de construção da política. Então, o objetivo, o que está no PL, no projeto de lei, é isso. E no plano estão as propostas concretas que a gente pretende executar, propostas de parte do governo federal, mas que sempre vão precisar muito da contribuição de estados, municípios, da sociedade civil organizada e de outros poderes do Estado para serem concretizadas. Então, todas as propostas que nós entendemos que vão ser um avanço nessa garantia do direito ao cuidado para as pessoas que dele necessitem e na consideração dos direitos e das necessidades das pessoas que cuidam, seja de forma remunerada, seja de forma não remunerada, elas estão no plano, que deve ser lançado por um decreto do presidente da República. Agora, o plano está em elaboração, mas a senhora pode adiantar algumas ações, por exemplo, que já estão previstas no plano e que são importantíssimas para quem cuida? Então, nós tivemos esse processo do plano é interessante porque nós fizemos também ao longo desses 1 ano e meio em que nós estamos efetivamente trabalhando nisso, um processo de consulta pública, né? O marco conceitual da política foi submetido à consulta pública e nós fizemos diversas reuniões, rodas de escuta e diálogo com todos esses públicos da política. Por exemplo, o Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa, da pessoa com deficiência, da população de rua, da juventude, da igualdade racial, das mulheres, com a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Fizemos esse diálogo e, a partir daí, definimos, né, por que esse diálogo era importante, para entender melhor
quais eram as necessidades de cuidado da população. E a partir daí, dialogando entre esses 20 ministérios, nós avançamos na definição de algumas propostas que estão ainda em fase de elaboração e precisam de uma aprovação final para serem lançadas, né? Mas entre elas estão, por exemplo, a questão das creches, né? A gente sabe que isso já é uma política que está sendo implementada pelo governo federal, a questão da ampliação das creches, a ampliação das escolas de tempo integral, né? Só para dar um exemplo. Então, nós entendemos que a creche, a escola em tempo integral, elas fazem parte da política educacional. Estão dentro do Plano Nacional de Educação, com metas, que foi revisto agora, né? Inclusive, mas elas tratam exatamente desses dois públicos, as pessoas que precisam de cuidado, no caso, crianças e adolescentes, e as pessoas que cuidam. Porque uma criança de 3 anos, por exemplo, que está numa creche, estar na creche faz parte do seu processo de desenvolvimento cognitivo, psicossocial, e é uma política educacional, mas que envolve um forte elemento de cuidados. E, ao mesmo tempo, essa política libera o tempo das mulheres. De novo, eu estou falando de mulheres, não deveria ser mulheres e homens, mas a gente sabe que que ainda a realidade que é principalmente as mulheres que tomam para si esse trabalho. Então, se a criança está na creche, essa mãe, ela tem esse tempo que a criança está na creche para poder trabalhar, estudar, cuidar de si própria, desenvolver uma série de outras, participar da vida pública, uma série de outras atividades. Então, esse é um exemplo, a ideia de avançar, dar continuidade para esse processo que já está acontecendo. Outra questão muito importante, cada vez mais importante, é o cuidado com as pessoas idosas e com as pessoas com deficiência. Nós somos uma sociedade que está envelhecendo e esse envelhecimento é muito rápido, as famílias estão diminuindo de tamanho, então aquele arranjo tradicional de famílias muito grandes que poderiam dividir dentro da família, dentro das mulheres da família, o trabalho de cuidado, para cuidar de um parente idoso, de um parente doente, isso está cada vez mais difícil, né? Então, as políticas que contribuam ao bem-estar e às necessidades de cuidado das pessoas idosas e liberem o tempo dos seus cuidadores também são importantes, como, por exemplo, os centros-dia para pessoas idosas e pessoas com deficiência, o atendimento domiciliar. Isso é algo que está sendo discutido muito entre o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde e o Ministério dos Direitos Humanos, como aprimorar esses serviços que já existem em algumas cidades do país, como dar uma maior dimensão e como fazer de forma mais integrada entre a saúde e assistência social, da mesma maneira que no caso das creches, aí o diálogo com o Ministério da Educação é muito grande. Existem outras ideias como programas como lavanderias coletivas, cozinhas solidárias, restaurantes populares, que também diminuem as tarefas de quem cuida, né? As tarefas de quem cuida, de lavar roupa, de preparar os alimentos, né? Que isso é uma parte muito grande também desse trabalho de cuidados. Uhum. Agora, como é que essa política dialoga? Você falou muito da parte do âmbito nacional, né? Os ministérios trabalhando em conjunto. Como é que essa política vai dialogar com estados e municípios para poderem também chegar e eles fazerem esse trabalho mais ali na ponta? Isso é fundamental, né? Nós vivemos uma república federativa em que todos esses grandes sistemas de políticas públicas, eles estão baseados num pacto federativo. A União tem uma função, tem certas competências, certas funções, os estados têm outras, os municípios têm outras. E a gente costuma dizer que as políticas acontecem lá onde as pessoas moram, né? E lá onde as pessoas moram são as cidades, são os bairros, são os territórios. Então, o diálogo com estados e municípios, ele se deu também no âmbito desse grupo de trabalho interministerial. Havia representação, por exemplo, das secretarias estaduais e municipais de assistência social, né? Nessas rodas de diálogo e escuta também, a gente conversou com muita gente de estados e municípios, mas além disso, está previsto no plano
A adesão de estados e municípios, no momento que o plano nacional seja lançado, a adesão de estados e municípios e também o estímulo à constituição de planos estaduais e municipais de cuidado. Nós temos já no Brasil 2 exemplos, né, de cidades. Uma é Belém, que começou a construir um sistema municipal de cuidados em 2022, ou seja, antes de todo esse processo do governo federal, e temos Belo Horizonte, que aprovou uma proposta de uma política municipal de cuidados acho que em agosto, setembro, e está construindo sua política municipal de cuidados. No Paraná, também foi aprovado um projeto de lei estadual que se refere à política de cuidados centrado nas pessoas idosas. Existem vários projetos de lei em várias cidades do país, então essa relação entre governo federal, estados e municípios é algo chave para que essa política possa ser implementada e possa ser enraizada mesmo, né? E esses modelos podem também ser modelos para o próprio Ministério, né? Nessa elaboração devem ter sido modelos para a elaboração dessa política nacional, né? Modelos de sucesso, o que deu certo, o que não deu. Isso, claro, né? claro. Agora, você falou muito dos debates anteriores, né, à elaboração da política e do plano. Como é que foi o debate na questão de envolver homens, né? Porque essa é a grande questão da política, é trazer a luz para a sociedade e discutir isso no âmbito geral, né? Homens também têm que entrar nesse debate porque eles vão ter que ter essa responsabilidade uma hora, né? Mulheres, por exemplo, que têm um filho homem, eventualmente, quando ficarem idosas, vão contar primeiramente com o filho. Esse filho homem vai ter que saber como lidar com isso. Como é que foi a discussão disso envolvendo o público masculino? Esse é um tema muito importante, né? Por isso que a gente fala que um dos princípios da política, que toda essa transformação da realidade, que é uma realidade que sobrecarrega as mulheres, que impede, que cria barreiras muito grandes para as mulheres exercerem seus direitos em outros âmbitos da vida, existe uma proporção muito grande de mulheres que estão fora do mercado de trabalho e não conseguem nem procurar um emprego devido a essas responsabilidades familiares de cuidado. Só para você ter uma ideia, entre as mulheres que têm filhos de 0 a 3 anos, 66% daquelas que não estão trabalhando remuneradamente no mercado de trabalho não conseguem nem procurar um emprego porque elas têm que cuidar, né? E isso é uma coisa que é uma violação dos direitos das mulheres, né? E é um elemento de reprodução da pobreza e da desigualdade. Então, a gente tem que transformar isso. Um dos grandes objetivos da política é transformar isso. E como é que a gente faz isso? O que a gente está propondo? Exatamente que haja uma maior divisão das responsabilidades de cuidado entre homens e mulheres dentro das famílias e também entre as famílias, a comunidade, o Estado, daí a importância de políticas públicas e também o setor privado, as empresas. As empresas têm que avançar no sentido de ter formas de organização do trabalho e da produção que levem em conta as necessidades de cuidado das pessoas, empresas e instituições, né? Daí a importância de temas como a licença maternidade, a licença paternidade, outros tipos de licença para cuidados de longa duração, tudo isso, né? Então, esse é um tema-chave. Nós estamos, nesses diálogos e consultas, nós conversamos com vários homens, né? Por exemplo, representantes nesses conselhos nacionais com os quais a gente dialogou, existem muitos homens, né? Então, e muitos deles se abrem à discussão bastante. É claro que eu vou dizer uma coisa, não poderia, se eu não dissesse isso, eu não estaria transmitindo a realidade do que aconteceu. As mulheres têm uma sensibilidade muito maior e muito mais imediata, né? Quando a gente começa a falar da política, mesmo que elas nunca tenham visto essa formulação política nacional de cuidados, elas entendem do que a gente está falando e se identificam e são muito ativas, muito propositivas. Mas muitos homens também, né? Então, esse diálogo tem que continuar. Uma outra proposta que está no plano também é a ideia de um grande programa de formação em cuidados, né? Tanto formação para gestores públicos,
Afinal de contas, do que se trata isso, né? E toda essa troca de experiências que a gente está acumulando, não apenas dentro do país, mas também em diálogo com outros países, principalmente da América Latina, que já estavam mais avançados que nós na construção de políticas de cuidado. Então, a formação dos gestores é muito importante, mas também campanhas de sensibilização, né? De tudo isso que a gente está falando aqui, a gente desnaturalizar essa ideia de que o cuidado não é um trabalho, que é algo que as mulheres têm que fazer porque é parte da sua natureza e ponto final, né? Da importância de que os homens se envolvam nisso. E aqui eu queria ressaltar uma questão. Nós entendemos que a participação dos homens nos trabalhos de cuidado, em assumir essas responsabilidades pela provisão dos cuidados com os seus familiares, com as pessoas do seu entorno, ela não é apenas uma responsabilidade, ela também é um direito. Porque você pensa, por exemplo, um homem que hoje, qual é a duração da licença paternidade do Brasil? 5 dias. Esse pai que acaba de ter um filho, com uma licença de 5 dias, a conexão que ele vai ter. Ele não tem o direito de participar efetivamente desse momento inicial da vida do seu filho ou da sua filha. Ele não tem o direito também de participar, de cuidar do seu pai idoso, da sua mãe idosa, da maneira como deveria, entendeu? Então, nós entendemos que, e por isso que é importante, como você disse, trazer os homens para essa discussão, entendendo que isso é uma responsabilidade, sim, é um dever, inclusive, né? Regulado, por exemplo, a pensão alimentícia, isso faz parte, né, disso, mas é também um direito dos homens, né? Isso. E assim, a gente vê muito o diálogo sendo focado no cuidado com os filhos, mas agora tem uma outra questão, que é o cuidado com os pais, né? Com os idosos, com o tio idoso que não tem filhos, que precisa da ajuda, com o pai e a mãe que estão ficando idosos, e os homens vão ter que entrar nessa divisão de tarefas, né? Agora, secretária, a proposta ela chega aqui ao Senado. Como ela foi aprovada, o texto na Câmara, ele atende bem à política, o texto original, ou vai haver mudanças aqui no Senado, a senhora acredita? Não, ele atende bem. Licença um minuto. Ele atende bem, é claro que a gente sabe que nós vivemos numa república com divisão de poderes, né? Então, o projeto de iniciativa do Executivo entra para o Congresso e o Congresso discute, define, né? Mas, assim, entendemos que o substitutivo da deputada Benedita, que também teve como referência o projeto da deputada Leandre e o projeto enviado pelo Executivo, ele atende bastante bem, né? E agora ele vem para o Congresso, para o Senado, perdão. Claro que aqui também vai estar ser colocado em discussão, mas nós entendemos que sim, que do jeito que ele está atendendo bastante bem todos os fundamentos do que foi elaborado e do que a gente entende que deva ser a política. Então, o que a gente torce é que essa proposta seja logo aprovada e que o plano seja também implementado, se possível, junto com a política, já a aprovação da política, para que a gente tenha, sim, essa sensibilização da sociedade sobre essa questão, que é uma das questões centrais aí que a gente tem para enfrentar. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher, secretária. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando. Estamos à disposição e vamos acompanhar com muito interesse toda a evolução do projeto aqui no Senado Federal. Com certeza. Obrigada. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. A organização é bom mesmo para o Uber, mas não para o trabalhador. Qual é o desafio?
agora. O desafio agora é não ficar só na redução de jornada. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Temos aqui o primeiro convidado, que é o senhor Paulo Gustavo Bondim Boba Corrêa de Souza, delegado e diretor integrado metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco. Acredito que eu fui chamado por conta da operação que nós investigamos, e o que eu poderei falar é só sobre o funcionamento das 2 casas de apostas que apareceram na investigação, e sabemos que tem mais de 2.000. Essas 2 empresas são registradas na Câmara de Comércio de Curaçao. O pretexto delas é que funcionam em Curaçao. Só que verificamos na investigação, com o apoio da inteligência e da Receita Federal, em pesquisas de fontes abertas e nas quebras autorizadas judicialmente, que ela funciona aqui 100%. As caravelas da época colonial foram transformadas nas caravelas digitais. Não se enganem, são esses sites. Esses sites, a troco de nada, levam bilhões do país. O que está faltando não é repressão, é prevenção. Né? É o Banco Central perceber isso, essa falha, e tentar apertar o controle nos bancos e nessas instituições e não permitir mais que eles fiquem recebendo dinheiro de aposta de cassino ilegal. Você certamente será convidado a fazer esses esclarecimentos aqui quando nós tivermos aqui o presidente do Banco Central, para chamar a atenção para essa falha no sistema de controle do guardião da nossa moeda. Queria dizer para vocês aqui dessa casa e para todo o Brasil, que eu sei que está ao vivo, que eu não sou o dono do Tigrinho. Até depois dessa narrativa que foi colocada na mídia, em tudo, reforcei minha equipe de segurança e tudo, porque eu não posso pagar pelo dono do Tigrinho. Gostoso de fazer uma série sobre o Senado é que a gente está falando de uma série, na verdade, sobre o nosso sistema democrático brasileiro. Eu espero que com essa série a gente apaixone muitas pessoas pela história do nosso país, de 200 anos para cá, mas que também estimule novas pessoas a terem vontade de ou entrar na política, ou fazer pressão popular, perceber que isso sim faz sentido. Nós temos um período depois de Campos Salles de muita renovação, né, de grupos políticos, de estados no poder. Então você tem aliança entre Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas. A crítica à República é muito contundente, né, dos resultados que a República não entregou. Começa a se falar, olha, nós não democratizamos, nós não demos acesso à terra a todo mundo, nós não demos o direito ao voto a todo mundo, as regalias e a corrupção é generalizada. Esse grupo civil, de tenentes civis, se uniu a esses tenentes militares, que também, por sua vez, se uniram às antigas oligarquias, que estavam divididas, e isso resultou na Revolução de 30. Você muda a representação política, que era objeto de crítica, faz uma nova Constituição. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura midiática, eu penso que realmente, através da escola, pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Olá, bom dia. Quarta-feira, 11 de dezembro. O Senado Notícias está no ar. O Senado aprovou nesta terça-feira a regulamentação do uso de inteligência artificial no Brasil. O projeto, que segue para a Câmara dos Deputados, foi proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto aprovado em plenário prevê regras para o desenvolvimento e o uso de sistemas de inteligência artificial, divididos em 2 níveis, risco excessivo e alto risco. O objetivo dessa divisão é oferecer uma regulamentação que leve em conta o impacto na vida humana e nos direitos fundamentais. A proposta proíbe o desenvolvimento de sistemas de IA que tenham risco excessivo. Entre eles estão os de armas autônomas, que podem atacar alvos sem intervenção humana. O uso de técnicas subliminares para induzir comportamentos de risco. Sistemas que possam estimular abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. A avaliação de traços de personalidade e comportamento para prever o cometimento de crimes. A classificação de indivíduos com base em seu comportamento social ou personalidade para determinar o acesso a bens, serviços e políticas públicas. Entre os sistemas de alto risco, que terão regras rígidas, estão os usados em atividades como veículos autônomos, seleção de estudantes, decisões sobre promoção e demissão de trabalhadores, investigação de fatos e aplicação da lei, gestão de prioridade em serviços de emergência, diagnósticos médicos, controle de fronteiras e reconhecimento de emoções por identificação biométrica. Uma forte preocupação em minimizar altos riscos e, ao mesmo tempo, baseado em questões fundamentais como o respeito aos direitos individuais, como o combate a qualquer tipo de discriminação, a busca de um tratamento igual em relação às pessoas. Voto contra esse projeto é a forma assodada, no apagar das luzes, que está sendo votado isso. Nós tivemos aqui quinta-feira a aprovação do projeto. A sociedade de quinta para sexta-feira, especialistas que entendem do assunto, nos procuraram colocando problemas. O relatório não atende à evolução tecnológica necessária. Os conteúdos protegidos por direitos autorais poderão ser usados apenas por instituições de pesquisa, de jornalismo, museus, arquivos, bibliotecas e organizações educacionais. Já o uso de imagem e voz de pessoas deverá respeitar os direitos da personalidade, conforme previstos no Código Civil. A votação foi acompanhada por diversos artistas que vieram representar a categoria e defender o projeto. Há uma concordância nossa geral de que o projeto do senador Eduardo Gomes é o melhor que pode ser aprovado. Inclusive, seria um projeto de vanguarda no mundo hoje. Nenhum lugar do mundo tem um projeto tão avançado e tão interessante para os artistas quanto esse. Esse projeto não é de esquerda, não é de direita, é da humanidade. Precisa manter os direitos de debate no sistema bicameral, indo à Câmara e voltando para um novo debate no Senado. E nós estamos cumprindo com a nossa obrigação, principalmente de garantir aquilo que costumam dizer de maneira muito honrosa, os direitos autorais, que ficam muito vinculados aos artistas, àqueles que fazem a arte, mas que são igualmente necessários nos profissionais liberais, na comunidade acadêmica, em todos aqueles que realizam, como forma de sustento em sua vida, os trabalhos que realizam em todas as atividades. Os senadores também aprovaram a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética, que retorna para análise da Câmara dos Deputados. O Programa de Aceleração da Transição Energética deve incentivar propostas de substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes de energia renovável. O texto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira prevê que empresas que ingressarem no programa poderão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, além de negociar dívidas com a União pelo investimento em desenvolvimento sustentável. Um projeto muito importante e faz com que o Brasil não esteja apenas aderindo a reclamações que países, alguns líderes de países desenvolvidos fazem com pretensão descabida, não tendo bom exemplo para nos oferecer,
supõe que possam ordenar a nossa atitude. Este é um projeto inteligente, nacional e um bom exemplo para o mundo. O Brasil já é um dos países, já é o país que mais gera energia limpa no mundo. E este programa vai nos colocar próximo a 90%, 95% de toda a energia produzida e consumida no Brasil de matriz limpa e ambientalmente correta. São elegíveis para o PATEM obras de infraestrutura que proporcionem benefícios socioambientais ou mitiguem impactos ao meio ambiente. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade projetos relacionados a etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel e biometano, e também os relacionados à energia nuclear, biogás, gás natural e produção de amônia e derivados. Outra prioridade será a expansão da produção e transmissão de energia solar, nuclear, eólica e de biomassa. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados e esta presidência cumprimenta e agradece o senador Laércio Oliveira por sua dedicação à relatoria dessa matéria, cujo parecer foi aprovado pelo plenário do Senado Federal à unanimidade. Senadores ainda aprovaram um projeto que institui uma política para o manejo sustentável do pequi e de outros produtos nativos do Cerrado. Outra proposta aprovada cria a Comenda Ceci Cunha para mulheres com destaque na atividade política. O plenário também discutiu duas propostas de emenda à Constituição. Uma define as competências da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios sobre defesa e segurança cibernética. O texto passou pela terceira sessão de discussão. A outra PEC inclui o Pantanal Sul-Mato-Grossense entre os patrimônios nacionais e foi submetida à primeira sessão de discussão. Também foram aprovadas indicações de embaixadores para as representações do Brasil na Turquia, Gâmbia, Suriname, Geórgia, Gabão, República Gabonesa, Eslovênia e Chipre. E nós vamos agora para o Túnel do Tempo com o repórter Tiago Tibúrcio, que está com o senador Randolfo Rodrigues. Tiago? É isso mesmo. Bom dia, André. Está aqui ao meu lado o líder do governo do Congresso, senador Randolfo Rodrigues. Senador, reta final do ano, o senhor, com certeza, com muito trabalho, com sessão do Congresso Nacional marcada para analisar vetos, mas ainda há uma questão política relacionada à liberação das emendas parlamentares. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre como está o clima político agora, nesse final do ano de 2024, sobretudo depois que ontem à noite a Advocacia Geral da União publicou um parecer para viabilizar a liberação das emendas. Bom dia a todos. Nós temos 4 matérias que são fundamentais para o Brasil para concluirmos o ano. E nós estamos perseverando que essas matérias devem ser aprovadas. A primeira delas é a conclusão da reforma tributária, sobretudo da lei complementar da reforma tributária. Nós já avançamos em relação ao tema. Hoje nós votaremos aqui no plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Nossa pretensão é já no dia de hoje levá-la à apreciação no plenário do Senado e, em consequência disso, na semana que vem, votarmos no plenário da Câmara. Com isso, nós vamos ter concluído a votação da primeira reforma tributária em 60 anos, feita sobre a égide de um regime democrático. Isso é uma conquista enorme que vai representar para o Brasil, pelo menos o acréscimo na renda de cada brasileiro de pelo menos R$490 a R$500, pelo menos, o crescimento do Brasil nos próximos 15 anos de 10% a 12% e pelo menos a geração de outros 12 milhões de empregos. Então, primeiro tema, estamos avançados. O segundo tema era a votação dos pacotes de ajuste das contas públicas. Nós estamos avançando sobre o debate sobre esse tema. Tem, obviamente, correções a serem feitas, mas estamos acreditando que conseguiremos votar esse outro tema ainda na semana que vem. E, por fim, a LDO e a lei orçamentária. O próprio presidente Rodrigo estendeu o funcionamento até o próximo dia 20 de dezembro, então temos tempo hábil para a apreciação de todas essas matérias. E, obviamente, eventual mal-estar que tinha pelo não pagamento das emendas, eu acho que é tema superado. O governo tem demonstrado
toda a disposição devida a fazer a execução orçamentária conforme foi prevista e encaminhada pelo Congresso Nacional. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não há uma relação direta entre as emendas, a liberação das emendas e a aprovação, a análise lá na Câmara do pacote fiscal. Como é que o senhor vê essa questão? Ele fez críticas em relação às mudanças que o pacote fiscal traz em relação à correção do salário mínimo, também aquelas regras de acesso ao benefício de prestação continuada, que é destinado à população mais vulnerável e hipossuficiente. Como é que o senhor vê esse trabalho que o governo está fazendo para tentar desatar o pacote fiscal, que também o mercado está sempre de olho nisso, né? As críticas do presidente Arthur Lira são as nossas também. Nós não queremos, em espécie alguma, retirar nenhum direito dos brasileiros. Por isso, o debate sobre eventuais ajustes de impropriedades no BPC vai ser feito com a tranquilidade necessária, mas com a celeridade que se deve, para que o BPC seja pago a quem necessita e a quem deve, de fato, ter o direito ao BPC. O presidente Lula foi eleito com um compromisso de garantir a recuperação real do salário mínimo. Não está em xeque, não está sendo em momento algum debatido a revisão desse compromisso. Esse compromisso vai ser mantido, só que dentro da regra fiscal, o que está sendo proposto é que seja dentro da regra fiscal que foi aprovado pelo próprio Congresso Nacional. Outros temas do ajuste do pacote fiscal, eles foram encaminhados para o Congresso exatamente para serem melhorados, para serem debatidos, mas esse ajuste das contas públicas é necessário, porque nós temos um momento de turbulência da economia global e temos que estar preparados para para que o Brasil possa atravessar esse mar de tormentas que está por vir, garantindo crescimento sustentado, inflação sob controle e a redução da taxa longa de juros. Daqui a pouquinho esse túnel do tempo aqui vai estar cheio, porque a partir das 9h30 da manhã, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, deve apreciar então esse outro projeto que o senador falou. É um dos projetos que regulamenta, ou seja, que dá detalhes da reforma tributária, já aprovada aqui no Congresso Nacional, mas faltam esses projetos para detalhar novos impostos que vão ser criados em substituição ao sistema atual. Ontem, durante a leitura do parecer, o senador Eduardo Braga, do MDB, ele encontrou ali pequenos antagonismos ali, porque a reforma tributária ela mexe com todos os setores, né? Porque tudo é tributado, praticamente tudo. E aí eu queria saber, líder, como é que está esse clima hoje? O senhor já deve ter conversado com o Jacques Wagner. Está confiante? Qual poderia ser a perspectiva de votos favoráveis à regulamentação da reforma tributária, tanto na CCJ pela manhã, quanto à tarde, como o senhor está prevendo lá no plenário do Senado? Minha confiança é de 101%, é acima de 100%. Nós vamos votar a reforma tributária hoje no plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Levaremos ela para o plenário do Senado, se Deus quiser, ainda na data de hoje, e ela estará pronta para a semana que vem ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Isso não é uma conquista qualquer, é a mais importante reforma que o Brasil necessitava fazer em 60 anos. É importante dizer que desde a redemocratização do país, nenhum governo conseguiu realizar e concretizar essa reforma. É agora, no terceiro governo do presidente Lula, que ela será concretizada e entregue para todos os brasileiros. Então, alguns até imaginavam que não conseguiríamos mais apreciar esse tema aí, aqui no Congresso. Está aí, nós vamos entregar a reforma antes que o ano acabe. Para a gente terminar, que o senhor tem muito trabalho hoje ainda, líder, em relação aos projetos que estão aí na boca da sessão do Congresso Nacional, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que ali tinha um prazo ali até o primeiro semestre para ser analisado, mas sem problemas ficou agora para o final do ano, e o próprio orçamento da União, já com regras novas. Como é que está esse acordo final para votação? O senhor disse até o dia 20, eles devem ser votados juntos, PLDO e orçamento? É uma possibilidade. Nós temos duas sessões do Congresso, uma já marcada para essa quinta-feira, para amanhã, e a outra marcada ou para sexta-feira, dia 19, ou para o dia 20. Né? Nós podemos votar a LDO e a LOA na mesma sessão do Congresso Nacional. É mais importante, a essa altura, nós tentarmos apreciar o pacote de ajuste de gastos, porque no orçamento tem que caber o ajuste. Fica um pouco anacrônico e fica com delay
se nós votarmos não votarmos o ajuste, votarmos um orçamento sem as contas públicas estarem organizadas para tanto. Então, nós precisamos votar prioritariamente o pacote de ajuste de gastos para que ele possa, para que o orçamento possa caber no ajuste aqui apresentado pelo Congresso. Amanhã, na sessão do Congresso, tem um conjunto de PLNs que nós pretendemos votar, PLNs que são importantes para a carreira do Itamaraty, para a agricultura familiar, e esperamos, e se a Comissão Mista de Orçamento conseguir avançar hoje, até a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai estar pronta para ser apreciada amanhã, né? Mas a sessão do Congresso, a última sessão do Congresso, é o grande finale do conjunto dessas obras que temos a entregar ao Brasil neste ano. E eu espero que nós possamos chegar na quinta ou na sexta-feira da semana que vem com todas essas matérias que é desafiador para o Congresso serem apreciadas, já votadas, para podermos encerrar o ano com a votação da LDO e da Lei Orçamentária. Ok, senador, muito obrigado pela sua gentileza de sempre, aqui com os telespectadores da TV Senado, que em primeira mão recebem tudo que acontece aqui dentro do Congresso Nacional. Um bom trabalho para o senhor hoje. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom trabalho. Hoje vai ser um dia de trabalho muito. Tá certo. André, então, essas as últimas atualizações, notícias bastante quentes, aqui direto do túnel do tempo do Senado. Eu volto com você ao estúdio. Valeu, Tiago. Bom dia. O repórter Tiago Tiburcio conversando com o líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, sobre a expectativa de todas essas votações aí antes do Congresso entrar em recesso no final do ano. Pode ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, como vimos, um dos projetos de lei que regulamenta a reforma tributária. O parecer foi lido ontem e o relator ainda busca consenso em alguns pontos do texto. A reunião da CCJ está marcada para daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Na CCJ, o relator Eduardo Braga leu uma síntese das 530 páginas que compõem o parecer. Após analisar mais de 2.000 emendas feitas pelos senadores, chegou a um texto que ele acredita que pode, se aprovado, diminuir a carga tributária para a população. Um relatório com segurança jurídica, com transparência, com simplificação, com clareza das alíquotas que serão aplicadas, para que nós pudéssemos ter redução de sonegação, redução do contencioso jurídico e que, por fim, o povo brasileiro ganhe com uma alíquota padrão menor. O parecer traz detalhes sobre o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo, 3 novos tributos previstos na reforma. Diversos setores passarão a ter novas alíquotas. A previsão, por exemplo, de reduzir a zero a tributação sobre medicamentos para o câncer e para doenças raras. Há regras também para a tributação de alimentos e dos combustíveis. Por atingir muitas atividades econômicas, ainda não há consenso sobre o texto. Nós temos muitos problemas aqui que podem trazer consequências gravíssimas para alguns segmentos. Ninguém mais do que eu entende que é necessária uma reforma tributária. Tem 30 anos que eu estou discutindo isso como deputado e agora como senador, mas o texto ainda merece alguns ajustes. Após a leitura, foi dado prazo de 24 horas para que os senadores analisem o texto, que vai ser votado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Eu defiro o pedido de vista por 24 horas. Amanhã, na segunda parte da reunião desta Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos ter a apreciação da matéria que foi brilhantemente relatada pelo senador Eduardo Braga. 14 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda dos trabalhos prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião prevista para examinar projetos. Um deles é o que busca incentivar e promover a produção de biocombustível no âmbito da agricultura familiar. Também às 9, a Comissão de Esporte tem reunião prevista. Na pauta, entre outros, está o projeto que disciplina a relação de emprego entre os árbitros e as federações. No mesmo horário, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem uma reunião com 2 momentos. No primeiro, será apreciado o relatório sobre a avaliação da política pública referente à superação dos obstáculos à inovação no Brasil.
No segundo, os senadores examinam projetos. Um deles é o que institui a Política Nacional de Coleções Biológicas Científicas. Às 9h30, está prevista uma audiência conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais. Senadores vão receber a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que deve falar sobre as ações da pasta e sobre a regulamentação da lei que criou a política de cuidado integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. Também às 9h30, como vimos, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir para, além de apreciar o projeto de regulamentação da reforma tributária, sabatinar Marcelo Terto e Silva, Ulisses Rabaneda dos Santos e Rodrigo Badaró Almeida de Castro, indicados para compor o Conselho Nacional de Justiça. O general Guido Amin Naves, indicado para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar, e IAG Zendron Miola, para exercer o cargo de diretor do Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. No mesmo horário, a Comissão de Comunicação e Direito Digital tem reunião marcada. Um dos projetos em exame busca facilitar o atendimento do consumidor pelos PROCONs, por meio da internet. Às 10h30, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas tem reunião prevista para ouvir Daniel Vasconcelos, presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, e Vicente Ferreira Júnior, empresário alvo de investigação da Operação VAR, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E depois da audiência conjunta, a Comissão de Direitos Humanos deve fazer reunião deliberativa. Na pauta, entre outros, está o projeto que autoriza a exclusão de herdeiro por indignidade ou por deserdação no caso de abandono de idoso. Agrava-se a pena do crime de abandonar idoso em hospitais, casas de saúde e semelhantes. A Comissão de Assuntos Sociais também deve se reunir após a audiência conjunta. Um dos itens da pauta é o projeto que cria o selo Diversidade, Inclusão e Equidade no Ambiente de Trabalho. E logo mais às 14h, a Comissão de Agricultura tem reunião prevista para examinar projetos. Um deles é o que institui o Programa Nacional de Recuperação de Crédito dos Pequenos Agricultores, o Desenrola Rural. Também às 2h, a Comissão de Comunicação e Direito Digital deverá realizar uma segunda reunião no dia. Dessa vez, uma audiência pública para discutir responsabilidades e providências que devem ser adotadas por provedores ou empresas que permitem em suas plataformas virtuais anunciantes mal intencionados que praticam golpes ou fraudes. E ainda às 14h, o plenário deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, além do exame das indicações de autoridades aprovadas nas comissões, está, entre outros, o projeto de lei complementar que define os casos em que os valores de parcerias ou de contratações firmadas pelo poder público não são considerados no total dos limites de despesa com pessoal. Às 2h30, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência tem reunião prevista para apreciar mensagem do Executivo que encaminha os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional atualizados. Também às 2h30, a Subcomissão da Alfabetização na Idade Certa tem reunião marcada para apreciar o relatório dos trabalhos deste ano. E no mesmo horário, a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas deve se reunir em audiência pública para debater soluções legislativas e administrativas que garantam a proteção e uso sustentável das florestas públicas não destinadas. Os senadores aprovaram ontem em plenário 3 indicações para a diretoria do Banco Central. Mais cedo, a Comissão de Assuntos Econômicos sabatinou os indicados. Newton José Schneider Davi é indicado para a vaga de diretor de política monetária, ocupada por Gabriel Galípolo, que será agora o presidente do Banco Central. Schneider é engenheiro formado pela USP e apresenta um currículo extenso, com décadas de experiência nos mercados financeiros nacional e internacional. Ele e outros 2 indicados foram sabatinados pelos senadores na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa questão não é, da dívida, que nos últimos 10 anos foi de 56% para 78%.
isso compromete a inflação. Que a gente tenha um banco que considere, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo em relação ao meio ambiente. Um momento que nós estamos vivendo em relação à necessidade de gerar mais empregos. Estamos num patamar muito bom de geração de emprego, mas o banco, através dos seus diretores, também precisa se posicionar sobre isso. O país possui um dos menores desempregos da sua história, acompanhado de sólida expansão do crédito, da atividade e da renda. Ao mesmo tempo, a inflação e as expectativas têm se mantido acima do centro da meta e requerem atuação firme do Banco Central para o cumprimento do mandato que lhe foi conferido. Processo que, aliás, já está em curso. Isabela Moreira Corrêa é indicada para exercer o cargo de diretora na vaga decorrente do término do mandato de Carolina de Assis Barros. Isabela é formada em administração e doutora pela Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Faz parte do quadro do Banco Central e tem várias passagens por órgãos governamentais. Essa área anti-suborno, antifraude, anti-lavagem de dinheiro, se a senhora já tem alguma ideia, por exemplo, do que poderia ser feito para aperfeiçoar institucionalmente esses mecanismos de controle e regulação? É claro que a área de supervisão de conduta no Banco Central tem uma competência distinta ali à do COAF, né, que é o nosso órgão de inteligência financeira. O Banco Central ele tem uma supervisão de conduta bastante avançada. O Brasil tem trabalhado com uma avaliação baseada em riscos, que é uma orientação do GAFI, a primeira orientação do GAFI para a gente trabalhar e avançar em prevenção à lavagem de dinheiro. O Banco Central do Brasil já realizou 2 avaliações setoriais de avaliação de riscos ali para o seu setor regulado. O terceiro indicado é Gilneu Francisco Astolfo Vivan, mestre em Gestão Econômica de Negócios pela UNB. Atualmente é o responsável pelo Departamento da Regulação do Sistema Financeiro Nacional. Gilneu também já exerceu várias funções no Banco Central entre 1994 e 2013 e respondeu aos questionamentos dos senadores sobre a nova política de corte de gastos. Eu acho que o comitê tem sido claro e enfático na ata, dizendo que isso é uma variável que preocupa, que afeta o trabalho da definição das expectativas e da taxa de juros, né? Mas também tem reafirmado o compromisso, e se tiver a oportunidade de ser aprovado nessa casa, o compromisso de cumprir o mandato legal, que é trazer a inflação à meta definida pelo CMN. Tá? Então, eu acho que o ponto central aqui é isso afeta o processo, né? Mas o compromisso legal é com a meta. O presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, Jorge Cajuru, informou que acionou a Advocacia Geral do Senado para pedir judicialmente a prisão preventiva do empresário Tiago Chambó Andrade. Tiago é suspeito de financiar fraudes em jogos do Campeonato Brasileiro em 2022. Ele deveria ter sido ouvido na CPI e, mais uma vez, não compareceu à convocação. Na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de Goiás, Tiago Chambó Andrade é descrito como integrante do núcleo de financiadores que manipularam resultados de 13 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A em 2022. Segundo as investigações, era ele quem contatava e fazia pagamentos indevidos aos jogadores. Por não ter comparecido na primeira vez em que foi chamado para depor à CPI, a comissão solicitou a condução coercitiva do investigado para depor nesta terça-feira, mas ele não foi encontrado. Ontem, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, a eficiente Polícia Legislativa do Senado Federal se deslocou de Brasília ao estado de São Paulo a fim de cumprir a diligência, mas encontrou nos endereços listados apenas familiares do convocado, os quais informaram que ele estaria no interior do estado de São Paulo. Daqui a pouco falo sobre exterior. Ciente da decisão,
O advogado que vinha respondendo pelo convocado informou apenas no dia de hoje que o convocado não compareceria. O advogado de Tiago justificou a ausência do cliente devido a uma viagem fora do Brasil. Mas, de acordo com o senador Cajuru, o bilhete de passagem apresentado só foi comprado depois da convocação da CPI. Tiago já tinha sido preso pelas investigações da Operação Penalidade Máxima. Diante das ausências repetidas na CPI e de um possível descumprimento por parte de Tiago de medidas cautelares impostas pela Justiça, o senador solicitou uma nova prisão preventiva do empresário. Os descumprimentos de ordens de comparecimento, aliados aos fatos de que o senhor Tiago Chambó adquiriu viagem para o exterior após ser cientificado do interesse da CPI em seu depoimento, suscitam o acionamento da Advocacia Geral do Senado Federal para que sejam adotadas as providências judiciais cabíveis. E prazerosamente eu incluo como presidente desta CPI, com apoio do histórico relator Romário Souza Faria e todos os seus membros, a prisão preventiva por possível descumprimento dos termos da sua liberdade provisória. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda informou à CPI das Bets que já foram derrubados mais de 5 mil domínios que estavam operando jogos sem terem pedido a autorização ao governo. O secretário de Prêmios e Apostas fez um histórico de todo o processo de regulamentação das apostas de cota fixa de eventos esportivos que foram legalizadas em 2018. Regis Dudena explicou as medidas tomadas pelo governo desde 2023, como a edição de medida provisória, o envio de projetos ao Congresso e a publicação de portarias para tornar a atividade mais segura. Entre elas, há portarias com políticas de combate à lavagem de dinheiro e de proibição de apostas por crianças e adolescentes, com mecanismos de checagem da idade. O secretário informou ainda que a partir de maio deste ano foi aberto o processo de autorização dessas empresas, que estão em período de adequação, e que a partir de 1º de janeiro de 2025, que é quando entram em vigor todas as regras para o funcionamento das bets, elas passam a ter efetivamente a autorização mediante o pagamento de outorga. 16 já pagaram a outorga, então nós temos hoje 16 empresas que já pagaram um total de 480 milhões de reais em outorga ao Ministério da Fazenda. E o que é importante ficar claro aqui é que mesmo nessa fase final, por dever de diligência do Ministério da Fazenda, nós estamos pedindo informações sobre a origem desse capital. Regis Dudena disse ainda que após esse período de adequação, será possível apresentar uma lista positiva e negativa das bets e informou que milhares de domínios foram derrubados. São sites que são domínios que prestavam esse serviço sem sequer ter vindo ao Ministério para pedir essa autorização. De lá para cá, nós já tivemos 3 levas de domínios que foram identificados pela nossa área, em muitos casos com a ajuda da Polícia Federal e de outros órgãos de persecução penal. Nós já derrubamos um total de 5.283 domínios. O presidente da Anatel me disse da dificuldade que ele encontra quando vocês pedem para derrubar esses sites. O que ocorre foi o que nós vimos aqui em uma simulação. O que nós percebemos nas 3 plataformas? Aqueles que foram derrubados, eles voltam com outro CNPJ. A efetividade da derrubada do domínio é de 100%. Esses 5 mil, os domínios, estão derrubados e derrubados continuaram. Nós sabemos do desafio que é essas pessoas que estão por trás do domínio sair e criar um novo domínio. O senador Marcos Rogério questionou o secretário sobre peças publicitárias e matérias jornalísticas publicadas pelo governo e que usam o termo autorizadas para a lista de bets que foram liberadas pelo governo em outubro deste ano. Essas bets, na verdade, estavam em período de adequação. Ali dizendo claramente, plataformas já autorizadas. Autorizadas por quem?
Quem é que autorizou essas plataformas a operar no Brasil? Se me permite, senador, a resposta objetiva que eu posso lhe dar é que é um termo mal usado pela comunicação. Eu não tenho dúvida de que... A senhoria está desautorizando? O que eu estou dizendo é que o uso da palavra autorização ali, do ponto de vista técnico-jurídico, está equivocado. Se isso foi utilizado pela comunicação do Ministério, está equivocado. Esse governo comete muito erro. Vossa senhoria não acha? Tudo para esse governo é erro, é equívoco. Agora, não é equívoco a renúncia bilionária que o Ministério da Fazenda está praticando com relação à sua negação fiscal. O artigo 9º, eu vou pedir que ele trata expressamente de um período de adequação das regras regulatórias. Incluindo a renúncia de receita? Não tratei em momento algum e não é a interpretação da Secretaria de Prêmios e Apostas de que há uma renúncia de receita determinada. E aí era bom que o senador Marcos Rogério tivesse aqui para dizer o que ele, como um dos principais líderes e representantes do governo passado, fez para que esse processo de regulação acontecesse no governo passado. Foram 4 anos. Essas bets aí ganharam dinheiro de rodo, bilhões e bilhões sem nenhuma regulamentação. E agora que o governo Lula quer cumprir a lei, se levantam aí todas as vozes para dizer que o governo está prevaricando, que o governo está cumprindo a sua responsabilidade. Essa lista que está aí é uma lista de bets que estariam em processo de regulamentação, mas muitas delas, inclusive, ainda não pagaram a sua outorga, não é isso? Exato. Eles têm prazos de pagamento da outorga, aquelas que cumpriram os requisitos iniciais. A partir do momento que elas são notificadas, há um prazo de 30 dias para cumprimento das exigências finais. Dentre as exigências finais, encontra-se também o pagamento de outorga. Das 71 notificadas, 16 pagaram até agora a outorga e, de novo, só aquelas que pagarem a outorga e que cumprirem os demais requisitos finais é que serão efetivamente autorizadas e poderão atuar no país a partir do dia 1º de janeiro. A invasão de conta em rede social da internet, além da exigência de dinheiro para devolver o acesso à conta, pode passar a ser punida com até 6 anos de prisão, segundo um projeto aprovado nesta terça-feira na Comissão de Defesa da Democracia. O texto segue agora para a votação na Comissão de Comunicação e Direito Digital. Na última reunião do ano, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo fez 3 sessões consecutivas. Foram aprovadas as emendas de comissão à Lei de Diretrizes Orçamentárias e foram regulamentados os fundos constitucionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Houve ainda uma audiência pública sobre reforma tributária e fundos de compensação. Na abertura da primeira sessão da CDR, o presidente Marcelo Castro fez a leitura do relatório que encaminha 3 emendas da comissão à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Examinamos as propostas de emenda buscando ponderar a sua importância relativa e a amplitude de seu alcance, com a intenção, ademais, de beneficiar diferentes instituições e de atender o maior número de senadores apresentantes de sugestões. Assim procedemos, ainda sob a consideração, naturalmente, das normas incidentes no contexto. Tivemos que interromper agora o jornal, são 9h09, porque está começando nesse momento a reunião na Comissão de Esporte. Na pauta, entre outros projetos, está o que disciplina a relação de emprego entre os árbitros e as federações. Acompanhe. Sem convidados que aqui estiveram, exerceram um bom debate junto com os nobres pares integrantes desta comissão. Aqui enfrentamos questões espinhosas e importantes como a regulamentação das apostas esportivas, o acesso dos personal trainers à academia, a prática da pipa e a conceituação como modalidade esportiva do esporte. E sempre prestigiando a boa discussão, a livre manifestação de pensamento, a nobre arte da política e do parlamento, em sua melhor acepção. Com prestação de contas das nossas atividades nesse primeiro biênio, informamos que foi confeccionada uma revista informativa da Comissão de Esporte, a qual já está sendo distribuída aos senadores e senadoras. Quero, por fim, registrar o meu agradecimento especial ao meu irmão aqui ao meu lado, parceiro de sempre, senador Cajuru, vice-presidente dessa comissão,
a todos os outros integrantes aqui presentes e a todos os servidores da Secretaria da Comissão de Esporte. Muito obrigado a todos por tudo. Eu tenho certeza que foi um ano muito importante para o Senado Federal, já que foi o primeiro ano, irmão Cajuru, dessa comissão, e eu tenho certeza que a partir de agora os nossos senadores e senadoras começarão a dar uma importância até maior para essa comissão tão importante para o nosso Brasil e para a saúde do nosso povo. Muito obrigado a todos. A presente reunião destinada à liberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Como relator do primeiro item de pauta, passo a presidente nesse momento para o meu irmão e querido senador Jorge Cajuru. Bom, inicialmente, Deus e saúde, um Natal mais justo e amoroso, e que Deus lhes guarde com um próspero ano novo e com muita felicidade. Inegavelmente, é um privilégio ter tido esta oportunidade de ver uma comissão de esportes na presidência de um ser humano que é o mais especial deste Congresso Nacional e um quadro como homem público irretocável por onde se quer que passou no mundo inteiro, Romário Souza Faria. Romário não mediu esforços, ele acabou de apresentar aí um relato resumindo tudo o que fizemos e, na verdade, temos um ano de 2025 até mais trabalhoso, né, irmão? Com certeza teremos muito mais a fazer, por fazer, assim como está acontecendo na nossa CPI, que é uma CPI que trabalha absolutamente tecnicamente, com fatos, com provas cabais, irrefutáveis. Não é uma CPI de holofote, que quer fazer graça e festa aqui no Congresso Nacional, e que também é uma CPI, por ter você como relator, evidentemente, sabemos que ela não pode ter erro, como aconteceu na Câmara, quando uma CPI terminou com denúncias de achaques. Isto conosco nunca vai acontecer. Bem, senhoras e senhores, o item 1, projeto de lei número 864 de 2019, não terminativo, ele altera o artigo 88 da lei número 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências para dispor sobre a relação de emprego entre os árbitros e as federações. A autoria é do senador Vital do Rego e a relatoria, nas melhores mãos possíveis, do senador Romário. O relatório é pela aprovação nos termos do substitutivo. Observações. 1. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, em decisão terminativa. 2. Em 27 de setembro de 2023, foi realizada audiência pública destinada a instruir a matéria. E número 3, no dia 18 de setembro de 2024 e 5 de dezembro de 2024, em atendimento ao requerimento 12/2024 da Comissão de Esportes, foram realizadas as atividades do grupo de trabalho criado com a finalidade de realizar estudos no âmbito da Comissão de Esportes, sob o projeto de lei número 864/2019. Concedo a palavra ao senador Romário Souza Faria para a leitura do seu relatório, irmão. Não. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de fazer o relatório, faço questão de entregar em mãos a primeira revista que foi feita aqui dessa comissão, a Vossa Excelência. Então, ontem eu tive a oportunidade de comentar sobre ela, inclusive, muito bem diagramada, muito bem feita, muito bem resumida, detalhada. E só para você saber, além de muita coisa que eu já copiei de você na minha vida, também aquela revista da sua prestação de contas do ano passado que você fez, aquela que tem a sua foto, revista do Romário,
Eu copiei, viu? Eu fiz igualzinho. Vou mostrar para você. Obrigado. Tá. Parabéns, obrigado. Bem, vou direto à análise, senhor presidente. Sobre o aspecto da constitucionalidade, não há ainda incompatibilidade material com a Constituição Federal. De igual forma, não identificamos problemas quanto à juridicidade ou à técnica legislativa, com a ressalva que faremos adiante. Existem, portanto, óbice da aprovação do PL número 864 de 2019. No mérito, somos favoráveis à aprovação da proposição. É fundamental aprofundar o debate com vistas a aprimorar a legislação que rege essas relações, garantindo direitos justos e condições de trabalho adequadas. Considerando isso, foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de realizar estudos no âmbito da Comissão de Esporte sobre o projeto de lei número 864 de 2019. Uma das conclusões do referido grupo foi a instituição de um contrato especial de trabalho para a categoria profissional de árbitros, com possibilidade de pactuação por prazo determinado, e optou-se por estabelecer a necessidade de pactuação do referido contrato para os árbitros dessa modalidade esportiva, na qual os requisitos da habilidade, subordinação e pessoalidade incisos à relação do emprego estão bem delineados. Considerando que a LGE revogou as disposições da Lei nº 9.615, de 1998, referentes à atividade de árbitro esportivo, o projeto deve alterar as disposições existentes na Lei nº 14.597, de 2023, a fim de regulamentar o contrato especial de trabalho para essa categoria profissional. O voto. O exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 864 de 2019, na forma seguinte, substitutivo. A lei altera a lei número 14.597, de 14 de junho de 2023, que institui a Lei Geral do Esporte para dispor sobre a relação de emprego entre os árbitros esportivos profissionais de futebol com as organizações esportivas. Artigo 1º. O artigo 78 da Lei número 14.597, de 14 de junho de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. 3º. Artigo 78. Parágrafo 3º. Aos árbitros esportivos profissionais de futebol serão aplicadas a disposição dos artigos 88A e seguintes dessa lei. Artigo 2º. A Lei número 14.597, de 14 de junho de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 98A. A relação do árbitro esportivo profissional de futebol com a organização esportiva regula-se pelas normas desta lei, pelos acordos e pelas convenções coletivas, pelas cláusulas estabelecidas no contrato especial de trabalho esportivo e subsidiariamente, pelas disposições da legislação trabalhista e da Seguridade Social. Artigo 98b. O contrato especial de trabalho esportivo firmado entre árbitros e organização que administra ou regula a modalidade esportiva será escrito e poderá adotar prazo determinado compatível com a duração da competição a qual o profissional estiver vinculado, sem limitação quanto à pactuação de contratos de trabalho especiais sucessivos no tempo. Artigo 98C. Quando o salário for ajustado por tarefa, será garantida a remuneração mensal mínima prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho, no contrato individual de trabalho especial ou em lei. Parágrafo único. Os prêmios por performance ou resultado e o direito de imagem, caso ajustado, não possuem natureza salarial e constarão de contrato avulso da natureza exclusivamente civil. Artigo 92D. A remuneração pactuada deverá considerar como tempo à disposição necessário à capacitação dos árbitros esportivos profissionais de futebol, além do tempo de preparação física e outras atividades inerentes à sua função. Artigo 98E. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulada por período superior a um mês. Artigo 98F. Quando o contrato especial de trabalho esportivo possuir prazo inferior a 12 meses, o árbitro terá direito ao pagamento dos valores referentes às férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional e 13º salarial proporcional. Artigo 98G. São garantidas as estabilidades provisórias
da gestante e do empregado acidentado, nos termos do artigo 118 da Lei 8.213, de 24 de junho de 91. Artigo 98-H. É facultado os árbitros esportivos profissionais de futebol organizar-se em associações profissionais e em sindicatos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É esse o relatório, senhor presidente. Como sempre, bem objetivo, escorreito e absolutamente exímio o relatório do senador Romário, presidente desta Comissão de Esportes, e eu coloco em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, Comissão de Esportes substitutivo. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Devolvo a presidência prazerosamente desta Comissão de Esportes para o senador Romário Souza Faria. E naquela luta da gente, presidente, vou lá salvar no meio ambiente agora a nossa amiga Leila. Obrigado. Eu que agradeço. Senador Cajuru, meu irmão de sempre. Antes de terminar essa reunião, eu gostaria de agradecer aqui a todos os integrantes desse grupo de trabalho que foi formado para que eu pudesse fazer esse relatório que foi feito. Começar aqui com o senhor Vicente Costa Piton Barreto, coordenador do grupo de trabalho. Muito obrigado, Vicente, por ter feito esse trabalho tão interessante e relevante para os nossos árbitros do nosso futebol. Senhora Priscila Bibi Chavarques, procuradora do Ministério Público do Trabalho, senhor Renato Bernardi Calil, procurador do Ministério Público do Trabalho, senhor Evandro Rogério Roman, ex-árbitro de futebol e político brasileiro, senhora Gabriela Cristina Gonçalves Carneiro, auditora fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, senhor Anderson Daronco, árbitro de futebol, representante da Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, Abrafute, senhor Rafael Claus, árbitro de futebol, senhor Luiz Antônio Silva dos Santos, ex-árbitro de futebol, senhor Luiz Guimarães Santoro, assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, senhor Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, senhor Juliano Bozano, gerente, técnico de arbitragem da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, senhor Patrício Herman Lostal, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, senhor Luiz Mairovitch, diretor do Departamento de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Vangassi, presidente da Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, Abrafute, senhor Salmo Valentim, presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, ANAF, senhor Rafael Bozano, advogado, senhora Luísa Vilela de Souza, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região do Rio de Janeiro, senhor Vinícius Machado Calisto, consultor legislativo do Senado Federal, senhor Lucas Silva de Castro, consultor legislativo do Senado Federal, senhor Lindbergh Aziz Curi Júnior, secretário da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, senhora Luma Rosa Pascolato, assessora legislativa do Senado, do nosso senador Jorge Cajuru, senhora Francislaine Santos Vieira Stecker, assessora legislativa do senador Carlos Portinho, senhor Roberto Lacerré, assessor legislativo do senador Eduardo Girão, senhora Thaís Augusto Oliveira Murieta, assessor legislativo da senadora Leila Barros, senhor Cristiano Caos, consultor jurídico da Federação Paulista de Futebol, e o senhor Sandro Marques Cavalcante Silva, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte. Muito obrigado a todos vocês por participarem diretamente desse grupo de trabalho. Antes de encerrarmos o nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário, dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião. As senhoras senadoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. O ato está aprovado e será publicado no Diário do Senado Federal. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos pela participação. 10h30, tá bom, meu amigo?
espírito do assunto e ajuda a dialogar com esses setores e me ajudou demais aqui a gente deixar bem amarrado, assim como a nossa assessoria conversou com o governo. O ministro-presidente, vice-presidente Alckmin me ligou, conversamos, ele ficou super feliz com a ideia e o espírito do projeto. E nós queremos ver se já semana que vem, senadora Leila, o presidente Pacheco, no compromisso que ele fez lá em Londres, ver se a gente consegue levar para o plenário à tarde para, dando certo, o evento de Natal dos catadores em São Paulo, eles poderem já estar com esse projeto aprovado e, quem sabe, o presidente Lula, se ele já estiver recuperado, já podendo continuar na agenda, porque está na agenda dele a presença dele, quem sabe nesse dia ele já fazer lá, a sancionar essa lei e entregar esse presente importante para uma economia que eu não chamo singular, mas uma economia particular e importantíssima e diferenciada no nosso país. Então eu vou direto aqui para análise. Fiz aqui as homenagens à senadora Leila, que fez aqui um belo discurso aqui de despedida e de prestação de contas do mandato dela. E ela falou, né, aqui na sua fala, ela fez o registro do seu vice, o competente senador Cajuru. Né? Então, eu quero estender também as homenagens que eu fiz ao senador Cajuru. É Fabiano Contarato, o vice. E Fabiano Contarato. Mas vou te falar, nós temos um segundo vice aqui, que toda vez me ajuda aqui, comandando as sessões, senador Everton. É o mais assíduo em todas, né? Deu duas, quando o presidente pede para mim abrir a sessão, aí eu já digo, tem que chegar no horário, senão o Cajuru em público vai chamar a atenção, né? Ele é disciplinado. Parabéns. Nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão do Meio Ambiente opinar sobre assuntos pertinentes à defesa do meio ambiente, especialmente proteção do meio ambiente, controle da poluição, conservação da natureza e defesa do solo, dos recursos naturais e genéticos, das florestas, da caça, da pesca, da fauna, da flora, dos recursos hídricos. O projeto segue as regras regimentais e harmoniza-se com as regras do artigo 225 da Constituição Federal, que determinam ao poder público controlar a produção e comercialização e o emprego de técnicas, métodos, substâncias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Ponderamos que o projeto aperfeiçoa a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, editada há 15 anos. A lei pede o ajuste proposto nas regras para importação de resíduos sólidos. A possibilidade de importação de resíduos sólidos prevista nos artigos 49 tem se tornado um dos maiores entraves ao fortalecimento da cadeia econômica da reciclagem, um dos principais objetivos dessa política, que prioriza as atividades de reutilização e de reciclagem. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA, o Brasil recicla apenas 4% do lixo que é gerado, mas continua importando toneladas de resíduos sólidos, sobretudo para o cumprimento de obrigações previstas na legislação quanto ao conteúdo mínimo reciclado a ser utilizado como insumo. Conforme dados do Ministério da Indústria e Comércio, divulgados pelo Correio Brasiliense, foram importados em janeiro de 2023 a maio de 2024, senador Cajuru, 28 mil toneladas de papel, 19 mil toneladas de vidro, senadora Leila. Um total apenas para estes 4 tipos de resíduos de quase 70 mil toneladas de janeiro de 23 a maio deste ano. Essa quantidade, apenas para esses 4 materiais, totalizou a importação de 322 milhões de dólares, em torno de 1,93 bi de real. A cadeia de importação de alumínio responde a 96% do gasto total. A cadeia de aproximadamente de 1,87 bi de real. E isso motivaria uma das ressalvas feitas pelo projeto para a possibilidade de importação de resíduos utilizados na transformação de minerais críticos, dada a elevada demanda dessa indústria, que não seria suprimida pela cadeia de reciclagem doméstica. Ponderamos que a proibição prevista poderá incentivar a cadeia econômica da reciclagem composta por cooperativas e associações de catadores, abrangendo cerca de 800 mil, segundo dados do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis. 800 mil pessoas estão envolvidas diretamente dentro desses lixões, aterros do Brasil afora. Esses trabalhadores são os mais prejudicados pela precariedade de políticas públicas que efetivamente incentivem a reciclagem. Segundo a ABREMA,
Para as indústrias que são obrigadas à logística reversa e ao uso de materiais reciclados como insumo, atualmente é menos custoso importar resíduos em comparação com adquiri-los de cooperativas de catadores ou de empresas de reciclagens brasileiras, dada a precariedade dessa cadeia em atender à oferta necessária de materiais reciclados. A importação dificulta o crescimento de setores ligados à reutilização e à reciclagem domésticas, ao mesmo tempo em que incentiva as cadeias de reciclagem de países e estruturam de forma mais adequada essas cadeias em relação ao Brasil. Observa-se hoje a produção de recicláveis, no caso de alguns materiais como papel, plástico, vidro, supera a capacidade da indústria em utilizá-los como insumo, o que resulta em subaproveitamento ou descarte inadequado desses resíduos. Um dos maiores desafios é integrar a cadeia de reciclagem à cadeia produtiva, de modo a promover esse aproveitamento. O fortalecimento da cadeia de reciclagem envolve, sobretudo, reconhecer o benefício socioeconômico da atuação dos catadores, criar empregos e reduzir custos da produção da indústria, enquanto se aproveita a imensa quantidade de resíduos sólidos gerados, que atualmente são desperdiçados em aterros e lixões ou sequer coletados nos municípios. Ainda mais importante, as regras do projeto harmonizam-se com o que se tem denominado economia circular, em que os materiais resultantes do consumo e da produção industrial são reintegrados à economia como consumo dos processos das próprias empresas que geram esses resíduos, estimulando assim os processos de reutilização e reciclagem. Os únicos reparos que fazemos ao texto, aprovado pela Câmara, dizem respeito aos ajustes de redação descritos a seguir. Aí nós fizemos lá no parágrafo 1º, fica ressalvada a proibição prevista do caput 1 deste artigo, a importação de resíduos utilizados na transformação de minerais estratégicos, incluindo-se os resíduos de metais, materiais metálicos para a indústria de transformação. A emenda de redação ao PL 3.944/2024, desde a seguinte redação ao parágrafo 2º do artigo 49 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, proposto pelo artigo 1º do projeto de Lei 3.944/2024. Aí vem, parágrafo 2º. O importador ou fabricante de autopeças, exceto pneus, ficam autorizados a importar resíduos sólidos derivados de produtos nacionais previamente exportados. Só um minuto. Eu vou pedir gentileza a todos aqui, que nós estamos tendo uma leitura de um relatório importante. Obrigada. O importador, fabricante de autopeças, exceto pneus, ficam autorizados a importar resíduos sólidos derivados de produtos nacionais previamente exportados para fins exclusivos de logística de reserva, reciclagem integral, ainda que classificados como resíduos perigosos, nos termos de regulamento conjunto do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços e do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Então, eles ainda vão editar esse regulamento para poder deixar tudo ajustado. Então, é este o meu relatório e o meu voto pela aprovação, senhora presidente. Excelente, senador Everton. Parabéns pelo relatório. Vou passar a palavra rapidamente para o senador Jordano. Senador Eduardo, desculpa, porque ele já tinha pedido e na sequência o senhor. Senador Jordano. Para discussão. Para discutir a matéria? Não, na verdade eu queria... Pois não. Também usar a nossa tribuna aqui para parabenizar a Vossa Excelência, a nossa presidente da CMA durante esses anos agora, que com muito carinho, com muito amor pelo meio ambiente, mas também sabendo das necessidades econômicas do nosso país, sempre conduziu, com independência do amor pelo meio ambiente, também o amor pela parte econômica, mas com a sensatez da realidade do nosso momento de vida hoje, A gente está vivendo mudanças climáticas radicais, A volumetria da chuva não é igual à anterior, os ventos não são igual a anos atrás, tudo se tornou, o calor está demais, quando vem frio, o frio é demasiado. Então, acho que baseado isso, na sua posição, na sua presidência, você soube dividir muito bem essa parte do amor pela uma planta
e também o amor pela evolução econômica, mas e sim para o futuro da nossa nação, o futuro da nossa nação brasileira e mundial. Como nós temos a nossa Amazônia, um grande celeiro de minerais, de diversidades. Então eu quero agradecer, que nós acho que engrossamos até o casco, modo de falar, nossa amizade ficou até mais assídua pela gente estar junto mais na comissão. Também agradecer muito quando, na sua ausência, o Fabiano Contarato conduzia essa casa, essa mesa, essa comissão, com muita sensatez igualmente. O Cajuru, nosso príncipe, aí sempre também aliado. E nesse momento eu gostaria de muito agradecer o Everton, nosso relator, nosso senador Everton, que teve a sensatez, ele trabalhou com dados específicos, né? Então, quando você trabalha com dados da Brema, dados da BAL, dados da associação, tem matérias dentro dessa importação, que, igual o vidro. O vidro catador tem uma dificuldade grande de vender porque ele não tem mercado da venda, né? Papelão, plástico, ele não tem um mercado da venda porque tem importação, atrapalha. Mas quando você entra na linha dos metais, os metais no mercado são consumidos 100%. O material mais consumido no país, quando os catadores recolhem, é o alumínio. O alumínio no Brasil, ele é coletado, 99% ele é coletado e é vendido. Então, por isso que, às vezes, a indústria da transformação precisa importar alumínio, pela falta de matéria-prima. Porque o reciclado nada mais que o material produzido pelo mineral. Então, de parabéns o Everton, um relatório maravilhoso, um senador de muita técnica, muita experiência, muita explanada e uma ótima articulação do governo. Quero agradecer o Everton e agradecer a todos aqui dessa comissão por mais esse ano maravilhoso, abençoado por Deus, que Deus sempre cubra com o manto sagrado nós e as nossas famílias. Obrigado. Sim, assim seja, senador Jordano. Obrigada, viu? Para discutir, senador Eduardo Gomes. Senadora Leila, senador Cajuru, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o apoio de todos ontem na votação da Lei de Regulamentação da Inteligência Artificial, sobretudo no momento em que foi possível garantir direitos autorais e foi possível, inclusive, pedir o auxílio luxuoso de alguns amigos para ir ao programa de entrevista já paramentado com um violonista, tudo, porque eu sei que vamos aprontar para mim lá. Vai ser uma honra participar do programa de vocês. Quero cumprimentar o senador Jordano e o senador Everton pela complexidade desse projeto, a importância, as pessoas que aí sim têm um meio de vida em que ajudam o ecossistema e sobrevivem e vivem da reciclagem. A gente sabe a importância do estabelecimento de padrões importantes para a garantia de trabalho dessas pessoas, e esse projeto visa atender uma demanda muito grande do país, mesmo sabendo que durante um tempo algumas atividades estratégicas do país, sobretudo na área de alumínio, cobre e outros metais, dependem ainda de uma certa circulação de volume de materiais expostos no mundo. Isso é o que faz girar essa indústria. E tinha ainda a intenção de uma sessão de debates, mas não é necessário quando a gente tem um esclarecimento sobre a matéria. Entendo que a emenda de redação que foi estabelecida nesse momento pelo senador Everton atende às reivindicações de categorias que estavam com uma preocupação muito grande de manutenção do seu serviço. Por isso, vejo com uma importância muito grande que a gente aprove esse projeto, que é uma sinalização ao meio ambiente e também às pessoas que trabalham na área de reciclagem no país, que é uma atividade extremamente importante. Então, sai daqui seguro e satisfeito também pela emenda de redação que atendeu a algumas reivindicações de setores do nosso país. Parabéns. Obrigada, senador Eduardo Gomes, e parabéns pelo relatório ontem, né, pelo trabalho realizado. Nós estamos na expectativa hoje, na entrevista, né? Ele não vai poder hoje, de absorvermos o máximo do nosso relator aí. Da inteligência. Fechou. Vai levar violão também, tudo. Bom, bom, não havendo mais quem queira... Eu quero. Você quer discutir? Não, Por favor, senador Jorge Cajuru. Eu não quero discutir. Você eu quero contrariar. Então vai. Que é o meu maior prazer na vida. Primeiro, o senador Eduardo Gomes, sergipano, já foi tudo nesse Congresso Nacional,
de uma habilidade impressionante. Fique tranquilo sobre a entrevista, que ela será de altíssimo nível. Pergunte ao general Hamilton Mourão, à senadora Tereza Cristina, Cleitinho, né? A independência da Leila minha, indiscutível. Tanto que o programa em 6 meses começou na TV Meio, daqui a pouco veio a Rede TV e agora é o SBT que quer o programa. Então, graças a Deus, será um prazer tê-lo, como todos os senadores que estão sendo convidados. Bem, senador Everton, eu vou ser bem objetivo. Veio aqui a minha assessora agora, vocês devem ter visto. A única vantagem que ela tem, senadora Tereza Leitão, e quando ela chega aqui no ouvido, ela é muito cheirosa, então faz bem para mim, né? Não, diga assim, no bom sentido. Ela é educada, né? Agora ela veio e sabe o que ela falou para mim? O governo mandou você pedir vista. Como é que eu vou pedir vista por um projeto desse, gente? Um projeto cujo relatório foi apresentado com amor, com uma sensibilidade de um homem público maranhense raríssimo, como bem colocou o Jordano, com dados que eu não sabia, de uma profissão tão massacrada nesse país, que já foi motivo, Leila, do vôlei, de gozação em rede nacional quando o microfone de um apresentador famoso da televisão brasileira vazou e ele esculhambou com essa classe. Aqui não sei se todos estão lembrados, o Brasil inteiro ficou indignado. Portanto, governo Lula, sou seu vice-líder com o maior prazer, especialmente por causa da minha amizade de 35 anos com o presidente Lula. Agora, essa história de me pedir para votar a favor ou contra, eu voto do jeito que eu quiser. E vista eu só peço se eu quiser. Não vou pedir vista e ponto final. Está pacificado, é isso aí. Bom, alguém mais quer discutir? Acredito que não. Senadora Tereza Leitão presente aqui conosco. Bom, a votação ela vai ser simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas 1 e 2 da CMA de redação. Agora a matéria irá ao plenário. Pois não, senador Everton. Presidente, eu gostaria de pedir urgência na matéria para ser enviada para o plenário. O presidente Pacheco já está aguardando para a semana que vem já incluir na pauta. Ele vai junto com a matéria. Senador Everton, segundo a orientação aqui, se o senhor puder apresentar para nós um requerimento, né? Pode ser oral, então? Pode. Então vamos votar oral. Se todos aprovam o requerimento extra pauta de urgência, requerimento de urgência, então está aprovado o requerimento de urgência, então a matéria irá ao plenário, de preferência, se for hoje. O presidente já sinalizou que na semana que vem já vai incluir. Ótimo. Parabéns, senador Everton. Obrigado, presidente Leila. Imagina. E toda a Comissão de Meio Ambiente. Item 7 da pauta, depois eu passo para a senadora Tereza Leitão. Item 5, projeto de lei número 1990/2024, terminativo, que institui a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga. Autoria, senadora Janaína Farias. Relatoria, senadora Tereza Leitão. Relatório pela aprovação nos termos do substitutivo que apresenta observações. Em 30/10/2024, a apreciação da matéria foi adiada em razão da aprovação do requerimento 55/2024 da CMA, em adiamento da votação por 15 dias úteis. Em 9/12/2024, a relatora apresentou novo relatório pela aprovação da matéria na forma de emenda substitutiva que apresenta. E nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, ele será submetido a turno suplementar. Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão para a leitura do seu relatório. Bom dia, senadora.
Bom dia, presidenta, demais membros da comissão. Antes de ler o relatório, que eu vou pedir a Vossa Excelência para ir direto para a análise, eu quero fazer duas menções. Primeiro... E cidadania da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 50ª reunião ordinária. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião será dividida em duas partes. A primeira destina-se à apreciação da indicação de autoridades e a segunda à deliberação de item único. Esta presidência esclarece às senadoras e aos senadores que a votação de autoridades será obrigatoriamente presencial, por meio de 2 urnas de votação secreta, na ala senador Alexandre Costa, sendo uma urna no corredor e a outra dentro da sala. Pode apregoar tudo aqui na sequência, tá, para o senhor convidar os senadores. Pode mencionar. Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 103b, inciso 7º da Constituição Federal, a indicação do senhor Marcelo Terto e Silva para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na vaga destinada à OAB. Ordem dos Advogados do Brasil, autora, o relator é o senador Vanderlan Cardoso. Item 2, ofício número 2, submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 103b, inciso 7º da Constituição Federal, a indicação do senhor Ulisses Rabaneda dos Santos para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na vaga destinada à OAB. Autoria, Ordem dos Advogados do Brasil, relator, senador Jaime Campos. Item 3, mensagem número 56 de 2024. Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 123 da Constituição Federal, o nome do senhor Guido Amin Naves, general do Exército, para exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da transferência para a inatividade do ministro Lúcio Mário de Barros Góes, a partir de 23 de dezembro de 2024. Autoria, Presidência da República, o relator da matéria é o senador Otto Alencar. Item 4, mensagem número 31 de 2024. Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3º, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 55D da Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, o nome do senhor IAG Zendron Miola, para exercer o cargo de diretor do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Autoria, Presidência da República, o relator, o senador Eduardo Gomes. Item 5, ofício número 7 de 2024. Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 103b, inciso 8º da Constituição Federal, a indicação do senhor Rodrigo Badaró Almeida de Castro para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na vaga destinada ao Senado Federal. Autoria, Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, líder do Bloco Parlamentar Democracia, Efraim Filho, líder do MDB, Eduardo Braga, líder do PSD, Omar Aziz, líder do PDT, Ana Paula Lobato e senador Davi Alcolumbre. O relator da matéria é o senador Eduardo Gomes. Em 4/12/24, as matérias foram submetidas à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta comissão, conforme disposto no artigo 283 do Regimento Interno do Senado Federal. A presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. A votação das indicações será obrigatoriamente presencial. Na presente reunião, procederemos à arguição dos indicados e à votação dos relatórios referentes à segunda etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito da CCJ. Esta reunião será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Desta forma, cidadãos que queiram encaminhar comentários ou pergunta podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania,
no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou ligando para o número 0800 61 2211. Gostaria de convidar o querido ministro senador Sérgio Fernando Moro e o querido líder senador Flávio Bolsonaro para que possa se dirigir à sala da presidência da comissão para acompanhar os horas sabatinados à mesa dos trabalhos. Presidente Sabatinas, está achando que... Bom dia, queria cumprimentar as senadoras em nome da senadora Margarete, os senadores em nome do senador Alessandro, agradecer a presença da imprensa aqui presente, dos nossos servidores, em nome do doutor Edinaldo, fazer alguns cumprimentos e alguns registros de autoridades que estão presentes no plenário da CCJ até esse momento. Senhor Rafael Amorim, presidente da Associação de Procuradores do Estado de Pernambuco. Senhora Eunice Haddad, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Tiago Elias Massad, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Senhora Juliane Freire Marques, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Senhora Maria Auxiliadora Rabaneda, esposa do indicado Ulisses Rabaneda. Seja muito bem-vinda. Senhora Aline Terto, esposa do indicado Marcelo Terto. Seja muito bem-vinda. Novamente, eu gostaria de agradecer, nesta oportunidade, a presença do senhor Marcelo Terto e Silva, do senhor Ulisses Rabaneda dos Santos, do ministro general Guido Amin Naves, do senhor Iagê Zendron Miola e do senhor Rodrigo Badaró Almeida Castro, que foram indicados, respectivamente, pela Ordem dos Advogados do Brasil, para compor o Conselho Nacional de Justiça, pelo Senado Federal, na vaga destinada ao Senado Federal, também para compor o Conselho Nacional de Justiça, foram indicados para compor a Agência Nacional de Proteção de Dados pelo Presidente da República
e também pelo Presidente da República para compor o Superior Tribunal Militar. Neste momento, gostaria de convidar o senhor e conceder a palavra ao senhor Marcelo Terto e Silva para a sua exposição inicial, para fazer as suas considerações regimentalmente pelo prazo de 10 minutos, mas, como é sempre feito aqui na comissão, pelo tempo que Vossa Senhoria achar conveniente. Pronto. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, muito obrigado pelo espaço concedido, pela atenção que dispensou a nós, enquanto candidatos indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil para o CNJ durante todo esse processo. Somos muito gratos por isso. Senhoras senadora em especial Margarete e senadores aqui presentes, é com grande satisfação e senso de responsabilidade que eu não utilizarei todo o tempo disponibilizado, senhor presidente, mas preciso externar a alegria de retornar a esta Comissão de Constituição e Justiça do Senado para me reapresentar enquanto representante da OAB no Conselho Nacional de Justiça, sendo que lá estive no biênio 2022 e 2024, e aqui pleitear também a recondução ao cargo por indicação de todas as bancadas que expressam a voz da advocacia brasileira nos estados e no Distrito Federal. Sou advogado há mais de 24 anos, dos quais dedico 21 à Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, 17 à Ordem dos Advogados do Brasil, seja como conselheiro seccional, como conselheiro federal, presidente e membro de comissões e grupos de trabalho. Presidi a Associação dos Procuradores do Estado de Goiás por 4 anos e a Associação Nacional, aqui representada por meu amigo, diretor da ANAP, Milton Pereira Júnior, por 4 anos, né, dando voz a todos os procuradoras e procuradoras dos estados e do Distrito Federal. Sempre procurei, senhor presidente, ser um bom observador e, assim sendo, sempre compreendi o motivo político, histórico e social da convivência harmônica e da independência dos poderes e das instituições republicanas. A importância dos arranjos constitucionais para a celebração do direito, da democracia, da justiça e, o mais importante, da cidadania. A razão da essencialidade constitucional da advocacia para a administração da justiça, com seu caráter instrumental em garantia dos direitos fundamentais das pessoas que vivem neste país. O dever de estar aqui, ouvir e prestar os esclarecimentos sobre o que fiz e pretendo continuar a fazer enquanto representante da advocacia brasileira no CNJ. Durante 2 anos, cheguei a presidir a Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, ocasião em que pude tratar de temas relevantes relacionados ao acesso à justiça, custas judiciais e qualidade dos serviços judiciários. Presidi também a Comissão Permanente, General Amin, de aperfeiçoamento da justiça militar, a oportunidade que tive de tirar as sombras sobre a existência desse ramo especializado da justiça tão importante para preservar os princípios que regem as tropas e as organizações militares brasileiras. Participei de diversas outras comissões, como a de prevenção a vítimas de violências, testemunhas e vulneráveis, da Comissão Permanente de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão, da Comissão Permanente de Gestão Documental e Memória do Judiciário. Como membro da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos, coordenei o grupo de trabalho com o objetivo de apresentar propostas para o enfrentamento da litigância, denominada litigância predatória, onde constatei, junto com os membros daquele GT, a complexidade desse fenômeno que mergulha o Poder Judiciário em números, mas que tem origem no comportamento disfuncional dos grandes litigantes. Concluímos ali ser mais importante o enfrentamento inteligente, cooperado, interinstitucional e estrutural do problema que as fórmulas generalizantes que tentam resolvê-lo pelo processo sem uma efetiva governança judicial e sem um tratamento confiável de dados, pela criminalização da atividade advocatícia e pela inibição dos mais vulneráveis ao acesso à justiça. Afinal, o crescimento vertiginoso do acervo do Poder Judiciário, em especial neste ano de 2024, prova
que as fórmulas reiteradamente adotadas são ineficazes e não servem para nada além de ofender os bons e honestos profissionais que representam a maioria maciça da advocacia brasileira. Por isso também fui membro do GT, instituído no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, para a realização de estudos e propostas para fixação de balizas para a atuação dos magistrados em casos específicos, em especial de levantamentos constantes de valores por advogados e pedidos de expedição de alvarás judiciais. Infelizmente, a minuta desse ato normativo, aprovado com a representação de membros do Poder Judiciário e da Advocacia Brasileira, não chegou ainda a ser aprovada no plenário do CNJ. Na qualidade de coordenador da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado à alta litigiosidade do contencioso tributário, contribuímos com a realização da primeira Semana Nacional de Regularização Tributária, com a participação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e outros 33 órgãos de advocacia pública, tendo havido a extinção, senador Lucas Barreto, de mais de 7 milhões de execuções fiscais somente até aqui no ano de 2024. Ainda atuei como representante do CNJ no Comitê Temático sobre Indicador de Resolução de Insolvências, tratando de matérias relacionadas ao superendividamento, em especial de pessoas com supervulnerabilidade. Participei do grupo de trabalho que regulamentou o ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, e também do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário. Enfim, conheci a realidade das desigualdades estruturais que ainda assombram o nosso país, das pessoas com deficiências, das mulheres vítimas de violências, daquelas pessoas em situação de rua, da comunidade LGBTQIA+, dos pais, em especial das mães de crianças autistas. Tornei-me aliado de causas importantes para a sociedade. Fui sensível aos reclamos dos servidores e auxiliares da Justiça, sobretudo daqueles que correm riscos nas ruas para lhe estender as mãos e torná-la efetiva, como os oficiais e oficiais de justiça. Propus a inclusão de metas qualitativas, amparadas no olhar do jurisdicionado sobre o funcionamento da justiça. O que me preocupa é o sistema de justiça orientar de determinada maneira que alguns juízes, para atingir suas metas, julguem preocupados apenas com números, esquecendo-se do aspecto humano que orienta o mérito, o direito perseguido em cada processo. Enfim, participei de centenas de reuniões técnicas e audiências institucionais. Dei palestras em eventos. Até o final de 2024, pouco antes do término do nosso primeiro mandato, foram-me distribuídos 230 processos, dos quais 178 já estavam arquivados. Nosso gabinete teve a menor taxa de congestionamento e o melhor índice de atendimento de demanda até ali, destacando-se como um dos mais produtivos no período referenciado. Em meio a isso tudo, foram mais de 500 audiências em que recebi a contribuição legítima e efetiva das representações das partes, antes da tomada de minhas decisões que impactavam na vida de magistrados, servidores, advogados, cidadãos e no dia a dia das unidades judiciárias e dos tribunais. Por isso, defendi importantes pautas relacionadas às prerrogativas da advocacia, que nada mais são que a expressão do direito de defesa e representação qualificada dos jurisdicionados, dentre as quais preciso destacar a opção ou não pela sustentação oral, Ulisses. Síncrona perante os órgãos colegiados dos tribunais, assim como está previsto no CPC e no CPP. Afinal, o devido processo é legal e a aprovação de leis processuais compete ao Congresso Nacional por suas duas casas. Enfim, comprometo-me a continuar o trabalho que novamente me traz aqui, por aprovação unânime, senador Jaime, dos meus pares, da minha classe, com foco na defesa da democracia, da segurança jurídica, do acesso à justiça, do direito dos jurisdicionados, das prerrogativas da advocacia e do aprimoramento da justiça. Acredito, sim, que o CNJ deve estar na vanguarda da inovação, buscando soluções eficientes para os desafios que o judiciário enfrenta. No entanto, esse caminho se faz com respeito às regras constitucionais de competência, com legitimidade e a certeza de que todo sistema que não conhece as leis é perigoso, antidemocrático e, por que não dizer, autoritário.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar os resultados do meu trabalho e minhas propostas para o futuro. Agradeço a advocacia brasileira, na pessoa do nosso batonier Beto Simonetti, aqui muito bem representado pelo nosso diretor tesoureiro Léo Capataz. A todos os presidentes de seccionais que penhoradamente nos apoiaram nesta caminhada, e faço isso na pessoa do presidente da minha seccional, Rafael Lara, de Goiás. As conselheiras e conselheiros federais da OAB, ao senador Vanderlan, que pela segunda vez relata o nosso processo de indicação para o CNJ, a minha família, aqui bem representada por aquela que mais me ama, ao lado da minha mãe e das minhas filhas, Aline Terto, a minha equipe que tornou essa missão possível, Elma, Léo, Thaís, André, Orman, Pedro, Carol, Paulo, Reginaldo, aos estagiários e estagiárias, às amigas e amigos de jornada. Tenho a convicção de que podemos continuar contribuindo para o CNJ e para a construção de um judiciário mais eficiente, justo e acessível a todos os brasileiros e brasileiras. Renovo, então, o meu compromisso com a advocacia, com a boa administração do Poder Judiciário e com os deveres que me obrigam a respeitosamente retornar ao Senado Federal, senhor presidente, e submeter o meu nome à aprovação de vossas excelências, senhores e senhoras senadores e senadoras da República. Muito obrigado de coração pelo espaço franqueado e espero contar com o apoio, com o voto e a confiança de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Marcelo Terto e Silva. Concedo a palavra ao senhor Ulisses Rabaneda dos Santos para as suas considerações iniciais. Excelentíssimo senhor presidente Davi Alcolumbre, excelentíssimas senhoras senadoras, senhores senadores, apresento-me diante desta ilustre Comissão de Constituição e Justiça com humildade e profundo senso de responsabilidade para submeter meu nome à avaliação desta Casa, conforme a indicação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para o honroso cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Inicialmente eu me apresento, me chamo Ulisses Rabaneda, sou advogado há 2 décadas, sou natural de Mato Grosso. Durante minha trajetória profissional, tive a oportunidade de me especializar em ciências criminais pela Universidade da Amazônia, de concluir uma pós-graduação em processo penal pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e de dar continuidade aos estudos no mestrado em Direito pelo IDP. Minha carreira foi construída, senhores senadores, senhoras senadoras, com dedicação à advocacia e ao fortalecimento das instituições democráticas, o que me levou a ocupar diversos cargos na OAB e no Judiciário, incluindo a honrosa função de juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Nesta ocasião, permitam-me manifestar sinceros agradecimentos a pessoas e instituições que possibilitaram chegar até aqui. Primeiramente a Deus, pela força que me guia em cada etapa desta caminhada, a minha família, na pessoa da minha esposa, Maria Auxiliadora, que me honra com a sua presença, e das minhas filhas, Maria Vitória e Maria Antônia, pelo apoio incondicional, bem como aos meus pais e irmãos, que sempre foram pilares em minha vida. Ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente ao presidente Beto Simonetti, aos presidentes de seccionais e conselheiros federais que me honraram com a sua confiança, registrando votos de todas as seccionais do país. Me orgulho muito, senadora Margarete, de dizer que eu tive 27 dos 27 votos possíveis de todas as seccionais do país na minha casa de origem, na minha casa de coração, que é o Conselho Federal da OAB. Esse apoio unânime é motivo de imenso orgulho. Não posso deixar de agradecer ao diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB, meu amigo Leonardo Campos, que me honra com a sua presença, minha gratidão eterna, meu querido amigo, e a toda a bancada de Mato Grosso no Conselho Federal, assim como a presidente da OAB-MT, doutora Gisela Cardoso, pelo incondicional apoio, a advocacia mato-grossense, meu especial agradecimento e apreço, pois me confiaram mandatos que me conduziram até aqui. Registro também minha gratidão aos senadores do meu estado, senador Jaime Campos, relator da minha avaliação nesta CCJ, senadora Margarete Busetti e senador Wellington Fagundes, que me acolheram com generosidade e abriram as portas desta casa. Agradeço ainda ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao presidente desta comissão, senador Davi Alcolumbre,
e a todos os senadores e as senhoras senadoras que prontamente me receberam, apresentaram sugestões, questionamentos e críticas construtivas sobre os desafios da justiça brasileira. Esse diálogo foi enriquecedor, pois tive a oportunidade de conversar com quase a totalidade dos senhores e senhoras, sempre me recebendo com grande cordialidade. Aos meus companheiros de luta diária na advocacia, integrantes do meu escritório, a Rabaneda Advogados, na pessoa do meu querido sócio, Dr. Renan Serra, a minha gratidão pelo suporte e apoio de sempre. Mas mais importante, senador Flávio Bolsonaro, senador Sérgio Moro, de quem sou e do que fiz a chegar até aqui, são alguns pensamentos que tenho a levar ao Conselho Nacional de Justiça. Caso seja aprovado pelo Senado Federal, comprometerei meus esforços à defesa de um poder judiciário acessível, que respeite integralmente as prerrogativas da advocacia. Quanto a esta, serei fiel às suas pautas e bandeiras. É crucial compreender que as prerrogativas dos advogados não são privilégios individuais, mas garantias do cidadão, fundamentais para assegurar a defesa plena e justa. Ao mesmo tempo, é indispensável que a magistratura brasileira seja forte e independente. Juízes precisam de liberdade e segurança para decidir sem temor, pois é na proteção dessa independência que a jurisdição se exerce de forma plena, legítima e justa. Registro minha homenagem a toda a magistratura brasileira. Defenderei ainda, senador Jaime Campos, um Conselho Nacional de Justiça que respeite a separação dos poderes e preserve a autonomia dos tribunais. Embora o CNJ tenha um poder normativo regulamentar relevantíssimo, ele deve ser exercido com cuidado e parcimônia, com autocontenção, sempre em caráter complementar. As regras fundamentais para o funcionamento do Judiciário são de competência do Congresso Nacional, legítimo representante do povo brasileiro. No campo disciplinar, atuarei com absoluta imparcialidade. Corrigir adequadamente os maus magistrados, além de ser uma ação necessária para que se tenha um judiciário de alto valor, prestigia os que atuam de forma ética e proba, que são a maioria esmagadora dos magistrados brasileiros. Finalmente, reforço o compromisso de atuar no CNJ com respeito à diversidade das realidades estaduais e locais. Cada tribunal conhece suas peculiaridades e desafios. Não podemos tratar de maneira igual tribunais com realidades tão distintas, senador Alessandro Vieira. Cada tribunal conhece essas realidades e desafios. Impor normas de caráter nacional, sem considerar estas especificidades, gera distorções prejudiciais. Meu propósito será sempre contribuir para o fortalecimento do judiciário como um todo, com equilíbrio, diálogo e justiça. Senhoras e senhores, coloco minha experiência e dedicação à disposição desta Casa e do Conselho Nacional de Justiça, com um firme propósito de servir ao Brasil e ao Estado Democrático de Direito. Peço, portanto, o voto de confiança de cada um dos senadores e das senhoras senadoras. Fico sempre à disposição e muito obrigado. Cumprimentar o senhor Ulisses Rabaneda dos Santos pela exposição inicial e gostaria de conceder a palavra ao doutor Rodrigo Badaró Almeida de Castro para suas considerações iniciais. Excelentíssimo senhor presidente, Davi Alcolumbre, ilustres senadores, senadores, primeiramente agradecendo a Deus por estar aqui, emocionado, pois para estar aqui é imprescindível reconhecer a dimensão e a importância do Senado Federal. Essa casa ilustre de 200 anos de história. Estou aqui, senador Amin, muito honrado e tentarei com muita honra, altivez, coragem, substituir o ilustre conselheiro Bandeira de Melo, que aqui, substituir nunca, suceder o ilustre conselheiro Bandeira de Melo, que tanto honrou essa casa.
Sabemos bem que a política é a arte do diálogo. A política é a trincheira da democracia. Então, o primeiro passo é respeitar os políticos. E aqui eu gosto de dizer, presidente Davi Alcolumbre, que João Mangabeira dizia que o mandato eletivo é a forma mais honrosa de servir a pátria. Me apresento rapidamente. Sou advogado com 24 anos de militância, de atuação. Além disso, fui conselheiro federal da OAB por 2 oportunidades pelo Distrito Federal. Se não bastasse, tive atuação no Conselho Nacional de Proteção de Dados por 2 oportunidades e ainda, tendo passado por essa casa, no Conselho Nacional do Ministério Público. No Conselho Nacional do Ministério Público, senador Jaime, fui presidente da Comissão de Assuntos Legislativos, fui presidente da Comissão de Meio Ambiente e lá honrei um mandato que a OAB na época me deu e o que o Senado validou, trabalhando contra os abusos de promotores e procuradores, trabalhando pelas minorias, trabalhando pela pauta de gênero, contra o racismo e pela igualdade e a justiça social. Se não bastasse, presidente, quanto ao CNJ, me orgulha dizer que fui também membro do Grupo de Trabalho de Acesso à Justiça, no próprio CNJ. Fui honrado também com a oportunidade de trabalhar no Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial, tão bem conduzido pelo conselheiro Bandeira e que terminou um trabalho brilhante com a atualização ou a sugestão de atualização da Resolução 332. E ainda participei da Comissão do CNJ de Proteção de Dados. Sou daqueles como Ehring, que acredita que a função do direito é buscar a paz. Não há paz sem segurança jurídica. A segurança jurídica, nobres senadores, só se dá com um balizar: o cidadão acreditar na justiça. O cidadão precisa acreditar na justiça para que busquemos a paz. E nessa linha, não há, de forma alguma, como acreditar na justiça. E nesse caso, é função do CNJ, não há como acreditar na justiça havendo juízes corruptos. Não há como acreditar na justiça havendo compadrio. Não há como acreditar na justiça havendo morosidade no judiciário. Não à toa, nosso saudoso Rui Barbosa já dizia que a justiça morosa, a justiça lenta é injustiça qualificada, senador Moro. E eu venho aqui, com muita honra e com muito orgulho, pedir o apoio de todos os senadores e senadoras, independente de ideologia, independente de partido, independente de pensamentos políticos, pois honrarei essa casa, irei prestar contas a essa casa, da busca por um judiciário eficiente no Brasil. O judiciário, o CNJ, além de toda essa importância de controle, é um grande fomentador de políticas públicas. Como no CNMP, verifiquei o papel das comissões, como bem citado aqui pelo conselheiro Terto, na defesa das minorias, na defesa do acesso à justiça. É importante que o CNJ promova ainda mais o investimento em tecnologia, o uso seguro de inteligência artificial, para que haja com segurança o desafogamento do judiciário brasileiro. A justiça precisa ser entregue a todo cidadão nesse nosso país continental. Continuo aqui, presidente Davi, buscarei no CNJ a busca pela integridade, a compliance, um sistema de auditoria, um sistema de denúncia seguro para que aqueles maus juízes, maus julgadores sejam efetivamente, com direito à ampla defesa e contraditório, julgados por aquele órgão.
não podia deixar de frisar, como fiz em várias visitas que fiz aos senadores e senadoras, que não obstante a importância constitucional do Conselho Nacional de Justiça, temos que lembrar, e aqui faço com muita tranquilidade, presidente Davi, que o Conselho Nacional de Justiça não é o Congresso Nacional, não é o Senado Federal. Precisa haver uma autocontenção legislativa. O Conselho Nacional de Justiça deve ter o cuidado de não ser o parlamento ad hoc. Ele deve sim, trazendo os aspectos técnicos e desenvolvendo um diálogo, dialogar com o Congresso Nacional, buscando imprimir aqui a sua ajuda eficiente de experiência dos seus 20 anos de conselho, com toda a matéria técnica de tantas PECs que aqui estão sendo debatidas, que atingem diretamente o sistema de justiça. Por fim, ilustres senadores e senadoras, eu prometo ter o que eu acho o principal idioma do ser fluente, senador Otto, no principal idioma que o julgador precisa ter, o idioma do silêncio. Julgador que fala demais, julgador que se expõe demais, comete não é transparência, comete simplesmente uma insegurança perante todos. É uma segurança erga omnes. Um julgador falar quando está deliberando sobre a matéria que a competência do Conselho Nacional de Justiça lhe impôs. E por fim, presidente Davi, gosto de citar muito Churchill, e não me renderei lá no Conselho Nacional de Justiça. Somente me renderei às minhas convicções de honra e bom senso. Nunca a força dos abusos, nunca a força do corporativismo, presidente Davi. E aqui finalizando, agradecendo a Deus, agradecendo a minha família e pedindo o apoio de todos os senadores e senadoras dessa casa. Muito obrigado, presidente Davi. Queria pedir aos nossos convidados que estão ali, está um pouco tumultuado aqui, e a gente não está conseguindo, de fato, acompanhar as exposições ou considerações iniciais dos horas sabatinados na comissão. Concedo a palavra ao senhor Iagê Zendron Miola, indicado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para fazer suas considerações iniciais. Excelentíssimo senhor senador Davi Alcolumbre, presidente dessa Comissão de Constituição e Justiça, excelentíssimas senhoras senadoras e senhores senadores, membros da CCJ, muito bom dia. Um bom dia também a quem nos acompanha aqui nessa sessão presencialmente ou remotamente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a confiança em mim depositada nessa indicação pelo senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e ao senhor Presidente da República, a quem desejo pronta e completa recuperação. Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial ao senador Eduardo Gomes, que relatou a minha indicação, o que muito me honra, senador, tendo em vista a sua destacada atuação no campo da proteção dos dados pessoais no Brasil, e que ontem uma conquista importante com a aprovação do PL 2338 no plenário desta Casa, sob sua relatoria, projeto de autoria do presidente Rodrigo Pacheco. Fico muito honrado com a sua relatoria, a sua presença aqui hoje. Também agradeço a receptividade dos senhores senadores e das senhoras senadoras. É motivo de muito orgulho para mim estar nesse Senado Federal, diante das senhoras e dos senhores, e me submeter ao seu escrutínio para que, se entenderem adequado, possa assumir a honrosa tarefa de integrar o Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, uma jovem, porém já importantíssima instituição regulatória do nosso país. Senhoras senadoras e senhores senadores, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, e a instituição da ANPD e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, o CNPD, foram marcos históricos para o Brasil. Os dados de forma geral e os dados pessoais em particular têm enorme importância para a inovação, para as atividades econômicas e para as políticas públicas. Importância essa acentuada na economia digital e em razão da revolução tecnológica da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, o tratamento de dados pessoais desperta legítimas preocupações da sociedade. É essencial que ocorra de forma responsável e que garanta direitos.
Não é à toa que esse Congresso Nacional produziu uma moderna legislação em 2018, que é a LGPD, e em 2022 inscreveu na nossa Constituição a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Na sua missão de guardiã dessa legislação, em apenas 4 anos de existência, a ANPD já produziu avanços relevantes para o estabelecimento de uma cultura de proteção de dados no Brasil, com destaque para sua atuação na orientação da sociedade, dos setores público e privado e para a regulamentação de diversos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, oferecendo previsibilidade e segurança aos titulares de direitos e aos regulados. Neste momento de consolidação institucional vivido pela ANPD, há certamente desafios no horizonte. Desafios esses já captados pela própria autoridade, por exemplo, no seu planejamento estratégico e na agenda regulatória para os próximos 2 anos, que por coincidência foi publicada hoje no Diário Oficial. Acredito que há oportunidades para avançarmos cada vez mais na orientação, regulamentação e fiscalização em temas de grande interesse social, com impactos concretos no dia a dia da população, como é o caso do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, de dados sensíveis na área da saúde e de dados biométricos. O desafio de se garantir a efetividade da LGPD passa também, na minha visão, pelo fortalecimento da estrutura da autoridade e do seu processo regulatório, com foco na eficiência das ações de fiscalização da ANPD. Olhando para o futuro da autoridade, penso ser crucial que a ANPD acompanhe os avanços legislativos e regulatórios no campo da inteligência artificial, área em que essa autoridade já tem demonstrado enorme capacidade de contribuição. Em todas essas frentes, o constante diálogo com todos os atores interessados deve ser uma premissa e prática regulatória. Senhoras senadoras e senhores senadores, eu acredito que a minha formação e experiência me permitirão contribuir com o processo de consolidação institucional da ANPD como órgão regulador e de enraizamento da cultura de proteção de dados no nosso país. Eu sou graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Sociologia do Direito pelo Instituto Internacional de Sociologia Jurídica e doutor em Direito pela Universidade de Milão. Atuei como pesquisador visitante na Universidade de Nova York e como pesquisador associado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Há quase 15 anos, minha trajetória profissional prioriza questões de grande relevância para uma autoridade administrativa com funções regulatórias e de proteção de direitos como a ANPD, em especial o direito econômico e regulatório. Desde 2017, sou servidor público federal, dedicado exclusivamente à função pública, atuando como professor do Departamento de Direito da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e na Controladoria Geral da União. Tanto na universidade quanto na gestão pública, tenho lidado com temas diretamente relacionados ao mandato da ANPD, tais como os desafios da regulação na economia digital e de dados, o compliance regulatório, a relação entre proteção de dados e acesso à informação, entre tantos outros. Trilhei este caminho na administração pública federal, sempre adotando como diretriz o amplo diálogo, certo de que é absolutamente essencial para o sucesso de qualquer política ou instituição pública o envolvimento de todos aqueles que são por ela afetados. Senhoras senadoras e senhores senadores, acredito que essa trajetória me habilita a ingressar no Conselho Diretor da ANPD para, juntamente ao valoroso corpo funcional da autoridade e aos colegas que lá estão, bem como junto ao CNPD, participar ativamente do fortalecimento da proteção de dados no nosso país. Eu agradeço a sua atenção e consideração e coloco-me à disposição para responder às perguntas que entenderem pertinentes neste momento e, se aprovado, também no futuro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor IAG Zendron Miola, pelas suas considerações iniciais. Concedo a palavra ao senhor general Guido Amin Naves para suas considerações iniciais. Tá ligado. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, a quem de antemão agradeço profundamente e peço vênia para fazer em nome dos meus colegas da bancada pelas gestões e diligências que nos trouxeram a esse momento. Muito obrigado, senador. Excelentíssimas senhoras senadoras, senhores senadores, é um prazer muito grande vê-los e revê-los neste dia.
Me permitam um agradecimento especial ao senador Otto Alencar, o meu relator nesta atividade, e demais participantes desta arguição. Estou honrado e motivado com a indicação de meu nome pelo senhor presidente da República, a quem também votos de pronto restabelecimento, para ser considerado para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Honrado pela relevância de tal cargo e motivado pela possibilidade de poder, caso aprovado, continuar a serviço do nosso país e da sociedade à qual todos pertencemos e à qual todos servimos. Manifesto meu elevado respeito por, entre tantos temas aqui tramitados, do maior interesse e relevância para o Brasil, ter a minha indicação apreciada pela Câmara Alta do nosso Congresso Nacional por meio desta douta comissão, cujo beneplácito representa o referendo do povo brasileiro e dos nossos entes federados, dado o mandato conferido a Vossas Excelências em sufrágio democrático, universal e majoritário. Nascido na zona rural de Franca, estado de São Paulo, filho de pai professor de escola estadual e de mãe professora de escola rural, in memoriam. Tendo vivido minha infância e adolescência em Ribeirão Preto, também em São Paulo, apresento-me diante das senhoras e dos senhores, após quase 48 anos ininterruptos de serviço ao Estado brasileiro. Desde o berço e por toda a minha vida militar, o exercício das funções que desempenhei e a convivência com familiares, amigos, superiores, pares e subordinados me permitiu o aprendizado e a prática de valores fundamentais, como a honra, a responsabilidade, a honestidade, a probidade, a lealdade, a ética, o compromisso, a coragem moral e o senso de justiça. Tais atributos fundiram-se na minha bagagem cultural, pessoal e profissional, norteando meu comportamento e atitudes. Servir ao Exército do Brasil no exterior, ao Exército no Brasil, no exterior, em força multinacional e em representação diplomática, agregou experiências e moldou minha personalidade profissional, por ter me permitido exercer e comandar atividades operacionais de instrução, administrativas e humanitárias. Foram mais de 10 anos em bancos escolares, civis e militares, exercício por cerca de 8 anos de autoridade policial judiciária militar, como comandante de organizações militares, atuação como instrutor por cerca de 7 anos, além de funções administrativas e de assessoria em órgãos de alto nível, como o Estado-Maior do Exército e o Gabinete do Comandante do Exército. Em relação à minha formação acadêmica, estudei 3 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, São Paulo, 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, 1 ano na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, 6 meses na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no Rio de Janeiro e 3 anos na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, também no Rio de Janeiro, realizando o curso de Comando do Estado-Maior e o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Tive também a oportunidade de realizar o curso de Estado-Maior Conjunto e Combinado no Exército Espanhol, além de especialização em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e MBA Executivo pela Fundação Getúlio Vargas. Durante toda a minha vida profissional esteve presente o exercício de atividades relacionadas à preservação e à promoção dos princípios constitucionais da hierarquia da disciplina. Os fundamentos das disciplinas ligadas ao direito, estudados desde a Academia Militar, sempre escudaram o exercício da liderança, da administração militar e da aplicação da justiça nos quartéis. Entre as funções exercidas até o posto de coronel, inclusive, destaco a ampliação da minha bagagem de experiências como instrutor da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea e da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército no Rio de Janeiro, oficial de gabinete do Comandante do Exército em Brasília, observador militar da ONU na Operação das Nações Unidas em Moçambique, na África, comandante de bateria e oficial de Estado-Maior de várias unidades de artilharia do Exército, comandante do 14º Grupo de Artilharia de Campanha em Pouso Alegre, Minas Gerais, e assessor do conselheiro militar da Missão Permanente do Brasil junto à ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Como general de brigada, comandei o Comando de Defesa Antiaérea do Exército, no Guarujá.
Fui chefe de gabinete do Estado-Maior do Exército e chefiei no mesmo órgão de direção geral o Escritório de Projetos Estratégicos do Exército, orientando a destinação de orçamentos significativos e desenvolvendo boa experiência no trato com a alta administração, com a condução de iniciativas estratégicas da Força e no trabalho com os controles interno e externo. Como general de divisão, encerrei a passagem pelo Escritório de Projetos Estratégicos do Exército e comandei por 3 anos o nosso Comando de Conjunto de Defesa Cibernética, um dos comandos operacionais permanentemente ativados do Brasil. Promovido a general de Exército e ascendendo ao alto comando da Força, chefiei o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército por 2 anos, conduzindo os projetos de desenvolvimento de equipamentos de interesse da Força, prospecção tecnológica, atividades fabris, relacionamento com a nossa base industrial de defesa e exercendo a função de presidente do Conselho de Administração da Indústria de Material Bélico do Brasil, a Embel, além de supervisionar a formação, especialização e pós-graduação de engenheiros no Instituto Militar de Engenharia, o nosso conhecido IME. Atualmente exerço o cargo de comandante militar do Sudeste, abrangendo todo o estado de São Paulo, com sede na capital e com efetivo de aproximadamente 20 mil militares, distribuídos em 2 grandes comandos, um operacional e outro logístico administrativo, 4 grandes unidades e comandos operacionais, perfazendo um total de 62 organizações militares e 79 tiros de guerra. Um ponto comum em toda a experiência profissional descrita constitui-se na necessidade de aplicação de princípios do direito, corroborado pela existência de robustas assessorias de apoio em assuntos jurídicos nas unidades de nível batalhão e acima, a fim de escudar as decisões dos comandantes nos vários níveis. O exercício da liderança militar implica em atribuições intimamente ligadas ao dever de justiça, cujas responsabilidades fazem parte do cotidiano da vida castrense e habilitam ao exercício da função em apreço, observando o escabinato, um dos princípios previstos na normativa que rege a Justiça Militar da União, o mais antigo dos ramos especializados presentes no ordenamento jurídico nacional. Por fim, gostaria de ressaltar que durante toda a minha vida militar busquei exercitar na plenitude a autoridade e a liderança correspondente aos cargos que ocupei, equilibrando a autoridade e responsabilidade, jamais hesitando em tomar uma decisão difícil, porém necessária, sempre dentro dos preceitos constitucionais e outros que conformam o arcabouço legal brasileiro. Excelentíssimo senhor senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, que compõem esta notável e importante comissão. Estas são as credenciais que apresento ao ter meu nome submetido à apreciação de vossas excelências para desempenhar o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar, que, se concretizado, irá proporcionar-me a honrosa oportunidade de continuar prestando serviços ao nosso querido Brasil. Espero estar à altura de tão elevada responsabilidade e, caso aprovado, fica meu compromisso de soldado de tudo fazer para ser digno da confiança das senhoras senadoras e dos senhores senadores, do Estado e de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado pela atenção de vossas excelências. Como nós fazemos aqui na sabatina de autoridades, nós passamos agora à fase de arguição. Ocorre que há algumas solicitações de alguns senadores que gostariam que esta presidência iniciasse o processo de votação. Eu gostaria de apenas fazer uma consulta. Presidente, pela ordem. Pois não, senador Jair. Senhor presidente, Davi Alcolumbre, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível, mesmo diante das pessoas que vão fazer indagação e sabatinados, nós já abríssemos o processo de votação. Eu, particularmente, sou vice-presidente da Comissão de Orçamento, sou relator setorial do Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós temos agora, do parte da manhã, estar lá, inclusive eu, particularmente, tenho que ler o meu relatório como relator setorial. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que abrisse o processo de votação e, naturalmente, permitisse
perguntas que vão ser feitas aos demais sabatinados. Eu, particularmente, tenho 3 perguntas, mas vou evitar fazer apenas uma ou 2, mas eu gostaria da sua generosidade e bondade e para darmos celeridade nos trabalhos desta comissão. Era justamente isso, senador Jaime, que eu gostaria de fazer essa ponderação aqui enquanto presidente da comissão. Também é de praxe que a gente conceda regimentalmente por 10 minutos antes da efetiva arguição dos horas sabatinados pelos nossos senadores e pelas nossas senadoras, conceder a palavra aos relatores das indicações. 10. E todos os relatores estão presentes. O senador Jaime Campos, Vossa Excelência relator, senador Vanderlan Cardoso, senador Otto Alencar e senador Eduardo Gomes. Se nós formos conceder a palavra a todos os relatores por 10 minutos do prazo regimental, nós vamos acabar abrindo esse painel de votação lá para meio-dia. Então eu queria consultar os senadores, antes de nós iniciarmos a fase de arguição, se nós poderíamos abrir o processo de votação, pedir aos senadores e às senadoras que possam também não tumultuar na ida do voto ou não, enquanto a gente passa para os relatores, e aí eu já peço para os relatores, enquanto os senadores estão votando, se Vossas Excelências concordarem, para que a gente vá naturalmente sem criar um tumulto, porque acaba no meio de uma arguição de um senador, o sabatinado não consegue entender por causa do tumulto dos senadores indo em direção à cabine de votação. Então há uma solicitação, eu vou pedir para a secretaria que abra o painel e vou iniciar, como de praxe, concedendo a palavra aos relatores. E peço que, naturalmente, os senadores possam, com mais calma, se dirigirem à cabine de votação, aqueles que têm outros compromissos. Passamos, então fica a secretaria autorizada a abrir e iniciar o processo de votação nominal e secreta e pessoal dos horas sabatinados. Passamos à fase de arguição para a inquirição dos candidatos. Cada senador ou senadora interpelante disporá de 10 minutos. É o prazo do regimento, mas se quiser ser mais rápido, assegurado igual prazo para resposta imediata dos interpelados, facultadas réplica e tréplica, ambas também imediatas, por 5 minutos, nos termos do artigo 383-2, linha F do Regimento Interno do Senado Federal. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Jaime Campos, relator nesta reunião. Do doutor Marcelo. Vossa Excelência, relator doutor Ulisses. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhores sabatinados aqui, antes de mais nada eu quero agradecer a Vossa Excelência, senhor presidente, pela designação para que eu pudesse ser relator da indicação do doutor Ulisses Rabalino para ser membro do Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho certeza absoluta que esse profissional de escola do nosso querido Mato Grosso vai cumprir a sua missão, com certeza, daquele conselho, na medida que é um jovem, que eu conheço a sua família, é um homem sério, honesto e, acima de tudo, com todas as qualificações possíveis para ser membro do Conselho Nacional de Justiça. Eu quero fazer 3 perguntas aqui para o Marcelo, para o Ulisses e para o Rodrigo, de forma prática e objetiva para o bom andamento do trabalho. Primeiro para o Rodrigo. Rodrigo, o Conselho Nacional foi pioneiro em editar as normas sobre o nepotismo e teto remuneratório. Posteriormente, o órgão estabeleceu regras sobre o horário de funcionamento dos tribunais. Mas recentemente editou normas sobre a perspectiva racial dos julgamentos e instituiu o Programa de Justiça Carbono Zero. São quase 600 resoluções.
mais de que uma centena de instruções normativas e quase 200 recomendações, além de outros atos normativos, em pouco menos de 20 anos. Qual a avaliação de Vossa Senhoria, qual a avaliação de Vossa Senhoria sobre o resultado e a eficácia dessas normas? O que Vossa Senhoria pensa das acusações de que o colegiado tem extrapolado as suas competências e, na prática, seu legislado? Essa é a pergunta para o Rodrigo, para dar celeridade. Ao Marcelo, muitas vezes a imprensa tem afirmado que está havendo influência corporativa no funcionamento do CNJ. Qual é a avaliação de Vossa Senhoria sobre isso? E o que Vossa Senhoria pensa de um eventual aumento do número de representantes externos ao Poder Judiciário, como os da Ordem dos Advogados do Brasil e da sociedade civil, no colegiado, como forma de reduzir essa influência? Isso poderia ferir a autonomia do Poder Judiciário ou representaria o seu fortalecimento na medida em que ampliaria o acesso do cidadão no Conselho Nacional de Justiça? Pergunta indago ao ilustre doutor Ulisses Rabaneda. Vossa Senhoria tem grande experiência como operador do direito, é advogado empenhado há quase 20 anos. Tem atuação destacada na docência, que já ingressou como advogado, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e nessa qualidade tem certamente acompanhado a atuação do CNJ. Qual a sua avaliação sobre essa atuação? Vossa Senhoria acredita que seria possível aperfeiçoar o seu funcionamento mediante as alterações legislativas? São 3 indagações, para ser bem prático, e eu indago ao presidente, querido amigo Davi Alcolumbre, se essas indagações minhas serão respondidas no debate pronto ou os demais redatores vão fazer a indagação e depois responder. Senador Jaime, eu gostaria de fazer bloco de 3. Perfeito. Senadores, para a gente adiantar. Mas eles fizeram as anotações aqui. Conceda a palavra... Agradeço. Conceda a palavra à Sua Excelência, o senador Vanderlan Cardoso, relator da indicação do doutor Marcelo Terto. Conceda a palavra ao senador Otto Alencar, relator da indicação do general Guido Amin. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência. Eu já tinha lido na sessão anterior o meu relatório a respeito do general Guido Amin, que não é parente, não tem nenhum parentesco com o senador Espiridião Amin, só por afinidade. Eu queria inclusive agradecer que melhor só por dizer que nem conhece o Amin. Senão o Otto Alencar tem uma fobia de perseguição e é capaz de prejudicá-lo. Não. Eu inclusive louvo essa posição do nosso general de não ser parente do Amin, porque o maior crítico que eu tenho no Senado Federal é o senador Espiridião Amin. Ele veio aqui antes para fazer uma lembrança a respeito de uma passagem minha no Exército Brasileiro, quando eu fui convocado para ser médico em 1973, e ele veio relembrar um fato que eu não guardo absolutamente nenhum ressentimento, general. Mas ele veio me relembrar botando o dedo na ferida, porque na época, cirurgião que sou, ortopedista, eu fiz uma cirurgia no pé do neto do general, ficou muito bom, o resultado foi excelente, o pé ficou plantígrado, o menino andava bem, e eu esperava que o general reconhecesse o meu trabalho. Ao contrário de me deixar em Salvador, no Hospital Geral do Exército, ele me transferiu para Barreiras. Foi aquilo que eu recebi como prêmio. E lá em Barreiras eu ia capturar os barbeiros para saber se eles estavam contaminados com a doença de Chagas. Aí surgiu o cinturão de Chagas do Oeste, que serviu realmente para erradicar a doença. De alguma forma, eu prestei um serviço
ao meu estado e também à saúde pública do Brasil. Imagina para onde é que vai o médico que operou o Jacques Wagner. Mas isso não é a função de... Não foi eu que operei Jacques Wagner. Se eu tivesse operado Jacques Wagner, ele não estava de cadeira de roda até hoje. Ele estava andando. Mas eu quero dar meu testemunho que eu conheci muita gente operada pelo senador Otto Alencar. Nem todos estão com a mesma perfeição, mas a média superior. Mas só um minutinho, senhor presidente. General, o Guido, senador Otto, o senador líder Omar pede pela ordem. Pela ordem. Mas se tem um senador aqui, médico, porque falam que ortopedista não é médico, ele é médico. Quem é que fala que ortopedista não é médico? O Conselho Federal de Medicina, já falaram isso. Aí, veja bem. Se tem um senador aqui, viu, Expedião, e se você precisar dele, ele não vai lhe... O senador Otto já acudiu Cid Gomes aqui. Instantaneamente. E o Cajuru deve a vida ao senador. Vai para o Conselho de Ética. Essa perseguição que o Amin faz, também fazia o senador Tasso Gereissati, que foi senador da República comigo. Eu andava com ele aí no túnel do tempo. Aí vinha uma pessoa mancando, ele parava o cara e perguntava: quem ele operou foi o Otto Alencar? Quer dizer, então eu sou perseguido, general, aqui muito perseguido pelos meus colegas dentro do Senado Federal. Mas quero dizer ao general Guido, e trago aqui um abraço do presidente do meu partido, o presidente Gilberto Kassab, mandou um abraço para o senhor, que tem uma relação quando o senhor serviu lá no estado de São Paulo, né? Ele manda um abraço e dizer ao general que o seu currículo é robusto, engrandece muito a força militar. Eu não sei se é bom médico, mas é bom capoeirista. Tá vendo aí? Ainda vem outro lá com capoeira, tá vendo? Mas pode ficar tranquilo que eu não vou nunca lhe dar aqui uma meia-lua dobrada ou um martelo na broca do seu ouvido para você cair duro no chão. Mas não pode deixar eu encostar, porque só o jiu-jitsu salva, hein? Pode levar seu braço embora. Agora, viu? Não. Vamos parar com a palavra o senador relator Otto Alencar. Eu não estou podendo falar, presidente. Então, eu continuo dizendo e parabenizando ao general Guido pelo seu currículo. Eu vi com atenção toda a sua fala e todas as ações que o senhor desenvolveu, tanto dentro do nosso país como fora do país, inclusive na Espanha e outras atividades. Eu sei que o Exército Brasileiro forma oficiais com cultura geral muito grande, com conhecimento grande também, não só das atividades nas Forças Armadas. Eu conheço vários, tenho relação com outros tantos, e nós temos aqui o exemplo disso, que é o nosso senador Hamilton Mourão, que é general de Exército e presta hoje um grande serviço à nação, ocupando o cargo de senador. Portanto, eu tenho certeza absoluta que o senhor será um ministro do Tribunal Militar, que vai obedecer exatamente aquilo que está pré-estatuído na legislação, na lei, para analisar todas essas ações e querelas que possam ser encaminhadas ao general e decidir de forma justa e correta, como todos nós queremos. Mas, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, eu quero estender aos indicados para o Conselho Nacional de Justiça, todos eles muito qualificados, e colocar aqui os seus currículos, inclusive o Badaró, que é de Minas e tem uma ótima relação com o presidente Rodrigo Pacheco, para fazer uma pergunta que o Senado sempre questiona e pergunta, que é o que aconteceu agora recentemente no Conselho Nacional de Justiça, quando o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu um quinquênio para todos os membros do Poder Judiciário. Isso é uma atribuição do Senado Federal, e agora, recentemente, foi dada uma decisão nesse sentido. Qual é a posição de Vossa Senhoria a respeito desse tema? Concedo a palavra ao senador líder Eduardo Gomes, relator da mensagem do senhor IAG
e do doutor Rodrigo. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senadores e senadoras, doutor Iagês Andrão Miola, doutor Guido Amin Naves, doutor Rodrigo Badoró Almeida, doutor Ulisses Rabaneda, doutor Marcelo Terto e Silva. Senhor presidente, eu gostaria de, nesse momento, já tendo em vista de que, coincidentemente, trabalhamos esses últimos 500 dias no projeto da inteligência artificial, que foi aprovado ontem, destacar a atuação do doutor Iagês Andrão Miola na equipe que instruiu o projeto e sua recomendação pelo Ministério da Justiça, ministro Lewandowski, pelo governo federal e o seu comprometimento com a Política Nacional de Proteção de Dados e, consequentemente, as regulações de inteligência artificial e essas questões digitais. Portanto, mais do que fazer qualquer questionamento que será feito por todos os parlamentares, mas na qualidade de relator, falar da construção do seu relatório, teve uma participação ativa e eu tenho certeza dos seus préstimos ao setor público através da agência reguladora, criada ainda no nosso governo, no governo passado, e que merece um fortalecimento especial por conta do mundo digital e o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, a ANPD tem uma responsabilidade destacada, e eu tenho certeza da sua qualificação e do trabalho que irá realizar. Portanto, é mais uma saudação. De igual intensidade faço ao doutor Rodrigo Badoró de Almeida, que tem colaborado historicamente com essa casa, com a Câmara dos Deputados também, nos debates que travou, sempre representando, no caso, o Comitê, a Secretaria Nacional de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, com atuação destacada, o que fez com que o nosso relatório também tivesse essa facilitação de entender que estamos falando de uma nova posição a uma pessoa que já atua nas questões públicas, em especial de direito digital, mas também de todas as suas passagens nos conselhos nacionais, no Conselho Nacional do Ministério Público, sempre representando com muita competência. Não é a primeira nomeação do doutor Rodrigo em conselhos nacionais, portanto, por esse reconhecimento também aqui é uma saudação e dizer que o relatório foi feito quase que instantaneamente com a atuação das duas autoridades relatadas por nós, que estavam coincididamente trabalhando em dois temas muito vivos aqui na casa. Portanto, eu desejo êxito a eles e tenho certeza que os outros indicados também da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho e do Tribunal Superior Militar tenham aí destacada atuação. Vou exercer meu voto agora, absolutamente consciente da capacidade dos indicados. Desejo boa sorte e bom trabalho a todos. Muito obrigado. Eu percebo que o líder Eduardo Gomes não fez nenhum questionamento. Não fiz, presidente, porque tive a oportunidade... Não, tudo bem, só porque eu vou chamar mais matérias paralelas na casa, os dois já há 6 meses nós estamos trabalhando juntos. Então... Já está 6 meses fazendo arguição. É verdade. Concedo a palavra, então, para fechar o bloco de 3, a Sua Excelência, o primeiro senador inscrito, senador Sérgio Fernando Moro. Obrigado, presidente. Eu vou buscar ser o mais rápido possível. Mas primeiro cumprimentar todos os indicados para os respectivos cargos, os indicados do CNJ, o doutor Ulisses Rabaneda, o doutor Marcelo Terto, o doutor Rodrigo Badoró, o general indicado, para o Supremo Tribunal Militar, Guido Amin Naves, o indicado para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um tema cada vez mais importante, o doutor... Eu confesso que a minha visão aqui está ruim. AG, cumprimento aqui a todos. Eu vou aqui centrar as questões no CNJ, com a vênia dos demais. O CNJ é um órgão extremamente importante de supervisão e fiscalização do Poder Judiciário. Creio que quando ele foi criado havia uma série de preocupações. Inclusive, a própria MB, na época, questionou a constitucionalidade do CNJ, mas acho que, historicamente,
ele foi se mostrando um órgão relevante para o Poder Judiciário. Agora, existe uma preocupação, e tive a oportunidade de falar com cada um dos doutores a esse respeito, e também ouvi aqui as reflexões que entendo que convergem, né, com essas preocupações. Uma delas é a questão legislativa, a invasão da área legislativa, né? Em particular aqui eu destaco, não só essa, mas talvez seja a mais gritante desse último período, que foi a Resolução 487, 2023, que simplesmente, né, por uma decisão do CNJ, se interditou todos os hospitais de custódia psiquiátricos. Claro que existe uma preocupação das condições desses hospitais, e elas não podem ser degradantes, elas têm que respeitar os direitos humanos, mas a pretexto de regular a lei que prevê a política antimanicomial, aprovada por esse Congresso, se deu um passo radical demais. Porque a própria lei, e eu fui estudar o histórico da aprovação dessa lei no Congresso Nacional, havia uma redação proposta de interdição, de fato, fechamento dos hospitais psiquiátricos de custódia, que são aqueles nos quais as pessoas que foram absolvidas por inimputabilidade, mas que receberam medida de segurança, por entenderem que oferecem um perigo à sociedade ou aos outros indivíduos, passam ali a cumprir esse tipo de medida. A lei, a histórico da lei, se propôs o fechamento dos hospitais, mas não foi aprovado na redação final. Então, se a gente for analisar a história legislativa, o que o CNJ fez foi exatamente aprovar uma medida contrária a que o Congresso Nacional aprovou. E com inúmeras consequências. Nós fizemos, na Comissão de Segurança Pública, uma audiência pública na qual esse tema foi debatido. Teve aqui o secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, e ele disse, olha, eu tenho aqui no Estado de São Paulo 3.000 pessoas que receberam medidas de segurança. Nós entendemos que nós damos um tratamento adequado em várias etapas, e vários deles acabam saindo ao final, deixando de ser internados para ter tratamento ambulatorial, mas de repente vem uma medida de cima e diz que em 1 ano tem que estar fechado o hospital de custódia psiquiátrico. Sem ouvir o Congresso, sem consultar, a meu ver, a sociedade. Nós fizemos aqui, e eu tomei a iniciativa disso, além da audiência pública, fizemos um ofício com assinatura, acho que 40 e tantos senadores, encaminhamos ao CNJ, conversei com o nosso conselheiro aqui, o Bandeira de Mello, e o CNJ teve a sensibilidade de modificar pela resolução 572/2023 parcialmente essa resolução antimanicomial, que foi um avanço, pelo menos essa revisão, mas ainda também não é suficiente, porque continua a determinação do fechamento dos hospitais psiquiátricos. Então, uma das primeiras questões que colocaria aqui aos doutores, assumindo os postos lá no CNJ, se debrucem sobre essa questão, porque é algo que tem gerado inquietação na sociedade. A medida de segurança de internação em hospital de custódia tem que ser exceção. Mas para algumas pessoas acaba sendo inevitável. Tem um indivíduo lá no estado do Rio de Janeiro, senador Otto, que matava criança e adolescente e chupava o sangue. Tem até um apelido lá de vampiro. Vai fazer o que com esse indivíduo? Vai colocar no hospital comum para gerar risco para enfermeira, médico, outros pacientes? Vai colocar em tratamento ambulatorial? Então, assim, precisamos resguardar os direitos humanos, sim. Esses hospitais precisam ter condições dignas para abrigar. A medida de segurança tem que ser excepcional. Se puder ter tratamento ambulatorial, ótimo. Mas a gente não pode começar aí a soltar um monte de maníaco do parque perante a sociedade, ofertando risco para as pessoas. Então, queria aqui pedir aos doutores a reflexão sobre esse tema e outros que podem, porventura, surgir,
e colocar aqui o Senado também à disposição para a gente conversar, para eventualmente, olha, acho que essa medida aperfeiçoa o nosso sistema, nós recebemos propostas e sugestões do CNJ, não vejo problema nenhum, acho ótimo. Mas pediria, num primeiro momento, que quando vossas senhorias assumirem essa posição, que façam uma reflexão sobre esse tema. A outra questão, e aqui eu vou também, já tive a oportunidade de conversar com cada um dos doutores sobre isso, a independência judiciária. Se o juiz se corrompeu, se recebeu suborno, se recebeu peita era como se chamava o suborno antes do atual Código Penal de 1940, que era o suborno do juiz. Tem que ser punido. E, infelizmente, a gente está vendo aí casos graves que precisam ser investigados com rigor não só pela Polícia Federal, mas também pelo CNJ. Tem que ser punidos e perder a toga. Sofrer a sanção máxima, por mais questionamentos tenha sobre a proporcionalidade dessa sanção, o pessoal acha que é insuficiente, mas o CNJ tem que fazer o que ele pode fazer nesses casos. Mas tem que resguardar a independência judiciária. Nesse último período do CNJ, e aqui eu faço uma ressalva de que parece que esse período já passou, então, tanto melhor, mas houve excessos. Colocar o caso aqui, juíza Joana Ribeiro, lá de Santa Catarina. Uma menina de 11 anos procurou um hospital para fazer um aborto, que ela tinha sido vítima de estupro. O hospital se recusou a fazer, porque já tinha 22 semanas de gestação. E aí foi proposta uma ação judicial para obter autorização. Isso foi à justiça. E a juíza buscou defender que a menina aguardasse o final da gestação, já que era avançado. Pode concordar ou discordar da posição, mas não deixa de ser uma posição razoável, dadas as consequências de uma interrupção voluntária da gravidez numa gestação adiantada. E o que fez o CNJ? Abriu um processo disciplinar contra a juíza, numa situação que aqui boa parte dos senadores concordaria com o posicionamento da juíza. E talvez ela tenha errado na interpretação, talvez não tenha sido o melhor caminho, mas um processo disciplinar. Ou seja, estamos ressuscitando o crime de hermenêutica. O Rui Barbosa, maior jurista brasileiro, advogado, honrou a advocacia, honrou o Senado, está lá o busto dele. Escreveu, né, uma das páginas mais célebres do nosso direito, que é lá o júri e a independência da magistratura, na qual ele fala do crime de hermenêutica. Defendeu um juiz do Rio Grande do Sul, no final do século XIX, contra uma responsabilização criminal. Discordaria desses posicionamentos. Ela não foi afastada, mas está o processo lá, uma espada na cabeça, no pescoço da juíza, a meu ver, desnecessariamente. Os juízes do TRF, da 4ª Região, magistrados honrados, Carlos Thompson, Loraci Flores, que tiveram uma atuação corajosa, inclusive contra a corrupção, foram afastados, a meu ver, indevidamente, também por crime de hermenêutica. E aqui faço um elogio ao CNJ por ter voltado atrás, inclusive ao conselheiro Bandeira de Mello, por ter tido a sensibilidade de perceber que tinha havido ali um excesso. Voltaram atrás, né, o CNJ, mas esse tipo de decisão não pode se repetir. Não tinham recebido nada, suborno, não abusaram do poder. Magistrados com uma ficha na magistratura ótima e, de repente, ali num excesso, são colocados em afastamento. Sorte que durou ali
pouco mais de um mês, e o CNJ teve a sensibilidade, a sabedoria, né? E aqui, doutor Marcelo, embora eu critique esse afastamento, também faço uma ressalva que voltou atrás, mas não pode se repetir esse tipo de decisão. Tem um caso ainda pendente de afastamento, e aí eu encerro, que é do juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro. Um juiz que mostrou coragem, condenou corruptos lá no Rio de Janeiro, e de repente está afastado, há mais de um ano. Eu vi o processo de abertura lá, disciplinar contra ele, de afastamento, não tem nada. É um monte de bobagem. Não tem nenhum motivo concreto para afastamento do juiz Marcelo Bretas. E se o CNJ sancioná-lo, sinceramente, né, estará desonrando a memória do Rui Barbosa, o nosso maior jurista. Então peço também, por gentileza, que em relação a esse caso, tenha uma atenção especial quando ali chegar. Eu até entendo, passamos por um período turbulento na nossa história, que levou a uns certos excessos, mas os doutores, como advogados, sabem que a advocacia sem uma magistratura independente está perdida. O maior interesse do advogado é ter juízes independentes, que julguem conforme a lei, de maneira ali imparcial. E não é só o advogado, porque o próprio Rui Barbosa dizia, a independência da magistratura é o nervo da liberdade do cidadão. A garantia dos direitos do cidadão depende de um juiz independente. Por fim, também, apenas quero aqui colocar da mesma forma, essa decisão, aparentemente uma resolução do CNJ, não sei se já foi publicada ou não, que impede a sustentação oral. O advogado não poder fazer sustentação oral perante o juiz, presencial ou virtual, mas concomitante ao julgamento, gravar um vídeo e encaminhar, não dá. Isso é, a meu ver, e eu fui juiz 22 anos. Ficaria, quem sabe, até feliz no meu afazeres de poder pegar o vídeo e assistir a hora que eu quiser. Mas viola prerrogativas fundamentais da advocacia. Desculpe a extensão aqui, presidente, mas os assuntos eram importantes. Não são perguntas específicas, são aí pedidos, né, de compromissos, e também deixo aberto aí a manifestação dos doutores. Gostaria de ouvir, né, sobre esses temas que ventilei. Como nós concluímos um bloco de 3 senadores, eu vou conceder a palavra ao doutor Ulisses, para que ele possa, no que achar que foi questionado, responder aos senadores que fizeram os questionamentos. Obrigado, presidente. Inicialmente, vou responder a pergunta do senador Jaime Campos sobre a minha avaliação do CNJ e como é possível aperfeiçoar os trabalhos do Conselho. Não há dúvida de que o Conselho Nacional de Justiça, a sua criação e o desenvolvimento das suas atividades acabaram por trazer um fortalecimento, transparência e também eficiência para o Poder Judiciário. Nós temos hoje um trabalho muito forte do próprio Conselho na modernização, no aprimoramento da tecnologia para uma maior celeridade dos processos e também um avanço no controle disciplinar. Fazendo a ressalva de eventuais situações que efetivamente podem se considerar alguns excessos, é preciso reconhecer que durante toda a história do CNJ, uma história recente, houve sim avanços também no controle disciplinar. Quanto ao aperfeiçoamento, eu creio que é preciso sim que o Conselho atue numa diminuição de desigualdades regionais entre os diversos tribunais brasileiros, respeitando a sua autonomia. Eu tenho isso como uma premissa chave da minha ida ao CNJ, a observância da autonomia dos tribunais, isso é muito importante,
a atuação para uma maior celeridade processual. E celeridade processual, senador Flávio Bolsonaro, inclusive no próprio Conselho. Não me parece concebível que o Conselho Nacional de Justiça atue de uma maneira intensa para a celeridade processual de todos os tribunais do país, concedendo inclusive prêmios, selo ouro, selo diamante, quando no próprio Conselho nós, em determinadas situações, temos magistrados afastados, e magistrados afastados com os processos que estão tramitando há muito tempo. Então isso sim também precisa ser observado e também entender as razões porque isso tem acontecido e uma forma de aperfeiçoar, de melhorar. Isso não é uma crítica, mas um apontamento para que haja, sim, uma observância e uma atenção e uma preocupação de todos nós que temos interesse de ir para lá com relação a essa questão. Quero responder aqui também e agradecer a pergunta, né, do senador Sérgio Moro. Antes, senador, se me permitir, quero agradecer ao senador Eduardo Gomes pelas palavras elogiosas. A pergunta do senador Otto Alencar, pelo que eu entendi, foi direcionado ao meu querido amigo, doutor Badaró. Mas quero agradecer a Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, porque tocou em algumas questões que são muito importantes e elas precisam, sim, dessa crítica e precisam ser observadas no funcionamento do Conselho Nacional de Justiça. Quando iniciei a minha fala aqui, senador, eu disse que o Conselho Nacional tem uma função normativa relevante, mas essa função ela é complementar. A quem compete definir as normas de funcionamento do Poder Judiciário, a quem compete definir as regras é o Congresso Nacional. De modo que entendo que o Conselho tem um número absolutamente excessivo de resoluções. O senador Jaime aqui trouxe até dados relacionados a isso, né? E me parece que esta separação ela é absolutamente necessária, senador Jaime. E o Conselho precisa efetivamente observar isso. A questão dos hospitais psiquiátricos é sim preocupante, porque a questão da manutenção ou não de hospitais psiquiátricos, o problema da inimputabilidade, o problema da saúde mental, né, das pessoas que são submetidas, né, ao julgamento do Poder Judiciário, elas são sim problema de saúde pública, mas não só, porque o principal argumento é que é um problema de saúde pública, então se objetiva fechar os hospitais psiquiátricos e encaminhar para o Sistema Único de Saúde. Mas não é só isso, é também um problema de segurança pública. E também sendo um problema de segurança pública, é preciso se observar as diretrizes e proteger a sociedade, dando dignidade para aquela pessoa, dando tratamento para aquela pessoa. Então, acho que o Conselho andou bem ao prorrogar a vigência dessa resolução, ouvindo o Senado. E de modo que esse é um tema, senador, que é preciso sim se debruçar e pode contar com o meu compromisso de observar isso, inclusive as considerações, não só de Vossa Excelência, mas observei aqui nas visitas outros senadores que também fizeram críticas com relação a isso. Por fim, quanto à independência judicial, esse também, a mim, é um tema muito caro, senador. Eu, no início da minha fala, eu quero repetir as minhas palavras, quando eu disse que, ao mesmo tempo, é indispensável que a magistratura brasileira seja forte e independente. Juízes precisam de liberdade e segurança para decidir sem temor, pois é na proteção dessa independência que a jurisdição se exerce de forma plena, legítima e justa. Magistrado não pode ser punido por entendimento judicial. Erros dos magistrados, erros de entendimentos, equívocos, se corrigem pelas vias recursais e não pelas vias correcionais. Isso não impede a atuação do Conselho quando o magistrado em decisão judicial objetiva fazer política. Isso é absolutamente diferente de se adotar um entendimento judicial. Nós sabemos que a Lei Orgânica da Magistratura proíbe esse tipo de conduta, mas isso é absolutamente excepcional. Isso precisa ser observado com muito afinco pelo Conselho Nacional de Justiça, porque magistrado não pode ser punido, tenho esse entendimento, por pensar de determinada maneira.
Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, aqui encerra a minha resposta, já me alonguei, falou que a advocacia sofre muito, podemos dizer até que ela pode sucumbir se não houver uma independência do Poder Judiciário. Isto é uma realidade. Ao mesmo tempo que a magistratura precisa, e é preciso se compreender isso, a magistratura precisa respeitar as prerrogativas da advocacia, que são muito caras, e que prerrogativas da advocacia não são privilégios, são direitos dos cidadãos, é preciso também que se respeite as prerrogativas da magistratura. É no equilíbrio entre esse respeito que se faz um sistema de justiça forte, um sistema de justiça independente, onde a advocacia, Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário podem trabalhar por um avanço, por uma melhoria nos serviços judiciários. Aqui não há uma competição. Os advogados e a magistratura precisam andar de mãos dadas porque o objetivo é comum, a entrega de uma prestação jurisdicional célere e justa. Acredito que eu abordei todos os pontos. Vossa Excelência falou da sustentação oral, mas vou deixar aqui para os colegas e fico à disposição. Concedo a palavra ao doutor Rodrigo Badaró. Ilustre presidente, renovo os cumprimentos deste glorioso órgão em nome da senadora professora Dorinha, senadora Tereza Cristina e, primeiramente, senador Jaime Campos, respondo à sua indagação com muita tranquilidade e alegria, primeiro ressaltando um ponto que o conselheiro Terto deixou claro que há de se visualizar. Existe dentro dos conselhos constitucionais, como no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça, uma postura louvável e eficiente de propagação de política pública. Isso eu notei claramente no Conselho Nacional do Ministério Público, e isso é uma forma de exercer a competência constitucional, pode até muitas vezes ser confundida com algum ímpeto legislativo. Eu gosto de dizer, presidente Davi, que o ímpeto legislativo deve ser extremamente estimulante, porque não é só o Conselho Nacional de Justiça que tenta, muitas vezes, confundindo um pouco, exercer essa questão. Mas aí eu lhe respondo também, senador, ciente do excesso de normas, e senador Moro, que é fã como eu de Rui Barbosa, e Rui Barbosa falava que o excesso de leis não é uma virtude da República. Há no Brasil, como direito positivo, a cultura legislativa. Mas, no caso, temos que ter a preocupação de um excesso de cultura, principalmente na norma supralegal, que são essas portarias, são as resoluções que o CNJ, muitas vezes, imprime dentro da sua gestão. Mas, nesse ponto, senador Jaime, eu acredito que, tendo um diálogo maior do Conselho Nacional de Justiça com o Congresso Nacional, nós certamente vamos conseguir, eu sou um otimista, a ponderar um equilíbrio necessário para que não haja esse ativismo judicial, nem ativismo legislativo, que todos nós sabemos, e aqui eu não coloquei nenhuma crítica a nenhum órgão, que acaba sendo uma pólvora desse esgaçamento de atrito entre os poderes. Isso é até acadêmico. Então, o nosso papel, eu acho que é de pacificação. Como eu coloquei na minha exposição inicial, citando Ehring, que o direito busca a paz, essa paz também precisa ser no campo de pensamento da norma supralegal. Por que não deliberar com notas técnicas, ouvir o Senado Federal em questões a serem decididas? E eu confio, senador Jaime Campos, na experiência do presidente Barroso, na experiência e no bom senso do Corregedor Nacional, ministro Campbell, que tenhamos aí uma luz para que não tenhamos, senador Jaime, essa aflição de sobreposição de competência institucional. Com relação à indagação do senador Otto Alencar, senador Otto, é com muita alegria que recebo sua indagação e, primeiramente, só faço uma ponderação que, salvo engano,
o CNJ não chegou a regular a matéria. Teve um debate e o STJ e o TST decidiram a matéria. E todos nós sabemos, senador Otto Alencar, que existe aqui o debate sobre a PEC 10, que já vem há longo tempo sendo debatido por esse Senado Federal. E, mais uma vez, talvez até trazendo por arrastamento a resposta que fiz ao senador Jaime Campos. Eu acho que precisa haver uma ponderação e um maior diálogo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Parlamento. Eu acho que com diálogo e com tempo, né, e os antigos romanos diziam que o tempo conduz a verdade pela mão, chegaremos a uma verdade necessária para que haja uma nação melhor, uma nação mais justa, senador Otto. Senador Moro, passando para a sua indagação, muito honrado, inclusive, eu lembro aqui como estudante que eu fui no manicômio de Barbacena e fiquei extremamente impressionado, até mal impressionado com a situação do manicômio. E como falei com Vossa Excelência, senador Moro, eu acredito que a relação institucional e a imposição de normas, principalmente aquelas infralegais, devem ser extremamente debatidas. O Brasil, muitas vezes, por movimentos de ímpetos, de debate, às vezes até na imprensa ou nacional, provoca, às vezes, um debate acelerado aqui, sem qualquer crítica ao parlamento. E eu acho que o tempo, mais uma vez, pode ajudar a maturar melhor o debate. E não só o tempo. O senhor, senador Moro, com muita prudência e boa colocação, trouxe para nós o senso do consequencialismo, que não é só uma previsão do Código Civil no Judiciário, mas há de se ter também um consequencialismo das normas, sejam elas, presidente Davi, de ordem do Congresso Nacional, como também, principalmente, daquelas normas infralegais do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, cabe aos conselheiros e ao próprio presidente Barroso e o corregedor Mauro Campbell, quando deliberar sobre eventual matéria de resolução, pense e certamente irão pensar na consequência daquela imposição da norma. Senador Moro, para terminar, com relação às ponderações que Vossa Excelência colocou, e eu aqui, e não quero fugir de qualquer questão, senador, mas aqui trazendo à tona o que eu coloquei na minha exposição inicial, que cabe ao julgador ter como primeiro idioma, senador Flávio, o silêncio. Eu quero só colocar meu compromisso de sempre, como advogado que sou, preservar o devido processo legal e a ampla defesa. Vossa Excelência colocou alguns casos concretos aqui, que eu não conheço o caso concreto, então eu prefiro não me alongar com relação ao caso concreto, mas tenha de mim, senador Moro, o compromisso de análise completa do processo, caso seja de minha competência, e não tenho dúvidas que o Conselho Nacional de Justiça, criado pelo Constituinte derivado, com 15 assentos de origem diferente, terão certamente a capacidade de avaliar da melhor forma e de forma justa essa questão pontuada por Vossa Excelência, senador Moro. Muito obrigado, presidente. Acredito que esclareci os pontos colocados pelos 3 senadores. Conceda a palavra ao doutor Marcelo Terto. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de trazer os esclarecimentos em consequência dos questionamentos a nós dirigidos. Agradeço as perguntas do senador Jaime, do senador Otto, do senador Moro, com quem estive e pudemos dialogar a fundo sobre essas questões e esses dilemas que envolvem a atuação do Poder Judiciário. Há um ditado que diz que quando demasiado duras, as leis são transgredidas com razão. Quando muito complicadas, o engenho humano encontra facilmente o meio de escapar por entre as malhas dessa rede frágil e escorregadia. Então as leis precisam ser claras, como esse parlamento
se esforça para fazer. Assim o é com as prerrogativas da advocacia, assim o é com a independência da magistratura e assim o é com a nossa consciência quando assumimos, senador Alcolumbre, uma responsabilidade como esta de ocupar uma das representações no Conselho Nacional de Justiça. A pergunta do senador Jaime Campos, a mim dirigida, muito importante, sobre a ideia de uma paridade, né, uma relação mais equânime em relação à produção, sobretudo dos normativos e políticas judiciárias pelo CNJ, que é um órgão que nos últimos 20 anos tem sim, como bem apontado pelo senador Moro, se destacado efetivamente como uma instância que chamou o judiciário à responsabilidade de quem deve exercer um serviço público. A parte administrativa, a parte de direção e de gestão do judiciário é serviço público, sim, e deve ser de qualidade. A decisão sobre a equivalência nas representações no CNJ, para evitar influência corporativa, para equilibrar a voz da cidadania, tanto pela advocacia como as representações indicadas por este Parlamento, em especial pelo Senado Federal, a fim de aprimorar o judiciário, é uma decisão que compete ao Congresso Nacional. Seria muito interessante, né, essa vivência, essa relação de equidade, de paridade nas representações ali existentes. Nós, da sociedade civil, somos, obviamente, minoria, por um desenho constitucional que foi atribuído ao Conselho Nacional de Justiça. Mas isso não permite que nós escapemos, senador Flávio Bolsonaro, a responsabilidade de que há limites para esse poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça. E esse esforço para aprimorar o judiciário através de políticas judiciárias demanda, sim, um maior cuidado na elaboração normativa. Demanda preocupação com a legitimação do que se aprova lá e tem efeito em todo o mecanismo do sistema de justiça, em todos os tribunais, em todas as unidades judiciárias. Atos normativos colocados em mesa, pouco refletidos, eles geram consequências drásticas como esta da Resolução 591 de 2024, que retira o poder e a decisão de sustentação oral da defesa das partes no processo. Isso é muito grave para nós, né? A pretexto de se aprimorar, e deve se aprimorar sim o plenário virtual, nós não podemos tirar da defesa a decisão sobre se vai fazer ou não uma relação, se estabelecer ou não uma relação síncrona entre as partes e os julgadores. Se for para fazer diferente do que está previsto, tanto no CPC como no CPP, que se traga essa discussão para o Parlamento. E o Parlamento, legitimamente, com a competência constitucional, senador Rogério Carvalho, vai decidir se aquilo tem que ser mantido da forma como previsto em lei ou se tem que mudar. Eu tenho uma citação do conselheiro Bandeira, que é uma referência quase que doutrinária para mim, não só pela experiência jurídica que possui, mas também pela experiência política e habilidade no trato da composição de diversos assuntos que são dramas do judiciário, mas não só, senador Cid, do judiciário, mas da cidadania, do jurisdicionado. Ele diz o seguinte, quando tratou dessa pauta de inovação no judiciário, que está sob sua coordenação e responsabilidade, tem um produto pronto para entregar em breve. Senador Bandeira diz que o judiciário se esforça na tentativa de resolução dos próprios problemas, mas o judiciário não tem que estar preocupado só com os próprios problemas, ele tem que estar preocupado com a impressão e a percepção do jurisdicionado sobre a qualidade e a prestação dos seus serviços. Nós temos uma pesquisa de percepção publicada pelo próprio CNJ no ano passado, que diz o seguinte, quando as relações são institucionais, são perfeitas com o judiciário, mas quando é o jurisdicionado que se manifesta, 76% diz que tem uma desconfiança grave do Poder Judiciário. A gente tem que mudar essa percepção, tem alguma coisa errada, ou é uma crise de legitimidade desses atos que são publicados e tiram prerrogativas da advocacia. Isso compromete o direito de defesa não só nosso, mas dos senhores, das senhoras. O devido processo legal, senador Moro, ninguém mais do que os representantes da advocacia no CNJ são mais garantistas ali naquele plenário. Porque a independência judicial, do judiciário, dos magistrados e magistradas, são sim muito caros para nós. Mas nós pedimos, nem exigimos, mas pedimos uma relação de mão dupla,
de consideração recíproca, para entender também de que a advocacia é importante, é instrumento de defesa do cidadão e da cidadania no judiciário, é quem traduz a linguagem de uma realidade social para uma realidade jurídica dos tribunais e tornar isso uma gravação que quase ninguém assiste. Ninguém prova de que o julgador assistiu porque não tem sincronia, não tem uma relação direta, integrada entre as partes e os agentes que promovem o debate em plenário dos tribunais. E foi um ato normativo, senador Rogério, colocado em mesa, senador Moro. A advocacia não participou desse debate. É um único dispositivo que tira um alcance e o poder e uma instrumentalização de defesa dos jurisdicionados nos processos, não só criminais, mas nos civis, que trazem questões importantes como essas de família, senador Moro. Recebi a doutora Joana Ribeiro em meu gabinete, compreendi as razões dela, né? Falei, dei até algumas dicas, porque como advogado a gente não perde a verve, e disse, olha, cuidado com o encaminhamento da sua defesa, né? A instrução do seu processo, parecerista, testemunha, e deixa o advogado falar, porque às vezes a pessoa tem muita razão na causa, porque a gente tem essa preocupação sim, até em matéria de cumprimento de sentença, às vezes um banco, como nós já tivemos ali casos, porque não se julga magistrados com a importância que tem a sua independência pelo conjunto da obra, se julga pelo que consta dos autos, nos processos administrativos disciplinares. E nós temos essa preocupação, se o que tem nos autos não configura infração disciplinar, não há de se condenar. Inclusive, há de se dar um recado ao sistema e pela experiência, sobretudo nas questões cautelares, que são muito caras para nós, mas a gente tem que aprender a viver também no colegiado, no órgão colegiado, que julga também, senador Otto, que julga também a pessoa, o profissional, o agente público. Nós temos que ter cuidado também com o alinhamento com o posicionamento do coletivo, do plenário, da maioria, embora ressalve as nossas posições pessoais. Muitas das vezes, e não cansei de dizer isso em plenário, a gente tem que se render à posição da maioria, mas eu sou favorável, sobretudo, a um elemento que a gente tem que considerar nos processos administrativos disciplinares, antes de afastar o magistrado, que é a contemporaneidade. Fui vencido diversas vezes, me rendi, e se for para mudar, com muita satisfação, vou aderir à posição da maioria, porque a contemporaneidade é importante, porque o tempo resolve muitas coisas, a não ser que seja uma situação extremamente escandalosa. Então, a legitimidade, o que a gente prega, e vamos continuar defendendo lá, são os espaços. Disse isso na nossa apresentação, de que o que compete ao parlamento é do parlamento, né? O devido processo é legal. Para alterar lei processual, por mais que demore, há de se legitimar, porque governo ou gestão de processos em tribunais não pode se sobrepor ao direito de defesa, ao contraditório, à ampla defesa e o exercício independente da advocacia. Porque é isso que os magistrados passam. Vez ou outra nós vimos também alguns advogados sofrendo em tribunais de contas, em ações de improbidade, por criminalização da opinião jurídica. Isso é muito sério dentro de um sistema que deve funcionar no sentido de horizontalidade. Não há hierarquia dentro do sistema de justiça. O juiz decide, se cumpre as ordens, mas ali dentro o debate é francamente aberto para que o exercício do direito de defesa e a defesa do interesse das partes seja exercido com a máxima liberdade possível, porque isso está dito na Constituição, está posto na Constituição e deve ser obedecido. Senador Moro, concordei com Vossa Excelência em diversos pontos em relação à questão da política antimanicomial. Acreditei que um grupo de trabalho tivesse elaborado uma proposta que considerasse um regime de transição seguro. E o senhor e tantos outros parlamentares provaram que não tínhamos isso naquele momento. Tanto que prorrogamos, concordei plenamente com a necessidade de prorrogação da política antimanicomial. Acredito que ela mereça, sim, adequações, reparos, o reconhecimento da realidade que o Sistema Único de Saúde não tem como absorver, não são tantos os casos, né? Então temos que preparar o Sistema Único de Saúde para acomodar pessoas que são violentas, naturalmente violentas, em razão do seu estado psiquiátrico, para não colocar não só a vida
dos outros em risco, mas a própria vida do paciente, do custodiado pelo Estado. Concordo com Vossa Excelência e conte conosco com toda a atenção e cuidado em relação a esse tema. Por fim, né, tivemos lá o caso da Lava Jato, está em fase de processo administrativo disciplinar, acho que não nos compete adiantar posicionamentos aqui, até porque senão vai prejudicar o nosso, a nossa decisão ou a nossa posição em plenário, mas concordo também que a atenção em relação à independência da magistratura deve ser objeto do máximo cuidado nesses processos. E quanto às sustentações orais, eu agradeço Vossa Excelência pelo posicionamento, pela sensibilidade, porque é algo que, se for para retirado, né, for colocado como uma questão de só menos, no processo civil e no processo penal brasileiro, que passe por este Parlamento e no exercício da sua competência, com análise, inclusive, sobre a constitucionalidade, dizer, enfim, se é ou não útil, se é ou não adequado, necessário e útil para o direito de defesa dos cidadãos que têm como última instância nesse Poder Judiciário, que eu acredito nele, né? Nós temos juízes no Brasil, nós precisamos defendê-los, protegê-los, mas também precisamos de um olhar de fora para garantir a qualidade dos serviços judiciários e que essa qualidade se mostre considerando aspectos e elementos e a voz de quem é o destinatário do seu serviço, não só nos próprios tribunais, como disse Ulisses. Não é só a premiação para andar bem referenciado e cotado nos corredores dos tribunais, mas que a sociedade tenha no judiciário, sim, a máxima confiança, porque a credibilidade e a reputação institucional do judiciário é merecedora de atenção e ele precisa trabalhar para que assim seja. Com essas considerações breves, espero que tenham sido, espero ter esclarecido aos senhores e às senhoras senadores sobre as perguntas a nós dirigidas. Muito obrigado, senador Alcolumbre. Obrigado, doutor Marcelo, doutor Ulisses, doutor Rodrigo. Vamos iniciar um segundo bloco de arguição de autoridades. Concedo a palavra ao próximo senador inscrito, senador Espiridião Amin. Concedo a palavra ao próximo senador inscrito, senador Flávio Bolsonaro. Presidente, eu queria, por favor, pela ordem só. Pela ordem, senador Jair Campos. Senador Flávio. Eu queria fazer uma pequena manifestação, estou me retirando. Eu queria pedir a Vossa Excelência que colocasse essa matéria que estão votando aqui, indicação dessas autoridades, em regime de urgência, urgentíssimo, para nós votarmos no período da tarde do plenário da Câmara. Se for possível, mais esse apoio que quer fazer a Vossa Excelência. Senador Jair, nós vamos colocar em votação o requerimento quando nós concluirmos o processo de deliberação. Mas há vários requerimentos sobre a mesa solicitando o regime de urgência para o plenário ainda hoje da votação das autoridades. Ótimo, muito obrigado, presidente. Com a palavra o senador Flávio Bolsonaro. Bom dia, senhor presidente, a todos os sabatinandos, todos os familiares dos senhores que se encontram aqui, apoiadores, né, também trouxeram uma torcida que é importante. Presidente, quero me dirigir primeiro aos candidatos ao Conselho Nacional de Justiça, porque talvez esse seja o momento mais importante em que nós vamos aqui votar para escolher pessoas que vão para o CNJ. E mais importante porque a realidade do Brasil hoje é que tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que simplesmente bagunçou a democracia no Brasil. Atropelou toda a legislação, ignorou prerrogativas de advogados, rasgou direitos humanos, direitos fundamentais, inclusive que constam de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, e infelizmente está fazendo escola. Muitas pessoas na magistratura têm se inspirado no ministro Alexandre de Moraes para fazer as maiores atrocidades e covardias à revelia da lei nas instâncias inferiores. E isso está tendo um reflexo, presidente, não só em toda a sociedade, mas dentro da magistratura, dentro do parlamento. Aqui no parlamento, deputados e senadores têm que medir as palavras para não se tornarem réus, para não virarem alvo de ministros do Supremo. As pessoas têm medo de dar sua opinião em rede social, porque rapidamente uma parte da imprensa, principalmente, rotula como discurso de ódio. E o que é o discurso de ódio? O que é uma fake news? Quem define o que é mentira ou o que é verdade? Tem coisa que é clara. A gente sabe que é mentira. E a própria rede social trata de descredibilizar a pessoa que posta alguma coisa como sendo mentirosa. Mas tem coisa que não.
Ontem, falar que vacina não era 100% eficaz era fake news. Hoje, vê-se que era uma verdade. Mas pessoas foram punidas, foram censuradas, tiveram seu ganha-pão retirado por decisão judicial, seus canais desmonetizados, porque deram suas opiniões naquele momento. E é difícil colocar isso num texto frio da lei, porque hoje a realidade é a seguinte, doutor Badaró, doutor Ulisses, doutor Terto, que uma discussão com o ministro do Supremo em aeroporto vira crime contra a democracia. E pior, a vítima avoca para si o processo, ignora o Ministério Público, escolhe quem são os policiais que vão fazer a investigação. Se a investigação ficar ruim, ele manda voltar e fazer o relatório de novo porque ele quer incriminar aquela pessoa, uma pena que ele já predeterminou. Por muito menos o Lula foi descondenado, né, Moro? Por muito menos. Acusando o magistrado de combinar supostamente alguma coisa com o promotor de justiça. E, infelizmente, alguns magistrados vão fazendo escola. E no próprio CNJ, enquanto ele exercia o seu poder de influência, já houve um magistrado, senador Moro, que enquanto representante de uma associação de magistrados, ao defender mais segurança e transparência nas urnas eletrônicas, ele foi simplesmente aposentado, foi excluído da magistratura. Decisão do CNJ. Por isso eu falo da importância, pelo menos nesse momento, dos três que estão aqui se candidatando. Porque isso tem que ter um fim. E eu sei que ministro do Supremo não pode sentar no banco dos réus no CNJ. Salvo engano, por decisão do próprio Supremo. Salvo engano, por decisão do próprio Supremo. Mas os seus juízes auxiliares, por exemplo, podem. Ou não sabem o que estão fazendo, cumprindo ordens ilegais, atentando contra a lei orgânica da magistratura. E eu queria ser breve e deixar duas perguntas para cada um dos três candidatos aqui ao CNJ. A primeira, e são bem simples, tá? Se quiser responder é só sim ou não, podem ficar à vontade. Os senhores serão subordinados do presidente do CNJ ou não? Uma pergunta. Segunda pergunta. Por serem juristas, se comprometem em coibir juízes que não respeitem as prerrogativas dos advogados, mesmo que, porventura, eles sejam juízes auxiliares de ministros do STF? Muito simples as perguntas, porque, como foi dito aqui anteriormente, é tão absurdo que eu chegou lá em casa ontem, presidente Davi, um livro que eu estou muito curioso e ansioso para fazer a leitura, que é de uma defensora pública aqui do Distrito Federal chamada Bianca Rosieri. E o título do livro é 8 de janeiro e o direito penal do inimigo. Porque ela, enquanto defensora, participando de todo o desenrolar dos atos aqui do 8 de janeiro, assistiu a muitas barbaridades, atrocidades, direitos humanos, direitos fundamentais sendo rasgados. E no seu livro ela relata como testemunha de fato e ocular do que aconteceu com relação àquelas pessoas, né, que foram aí por cometerem em grande parte atos de depredação de patrimônio público, estão respondendo por atentado contra a democracia, né, senador Magno Malta? Como se aquela senhorinha com Bíblia na mão fosse ser ali escolhida para ser a ditadura do Brasil. Ia sentar aqui na cadeira do presidente Davi Alcolumbre, ia dar ordem para todos os senadores, todo mundo ia obedecer. Ia sentar a irmã Hilda, ia sentar na cadeira de presidente da República, ia dar ordem, todo mundo ia obedecer. Né? Tinha um plano aqui para matar autoridades e a consequência do plano ia ser montar uma comissão de negociação formada por 5 integrantes. Eles próprios que iam negociar com os poderes, quem ia fazer o quê? É tanta atrocidade, é tanto absurdo, que infelizmente o Senado também não está fazendo a sua parte, mas o CNJ tem um papel importante, pelo menos nas instâncias inferiores, dar um freio nessa atrocidade que vem acontecendo e tentar resgatar a nossa democracia, que é o que nós sempre prezamos e defendemos. Então são essas duas perguntas para os dois. E eu queria só fazer também uma pergunta muito simples ao doutor Iagê, sem comentários da minha parte, né, como impedir a censura da opinião no uso da inteligência artificial.
para que não haja o controle ideológico de conteúdo que não é crime, apenas incomoda o governante de ocasião. Obrigado, presidente. Próximo senador inscrito, senador Magno Malta. Senhor presidente, Davi Alcolumbre, senhores sabatinados ou sabatinandos, não sei não, se é qualquer um, tá bom. Aqueles que nos veem pela TV Senado, pelas redes sociais, quero cumprimentar a todos. Eu estava nessa casa quando o CNJ foi criado. Participei da criação, das discussões. Ao mesmo tempo, criava-se o Conselho Nacional do Ministério Público. Participei das discussões, participei da criação. A sociedade exigia em que houvesse órgãos fiscalizadores do Poder Judiciário, porque o ativismo já estava galopante naqueles dias. Meu primeiro mandato começou em 2003. E a partir de 2005, se as pessoas procurarem e está lá, nas redes sociais, eu falo de ativismo judicial desde sempre. Esse momento de sabatina, em um momento em que os sabatinados, que vão ser sabatinados, andam pelos corredores, falam com os senadores, mostram seus currículos, que para mim é a coisa assim, que conta menos, porque ninguém é indicado para uma posição como essa se não tiver currículo. Tem o currículo, isso fica secundário. Para mim, o que vale é o que o indivíduo pensa. Deixa eu mudar aqui. É o que o indivíduo pensa, qual a sua visão de país, de mundo, e qual é, de fato, o que ele pensa sobre o comportamento do judiciário. Infelizmente, o CNJ se tornou um poder. Não foi criado para isso. Mas nós, legisladores, erramos ao criar a estrutura, senador Davi, do CNJ. Nós entregamos a presidência do CNJ ao presidente do Supremo. Entregamos 2 plenários para um homem só. E o que ocorreu a partir disso? O CNJ começou a ser usado como um sugestionador para o Supremo executar aquilo que não está na Constituição. Aos poucos, o CNJ foi gostando, foi criando massa muscular e hoje decide, age como legislador, o que não é o erro que nós cometemos. Quando o PL 122 estava nessa casa, e que tinha o nome de PL da homofobia, Joaquim Barbosa era o presidente do Supremo e do CNJ. Não tem pauta. Ele chegou lá e simplesmente mandou dar uma ordem para os cartórios que podia realizar os casamentos homossexuais. Nada contra a opção sexual de ninguém. Só estou fazendo um histórico. E simplesmente o CNJ mandou a ordem, coisa que não passou pelo parlamento.
A questão da Covid. Eles pegaram uma sugestão que partiu do CNJ para dizer que era necessário diminuir a população carcerária para que eles não pegassem Covid, mas, por via de consequência, trancaram a população civil e de bem por 4 meses. E tiraram os poderes do presidente da República. A violação de direitos no Brasil hoje, do cidadão de bem, o CNJ foi constituído para poder tomar providências e julgamentos de comportamentos éticos ou não éticos de magistrados. O caso da ministra, da advogada Ludmilla, que está nos Estados Unidos, foi embora. Por posicionamento, ou você é o politicamente correto, ou você vai pagar o preço, o Bretas. Ou politicamente correto, onde é que está o crime do Bretas? Mas quem cometeu o crime hoje está perdoado. Quem fez acordo de leniência está perdoado. E já faz parte desse governo que aí está já operando normalmente, como era antes. Foram descondenados e agora estão até devolvendo o dinheiro. Um ministro do Supremo, o Toffoli, perdoou a dívida da OAS, uma ação movida pelo escritório da própria esposa. Olha que mundo que nós estamos vivendo. A responsabilidade é grande. Por isso que eu evito receber no meu gabinete quem vai ser sabatinado aqui. Porque aqui sabatinado é uma coisa. E eu gostaria muito de ser surpreendido com o comportamento daqueles que são sabatinados aqui e quando passam na sabatina, quando eles começam a fazer as suas ações. Uma das preocupações que eu tenho é essa nova agência. Votei contra o projeto ontem, porque me inquieta. Todas as agências que nós temos hoje, seja a ANAC, seja a Anvisa, seja o que for, a gente sabe que quando o sujeito é indicado para essas agências, não é novidade para ninguém. Eu estou aqui no 3º mandato. Ao invés deles fiscalizarem com a agência que é fiscalizadora, eles se tornam defensores de quem eles deveriam fiscalizar. Essa agência, essa CIA com S, que foi criada para poder monitorar as pessoas no momento em que o país, nós temos uma Suprema Corte que quer calar de qualquer maneira as pessoas, e que não há Constituição, e se ela existe, ela está nas nuvens, porque estamos na era cibernética, não há ordenamento jurídico. O desrespeito, qualquer coisa, eu sou antidemocrático. Alexandre de Moraes é ditador. Eu sou antidemocrático. Eu tenho que concordar com ele e dizer, não, ele está certo. Ele é um cara valente, está salvando o Brasil, está salvando a democracia. Que democracia? Mas aí eu discordo dele, ele me bota no estômago do elefante. A tal chamada, o inquérito das fake news. Os terroristas do dia 8. Terrorista é César de Batista, os senhores têm conhecimento, os senhores sabem o que é um terrorista. Cumpre prisão perpétua hoje na Itália. Queimou crianças com pai e mãe dentro de casa. Esse é um terrorista. Mas o presidente da corte era o advogado dele. E provou para a corte que o inocentou de que ele era um inocente. De que ele era uma pessoa de bem. Mas as pessoas que estavam aqui dia 8 são todas terroristas. Houve crime de vandalismo, houve crime de vandalismo. Vandalismo tem lei para isso? Tem. Primeira instância, juiz natural. Não. Prende todo mundo. E aí o golpe estaria dado. Oh, meu Deus do céu. A irmã Hilda é a presidente que poderia ter sido, não foi.
Porque ela que ia assumir, porque não tinha ninguém aqui, não tinha Bolsonaro, não tem ninguém. Aí vem os indiciamentos. E o ministro Alexandre de Moraes já morreu 2 vezes. Uma enforcado e a outra era com um punhal da Operação Verde e Amarelo. O Brasil foi salvo, graças a Deus. E salve a Associação dos Taxistas. O Brasil foi salvo porque um taxista se atrasou. Me engana que eu gosto. O taxista atrasou. Não houve, então, o golpe. Não mataram Alexandre. Não mataram o Alckmin. Ele está vivo, tá? Não mataram o Alckmin. E não mataram o Lula. Salve os taxistas do Brasil. O que eu espero, principalmente dessa agência nova que está sendo criada agora, ela é melindrosa, daqui também, né? Porque acho que a dificuldade de ler o nome. Doutor, o seu nome? Meu nome é IAG, senador. AG? IAG Miola. IAG não é o nome da agência, é o nome dele. Exato. Eu pensei, pô, eu já ia falar. É o nome da agência? ANPD. Ah, tá. ANPD e ele é IAG. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá. Então a ANPG... Não, IAG... O povo brasileiro está de olho na ANPG e o povo estará vigiando o IAG. Exato. Nós vamos ter que vigiar você. Porque é muito melindroso. Eu estou acostumado com a agência. Lembra da ANAC? Que criou, nós temos a tarifa mais alta do mundo. Tarifa mais alta aérea no mundo. Passagem aérea. E a ANAC, de repente, as empresas aparecem, lembram disso? Cobrando pela mala. Já com uma passagem altíssima. E cadê a ANAC? Quando nós levantamos a voz aqui, cadê a ANAC? Nós levantamos a voz aqui, estavam defendendo o interesse de que eles deviam fiscalizar. Então, o medo, doutor, é porque o crime cibernético, ele anda numa lâmina. Quem vai dizer o que é antidemocrático, o que é errado, o que é certo? As pessoas têm medo de se manifestar, e isso está na Constituição. Quem é que vai dizer o que é verdade e o que é mentira? O que é mentira? O que é fake news? O que é discurso de ódio? Eu dizer que Alexandre de Moraes é um ditador é discurso de ódio? Eu dizer que Barroso chamou o povo brasileiro de otário? Eu dizer que Barroso falou que eleição não se ganha, se toma? Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Isso é discurso de ódio? O que é discurso de ódio? Eu dizer que Bolsonaro fez a transposição do Rio São Francisco é discurso de ódio? O mundo inteiro hoje comprova o valor e a força da ivermectina e da cloroquina. É discurso de ódio, Diversos países estão agora, senador Davi, pagando, indenizando as pessoas que se vacinaram. E hoje o mundo comprova que a ivermectina é a vacina das vacinas. É discurso de ódio? Então, se eu colocar isso na minha rede social, o senhor vai me derrubar? Se alguém colocar isso na rede social, vai derrubar? Qual é o discurso de ódio? O que é discurso de ódio? É soprar no ouvido do ministro dizendo assim, missão dada, missão cumprida. E sabe o que o CNJ fez? Um silêncio sepulcral. Silêncio sepulcral. Missão dada, missão cumprida. Algum de vocês ouviu essa frase? Ouviu? Alguém aí tem alguma coisa roxa no corpo para chegar lá e reabrir esse trem? Missão dada, missão cumprida. É discurso de ódio, né? É discurso de ódio. É discurso de ódio. Então, aquele cara que criou o auxílio emergencial, não deixou ninguém passar fome, esse cara é criminoso. É discurso de ódio. O cara que criou o PIX, discurso de ódio. Senador Magno. Não pode falar. Fala, presidente. Já 5 minutos, eu estou precisando ainda. Vossa Excelência, candidato a presidente, precisa saber fazer campanha. Eu tenho 5 minutos ainda. Então... É porque eu tenho que seguir o regimento. Ah, é? Eu sei dos meus 5 minutos. Obrigado, Mourão. E ele não tinha nem feito a inscrição. Não, quando fala...
Se inscreva, Mourão. Então, quando você falou em regimento ali, o general já se aprumou, né? Porque regimento, normalmente, é dentro da caserna, né? Regimento é na caserna. Então, a mim, me preocupa muito. Sempre votei, dando um voto de confiança àqueles que são sabatinados aqui. Mas as minhas decepções, elas são absolutamente maiores do que as gratas satisfações. No lugar onde está o general, foi o lugar que Alexandre de Moraes sentou para ser sabatinado. E eu estava sentado aí onde Moro está sentado, frente a frente com ele. E eu disse a ele uma frase: vocês, para botar a toga nas costas, vende até a mãe. Discurso de ódio, né? Sabe por quê? Porque ele tinha feito um discurso maravilhoso de 20 minutos, falando sobre liberdade. Ninguém consegue falar sobre liberdade mais do que ele falou. Lindo, profundo. Nessa mesma cadeira, o Fachin falou uma frase para mim. Quando eu mostrei que ele era militante, que ele era petista, que ele era isso, era aquilo, era um petista, um militante. Ele disse: senador, quando o homem põe a toga nas costas, muda tudo, começa do zero. Eu disse: não, advogado. Um homem nunca será separado das suas convicções. Vejam só, ele tirou o Lula da cadeia e disse que não cometeu o crime. Foi uma inteligência de Zanin? Nossa, que advogado nobre, inteligente. Encontrou uma filigrana jurídica? Não foi. Encontrou uma filigrana geográfica. Não era em Curitiba, era em Brasília. E o cara está aí na presidência da República tocando o terror. Aí é o seguinte, é crime de ódio quando eu falo isso? Deixa eu falar para vocês, sabe essa história das bets aí? Essa carência que eles receberam gera 9 bilhões. E se contar com os prejuízos, não recolhimento de impostos, a renúncia fiscal, em 6 meses, se eles não pagaram os 30 milhões para ter as autorizações e estão recebendo uma renúncia fiscal até o dia 31, chega a 180 bilhões. Eles não precisavam nem taxar a coisa da Shopee. Não precisava taxar carne, não precisa taxar nada. Não precisava nessa reforma tributária, que não é uma reforma tributária, é um compêndio ideológico. Então eu quero desejar aos senhores, eu sonhei muito em ser advogado na minha vida, desde menino. Eu queria ser advogado. Nossa, meu pai me levava para ver júri quando eu era menino, senador Davi. Eu ficava encantado com advogado e via como aquela capacidade de tirar o jurado do lugar deles e colocar no lugar do réu. Eu tinha um sonho, e eu espero que os senhores que têm formação jurídica, aquele sonho de fazer justiça, aquele sonho de não se acovardar, de não se amedrontar, e saber que tudo na vida é passageiro, é como uma nuvem, ela aparece e vai embora rápido, diz a Bíblia, tudo é pueril e fútil. Jesus disse isso. Louco, se hoje pedir a tua alma, o que tem preparado para quem será? E qual é o futuro dos nossos filhos com esse ativismo desgraçado judicial? E a falecida Constituição nem existe. Os senhores estão indo para posições importantes, encontrar com colegas importantes. Quando eu falo isso do CNJ, lá tem gente digna, importante, conselheiros. Não quero citar o nome aqui para não cometer injustiça, mas que votei com muito gosto. E eu espero que vocês se somem àqueles que para lá estão indo. Eu tenho uma decisão na minha vida sobre o Supremo. Qualquer um que foi indicado para o Supremo, sendo advogado, já tem meu voto contra desde hoje, desde ontem. Eu não voto para Tribunal Superior em advogado. Tem que ser alguém que já decidiu, juiz, escolado, experimentado. Mas toda vez que há sabatina de pessoas que vão para o CNJ ou o Conselho do Ministério Público, eu preciso fazer essa revisão, porque nós temos senadores mais novos que não participaram dessa Constituição que eu participei, e ver com muita decepção o que ocorre. Então,
é uma consideração que eu estou fazendo. Se alguém quiser falar alguma coisa do que eu falei, fiquem à vontade, mas principalmente o nosso querido da nova agência ali, e o meu voto contra o projeto ontem foi exatamente por causa da agência, né? Eu gostaria de que o senhor realmente me dissesse, o Flávio disse, quem é que vai dizer o que é certo, o que é discurso de ódio, o que é discurso de ódio? Qualquer esquerdista nesse momento que está ouvindo a TV Senado está dizendo que eu estou fazendo discurso de ódio, sabia? Eu estou fazendo uma fala de ódio, sabia? Não, só estou falando a verdade. Então a verdade virou ódio? A verdade virou ódio? Não, não virou ódio. Então tá bom. O que é discurso de ódio? Dizer que pedofilia é crime? E eu me lembro que nós vamos votar agora um projeto da jogatina em que a própria esquerda é contra. Só para dizer que quando o Lula fecha os bingos, só para fazer uma analogia aqui, a força sindical veio para a rua para abrir os bingos e foram para frente do palácio. Veja, o Lula, que está no poder hoje, respondeu para o barulhinho da força. Pedofilia também já existe, nós vamos legalizar? Porque já existe? Então, é um discurso de ódio do Lula ter feito isso? E eu estou aqui falando verdade, a primeira mudança em 18 anos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criminalização da posse em defesa da criança, foi sancionado pelo Lula. Era um discurso de ódio? Senador Magno. Então, os 5 minutos já foi, já estou encerrando. Eu agradeço os senhores e é sempre uma oportunidade para mim lembrar, quem sabe algumas coisas que eu disse aqui nem os senhores tinham conhecimento, mas o que é discurso de ódio, a minha pergunta, e como realmente está traçado esse desenho para, a partir dessa agência, como as pessoas com seu direito à liberdade nesse país serão tratadas. Quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira, ou o que é verdade e o que é mentira? Para a agência, se ela já tem alguma ideia sobre isso. Obrigado, senhor presidente, pela sua complacência, está se comportando bem para quem está em campanha. Obrigado, senador Magno Malta. Concedo a palavra ao próximo senador inscrito, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a todos que estão aqui hoje se colocando à disposição para o Conselho Nacional de Justiça, para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Quero primeiro citar uma frase de um grande economista que foi preso quando Pinochet deu o golpe militar no Chile, o Carlos Matos. E ele na prisão, porque ditadura existiu no Chile, existiu no Brasil, 20 mil pessoas morreram com a ditadura militar no Brasil, centenas de desaparecidos que ninguém sabe onde se encontra até hoje, nunca viram corpo, nem em vala, nem em lugar nenhum. Então, o Carlos Matos cunhou uma frase que para mim é muito simbólica. Nem sempre o gesto revela a verdadeira intenção. E às vezes a gente vê as pessoas discursando e aquele gesto nem sempre revela a verdadeira intenção. E assim é como se constrói, muitas vezes, a posição de poder na sociedade, escondendo a verdadeira intenção através de discursos, de falas, através do distópico, do diversionismo, da mistura de argumentações que vai num canto, vem no outro e confunde as pessoas para esconder a verdadeira intenção. Então, Carlos Matos, como uma das vítimas que infelizmente sobreviveu, e eu ainda tive a oportunidade de ter sido aluno dele por um período, isso ficou marcado para mim, e eu sempre que vejo determinados gestos me lembro da fala dele. Quero dizer também que o CNJ tem um papel muito importante e muitas coisas melhoraram no judiciário depois da criação do CNJ. Nenhuma instituição é perfeita. Nenhuma. E nem nenhum ser humano é perfeito. Portanto, exigir a perfeição dos seres humanos no exercício das suas funções, das instituições formadas por seres humanos,
é também um ato é uma tentativa de querer criar uma ideia mentirosa para a sociedade de que é possível ter controle de tudo e sobre todas as coisas. E de que é possível ter algo extremamente certo e perfeito, porque ninguém, absolutamente ninguém, talvez só o profeta Jesus Cristo tenha conseguido essa façanha. Então, voltando, eu acho que, do ponto de vista jurisdicional, ainda que a gente deva preservar essa prerrogativa de quem julga, é preciso o CNJ olhar a não observância das jurisprudências consolidadas no STJ, no STF. Porque aquilo é fruto da repetição. Aquela decisão já foi consolidada várias vezes. Por que se negligencia a jurisprudência? Essa é uma questão. Por que num acordo de não persecução, que tem uma lei formada por esta casa, e que não existe quando um réu de um processo que tem a possibilidade de fazer um acordo de não persecução, que o Ministério Público faz, portanto, se o Ministério Público fez aquele acordo, acabou a denúncia. Acabou. Aí o Ministério Público perde. E a prerrogativa do Ministério Público, de quem é que acusa é o Ministério Público. Neste caso, vem um tribunal e diz que não homologa. Ele não tem mais o que fazer. Ele não tem o que dizer. Como o CNJ vai agir sobre essas questões? Parece interpretação, não, mas tem a lei. Tem outra coisa que eu quero chamar a atenção. A hermenêutica. Ela não é a base da relativização absoluta de tudo. Porque senão não há lei. Porque senão não há um princípio positivo estabelecido em lei, quase matemático, para garantir que o limite da hermenêutica não fuja e não deixe de se subordinar ao princípio da justiça. Porque quando você faz uma lei, tem algo acima que é o princípio da justiça. E olhe que eu não sou advogado. Mas a relativização absoluta sobre o texto de uma lei que tem ali cravado a vontade do legislador, a intenção do legislador, precisa ser preservado, porque aquilo foi a base para a construção da justiça. Então, essas coisas também precisam ser objeto. E a gente precisa sair da periferia do grande debate jurídico no país. A gente precisa ir para o centro. O Conselho Nacional de Justiça é para garantir mais justiça aos brasileiros. E doa quem doer. E isso significa garantir o devido processo legal em todas as questões. Isso significa garantir que aquele órgão tenha condição de enfrentar determinados temas que a gente não tem visto ser enfrentado. Fica na questão administrativa, mas sai do campo principal, que é o campo da produção de justiça. Por exemplo, foi levantado aqui, e eu não sou advogado, repito, mas eu tenho recebido muita queixa de advogados. Muitos advogados têm se queixado da forma como representantes do Ministério Público, às vezes, e representantes do Judiciário, também, às vezes, se posicionam na relação com o advogado, como se ele fosse uma parte menor. Porque tem quem acusa, tem quem julga e tem quem defende. E quem defende, que é o advogado, representa uma parte. Aliás, a parte que está sob
acusação, sob julgamento. Portanto, a OAB os advogados é a única profissão que compõe o poder republicano. Vocês, advogados, quando passam no concurso da ordem, já faz parte de um poder republicano, porque o poder judiciário é um poder que representa a República Brasileira, é um poder republicano. E cadê essa prerrogativa de poder? Que a gente não vê nas instâncias inferiores e na segunda instância. Que a gente vê o desrespeito quando se pega um processo de 2.000 páginas, 3.000 páginas, e se julga com rito sumário, sem dar direito às partes para poder ver. Ah, não, mas está no âmbito jurisdicional. Não, está errado. Isso precisa ser enfrentado. Por fim, eu comecei a minha vida como médico num serviço de saúde mental. Serviço de saúde mental, Dr. Cândido Ferreira, em Campinas. Passei 1 ano fazendo residência e trabalhando neste hospital. E conheci o hospital, o manicômio de Franco da Rocha. Nunca na minha vida eu vi algo tão desumano, tão abjeto. Meu Deus! Querer preservar é preservar a transformação do ser humano em algo pior do que qualquer ser, independente da condição daquela pessoa. Então, nós precisamos ter uma alternativa. Eu também concordo. São violentos, são perigosos e precisam ter um lugar. Se é no manicômio judicial ou se é no manicômio tocado pelo SUS e sendo tratado, mas ele não pode conviver em sociedade. Não vai poder. Alguns casos não podem. Porque o desvio, o distúrbio é tão grave que é impossível a essa pessoa. Mas precisa ter uma solução. Mas manter aquele estado de coisas é manter algo muito, muito degradante, que agride qualquer indivíduo, qualquer ser humano diante daquela situação. E, por fim, eu quero dizer que nós tivemos, sim, uma tentativa de golpe. Tivemos. Eu tenho o direito de falar. Eu ouvi. Eu participei da CPI de 8 de janeiro. Eu acompanhei todo o processo. Houve, sim, tentativa de golpe. Frustrou-se e virou um ato terrorista. Isolado, não. Mas foi um ato de agressão aos poderes republicanos. Foi um ato de agressão a esta casa, à Câmara dos Deputados, ao STF, ao Palácio do Planalto, às referências da República. Uma agressão ao Brasil, aos brasileiros. E dizer que aquilo é inocente. Qual é a inocência que tem em agredir aquilo que representa os poderes? Qual é a inocência que tem em urdir, conceber, estimular, conspirar contra a democracia? Foi sim um ato golpista, foi sim uma tentativa de golpe, foi sim um ataque à democracia. E as pessoas precisam pagar, porque em 64 ninguém pagou. Quem viu ainda estamos aqui, viu o drama de uma família e outras 20 mil. Eu tive problemas na minha família, desorganizou toda a minha família. E ninguém militava na política. Era por outros interesses.
Então, não dá para a gente falar em anistia. Anistiar quem agride aquilo que representa os símbolos da República, o símbolo do Brasil. Vamos anistiar quem quer acabar com aquilo que nos faz menos opressores. Estabelece diminuto. A Dilma foi vítima também. Ficou 2 anos presa, tomando choque. Eu não vou citar nomes, porque eu tenho respeito. Eu não vou citar nomes e peço respeito quando eu falo que eu não estou em debate com Vossa Excelência. Eu não estou em debate com Vossa Excelência. Mas eu estou falando, o direito da fala é meu, o senhor tem que me respeitar. Porque senão eu vou dizer que golpista tem que estar na cadeia. Começando com o seu pai. Começando com Flávio Bolsonaro, com o presidente Jair Bolsonaro. Fala, presidente, fui citado. Certo? Não, você não foi citado. Começando com Jair Bolsonaro. Atenção, senador. Não, ele interferiu na minha fala. Rogério, por favor. Não, por favor, eu peço eu. Eu não. Vamos manter o decoro, gente. Vamos manter o decoro. Cada um tem direito a falar, então deixa o senador Rogério Carvalho terminar a manifestação dele. Tá bem? O que não dá é para as pessoas ficarem interferindo durante a fala, porque eu estou aqui ouvindo todos os discursos. Eu ouvi, quieto. Senador, mais 2 minutos para Vossa Excelência. Deixa eu concluir. Eu estava aqui ouvindo. E ao ouvir, eu fiz a minha manifestação. E não citei absolutamente ninguém. Então, eu acho que a gente precisa ter esse tipo de respeito e decoro é isso. Eu não admito esse tipo de intervenção, porque aqui ninguém é mais senador do que ninguém. Ninguém aqui tem prerrogativas distintas de ninguém, por este ou por aquele motivo. E eu tenho o direito de dizer o que eu penso, como penso, e o que eu acho e o que eu não acho diante dos fatos que eu vivenciei. Porque eu fui espionado no meu estado, na CPI da Covid. Braga Neto mandou um oficial no meu estado para bisbilhotar a minha vida. Se tivesse dado o golpe, onde eu estaria? Preso. Eu estaria aonde? No campo de concentração, que segundo o coronel, que está agora sendo investigado, ou já estaria morto? Como muitos foram mortos e presos e exilados em 64. Então, é uma reflexão que tem que ficar para todos os brasileiros nesse momento. Presidente, direito de resposta que foi citado aqui, inclusive pedindo a minha prisão. Então, eu queria 1 minuto de direito de resposta. Uma forma muito simples. Né? O que foi falado aqui é exatamente como o judiciário está se comportando. Um pré-julgamento, sequer a denúncia ainda e a condenação, né, já é pedida com prisão, com punição previamente determinada. Esse é o raciocínio de quem diz defender a democracia. Obviamente, a melhor coisa que se faz para desmascarar um comunista é dar a ele a palavra. Obrigado, presidente. Com a palavra, senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhores sabatinados, nobres pares, esse momento para nós, além da liturgia do processo, né, do fato de que esse é um ato necessário para validar a nomeação dos senhores que foram indicados por diversas entidades, né, para ocuparem cargos importantes na estrutura, né, de controle, de acompanhamento, de avaliação do Estado brasileiro, permite que nós possamos fazer um debate que está se tornando cada vez mais rico, porque mesmo quando há a alteração, a rispidez, a contundência, eu prefiro do que quando as pessoas se calam ou são embudecidas. A controvérsia, ela não pode ser contida, né? As pessoas precisam necessariamente entenderem as diferentes visões de mundo para fazer o seu juízo de valor. Isso é a democracia. Eu, antes de entrar no tema, que acho importante, eu queria falar especificamente, me perdoe os demais, sobre um órgão que eu considero hoje singular nesse processo, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça. Por dever de ofício e por circunstância, hoje me encontro como líder da oposição aqui no Senado da República.
E essa posição me dá uma espécie de condição de muro das lamentações. Nós somos procurados aqui por populares, por líderes políticos, por empresários, por pessoas do povo, para falarem a respeito dessa insatisfação com a maneira como o judiciário tem se comportado no nosso país. De fato, respeitando inclusive a posição daqueles que pensam diferente, e graças a Deus isso acontece no nosso país, né? A sensação que existe é que não há hoje justiça, há justiciamento. As palavras são similares, mas o sentido é diametralmente oposto, né? No Estado de Direito, né, no império da lei, mesmo que a convicção pessoal do julgador vá no sentido contrário, né, do que ele pensa, o fato dele se manter fiel à lei é um pressuposto extremamente relevante e importante da saúde das instituições brasileiras. E nós estamos vendo a lei ser relativizada. A lei passar a ser uma circunstância em função dos indivíduos e não do problema em si. A lei está sendo, me desculpe a expressão, fulanizada. Vejam os senhores que o próprio Conselho Nacional da Justiça, recentemente, definiu que há necessidade de se remunerar os trabalhadores do Judiciário, além do teto de salário do funcionário público, com um percentual, deixa eu ver aqui para não incorrer aqui numa leviandade. 1º de janeiro de 25, juízes e juízes federais e estaduais terão direito a receber um novo benefício, que irá render R$ 7.200 a vários deles mensais. E o critério é que o juiz trabalha muito, apesar de ter recessos no final do ano e no meio do ano. O critério dito ontem pelo eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, que não fez vênias, né, porque falou isso publicamente, deu uma entrevista, os juízes são mal remunerados no Brasil. Num país de miseráveis, onde o teto é mais de R$40 mil, o ministro entende que a remuneração dos juízes é pouca e que eles precisam ter esses 7 mil e tanto, precisam ter de volta os anuênios e quinquênios, que eu aqui nessa casa tenho dito que é uma imoralidade. É mesmo. E o CNJ, meu caro Rodrigo, senhores que estão sendo indicados, corrobora, legislando e ultrapassando o Congresso Nacional, hipertrofiando um poder, desequilibrando o pacto entre os poderes, que foi a essência da nossa democracia. Montesquieu, independência, né? Harmonia. Hoje há uma clara disfuncionalidade no funcionamento dos nossos poderes. Aqui a gente está falando, porque o parlamento é isso, é parlar. E ao contrário do que tem dito alguns doutos juízes, parlar, inclusive com contundência, inclusive com aspereza, inclusive deixando inseguro ou desconfortável aqueles que nos ouvem. Porque esse apanágio é da instituição e não minha. Eu estou senador da República. Eu não nasci senador da República e não vou morrer senador da República. Mas enquanto estiver aqui representando a população do meu estado, eu preciso ter a proteção que é me dada pela Constituição e que foi, inclusive, o interesse, o intuito, a vontade dos legisladores da inviolabilidade do meu mandato, por quaisquer, aprendi no português, né? Quaisquer atos, opiniões, palavras proferidas. E nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a relativização dessa blindagem, que na verdade não blinda o cidadão, blinda a democracia. Imaginem os senhores, se um parlamentar fosse jungido, fosse impedido, fosse emudecido, fosse constrangido a não se posicionar, porque poderá sofrer uma sanção disciplinar, porque se excedeu
na hora em que se posicionou. Senhores, é muito importante o papel que os senhores vão ocupar. Não apenas de controladores e aqueles que vão se preocupar com a lisura dos atos judiciais, mas, sobretudo, para terem coragem de seguir a lei. E me permita falar sobre um ato recente que eu fui o autor. A exemplo de milhões de brasileiros, que nós já tínhamos esse entendimento, mas isso foi corroborado, exposto, eviscerado pelo jornal Folha de São Paulo, por ocasião do vazamento das conversas dos juízes auxiliares, do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, na época presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, os seus juízes auxiliares conversando com técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi colocado pelos jornais. Diálogos cabulosos, onde um juiz auxiliar orienta um funcionário para dizer o seguinte: olha, se você não está encontrando nada contra esse cidadão, usa a criatividade. Eu não sabia que no direito há a possibilidade de se usar a criatividade para se produzir prova contra o inimigo político. Se isso não é um escândalo, eu não sei o que é escândalo. Mas pasmem, senhores, pasmem. Não, pasmem não, se resignem ou se indignem. Eu tive a audácia de representar o CNJ como cidadão, porque eu acredito na justiça, eu acredito na democracia, eu acredito na política. E fizemos uma representação e o senhor, deixa eu me lembrar aqui para não cometer injustiças, por favor. O senhor Corregedor Nacional Mário Campbell, sem abrir procedimento de investigação, concluiu não haver indícios ou fatos que demonstrem que os magistrados descumpriram seus deveres funcionais, apesar dos diálogos expostos. Bom, qual é o sentimento que a sociedade tem em relação a esse tipo de comportamento do corregedor da entidade que Vossas Excelências vão participar? O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, STJ. Senhores, nós estamos aqui num prédio de 200 anos, num prédio que representa 200 anos de história, que é o Senado da República, e Rui Barbosa é o nosso patrono. Ele já dizia: a pior ditadura é a do judiciário, porque não temos a quem recorrer. E todo poder absoluto gera corrupção absoluta. Mas se o poder não se autocontém, e aqui não é uma ameaça, é uma constatação, ele será contido de alguma forma. Para se haver uma nova Constituição que, porventura, coloque os poderes dentro das suas atribuições precípuas, né, aquelas originárias da própria Constituição, se fala que é necessária uma ruptura institucional, né, uma revolução. Já aconteceu. Só que, ao contrário de uma facada, como o nosso presidente Bolsonaro recebeu, nós estamos naquela teoria do sapo numa panela de água fervendo. Então, gradativamente, nossos direitos vão sendo ultrapassados. A nossa blindagem constitucional vai sendo relativizada. E se você é adversário, até o artigo 5º da Constituição é deixado de lado, porque vale tudo para fazermos com que o inimigo seja colocado no seu lugar, num processo de eugenia política que não cabe ao Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário. Senhores, vivemos um momento muito grave da nossa história. Escutamos aqui um senador justamente indignado com a sua história, mas que faz uma narrativa. 20 mil mortos. A própria comissão criada pelo partido do senador fala em 400. São números díspares. Fala contra a anistia. Esse país tem um histórico de anistias, de conciliação, de pacificação, nobre senador Contarato. Ou a presidente Dilma Rousseff não foi anistiada por crime de sangue, por crime de assassinato, crime de roubo. Ou José Dirceu não foi anistiado. E tantos outros no processo de reconciliação desse país. Estamos falando de crime de sangue, de pessoas que estavam com a Bíblia na mão.
E me permita uma breve fala a respeito desse inquérito, já que ele foi falado aqui, eu nem iria falar a respeito do tema. O inquérito que diz o seguinte: o golpe começa a ser dado no dia seguinte à posse do presidente Bolsonaro, em 2019, porque ele nega o sistema eleitoral. O golpe é uma contestação ao sistema eleitoral. E ele seria concretizado no dia 15 de dezembro. Duas falhas. Primeiro, se esse é o mote do golpe, a contestação ao processo eleitoral, a Polícia Federal errou. Senhores da Polícia Federal, os senhores erraram na sua investigação. O golpe começa em 2015, por ocasião da votação da reforma eleitoral, quando o presidente Bolsonaro aprova na Câmara e no Senado um projeto de lei do voto auditável, que foi vetado pela senhora Dilma Rousseff. E esse veto caiu com o voto, inclusive, de senadores de oposição à época e hoje de situação, como o senador Humberto Costa, como o senador Randolfo Rodrigues, todos favoráveis à manutenção do voto do presidente Bolsonaro na época. Então, o presidente Bolsonaro já sabia em 2015 que ia ser presidente da República, já sabia em 2015 que Lula seria preso, já sabia em 2015 que ele seria solto, apesar das condenações por corrupção. Já sabia em 2015 que não haveria imparcialidade por ocasião das decisões que foram perpetradas pelo Tribunal Superior Eleitoral por ocasião das eleições de 2022. Esse cara é fantástico. Ele merece voltar a ser presidente porque ele já sabia de tudo naquela época. Quem consegue ter essa visão de futuro? É uma brincadeira, uma patomina. E veja, e se 15 de dezembro é o dia do golpe, eu pergunto aos senhores, o que aconteceu no dia 8 de janeiro? E as pessoas que foram julgadas e condenadas a 17 anos, porque pintaram com batom uma estátua, porque estavam com a Bíblia na mão na frente de um gramado. Quem recebeu 14 anos, 12, 17? Senhores, a responsabilidade de vossas excelências é muito grande. O momento que o país vive é muito desafiador. E precisamos todos ter, sobretudo, serenidade e espírito de Brasil. E entendermos que cada um de nós precisa ter a possibilidade de dizer as suas verdades. E se eu me sinto incomodado com o que alguém está falando, eu só quero ter a oportunidade de contraditá-lo e fazer o debate, e não de calá-lo, e não de emudecê-lo, porque isso não é democracia. Isso é ditadura, travestida de legalidade. Muito obrigado, senhores. Senador Exalcir Lucas, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra ainda? Com certeza, presidente, mas serei breve. Bem, primeiro, só para complementar o que foi dito até agora com relação ao 8 de janeiro, quero dizer que eu participei da CPI, fiz um relatório em separado e provei com documentos e fatos de que realmente o governo federal poderia ter evitado tudo o que aconteceu dia 8 de janeiro. Eu sou R2, Vossa Excelência sabe disso, servi aqui no 32 GAC, conheço o Comando Militar do Planalto, conheço a Polícia do Exército, o Comando Militar do Planalto, mas também o Batalhão da Guarda Presidencial, e nós sabemos que o objetivo do Batalhão da Guarda Presidencial é exatamente cuidar da Presidência da República. Então, o governo poderia ter acionado tudo isso, o Plano Escudo, que está lá, todo mundo conhece. Então, o governo poderia evitar tudo isso aí. Eu só quero aproveitar, presidente, a gente está assistindo realmente o Supremo invadindo as nossas prerrogativas todo dia. O presidente Barroso falando que lá agora é um tribunal político, discutindo políticas públicas, essa é a audiência pública toda hora. Então, e como o Senado não faz nada, outras instituições começam a fazer também. Então, conheço o querido Rodrigo Badaró, já votei nele uma vez, mas me preocupa muito o CNJ. Acho que alguém aqui, deixa eu ver se alguém participou, eu tive pelo menos 3 vezes na residência oficial do presidente Rodrigo Pacheco, discutindo a PEC 10 dos quinquênios do Judiciário. E ele não colocou em votação porque não tinha voto para aprovar. E agora eu sou surpreendido com o CNJ e o Judiciário pagando os quinquênios já há algum tempo. Ou seja, agora o CNJ também passou a legislar.
resoluções, inclusive, afetando os próprios advogados, impedindo até também, seguindo o exemplo modelo do STF, a questão das audiências. Eu fico perguntando todo dia, cadê a OAB, cara? Eu conheci a OAB, mas aquela OAB que todo mundo respeitava, que todas as coisas que aconteciam no Brasil, ela era a primeira a manifestar. Hoje, esses abusos todos, a OAB não fala absolutamente nada. Então, eu conclamo, e sei que o Rodrigo Badaró vai cuidar disso lá também, vai fazer a defesa realmente do que é correto, porque não dá para aceitar. Eu estou aqui, todos os senadores que estão aqui, eu já fui distrital, federal, para fazer o que eu estou fazendo, eu fui lá na rua, mostrei serviço e pedi o voto. Para estar aqui eu tive, sei lá, quase 500 mil votos. Se alguém quer legislar, se candidate, simples assim. Se algum ministro do Supremo quer legislar, também é possível que ele possa ser candidato, não é, a qualquer coisa, não é, a distrital, federal, vereador, prefeito, presidente da República, mas não dá para que essas pessoas que são indicadas, sabatinadas aqui, depois quererem legislar aquilo que é competência do Congresso Nacional. E quero aproveitar também a presença do comandante Guido para dizer o seguinte: o pacote que está vindo aí, eu vi a legislação que eles estão encaminhando, trata realmente de uma proposta já prevendo punições para os militares. O fim da indenização do fito lá, da aposentadoria, já é claro para penalizar as possíveis punições que serão aplicadas aos militares do nosso país, que estão aí estão sendo acusados de alguma coisa. Eles já querem aprovar uma lei já para puni-los, para que eles não possam ter, nem eles, nem os familiares, qualquer remuneração. Então, há um ódio muito claro, uma perseguição muito clara com relação a isso. Então, eu espero, né, que o Supremo Tribunal Militar possa resgatar realmente essa autonomia deles, né, e que não possa criar leis que prejudiquem as pessoas, atos anteriores, inclusive, à lei, né? Mas não vou fazer nenhuma pergunta aqui, só quero alertá-los disso, né? Inclusive da proteção de dados, que tanto ajudei aqui a aprovar, essa agência tão importante para nós, né? Que também não extrapole, né? Como muitos aqui querem, né? Dificultar e quase que proibir, né? A liberdade de expressão. A gente conseguiu dar uma amenizada no texto, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa superagência aí que está contida no texto, para que não haja também, né, invasão das nossas prerrogativas. Então, já votei, viu, senador Mourão, mas eu não poderia deixar aqui de manifestar a minha preocupação com relação ao que coloquei aqui. Muito obrigado. Obrigado, senador Exalci. Com a palavra, o senador Fabiano Cantarato. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, quero parabenizar as indicações do general do Exército, Guido, a mim, Naves, parabéns. Espero que Vossa Excelência, no Superior Tribunal Militar, exerça a função com equilíbrio, serenidade, sobriedade emocional. Queria aqui fazer um registro, especialmente para Vossa Excelência, que na data de ontem, veja bem, na data de ontem, violando uma tradição, senador Mourão, bicentenária, que no STM você tem uma rotatividade de 2 em 2 anos para a presidência, pelas Forças Armadas, pelos integrantes. E paz, meus senhores, quando chega na vez da única mulher, uma pessoa lançou uma candidatura e ela foi para o voto. Isso é uma demonstração que na instituição tem um comportamento sexista. Eu acho que isso é muito significativo. Quando eu vi, e ontem eu fiz um voto até de aplauso à ministra, a Maria Elizabeth Rocha, que foi eleita por 8 votos a 7, porque não era para ter nem eleição, porque era a rotatividade adequada no Superior Tribunal Militar. Mas quando chega na vez da mulher, ela foi preterida ou quiseram efetivamente burlar essa lógica. Depois eu queria ouvir até a Vossa Excelência qual a posição do senhor e da participação das mulheres nesse Superior Tribunal Militar de tamanha importância, tamanha envergadura. Eu quero também aqui fazer uma nota de apoio
ao doutor IAG, que fez um trabalho muito bom na CGU com o ministro Vinícius Carvalho. E essa agência é de fundamental importância, porque nós estamos falando com informação, com transparência. E olha, eu não tenho dúvida, hoje com rede social, com informação, plataforma, isso tem que ser regulado. E não é para pegar o morador, a sua opinião, a minha não. É a responsabilização dessas plataformas digitais que estão praticando efetivamente crime. Nós temos que entender que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. É simples assim. Ninguém está acima da lei. Por isso que eu defendo efetivamente a responsabilização de quem de qualquer forma concorre para essa prática criminosa. E aqui eu quero fazer a minha manifestação de apoio ao Dr. Ulisses Rabaneda para essa agência de fundamental importância. E eu não poderia deixar de falar do querido advogado Dr. Rodrigo Badaró ao CNJ, que nós tivemos lá uma representatividade dessa casa, do nosso companheiro, querido companheiro Bandeira, que muito fez um trabalho exemplar no CNJ, e nós não podemos aqui criminalizar instituições. Esse conselho é de fundamental importância. E aqui eu quero fazer um testemunho com o indicado Rodrigo Badaró, senador Mourão, porque nós ainda vivemos num país, senador Magno Malta, extremamente preconceituoso. E o senhor sabe que eu tenho 2 filhos que são a razão da minha vida. E eu fico muito triste quando ainda, dentro de um poder, e aí eu falo do Ministério Público, no processo de adoção do meu filho, Gabriel, o promotor de justiça foi contrário à adoção. Olha, e numa decisão unânime do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o indicado sabe muito bem disso, que ele teve uma participação efetiva, aquele promotor foi penalizado com 5 dias de suspensão. Porque não pode, ninguém estar acima da lei. Isso está dentro da nossa Constituição Federal, no artigo 3º, inciso 4, que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. É simples dessa forma. E o doutor Rodrigo Badaró teve uma fundamental importância nesse processo, e como em todas as outras, e que aí eu quero fazer, olha a importância desse fato. O Conselho Nacional do Ministério Público emitiu uma resolução determinando que todos os promotores de justiça no país se abstenham de se manifestar contrariamente apenas pela orientação sexual. Ora, todos somos iguais perante a lei. Os nossos filhos, meus filhos, foram deixados nos abrigos por casais heterossexuais. Foram casais heterossexuais que deixaram essas crianças, deixam elas lá dentro desses abrigos. E que nós temos muito amor para dar, como essas crianças têm. E eu tenho muito orgulho do meu filho, Gabriel, que fez 10 anos, e da Mariana, que fez 5. Então, a atuação do Conselho foi de uma fundamental importância. Não terá mais atuação de promotor nessa linha. No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma resolução falando que todos os juízes e desembargadores não podem negar a adoção por casais homoafetivos pela simples orientação sexual. Ora, é simples assim. Então, eu quero aqui deixar claro a minha alegria na indicação tanto do general, o Guido, quanto do Rodrigo, doutor Rodrigo, como do doutor Ulisses, na certeza que muito vão dignificar as funções, porque essas funções são de Estados. Mas eu também não poderia deixar de fazer aqui uma ressalva, porque eu vejo colegas aqui falando e atacando o Supremo Tribunal Federal. Olha, com todo respeito, quando se fala que o Supremo está legislando, os parlamentares que falam isso aqui não leram o artigo 5º, item 35 da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade jurisdicional. E eu vou ler o que está escrito lá, ipsilíteres. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se nós nos acovardamos aqui e não legislamos, quando o Supremo é instado a dizer, ele tem que se manifestar. Mas ele se manifesta ante uma omissão do processo legislativo. Se o legislativo não está legislando,
ele é provocado a dizer sobre aquele tema, ele vai ter que falar. Mas ele está falando tendo em vista uma inação, um acovardamento da classe da política do Congresso Nacional. Então, eu não acho que estaria ali violando qualquer poder, em especial aqui do Congresso Nacional, porque eu tenho a minha plena convicção. Outro fator de fundamental importância, senador Davi, é que o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma função contramajoritária. O que é isso? Ele tem o poder de invalidar leis quando são eivadas com vício de iniciativa ou com vício de inconstitucionalidade. Daí as ações declaratórias de inconstitucionalidade. Nós legislamos, fazemos uma lei que já nasce contaminando um princípio de constitucionalidade, cumpre na função de contramajoritária do Supremo Tribunal Federal invalidar essas leis. Outra função do Supremo Tribunal Federal, ele tem um poder representativo. Nós não legislamos, ele tem que ter o poder de dizer o direito ao tempo e sua hora ante a omissão. E eu digo que ele tem ainda uma terceira função, o Supremo Tribunal Federal, que é a função iluminista, de empurrar a história para o rumo certo, como aconteceu nos Estados Unidos com a Suprema Corte, quando aboliu a segregação de crianças negras. Aquela foi uma decisão iluminista, se empurrou a história para o rumo certo. Como aconteceu a Suprema Corte da África do Sul, que acabou com a pena de morte em qualquer hipótese. Como aconteceu com a Suprema Corte de Israel, que acabou com a tortura, inclusive nos condenados pela prática de terrorismo. E como aconteceu no Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal convalidou a união entre pessoas do mesmo sexo. Olha, nós temos que entender que a função do Supremo Tribunal Federal primeiro, que ele não representa o poder majoritário. Ele é contra-majoritário, ele é representativo, ele é iluminista. Nós, sim, que temos que exercer a nossa função. Agora, escolher não legislar é uma escolha, mas nós vamos arcar com as consequências dessa nossa inação, pelo princípio da inafastabilidade jurisdicional, artigo 5º, item 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É simples assim. O que o Supremo fez com relação a porte de substância entorpecente foi ante uma inação nossa. Aí nós viemos aqui para a Constituição, vamos botar na Constituição que portar substância entorpecente para uso próprio é crime. Ora, nós não resolvemos o problema. Eu fui delegado de polícia. Vai continuar sendo a cara do freguês. Se for pobre, preto, no bolsão de pobreza, é traficante. Se for playboy aqui no plano piloto de Brasília, é para uso próprio. Então, é uma grande hipocrisia. Falar que o Congresso Nacional, com todo respeito, representa o povo, está longe de ser realidade. Qual é aqui a representatividade dessa casta da população pobre, preta? Qual é a representatividade aqui das pessoas com deficiência? Essa casa, ela é majoritariamente composta por homens brancos, ricos e engravatados que decidem a vida de milhões de pobres, ou por interesse de determinadas categorias. Então, eu acho assim, que se nós fizéssemos o enfrentamento com os temas sensíveis e deliberássemos sobre esses assuntos aqui, nós não teríamos aquilo que alguns colegas falam que é uma usurpação de função do Poder Judiciário. Eu morro defendendo a atuação do Supremo Tribunal Federal. E outra coisa, falar no que aconteceu no dia 8... nós tivemos um ex-presidente que atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, atacou a imprensa, participou de movimentos antidemocráticos, falava que tinha que fechar o Supremo, falava que tinha que fechar o Congresso. Nós nunca tivemos aqui atentado à bomba, aconteceu em Brasília. Nós tivemos um homem-bomba que morreu, tivemos aqui. Nós tivemos o que aconteceu dia 8. E olha, não foram senhorinhas que estavam com Bíblia, não, porque o artigo 29 do Código Penal é claro. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade, seja autor, coautor ou partícipe. E ele pode estar praticando tanto por ação dolosa, diz o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ou a título de culpa, quando ele deu causa ao resultado por imprudência, negligência e perícia. E digo até mais, ele pode ser responsabilizado não só por ação, mas por omissão. Artigo 13, parágrafo 2º da linha A. A omissão é penalmente irrelevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. É simples assim. Mas nós vivemos numa democracia muito jovem. Nós não podemos esquecer o que aconteceu em 64, uma ditadura de 64. Anistiar os atentados à nossa democracia agora, qual é o recado que nós estamos passando para a população?
nós temos que defender, e essa é uma função de todos nós, a democracia. E eu sinto informar, porque todas essas pessoas que vieram para cá dia 8, ou que diretamente praticaram aqui, elas ficaram 4 anos sendo fomentadas, instigadas para praticar essa conduta. Mas a lei não exclui. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Parabéns a todos os indicados. Presidente. Só fazer uma consulta rapidamente, antes de conceder a palavra. Pois é, exatamente. Só dar uma mensagem que é importante, aí eu Mas Vossa Excelência está escrito. Deixa, senão vai... Eu não sabia que tinha falado 7, não. Deixa eu ver quem é que quer iniciar aqui, o doutor IAG. Obrigado, presidente. Obrigado, senadores Flávio Bolsonaro, Magno Malta e Zalci, que me direcionaram de que indagações, né, mais diretas. Eu agradeço aqui as perguntas. Acho que para começar a responder, eu entendo que a preocupação maior aqui dos senhores tem a ver com inteligência artificial, né, o PL que foi aprovado ontem aqui no plenário, e como é que eu enxergo esse marco regulatório que foi aprovado aqui por essa casa. Acho que para começar a falar disso, eu vou falar das minhas percepções sobre esse projeto de lei, mas eu acho que de largada é importante destacar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pela Lei Geral de Proteção de Dados promulgada no ano de 2018, não tem qualquer tipo de competência para exercer função de moderação de conteúdo em redes sociais, né? Essa não é uma competência prevista na legislação e não é também uma competência que seria atribuída à ANPD, caso o PL 2338, de autoria aqui do presidente Rodrigo Pacheco, relatado pelo senador Eduardo Gomes, seja aprovado na Câmara dos Deputados, né? Então não há ali em nenhum espaço da legislação, nem vigente, nem possivelmente futura, esse tipo de exercício por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De qualquer maneira, eu acho que a indagação dos senhores, ela lida com a grande questão de fundo por trás da discussão sobre regulação de inteligência artificial, que é como é que podemos equilibrar de uma maneira adequada dois objetivos que são, me parece, legítimos, expectativas legítimas da sociedade. Por um lado, se lidar com os riscos gerados pela inteligência artificial. A gente sabe que nas suas mais diversas aplicações, se a gente for pensar em inteligência artificial que é utilizada para finalidades, procedimentos médicos, por exemplo, inteligência artificial utilizada na aviação, inteligência artificial que pode ser usada eventualmente nos ambientes digitais e que pode expor, por exemplo, crianças e adolescentes a risco. Então, essa nova tecnologia, como qualquer nova tecnologia, gera novos riscos. Então, em alguma medida, é preciso regular. Ao mesmo tempo, a gente sabe que uma nova tecnologia tem importantes papéis a serem cumpridos, no caso da inteligência artificial, para o desenvolvimento econômico, gerando inovação, competitividade, é algo que certamente é essencial para o desenvolvimento do nosso país. Então, como equilibrar, né, esses dois objetivos? E eu acho que dois conjuntos de valores e a liberdade de expressão, quando a gente fala, então, da aplicação de regulação de inteligência artificial no ambiente digital em que a liberdade de expressão é exercida, claramente esse é um problema que se coloca, né? Esse desafio de se equilibrar esses dois valores. Eu entendo que há um debate relevante no mundo hoje, nas democracias, sobre como se fazer isso adequadamente, de maneira compatível com respeito à liberdade de expressão. Entendo que, inclusive, a OCDE vem trabalhando um pouco também nessa agenda, para além de jurisdições democráticas, mas a OCDE também vem debatendo quais são as boas práticas que poderiam ser adotadas para se constituir ambientes digitais mais seguros e, ao mesmo tempo, se respeitar a liberdade de expressão. Essa casa, acho que discutiu recentemente na Comissão de Comunicação e Direito Digital, né, um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira e relatoria do senador Flávio Arnes. Um projeto de lei focado em tornar os ambientes digitais mais seguros para crianças e adolescentes. Então, que cria uma série de medidas, né, para coibir, por exemplo, circulação de material de exposição à violência sexual contra crianças e adolescentes. Me parece que esse é um exemplo, né, de regulação que, devidamente debatida nesta casa, que é o lugar apropriado para isso, pode nos levar para caminhos interessantes para a gente tentar equilibrar esses dois desafios, esses dois grandes objetivos. No caso do projeto de lei de inteligência artificial, o senador Flávio Bolsonaro especificamente, a sua pergunta, e respondendo muito diretamente, né, como, então, se regular sem recair, eventualmente, em censura? Me parece que o senador Eduardo Gomes, aqui, no trabalho importante e hercúleo que ele teve de compor
diferentes visões e formar um consenso, conseguiu atingir um equilíbrio interessante, né? Há nesse PL princípios que a regulação, qualquer que seja essa regulação, para qualquer tipo de inteligência artificial, deve obedecer. E nesse rol de princípios está ali consagrada a liberdade de expressão. Eu entendo que não houve também ontem que na versão que foi aprovada no plenário dessa casa, se decidiu, inclusive, não ter no PL de inteligência artificial, no 2338, nenhum dispositivo específico direcionado à moderação de conteúdo em redes sociais. Pelo contrário, há um dispositivo que remete à legislação específica para isso, ou seja, para ser discutida em outro momento. Então, me parece que da maneira que o projeto de lei de inteligência artificial foi desenhado, e aqui com um esforço de composição e formação de consenso pelo senador Eduardo Gomes, há um arranjo ali que me parece ser garantidor de direitos, dentre esses direitos, o direito de liberdade de expressão. Um outro mecanismo que me parece importante, desenhado aí, ou negociado pelo senador Eduardo Gomes, e que garante um equilíbrio, senador Magno Malta, que eu acho que é um ponto que o senhor, que Vossa Excelência levantou e que eu acho que é relevante da gente falar, é o CIA, né? O Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial. Da maneira que esse sistema está previsto no projeto de lei aprovado ontem em plenário, ele não cria nenhuma nova autoridade. Então, até a lógica desse sistema foi, por um lado, dizer o seguinte: vamos aproveitar a estrutura do Estado brasileiro já existente hoje, então não se criou nenhuma autoridade ali. Eu sei que isso ainda tem um percurso de debate na Câmara dos Deputados, mas não se cria nenhuma autoridade. E um outro ponto que é importante, me parece prudente da maneira do senador Eduardo Gomes pensar essa relatoria, e os senhores e senhoras senadores votaram nessa direção, é de se pensar um sistema e não um órgão centralizado com todos os poderes ou incumbências de se tomar decisões. Então, a lógica desse sistema é respeitar particularidades setoriais. Então, quem vai ser responsável por regular a aplicação de inteligência artificial no setor de aviação civil é quem tem a competência técnica para fazê-lo. Não faria sentido se criar uma autoridade única, pelo que eu entendi da lógica do projeto, que tenha competência ampla para regular todos os setores. Quem tem competência para regular a aplicação de inteligência artificial na área da saúde serão os órgãos reguladores que têm compreensão técnica para atuar nessa área. O papel, aí eu posso falar especificamente da autoridade para a qual estou sendo sabatinado, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem um papel relevante aí na medida em que dados pessoais são com muita frequência o insumo para qualquer inteligência artificial, né? Não necessariamente, mas com muita frequência servem para isso. E a ANPD, nesse projeto, assume dois papéis, senador Magno Malta. Um é um papel residual, então é dizer, tudo aquilo que não for de competência de outros órgãos setoriais pelas suas especificidades setoriais, vira competência da ANPD para exercer a regulação de inteligência artificial, e terá um papel coordenador. Então, em nenhuma hipótese no desenho... O que o senhor está dizendo é como se fosse o COAF identificar operações que não sejam normais de uma pessoa. Vossa Excelência terá réplica a partir regimentalmente. Ah, é? É. Obrigado. Não, mas eu entendi a pergunta do senador e já posso antecipar. Acho que não há no desenho atual do projeto, senador, nenhuma competência atribuída nem à ANPD, e eu entendo que a nenhum outro órgão, de exercer esse papel de monitoramento ou moderação de conteúdos, por assim dizer, no varejo das redes sociais. Eu não consigo enxergar isso nem na legislação. Mas a minha fala era exatamente para ver se eu tinha entendido o que Vossa Excelência está coordenando. Por exemplo, desse troço de jogos aí, de bet, essa desgraceira aí. Um lugar só, todo mundo apostou que fulano ia tomar o cartão amarelo. Daí todo mundo ganhou. Certo? Então, ficou fora. Assim, não é o normal, ficou anormal. Esse tipo de identificação que o Vossa Excelência está falando. Eu acho que eu não entendi. Qual a identificação, senador? Quando o insumo, Vossa Excelência usou essa palavra. Ok. Certo? Então, nas bets, por exemplo, tem muita gente que está passando problema aí porque apostou que ia tomar 2 cartões amarelos. Aí a cidade toda apostou, certo? E aí todo mundo ganhou. Então, saiu da curva. Entendi. É isso que você está colocando? Eu entendo que esse tipo de questão, as preocupações que ela gera, não atrairiam a competência de um órgão como a ANPD, porque não há aí em jogo, né, da maneira que eu entendi o que o senhor falou, não há em jogo alguma
questão relacionada à proteção de direitos, de proteção de dados, né? Isso levaria para um outro campo do marco regulatório aqui da discussão sobre regulação aí de apostas no ambiente digital. Então, da maneira que o senhor apresentou, eu entendi dessa forma. Acho que não atrairia a competência da ANPD em particular. Porque, doutor, quando o senhor falou que o aumento do insumo, ou seja, é um algoritmo ali que se repete com a mesma intensidade que a normalidade. Eu fico pensando, um exemplo aqui seria a publicidade direcionada, né, que aparece nos nossos celulares. Então, a gente sabe que quando a gente vai navegando, os algoritmos vão aprendendo do que a gente gosta, né, conseguem cruzar com informações sobre quem somos, o que gostamos, e a publicidade começa a aparecer nas nossas telas ali, nos oferecendo exatamente aquilo que a gente tem preferência. Então, acho que esse é um exemplo em que os dados pessoais, eles servem de insumo aqui para uma inteligência artificial poder direcionar publicidade. Eu estava me referindo a esse tipo de uso. Entendi. Então, em suma, acho que posso... Perdão, presidente. Acho que, para concluir, me parece que o arranjo como está colocado hoje, com essa lógica da regulação, uma regulação baseada em níveis de risco e que está associada a princípios e com um sistema que divide competências e atribuições, me parece que é uma regulação bastante razoável e prudente no desenho que foi levado a plenário na tarde de ontem. Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao general Guido Amin. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, antes de iniciar a resposta ao senador Contarato, dizer que observei as mensagens dos senhores senadores, ouvi com muita atenção, processei e anotei coisas que serão muito úteis no futuro desempenho da função, caso aprovado pelos senhores. Quero, mesmo sem ter me manifestado em respostas. Com relação ao que disse o senador Contarato e me pediu para responder, eu tenho absoluta convicção que a ministra Maria Elizabeth tem toda a experiência e todos os predicados para exercer a presidência do Superior Tribunal Militar no biênio 25-26, conforme foi eleita esta semana, né? E, de antemão, já desejo a ela todo sucesso nesse trabalho de conduzir os trabalhos da Corte nesse próximo biênio. Eu não vejo nada mais que eu possa dizer a esse respeito nesse momento. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Badaró. Cumprimento novamente os senadores, aqui em nome do senador Wellington Fagundes. Acredito que só tem duas perguntas, né, senador Flávio Bolsonaro? Não, eu tenho aqui, obrigado. Primeiramente, se seremos subordinados ao STF. Senador, eu sou subordinado à educação que minha família me deu. Eu sou subordinado à liturgia e sou subordinado ao respeito. Mas, pela Constituição, cada conselheiro vota com a sua consciência e, como eu coloquei na minha apresentação inicial, respeitando a minha honra, o bom senso e, obviamente, nesse caso, por mais que eu tenha a subordinação de educação, de respeito, de liturgia e até de admiração, eu vou votar da forma que tiver convicção naquele momento, obviamente analisando o processo da forma mais adequada possível. Com relação à sua pergunta, ilustre senador, com relação a punir juízes que tenham cometido algum abuso ou contrariado a LOMAN, farei como fiz no Conselho Nacional do Ministério Público. Irei sim punir, verificando, obviamente, o caso concreto e sempre respeitando a ampla defesa e o devido processo legal. Encerro aqui agradecendo a todos, ilustre presidente Davi Alcolumbre, que acredito não há mais pergunta, e parabenizando essa casa pela esgrima política aqui vivida. Mas ainda tem pergunta. Desculpa, presidente. Mas calma, ela não é agora, não terminou. Tá. Mas fica o elogio pela beleza da democracia e a esgrima política aqui que eu presenciei. Muito obrigado. Concedo a palavra ao doutor Ulisses Rabaneda. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.
Os dois questionamentos do senador Flávio Bolsonaro, respondo com muita tranquilidade, senador. Não há nenhum tipo de subordinação entre os membros do Conselho Nacional de Justiça, de qualquer uma das suas categorias, ao presidente daquele mesmo conselho. A única subordinação que tenho, como se aprovado como membro do Conselho Nacional de Justiça, é a Constituição Federal e as leis do país. Todos os membros do Conselho Nacional entendo que assim devem agir. E o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele é um membro do colegiado, assim como os advogados que lá compõem aquele conselho, com o mesmo peso de voto e com uma atuação de respeito absolutamente recíproco e mútuo. Vossa Excelência tocou num ponto muito importante sobre magistrados que não respeitam prerrogativas dos advogados. É preciso se observar com análise bastante acurada de cada caso concreto se há uma violação absolutamente dolosa, reiterada de determinado magistrado às prerrogativas da advocacia, e me parece que sim, abre espaço e campo para uma atuação correcional do Conselho Nacional de Justiça. Situações que observemos que são pontuais, é possível também acionar a consensualidade, chamar as partes para o diálogo. Acho muito importante o diálogo. Eu vou para o Conselho para exercer exatamente aquilo que tenho feito na advocacia, exercer um papel de conciliador, daquele que está aberto ao diálogo, à consensualidade. Então, acho também que vários casos é possível resolver desta forma. Quero, por fim, agradecer e dizer que ouvi com muita atenção o senador Magno Malta, o senador Rogério Carvalho, o senador Rogério Marinho, Isalci Lucas e o senador Contarato sobre todas as colocações e ponderações que aqui foram feitas, e considerarei absolutamente todas e fico mais uma vez à disposição para eventuais novos questionamentos. Doutor Marcelo Terto. Obrigado, presidente. Autorizado por nosso inquisidor, senador Flávio Bolsonaro, serei objetivo. Inquisitor, perdão. Inquiridor. Exatamente o termo correto. Obrigado, senador. Mas autorizado por Vossa Excelência, serei objetivo. Não de maneira alguma, e espero já ter provado isso ao longo dos últimos 2 anos. E para a segunda pergunta, sim, sobretudo quando estiver em jogo prerrogativas da advocacia e o direito de defesa dos jurisdicionados ao CNJ. Com certeza, não me curvarei a qualquer investida dessa natureza e, em qualquer hipótese, podem ter certeza que, da mesma forma que ouço a OAB para levar a posição da classe que representa o CNJ, continuarei francamente aberto a ouvir Vossas Excelências com a experiência que têm e com a carga de legitimidade que possuem, representando as respectivas unidades federadas e o povo de cada unidade federada do nosso país. Em relação aos questionamentos do senador Rogério Carvalho, né, que fala da observância aos precedentes, ao mérito dos acordos de não persecução penal, acordo de não persecução civil, eu tenho certeza, até por determinação legal no CPC, os tribunais têm que manter as respectivas jurisprudências estáveis, íntegras e coerentes, né? E o regime de precedente vincula, sim, a magistratura. E descumprir precedente tem que gerar alguma consequência, né? Porque senão ele desarranja o sistema de justiça e prejudica a necessária racionalização dos serviços do Poder Judiciário. Então, para esse tipo de consequência sem fundamentação e motivação, com certeza tem que ser apuradas as responsabilidades, sem qualquer prejuízo à independência funcional dos magistrados. E a solução, senador Alcolumbre, em relação à construção de políticas públicas e a preocupação trazida aqui pelos senadores Magno Malta, Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, senador Isalci também, o próprio senador Contarato, com certeza dependem muito de governança. É uma palavra muito utilizada aqui, mas governança com
Isso quem me ensinou foi um general do Exército, em breve, se o Senado permitir, ministro do Superior Tribunal Militar, general Amin, que diz que o seguinte, que essas questões estruturais que envolvem políticas públicas, inclusive as judiciárias, elas se resolvem com inteligência e cooperação, porque do contrário elas não funcionam, cada qual no seu quadrado, né? Também diria o filósofo, né? Cada qual no seu quadrado, cuidando dos seus espaços de competência para resolver essas questões, inclusive essas mais complexas, como a política antimanicomial. Eram essas as breves considerações que queria fazer e assumo o compromisso. Se eu escorregar, senador, pode puxar a orelha que eu me arranjo, não tenho compromisso com erro. Pode. Próximo senador inscrito, senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Presidente, eu tenho uma denúncia aqui para fazer, aproveitar que está os futuros integrantes, ministros do CNJ, e acabou de sair a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a própria advocacia do Senado recorreu, pedindo para que revogasse todas as decisões ilegais contra a minha pessoa, inclusive a devolução do passaporte diplomático, e ele responde da seguinte forma, aí eu atento a todos os senadores: as declarações do senador investigado, não sei em que, embora tenham ocorrido no Senado Federal, se vale de conhecida estratégia de republicação por terceiros nas redes sociais, com o objetivo de republicação de conteúdo ilícito investigado por essa Suprema Corte, razão pela qual se verifica desde já o desrespeito à medida cautelar imposta. Ou seja, como ele tirou minhas redes sociais do ar, censura, que não está na Constituição, ele está dizendo que quando eu vou no plenário, na tribuna do plenário, que é a minha garantia, que a Constituição me garante ali, palavras, votos e tudo mais, ele está dizendo que ali, se alguém fizer cópia daquela fala que foi transmitida pela TV Senado e postar na sua rede social pelo Brasil afora, eu estou cometendo um crime. Estou descumprindo uma ordem judicial, como se eu estivesse usando rede social de terceiros. E ele diz, não há dúvida que o investigado, de maneira travessa, está se utilizando de redes sociais de terceiros, nem lista se é A, B ou C, de terceiros, ou seja, dos brasileiros, para divulgar ataques à democracia brasileira. Eu atacando a democracia brasileira é a coisa mais absurda. E ele completa: indefiro o pedido de restituição do passaporte, aplico multa diária de 50 mil em face de Marcos Duval, por estar utilizando de redes sociais de terceiros. Determina ainda a empresa X, e aí fala no prazo de 2 horas, que proceda o bloqueio dos canais, ele não cita os canais, e aí fica aqui o entendimento do próprio X de quem que é para censurar. Ou seja, nós, senadores, não podemos mais falar nem no plenário. Acabou até essa prerrogativa. Se falarmos no plenário e algum brasileiro fizer a cópia e publicar na sua rede social, nós estamos usando a rede social desse brasileiro para poder, então, denunciar o ministro Alexandre de Moraes. E aqui eu faço o seguinte: a decisão em questão extrapola os limites constitucionais, interpretada a declaração feita em plenário, amplamente protegida pela imunidade parlamentar, poderiam ser utilizados como justificativa para imputar responsabilidades ao senador pela reprodução dessa ideia de terceiros. Tal entendimento ignora o princípio basilar da separação dos poderes e coloca em risco o funcionamento da democracia brasileira, na qual o legislativo deve ser um espaço livre para o confronto de ideias e a manifestação plena dos representantes eleitos pelo povo. Além disso, a determinação de sanções pecuniárias e o bloqueio de redes sociais por suposta replicação de conteúdo por parte de terceiros cria um precedente perigoso. A tentativa de limitar
o alcance do debate público por meio de restrições arbitrárias contraria o Estado democrático de direito, configurando censura indireta e intimidação a um parlamentar como representante eleito tem o dever de questionar, fiscalizar e expor sua visão em defesa da sociedade. É necessário destacar que a Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão como um dos pilares da nossa democracia. O uso de medidas judiciais para restringir ou penalizar discursos legítimos no âmbito parlamentar fere de morte esse princípio e enfraquece a confiança da população e as suas instituições. Diante desse cenário, faz-se urgente uma mobilização da sociedade civil, do parlamento e de todas as instituições comprometidas com a preservação do Estado de Direito, para denunciar e reverter essa decisão inconstitucional que atenta não apenas contra um parlamentar, mas contra os direitos garantidos fundamentais de todos os brasileiros. Não podemos permitir que esse arbítrio substitua a lei, que a censura silencie e que é voz daqueles que foram eleitos para nos representar. A liberdade de expressão e a imunidade parlamentar não são privilégios individuais, mas instrumentos indispensáveis à democracia. Então, o ministro Alexandre, ele está calando o Brasil inteiro, porque quem replicar qualquer fala de qualquer senador, vocês do Brasil também vão ser penalizados. E está me dando uma multa de 50 mil para cada brasileiro que repostar a minha fala, inclusive essa. E aí? E aí eu pergunto ao presidente Rodrigo Pacheco, essa prostração vai até fevereiro? E também ao futuro presidente. Isso vai até quando? Isso está fazendo censura a todos os brasileiros. E ele diz aqui ainda, mesmo tenha ocorrido dentro do Senado Federal. Como se eu estivesse usando de estratégia, de lá eu posso falar e lá o brasileiro vai replicar o que eu falei. E aí, então, quer dizer, a minha rede social não adianta sair do ar ou não. Tentou de uma forma, e é o único local que me garantia e que me garante que eu não vou parar de estar lá falando. Aí eu peço para que o candidato ao próximo presidente do Senado e do Congresso possa ver isso com uma gravidade. Isso é grave. Isso é uma perseguição não só a um senador da República, que agora está se estendendo ao Brasil inteiro, inclusive aos senhores que estão sentados na mesa sendo sabatinados. Qualquer um que replicar o que eu estou falando agora vai ser penalizado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vou pagar uma multa de 50 mil por cada um pelo Brasil que multiplicar ou compartilhar o que eu estou falando. Tem sentido isso, Brasil? Eu que estou atacando a democracia, país? Senadores, sou eu que estou atacando a democracia? Ou o que está aqui na decisão judicial, número 12.404? É ele que está atacando a democracia. Me respondem e multipliquem o que eu estou falando aqui, porque o que ele está fazendo é ilegal. E foi feito, senadores, pediam a mim, um abaixo-assinado com 42 senadores, fizeram uma petição, uma petição para que o presidente Pacheco pudesse derrubar essas liminares, que eu estou sem salário até hoje, que eu estou sem meu passaporte, que eu fui evitado de ir a Washington numa reunião de senadores que lidam com questões de defesa nacional, que eu participo desde 2019, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes. E ele me impediu diplomaticamente de representar o Brasil nessa reunião que tem a ver com a defesa nacional. Então, não há o que mais se dizer. A imprensa, vocês estão compactuando com essas ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes. E até os funcionários públicos, ao receber, inclusive oficiais de justiça, que entregou isso daqui, que ao entregar, sabendo que há uma ilegalidade, você também está descumprindo
à nossa Constituição, porque cumprir uma ordem legal na nossa Constituição diz que é crime. E eu estou fazendo aqui um comunicado oficial aos órgãos internacionais. Vou fazer a Organização Internacional do Trabalho, Organização dos Estados Americanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, União Interparlamentar, Conselho de Segurança das Nações Unidas e Congresso dos Estados Unidos. Mas não para essa gestão do Biden, mas para a gestão que vai assumir dia 20 de janeiro. Porque isso daqui é uma grave violação à nossa democracia e à nossa Constituição. Eu desafio os 11 ministros e qualquer jurista do país para dizer que o ministro Alexandre de Moraes está correto. Inclusive, pena que não está aqui, Contarato, que estava aqui defendendo que o STF tem sim prerrogativa de legislar. Isso daqui é prerrogativa do STF de interferir na nossa Constituição. Eu prometi defender a Constituição, eu jurei na minha posse defender a Constituição. Isso daqui viola, é a mais grave violação. Fora o bloqueio do salário, que é inviolável, fora o bloqueio de um passaporte diplomático, fora todas as outras ilegalidades, a censura das minhas redes sociais e o impedimento de dar entrevista. Então, estou denunciando, eu espero que os senadores tomem providência, que o presidente Pacheco saia dessa prostração, que nos envergonha essa prostração. Já são anos dizendo que vai tentar equilibrar os poderes e nós estamos sendo estuprados diante do país. E peço para que o próximo candidato tenha em pauta que isso tem que ser revogado, que isso tem que ser freado, porque nós estamos acovardados e eu vou ter que recorrer a órgãos internacionais se nós temos aqui o poder do Senado de frear essa questão. Não há diálogo com Alexandre de Moraes. Não há diálogo. Obrigado, presidente. Próximo senador inscrito, senador Espiridião Amin. Maktub, né? Estava escrito que eu tinha que falar depois deste momento. Não fui eu que escolhi, eu tive que cumprir uma missão, ela atrasou e eu não queria deixar de participar desta reunião. E tive que ouvir, e vou te dizer, você sempre contou com a solidariedade mínima de ter o direito de defesa. No foro de onde provém essas agressões, não sei se você tem tido a oportunidade de se defender. Não tem a quem recorrer. Nem tem acesso aos autos. Desde aquela visita que fizeram ao seu gabinete, à sua casa, que eu estou indignado. Junho do ano passado, se não me engano. Que dia? No dia do meu aniversário, 15 de junho. Portanto, estamos por completar 1 ano e meio. Não se apurou nada. Não sei se você foi denunciado por alguma coisa. Portanto, é muito difícil eu voltar ao normal aqui. Não, voltar ao normal como? O CNJ não tem alçada para tratar desse assunto. Mas se republicar o que eu postei... E eu não li isso tudo. Eu nasci no dia de São Tomé, eu vou conferir esse despacho. Porque eu não acredito nisso. Não, eu vou conferir depois. Eu não acredito nisso. Eu nasci no dia de São Tomé, eu gosto de conferir. Mas, se é verdade que já houve uma multa de 50 milhões e foi mandado que o Banco do Brasil lançasse no débito da tua conta e a partir daí se cobrasse juros, quer dizer, então, se o Banco do Brasil fez isso, ele cometeu um crime contra o sistema financeiro, porque ele não pode receber essa ordem judicial sem uma deliberação completa. Então, está vendo aí um grande processo de intimidação. Mas não é esse o nosso escopo. Eu quero dizer que é um momento, para mim, muito difícil. O meu avô está aqui, o avô italiano, Pellegrino Marini, revoltado com o que ele
testemunhou da Inquisição como pedreiro, ele achava que era um artista, na restauração de casas lá em Verona e Veneza, e também em Treviso, que é a origem dos teus, Allegro de Venezia, né? Ele ficou revoltado. Anguillara, em Treviso. Ele ficou revoltado e se transformou num anticlerical, que é o outro extremo do italiano, né? Minha avó era Papa Hóstia e ele era anticlerical. Então isso é um momento de turbulência e eu fico muito preocupado, porque o nosso sentido aqui é aperfeiçoar para a sociedade brasileira. Vamos começar por lá. A proteção dos dados pessoais. Eu ouvi a sua manifestação sobre o CISA. Eu ajudei o relator a perceber que ele não podia criar o CISA. Eu ajudei ontem. Isso é tarefa privativa do presidente da República e ônus do presidente da República. Para mim, a ideia do CISA é do grande irmão. Está inspirada pelo George Orwell, 1984. Faz 40 anos. CISA, Sistema Integrado, gerido pelo Executivo. Não são agências, são representantes. É um sistema gerido pelo Executivo. Mas, pelo menos isso foi acatado pelo relator. E o presidente da República vai ter que propor o CISA, se sob a forma de agência, de sistema integrado, se vai ser um grande algoritmo, não sei. Mas vai ter a responsabilidade de propor e nós, presidente, vamos ter a responsabilidade de votar. Ficou bem assim. E neste CISA, que eu acho que é o artigo 14 do projeto de lei, que lista o que é alto risco, eu apresentei sugestões do que não é alto risco. Rede social, por exemplo, é alto risco? Ou seja, não, eu listei o que não é alto risco, porque do jeito que vai indo a coisa, eu posso... Alto risco é uma expressão subjetiva. Então, já que esta é a expressão que estava na lei, vamos dizer o que não é alto risco. Isso vale até para as perguntas que foram feitas pelo Magno Malta, que foram muito instigantes, porque falou de quase que de controle de resultado de aposta, né? Se todo mundo quiser cartão, se todos tiverem cartão amarelo, é porque houve um conluio. A pergunta foi inteligente, mas isso... Quanto a... Vou parar por aqui. Não tem nenhuma pergunta para lhe fazer, a não ser essa ressalva. O CISA, como está escrito, estava escrito até ontem, é o grande irmão. E eu falei isso no plenário, tenho que falar aqui. Que nasceu desdentado, analfabeto e nu, como todos nós. Ao general Guido Amin Naves, que teve que explicar que não é meu parente para conseguir o seu voto. O seu voto e o do Otto Alencar estavam condicionados. Se for parente, eu não voto. Não é parente, mas sou admirador. Me ajudou muito e ao Senado com as primeiras informações sobre ataques cibernéticos, sobre a necessidade do Brasil saber que nós estamos numa encrenca. 107 bilhões de ataques cibernéticos em 2022, 75 bilhões de ataques cibernéticos em 2023, com a diferença de que a qualidade deles ficou mais refinada. Então, é um assunto sério. Os danos produzidos por ataques cibernéticos, hoje, fora a China, que nós não temos dados, o único que conseguia mandar imagens da China para o Brasil era o senador Flávio Bolsonaro. Senão vou virar... Não, tem que saber. Em 2019, na véspera da eclosão da Covid, ele conseguia mandar imagens de lá do hotel, de um hotel que pertence ao Partido Comunista Chinês, onde ele frequentou. E tomava todos os cafés da manhã e almoço na sala islâmica. Islamic Room. Mas não queria que contasse para ninguém. Eu contei. Mas o que eu queria dizer é que, se nós
formos computar os danos causados pelos ataques cibernéticos, senador Davi, equivale à terceira economia do mundo. Só perde para os Estados Unidos e para a China, em volume de danos. Aquele apagão em agosto, fruto de um equívoco do que deveria defender o sistema da Crowd, a empresa, né? O aplicativo que deveria defender vazou e um dia sem operação de voo nos Estados Unidos. Para consertar isso, você imagina, só pensar na legislação trabalhista dos pilotos e comissários e ver quanto tempo leva para você recuperar um dia perdido. Então, os prejuízos montam a 1/3 ao terceiro PIB do mundo. E eu devo ao general a minha primeira ida lá em 2019, no primeiro exercício de ataque cibernético, na companhia do nosso saudoso amigo Haroldo de Oliveira. Então, tomara que Vossa Excelência possa, no Superior Tribunal Militar, prestar os mesmos serviços que tem prestado ao Brasil. Eu que conheço um pouco da sua carreira, tenho convicção nisso. E aos senhores que vão ou permanecerão no Conselho Nacional de Justiça, eu acho que nesse ambiente turbulento que foi descrito aqui pelo senador Marcos Duval, os senhores têm que contribuir pelo exemplo com a autocontenção. Os senhores fazem, sob certos aspectos, que são juízes, ou os que são advogados, ou que são procuradores, ajudam a promover a autocontenção pelo exemplo. Punição, quando isso é necessário, correção de rumo, quando isso demanda uma inovação legislativa. Então, eu lhes desejo o equilíbrio, que é o que tem faltado em cortes até mais elevadas em responsabilidade e em constituição do último recurso dos cidadãos, do que nós estamos observando. Faço votos, sinceramente, que os senhores sejam sempre regidos pelo equilíbrio. Nós temos lá na Praia Brava, em Florianópolis, a Pedra do Equilíbrio. São 2 megálitos. Um tem a parte de cima quase plana e sobre ele uma outra enorme de mais de 8 metros de altura, que está praticamente na beirada do que seria a mesa. Ninguém sabe quem é que botou aquela coisa toda lá. Quem passa pela trilha pousa fazendo de conta que está suportando a pedra. Se sair, cai. Não cai. Ela porque está aí. Chama-se pedra do equilíbrio. O equilíbrio é uma necessidade para todos nós, de parte de um organismo colegiado que tem as responsabilidades de ser o Conselho Nacional de Justiça. Eu ainda capturei uma pergunta sobre a participação de mais representantes externos. Eu acho que vocês deveriam nos ajudar a tomar uma decisão sensata a respeito disso, né? Quanto mais arejarmos o ambiente, melhor. Quanto mais o confinarmos por corporativismo ou por comunhão de interesses, menos ele servirá. Não é verdade? Nós aqui somos arejados de 4 em 4 anos. Né? E está chegando aí o fruto do arejamento aí. Um cartola por excelência, né? E um grande companheiro. Então é o que eu faço não vou lhes fazer perguntas, mas subscrevo uma parte das perguntas do senador Sérgio Moro, porque ainda ontem conversei com ele sobre isso, e faço votos que os senhores consigam, acima de qualquer paixão, fazer predominar o equilíbrio. Ao meu candidato,
Rodrigo Badaró, portanto, acabo de dizer em quem que eu votei. Né? Eu conheci o seu sobrinho, Murilo Badaró. Eu não vou dizer que ele era teu avô, né? Senão, que idade tenho eu? Se eu disser que fui amigo do teu avô, eu vou me envelhecer muito. Mas eu queria que você que o senhor pesquisasse quem é que devolveu para Minas Gerais o livro do Tiradentes, que está lá exposto em Ouro Preto. A carta foi escrita pelo José Aparecido, foi assinada pelo Tancredo Neves e foi recebida pelo governador de Santa Catarina da época. E está lá o exemplar escrito em francês, editado na Suíça, Recueil de lois constitutives des colonies angloises confédérées sous la dénomination des États-Unis de l'Amérique septentrionale. Ou seja, o Tiradentes tinha como objeto pessoal um exemplar das constituições das colônias americanas, em francês. Tinha, portanto, um ideal republicano que a devassa fez desaparecer qualquer vestígio, né? Ninguém ficou sabendo o que ele pensava. Está lá, na Ouro Preto. Um abraço. Fala 30 segundos, presidente. Queria decorar só essa parte final aí, francês. Presidente, muito rapidamente. Senador Flávio. Muito rapidamente aqui, uma réplica rápida sobre o que nós estamos falando aqui do direito penal do inimigo, né? E como o que o Alexandre de Moraes tem feito está inspirando outros juízes. Acabou de ser uma decisão, o TRE de Goiás, caçando a chapa do Sandro Mabel, um prefeito eleito de Goiânia, e declarando por 8 anos inelegível Ronaldo Caiado, porque fez evento dentro do Palácio das Esmeraldas. Olha a desproporcionalidade de um negócio. Eu acho que cada magistrado, sem brincadeira, presidente Davi, cada magistrado tinha que ser candidato uma vez na vida para entender como é difícil ganhar um voto. Para saber o que é ir para a rua, dar cara a tapa, passar por esse vestibular, que é mais difícil que qualquer concurso público, antes de tomar uma decisão absurda dessa, de caçar o mandato de um prefeito eleito por nada, ou de deixar alguém inelegível por 8 anos por nada. Nós estamos falando do caso concreto aqui, porque qual a diferença que faz de fazer um evento dentro do palácio e fora do palácio? Se houve ali o gasto público, recomponha-se o erário público. Agora, caçar alguém ou tornar inelegível por a pena de morte na política por causa disso, só para fazer esse registro de como Alexandre de Moraes está inspirando os magistrados por todo o Brasil, infelizmente. Nós não temos mais senadores inscritos para arguição dos horas sabatinados, e eu consulto se algum integrante da mesa deseja fazer alguma manifestação final, antes de nós abrirmos... Não? Então, eu queria cumprimentar os senadores que até este horário nos acompanharam aqui na primeira parte da reunião da comissão, agradecendo a todos que participaram ativamente desta sabatina de autoridades. E como nós fizemos um entendimento no início da reunião, nós já tínhamos iniciado o processo de votação, portanto, eu declaro encerrado o processo de votação na primeira etapa da reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Sabatina das Autoridades. Solicito à Secretaria da Mesa que divulgue o resultado no painel. Doutor General Guido Amin Naves, indicado para o STM. 26 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção, 27 votos. Doutor Marcelo Terto e Silva, 25 votos sim, 2 não, nenhuma abstenção, 27 votantes. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, para o CNJ, 26 votos sim,
um voto não, nenhuma abstenção, 27 votantes. Dr. Rodrigo Badaró Almeida de Castro para o CNJ, 27 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, 27 votantes. Dr. IAG Zendron Miola para a ANPD, 26 votos sim, um voto não, nenhuma abstenção, 27 votos totais. Todos os sabatinados foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Há uma solicitação de vários senadores que eu vou encaminhar. Coloco em votação o requerimento de urgência ao plenário, que foi proposto por vários senadores para que essas matérias sejam deliberadas ainda hoje no plenário do Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a urgência, a matéria vai à mesa do plenário do Senado Federal. Vou suspender por 10 minutos. Pode ser 5? Tem o jogo do Botafogo, deve ser por isso. 30 minutos. Bem. Olha, é a primeira vez que o lado de cá do Rio Jordão consegue arrancar alguma coisa do lado de lá. Bem, primeiro queria parabenizar todos aqui. Uma votação expressiva para todas as autoridades que foram indicadas, tanto pela OAB, como pela Presidência da República, como pelo Senado da República. Queria desejar muito sucesso e muito êxito. Vamos ainda ao plenário do Senado Federal, mas já está nítido o apoio que o Senado dá à indicação de Vossas Excelências para ocuparem cargos estratégicos e relevantes no Estado brasileiro. E eu tenho certeza absoluta que Vossas Senhorias serão aprovados no plenário do Senado Federal. E eu desejo muito sucesso, muito equilíbrio, muita maturidade para que a gente possa ajudar a construir a democracia a partir das instituições fortes. Instituições fortes, o Estado brasileiro está forte. Enquanto presidente do Senado, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, eu desejo muito sucesso nessa nova jornada. Fica suspensa por 30 minutos a comissão para a gente voltar para votar o PLP número 68. O destaque foi apresentado à comissão e eu subscrevi. Oi? Senador, não houve. Não houve a subscrição. O líder do bloco está aqui, presidente. O líder Sim, mas não houve a subscrição. Não. Foi a líder do partido que apresentou. De colocar ressalvado de Estado. Estava aí. Foi a solução. Presidente, o senhor deveria ter colocado em votação ressalvado o destaque. Tem um destaque. Nós podemos fazer a votação da emenda 1 que Vossa Excelência apresentou. Que tem parecer pela rejeição. E que tem já um parecer da senadora Tereza Leitão pela rejeição. E o destaque? Essa emenda 1 está sendo... Termina funcionando como a mesma coisa. A emenda 1 que estará em votação e teremos a votação nominal. Não, a votação simbólica. Simbólica. Nos termos do relatório. Ok. Aí o senhor coloca aqui em votação a emenda 1 nos termos do relatório. Então, coloco em votação nesse momento a emenda 1 nos termos do relatório, que tem parecer rejeitado, que tem parecer de rejeição por parte da senadora Tereza Leitão. Em votação a emenda, os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Só um momentinho, presidente. Rejeitada a Olha aqui. Rejeitada a emenda. Rejeitada a emenda, o projeto vai para o plenário. Eu sugiro a Vossas Excelências... Não, por favor. Sugiro a Vossas Excelências que apresentem no plenário as propostas de mudanças que forem necessárias. Todos nós sabemos que a votação na comissão não é definitiva, então se abre todo um processo em seguida.
Tá certo, senador Irão? Presidente, já que nós temos a presença do senador Girão, eu solicito verificação. Tem 3. Tem 3 apoiamentos aqui na comissão. Eu e mais 3. O senhor e mais 3. Eu e mais 2. Vamos lá? Ok. Encerrada a votação. Não havia. Bom. Agora o requerimento. Presidente, só uma questão de ordem. O líder do bloco não pode pedir verificação? Bloco ali. Procedida, o requerimento de verificação de votação só será admissível se apoiado por 3 senadores. Não há prerrogativa do líder para isso. Tá bem? Então a matéria segue para o plenário. Eu queria aqui... Girão, só para tirar uma dúvida, você vota a favor de não médico fazer acupuntura? Só pra... Não, senador, aí nós vamos reabrir a discussão. Só para colocar... Vossa Excelência poderá levar para o plenário. Presidente, rapidamente, só para deixar muito claro... Silêncio aí, por favor. Me cumprimentar, presidente Humberto Costa, pela condução. Eu estava acompanhando do gabinete e outras comissões, muita coisa acontecendo ao mesmo dia, mas eu estou aqui para apoiar esse relatório da senadora Tereza Leitão, que foi feito de forma muito equilibrada, né, de forma muito responsável. Eu tive a oportunidade de, na legislatura passada, acompanhar esse projeto, né, e eu acredito que a condução foi bem feita, ouvindo a sociedade, e vamos a plenário. Senhor presidente, eu queria colocar em votação, como último ponto da pauta, o requerimento de autoria do senador Efraim, que pede... É o meu? É de minha autoria, mas foi acertado com ele. Que pede a realização de uma audiência pública para tratar do projeto PL 2158-2023, que altera a Lei 5.991, de 73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos, correlatos e de outras providências, para permitir que os medicamentos isentos de prescrição possam ser comercializados e dispensados por supermercados que dispõem de farmacêutico. Aqui há uma proposição de um conjunto de entidades para participarem do evento. Coloco em votação. Senadores e senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de encerrarmos a reunião, proponho a dispensa de leitura da ata e a sua aprovação. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial. Só uma informação. Nós provavelmente teremos mais uma reunião da Comissão de Assuntos Sociais na semana que vem, provavelmente para a sabatina dos eventuais indicados à Agência Nacional de Saúde e também outros temas que nós consideremos relevantes. Ok? Muito obrigado. Nada mais a ver a tratar, declaro encerrada a presente reunião. É muita confusão. A organização é bom mesmo para o Uber, mas não para o trabalhador. Qual é o desafio agora? O desafio agora é não ficar só na redução de jornada. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A presente reunião destina-se a realizar audiência pública para instituir o projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A emenda constitucional é muito clara, a regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Abre-se a possibilidade
em paralelo, ao longo da transição, que vai até 2073, que é o prazo previsto para os benefícios da Zona Franca de Manaus, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região, além daquelas atinentes aos benefícios ao polo industrial de Manaus. Vimos a narrativa do Dr. Bernardo Api absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária uma atenção. A política de área de livre comércio ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca, ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91. Na educação, tem 40 milhões de pessoas, vocês já imaginaram? É muito mais que exército, marinha, que aeronáutica, muito mais do que o funcionamento público todo. É uma máquina imensa. Essa máquina tem que ser respeitada e tem que ter uma lei grandiosa, generosa, que faça isso bem. Gestão democráticas nas escolas, uso de tecnologias, carreira docente, educação em tempo integral, alfabetização na idade certa e muitos outros são discutidos constantemente aqui, no Congresso Nacional. E um momento importante para essas discussões é o debate sobre o PNE, Plano Nacional de Educação, que acontece a cada 10 anos. Da lei à prática, a gente tem um espaço de contradições muito grande. Nem todas as gestões seguem o que está na lei. O processo de fiscalização, que, por exemplo, o Senado, a Câmara, os Conselhos Estaduais de Educação precisam exercer, tem que ser mais aprimorado. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente, através da escola, pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família toda muito católica. E a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural, às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando e dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso Estado. Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos estabelecido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o 2º território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de infraestrutura, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte
melhor entre o governo do Estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um Estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua renda, e o Pará vá nesse caminho. A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso. Adrenalina, agilidade e emoção. Aprovado o benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne uma multidão em Caxias do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas 2 guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que era o presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das 2 grandes guerras. Senado, 200 anos. Sou médico veterinário. Eu sou aposentada, sou executiva de venda, né? Sou bancário. Produção de evento. Comerciante. Na história do Brasil, os mais pobres sempre tiveram mais dificuldades de serem ouvidos. Como garantir direitos fundamentais trabalhistas considerando as tantas mudanças da sociedade e do mercado de trabalho? Mas ao longo desses 200 anos, a duras penas e exercendo pressão sobre seus representantes, nós brasileiros conquistamos leis importantes na defesa dos direitos dos trabalhadores. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Como ficou a proposta que regulamenta a inteligência artificial? O que pode mudar na nossa vida? Como usar a IA com responsabilidade? Advogada e professora de Direito Digital Laura Schertel e o consultor legislativo do Senado Leandro Vieira respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã.
Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Comunicação e Direito Digital aprovou um projeto para dar mais proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais. O objetivo é dar segurança, privacidade e bem-estar aos menores na interação com tecnologias, plataformas de internet e também com as redes sociais. Aqui ao meu lado está o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que foi o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Uma alegria, de novo, falar com você, com os ouvintes, e sobre um tema tão importante como a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Pois é, vamos começar já deixando aqui explicando um pouquinho o que são esses ambientes digitais para o telespectador entender. Na verdade, são todas as plataformas, né, os produtos e serviços oferecidos por fornecedores de produtos e por pessoas que coloquem à disposição da sociedade, o WhatsApp, também a questão de outros mecanismos que permitam com que a criança acesse individualmente ou em grupo essas alternativas tecnológicas colocadas à disposição. E quais são essas medidas, senador, que vão garantir, que vão dar mais proteção para as crianças e adolescentes? Olha, Carla, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que alguns números, assim, que na faixa etária dos 9 aos 17 anos, 95% das crianças já participam da internet, né? Que é uma das possibilidades, sendo que 25% das crianças já acessam a internet com menos de 6 anos de idade. Então, nós temos que, na verdade, pensar que essas crianças e adolescentes estão expostas na internet. Claro. Sessão deliberativa ordinária, dia 11/12/2024. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados nesta casa. Pauta da sessão. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à deliberação de autoridades sabatinadas pelas comissões permanentes, bem como a apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda à Constituição número 3 de 2020 do senador Eduardo Gomes e outros senadores. Proposta de emenda à Constituição número 18 de 2024 da senadora Tereza Cristina e outros senadores. Projeto de lei complementar número 68 de 2024, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de lei complementar número 141 de 2024, da deputada federal Elcione Barbalho. Substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 576 de 2021, do senador Jean Paul Prats. Projeto de lei da Câmara número 159 de 2017 do deputado Moses Rodrigues, projeto de lei número 3.819 de 2024 de iniciativa da Presidência da República, projeto de decreto legislativo número 386 de 2022 de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e outros senadores. Projeto de resolução número 48 de 2024 do senador Esperidião Amin e outros senadores. Corrigindo. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, em uma comunicação inadiável, passamos a palavra à senadora Zenaide Maia, do glorioso estado do Rio Grande do Norte, sua grande representante. Senhor presidente, colegas e todos que estão nos assistindo, eu quero aqui, trouxe para apresentar o prefeito de Macaíba, é uma das maiores cidades, uma das maiores da Grande Natal,
a vice-prefeita Raquel, que é mulher, mas e aqui os colegas parlamentares, senadores, vereadores, eu já estou promovendo a senadores. Mas dizer o seguinte, eu queria dizer aqui que Macaíba, dos 17 vereadores, 8 são mulheres, viu, Lucas? 8 mulheres, a presidente da Câmara é mulher e a vice-prefeita é mulher. Lucas aqui, meu amigo, senador, e aqui apresentar para dizer que o Rio Grande do Norte tem essa característica. É o segundo maior estado com maior número de prefeitas mulheres, 43. E tem vários municípios que são iguais ou até maior o número de vereadoras, 17, 8. E a vice-prefeita. E está aqui os colegas, querem registrar isso aqui, porque isso é um estímulo para a gente mostrar que é possível se eleger mulheres nesse país, e o Rio Grande do Norte é um case para isso. Obrigada, senhor presidente. Nobre senadora Zenaide Maia, Vossa Excelência traz aqui hoje, a este plenário da Câmara Alta do país, o retrato, o espelho da política no Rio Grande do Norte. Um estado que tem tradições seculares na vida política brasileira. E, obviamente, meu caro senador Lucas Barreto, Vossa Excelência, que é do Amapá, sabe, na verdade, do desempenho, mas, acima de tudo, da teimosia, da insistência e da dedicação da senadora Zenaide Maia em relação à defesa dos interesses do Rio Grande do Norte. Ela está na comissão, ela está no plenário, ela está nos corredores, ela está nos ministérios. Isto legitima um representante de um Estado. Isso é muito importante, senadora Zenaide Maia, porque mostra exatamente que o seu mandato não lhe pertence. O seu mandato pertence à população do Rio Grande do Norte. E isso, obviamente, é uma espécie de vitrine para nós políticos. Eu, que já estou no 9º mandato parlamentar, né, eu digo sempre que a presença é a maior propaganda que qualquer político tem. Mas, aliada à presença, tem que ter também a ação de resultados. E a senhora, que é médica, é dedicada, conhece, na verdade, como ninguém, palmo a palmo, o Estado do Rio Grande do Norte, traz aqui hoje vários vereadores eleitos ou reeleitos, traz um prefeito da cidade como Macaíba, que é uma das mais populosas do Rio Grande do Norte, a vice-prefeita de contrapeso, mas um contrapeso de expressão, mostra exatamente essa transversalidade de um homem prefeito, de uma mulher vice-prefeita, mas que devem viver em permanente harmonia, que não é muito comum. Eu fui governador, fui vice-governador, e quando você tem essa relação de convivência, a política se fortalece. Porque ela não é nossa, ela é do povo que nós representamos. Pelo menos a gente disse que vai representar em uma campanha política e deve cumprir esse dogma, né, da representatividade. Portanto, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar o prefeito e a vice-prefeita, né, que vem para aqui nesta cruzada, né, aqui em Brasília, acompanhado por uma das maiores lideranças do Estado, que é a senadora Zenaide Maia, né? E ela vem orgulhosa, inclusive com uma comunicação que é regimental, uma comunicação inadiável, pedir para que nós, na verdade, citemos com a sua apresentação essa representação que chega do Rio Grande do Norte para muito orgulhar aquele estado, onde, inclusive, parte da minha família é também da região do Baixo Açu, Vale do Açu, né? Da nossa família. Então, senadora Zenaide, Vossa Excelência está de parabéns pela iniciativa, pela apresentação. Tenho certeza que eles vão levar na bagagem da memória, guardado no pendrive da imaginação, esse dia de hoje, que a senhora os traz aqui no Senado, nesse plenário, nesse templo da democracia brasileira, que é o Senado da República, né, que tem como seu representante maior o grande Rui Barbosa, que está ali na sua estátua, mostrando exatamente a importância que a política brasileira dá àqueles que, na verdade, bem desempenharam o seu papel, e ele, na verdade, é um ícone desse desempenho, dessa apresentação, como senador da República que foi, né? Então, parabéns a Vossa Excelência e a toda a delegação norte rio-grandense que está aqui hoje a nos prestigiar. Deus abençoe a todos vocês. Com a palavra, o senador Lucas Barreto.
Senhor presidente, eu quero aqui dar o meu testemunho da importância da senadora Zenaide neste Senado, no nosso partido. O nosso partido, o PSD, tem o maior número de mulheres senadoras. Então, a força da mulher no PSD é muito grande aqui nesse Senado e posso lhe assegurar que na nossa bancada a altivez da voz da senadora Zenaide, ela ecoa mesmo. Ela é uma líder dentre nós. E eu, quanto ao Rio Grande do Norte, cumprimentar todos os senhores e senhoras vereadores, eu já fui vereador também do Rio Grande do Norte, e dizer que eu sou descendente de um potiguar. Meu pai nasceu em Barcelona e foi para o Amapá em 1956, quando do grande projeto da ICOME, né, ele foi para a construção da estrada de ferro, da ferrovia Macapá, Serra do Navio, e que chegou lá, eu posso dizer que foi um dos pioneiros, né? Meus tios também foram pioneiros lá, eram 3 irmãos, e eles foram pioneiros no Amapá, levando também a força de um potiguar àquele estado. O Amapá tem quase 35% da nossa população são migrantes, e boa parte do Rio Grande do Norte, do Nordeste. Então, há uma força realmente no Amapá de pessoas que foram lá, mas que foram de corpo e alma para trabalhar e fazer aquele estado crescer. Então, é uma honra estar aqui com vocês, dizer que quando fala no Rio Grande do Norte, a gente tem essa lembrança, né, de onde nós viemos. Então, eu vim descendendo de Barcelona, no Rio Grande do Norte, de lá que meu pai e meu avô morreu lá com 33 anos, de malária, naquela época. E eu tenho também pessoas que trabalham comigo, como a Cláudia, que é a minha secretária no Senado Federal, muito competente, que é do Rio Grande do Norte também. Eu estive lá há pouco tempo, fui prestigiar uma formatura de uma filha de um grande amigo e tive o prazer de de conhecer o Rio Grande do Norte e ver a beleza que é daquele mar, daquela coisa, e da culinária, né? Eu fui lá num restaurante que ninguém esquece a qualidade da comida, que como é no Amapá, né? O Amapá tem a melhor, desculpa o Rio Grande do Norte, mas tem a melhor gastronomia de base do mundo. E nós somos estados irmãos, porque no Amapá tem muitos potiguares lá que ajudam a fazer desenvolvimento. Então, sejam bem-vindos ao Senado Federal. Parabéns por terem essa mulher como líder, essa guerreira, que eu falo que defende as mulheres. E parabéns pelo novo trabalho da senhora, né? Que foi a lei da Maria da Penha, impressa em braille, que está fazendo sucesso no Brasil todo. Parabéns, senadora Zenaide. Parabéns a todos os potiguares. O estado do Rio Grande do Norte exportando talentos, mas tem um cuidado cartesiano de manter no seu estado a senadora Zenaide Maia, não se desfazendo dela para ela possa continuar em 2026 representando por mais 8 anos esse glorioso estado. Eu gostaria, inclusive, de convidá-los, junto com a senadora Zenaide Maia, para vir aqui em cima tirar uma foto aqui do plenário do Senado, enquanto, ao mesmo tempo, convido o senador Lucas Barreto. Vossa Excelência vai permutar com o senador Paim? Senhor presidente, não só a antiguidade é posto, mas como o respeito. Com a palavra, por permuta do senador Lucas Barreto, que generosamente permuta com o senador Paim, passa a palavra ao senador Paulo Paim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Quem sabe se Chico não descobre também que a origem é do Rio Grande do Norte, né, Paulo? Não.
Foi. Com a palavra, o nobre senador Paulo Paim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, que teve uma participação importante hoje na Comissão de Direitos Humanos, quando ouvimos a ministra Anísia, né, que fez um belo pronunciamento de exposição de todo o trabalho dela, e Vossa Excelência colaborou lá como outros senadores. Quero agradecer ao senador Lucas Barreto, que cedeu esse espaço. O argumento mais forte que eu usei com ele, confesso que eu não tinha conseguido almoçar ainda, e sensibilizou ele de pronto, disse, não, pode ir lá falar que eu aguardo. Então, Chico Rodrigues, Lucas Barreto, Zenaide Maia, o senador Marco Duval, que está aqui no plenário também. Senhor presidente, eu quero aproveitar o dia de hoje para agradecer. A palavra que eu gosto muito é gratidão, né? O senhor vai ver que no longo da minha fala eu vou agradecer muito ao Senado da República por ontem terem votado 5 créditos extraordinários de um valor de grande monta para ajudar na recuperação, eu digo do Rio Grande, mas nesse caso na nossa querida capital, Porto Alegre. Senhor presidente Chico Rodrigues, senhoras e senhores, ontem o Senado Federal deu um importante passo em benefício ao meu estado, o Rio Grande do Sul, especificamente a capital, Porto Alegre, ao deliberar e aprovar 5 mensagens de crédito. Essas autorizações representam um esforço enorme para impulsionar o desenvolvimento da capital gaúcha, que todos sabem, devido às enchentes, ficou em grande parte debaixo d'água. Destaco inicialmente as autorizações que irão transformar áreas centrais e essenciais de Porto Alegre. Começo com a mensagem 65 de 2024, que autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor de 51.840.000 de euros, junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, destinada a financiamento parcial do Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre. Mensagem 66, 2024, que permite uma operação de crédito externo de 77.760.000 de euros, junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, com recursos voltados para o Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre, Centro mais 4D. Ambas representam um compromisso claro com a recuperação e o fortalecimento do coração do Rio Grande, que é a sua capital, Porto Alegre, devolvendo ao centro histórico a vitalidade que ele sempre teve. Além disso, aprovamos também a mensagem 74 de 2024, que autoriza um crédito externo de 128.800.000 de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, destinado ao Programa de Desenvolvimento e Recuperação da Infraestrutura Social do município de Porto Alegre, POA mais Social. A sustentabilidade e a inovação foram priorizadas, presidente. Veio ainda depois a mensagem 75
de 2024, permitindo assim um crédito externo de 100 milhões de euros junto ao Banco KfW para o programa de drenagem urbana resiliente às mudanças climáticas. Hoje tivemos ainda, que foram 5, presidente, a mensagem 76 de 2024, no valor de 80 milhões de dólares, junto à Corporação Andina de Fomento, será direcionado ao Programa de Inovação Social para a Transformação Territorial. Essas iniciativas não apenas garantirão a infraestrutura urbana, mas também a modernização, mas também farão de Porto Alegre um exemplo de resiliência climática e inovação social. Senhor presidente, senador Chico Rodrigues, essas aprovações não aconteceriam sem a colaboração e o empenho de muitas mãos. Assim, registro aqui o meu agradecimento ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Wanderlei Cardoso, e toda a equipe que o assessora, pela condução segura e técnica desse processo, e a sua equipe, com certeza, deu para nós outros um suporte inestimável. Agradeço também aos meus colegas senadores gaúchos, Luiz Carlos Reis, que dividiu comigo as relatorias dos projetos, e Hamilton Mourão, que sempre esteve também do nosso lado nessa caminhada. Sempre trabalhamos juntos, de forma tranquila, com muito diálogo, pensando no bem do povo gaúcho. Questões políticas, ideológicas ou mesmo partidárias ficaram de lado. Com os três, presidimos também uma comissão externa montada pelo presidente Rodrigo Pacheco para acompanhar a situação do Rio Grande do Sul frente às enchentes. Por unanimidade, me escolheram para ser o presidente da comissão. Milton Mourão foi relator e o Luiz Carlos Reis foi, então, o nosso vice. Agradeço aos servidores da mesa do Senado e toda a consultoria legislativa que fizeram os relatórios. A mesa do Senado por nos orientar rapidamente como teria que fazer a partir que os projetos chegassem aqui vindo da Casa Civil, e vieram aqui os 5 projetos de imediato à mesa, que os senhores aqui muito bem representam nesse plenário, tomaram todas as providências para que rapidamente os projetos chegassem à comissão, chegassem na consultoria, fossem relatados e fossem, assim, aprovados ontem pela manhã e aprovados ontem à tarde. Mostraram competência, agilidade e, com certeza, compromisso com o bem-estar social. Sabiam eles e sabem da importância para a capital dos gaúchos a aprovação desses empréstimos. Agradeço muito a minha assessoria e como assessoria dos outros 2 senadores, Mourão e Luiz Carlos Reis. Trabalhamos de forma conjunta, com um objetivo único, o objetivo atender o povo gaúcho. Cumprimento pela sua mobilidade, sua movimentação aqui em Brasília e lá em Porto Alegre também, ao prefeito eleito, prefeito, mas foi reeleito, Sebastião Melo, que com diálogo, muita conversa, muita articulação, reforçou a importância dessas operações para Porto Alegre, capital de todos os gaúchos e gaúchas. Agradeço ao presidente Rodrigo Pacheco, que garantiu a tramitação célere das mensagens. Agradeço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está hospitalizado em São Paulo, mas todas as informações são que provavelmente na próxima segunda-feira ele estará já em Brasília, porque antes mesmo de dar entrada no hospital, se preocupou, e assim me passaram informações da Casa Civil, que era para liberar todos os 5 empréstimos para o Rio Grande do Sul. Claro, o governo avaliza os empréstimos. Então fica aqui, querido presidente Lula, que Deus o ilumine e você volte logo
a Brasília para continuar o trabalho que vem fazendo como presidente da República, e as pesquisas mostram da importância de tudo que vemos fazendo. Que Vossa Excelência, claro, sob a coordenação, está fazendo acontecer. Então, ao presidente Lula e a todos os órgãos do governo federal envolvidos, que compreenderam a relevância desse momento e colaboraram muito para que a gente gaúcha fosse atendida. Simbolicamente, falei do presidente Lula, mas falo também do ministro Rui Costa, o ministro da Fazenda Haddad, por suas dedicações ao longo de todo o processo que permitiu, então, que os projetos todos fossem aprovados, e o prefeito de Porto Alegre ligou para cada um de nós agradecendo. Presidente, eu termino só apresentando aqui o livro Além da Calamidade, Respostas e Reconstrução do Rio Grande do Sul. Esses 5 projetos que foram aqui, projeto de resolução, que foram aqui aprovados, colaboram muito para tudo aquilo que esse livro apresenta. O livro foi escrito pelos 8 senadores e outros convidados, entre eles o presidente Rodrigo Pacheco, para falar sobre essa realidade e oxalá nunca mais aconteça em nenhuma região do nosso país e oxalá não aconteça também a nível internacional. É isso, presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Senador, meu caro senador Paulo Paim, Vossa Excelência discorre com muita propriedade. Primeiro, a importância desse empréstimo junto ao KfW, de um empréstimo representativo para a Prefeitura de Porto Alegre, que vai, obviamente, ajudar a mitigar aquele sofrimento, aquela destruição a qual foi submetido o Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós vimos como a população gaúcha é resiliente, como os seus representantes se debruçaram aqui de uma forma extremamente corajosa, mas determinada, para encontrar meios, através do governo federal, através dos parceiros em todos os estados da federação, para socorrer naquele momento de tamanha dor o que passava o Rio Grande do Sul em função das questões climáticas, das intempéries, enfim, né? E Vossa Excelência, dedicado que é ao Rio Grande do Sul, que é incontestável aos olhos do país, Vossa Excelência também ajudou na condução desse empréstimo, nas comissões, relatando e procurando, junto ao governo do presidente Lula, que esses recursos fossem garantidos, esse empréstimo fosse garantido, para que, na verdade, esses 180 milhões de dólares fossem aprovados e comecem a ser liberados para que o processo de recuperação acelere. Afinal, a população confia nos seus representantes e Vossa Excelência, como esse símbolo da resistência, da liderança e da preocupação com o Rio Grande do Sul, está aqui anunciando os recursos da CAF, do KfW e do BID, né? São 3 empréstimos, né? 5 empréstimos, né? Onde esse valor... Dólares e milhões de euros. Bilhões de dólares. Isso, claro, em função das moedas, da origem das moedas, euros e dólares que compõem esse empréstimo, mas o mais importante é o volume e o objeto ao qual vai se destinar, né? Então, Vossa Excelência, claro, transparente, de uma forma pública, anuncia esses recursos e tenho certeza que vai acompanhar a aplicação desses recursos para que possa, na verdade, voltar a melhorar a vida daquele povo querido do Rio Grande do Sul, que é uma referência no nosso país, né? Então, parabéns, senador Paulo Paim, mais uma vez a ocupar esta tribuna, traz fatos relevantes, fatos que são importantes para o Brasil, mas nesse caso especificamente para a população do Rio Grande do Sul, que Vossa Excelência representa com tanta dignidade. Presidente, me permita, um sonho de uma justiça, que todo esse processo de reconstrução do nosso querido Rio Grande do Sul, e aqui eu falei de 5 empréstimos, além da bancada gaúcha federal, aqui os 3 senadores, o governador também do estado, Eduardo Leite, cumpre um papel fundamental. Todos os prefeitos cumpriram a sua parte e aqui, claro, eu enfatizei o trabalho do presidente Lula, que conseguiu assegurar que cerca de em torno de 100 bilhões de reais chegassem ao Rio Grande do Sul.
Muito bem, senador. É claro que nós não detalhamos aqui, mas o governador foi fundamental, os prefeitos, os vereadores, as lideranças, mas principalmente a população, que de uma forma generosa socorreu aqueles que, na verdade, naquele momento de dor precisavam. Então, parabéns a Vossa Excelência. Continuando o pequeno expediente, né, nos pronunciamentos dos senhores senadores, eu convido o senador Lucas Barreto, que permutou com o senador Paulo Paim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, enquanto não sobe à tribuna. Eu quero anunciar aqui também a presença do senador Marcos Durval, do senador Plínio Valério, do senador Paulo Albuquerque, do Amapá, suplente do nosso querido senador Lucas Barreto, que estão presentes, assim como o astronauta Marcos Pontes, o senador astronauta Marcos César Pontes, que também está neste plenário. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Lucas Barreto. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, cumprimentar aqui o nosso querido Paulo Albuquerque, nosso suplente que nos acompanha hoje, uma visita ao Senado Federal, cumprimentar também os vereadores de Oiapoque, Marcelo, e de Serra do Navio, nosso querido Osés, sejam bem-vindos. Senhor presidente, hoje eu vim aqui fazer um registro nessa tribuna da agonia que passa o povo do Vale do Jari e Paru, e principalmente de Laranjal do Jari. Com o pedido de recuperação judicial do projeto Jari, decretada em 16 de junho de 2019, o valor acordado no montante da dívida é de 1,5 bilhões de reais. Desse montante, o BNDES é o maior credor, com cerca de 930 milhões de reais. E todas as tentativas para o sucesso do plano de recuperação judicial fracassaram. Os 2.500 trabalhadores que foram convocados para o comissionamento da fábrica e retomada da exportação de celulose nunca chegaram a ser efetuados e efetivados. E a produção nunca teve início. Os salários devidos estão judicializados até hoje e na fila para pagamento dos atos prioritários da recuperação judicial. Só que isso já fazem 24 meses, ou seja, 2 anos, que os trabalhadores da Jari não recebem seus salários. Senhor presidente, temos pressa, pois precisamos vencer alguns obstáculos para alcançarmos, mesmo que tardiamente, o real desenvolvimento do Amapá. Então, senhor presidente, essa complicada recuperação judicial vem agonizando mais de 120 mil paraenses e amapaenses no Vale do Jari. E eu estou propondo uma ação do Conselho da República, com a consequente criação de um grupo especial de trabalho composto pelo Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, BNDES, com a representação dos credores, trabalhadores e da Presidência da República. Fica difícil a compreensão e fica difícil de entender que a Jari, mesmo com valores de seus bens muito superiores a 2,3 bilhões de reais, o administrador judicial não está conseguindo recursos nem para se pagar mensalmente, e muito menos pagar os salários atrasados dos funcionários. Senhor presidente, temos que resolver essa questão de governança do projeto Jari, criar um grande leilão de seus bens e patrimônio ambiental. Só assim demonstraremos para o mundo que nós da Amazônia, futura sede da COP30, temos capacidade de gerenciar com responsabilidade a exploração dos nossos recursos naturais e ambientais. Retomando nessa área uma nova modelagem de uso
e exploração de suas riquezas com equilíbrio socioambiental e novas e permanentes garantias do bem-estar social das sociedades locais e tradicionais do Vale do Jari. Falo também, senhor presidente, que nós precisamos urgentemente autorizar imediatamente a prospecção para petróleo e gás na foz do Amazonas. Temos pressa para instalar uma grande usina termoelétrica a gás no Iapoque, com uma unidade reprocessadora de gás liquefeito de petróleo para a produção de nitrogenados, produzindo no Amapá esses insumos para a agricultura brasileira. Temos urgência para explorar as mais de 200 milhões de toneladas de rocha fosfática no complexo Maicuri, que fica a menos de 230 quilômetros do limite do Amapá-Pará, onde estão situadas estratégicas instalações portuárias do Projeto Jari. Essa complicada recuperação judicial da Jari pode ser beneficiada com a exploração de fosfato no sul do Amapá. Então, senhor presidente, e eu quero aqui, como derradeiro, eu vou ler a manchete da capa do jornal A Gazeta do meu estado, que diz: ANEEL aprova aumento de energia no Amapá e a energia ficará 13,7% mais cara a partir de sexta-feira 13. É muito triste aguardarmos 11 anos para o IBAMA autorizar a prospecção de 15 poços na margem equatorial do Amapá, Pará e Maranhão, enquanto num piscar de olhos a ANEEL serve esse banquete de lucros à concessionária de energia no Amapá. E aqui, senhor presidente, eu quero fazer um pedido à mesa, porque já é a segunda vez que cobro isso. Tem um pedido de CPI assinado por 43 senadores, protocolado nesta casa, e até hoje nós não tivemos respostas. E eu acho que 2 ou 3 CPIs já foram instaladas. E a Advocacia Geral do Senado ficou de nos dar as informações e até hoje nada. Então eu queria cobrar isso aí da mesa para que nos dê informação de quando vai ser liberada essa CPI da CEA Equatorial no Amapá. E, senhor presidente, a energia, ela não é uma mercadoria de prateleira de supermercado onde o cidadão possa escolher uma outra em substituição. E mais barata. É, no Amapá, monopólio exclusivo de um único CNPJ. E como senador da República, não aceito esses reajustes extraordinários, escrito no dito contrato de concessão, como direito, quando, em verdade, esse aumento reduzirá os salários dos mais humildes e retirará a condição de adquirir seus alimentos e meios de cuidar de sua saúde. Senhor presidente, em nossa Constituição não há nenhum direito que supere o direito à vida. Por isso estou trabalhando muito contra esse aumento de energia no Amapá e na garantia mínima do bem-estar social do povo do Amapá. Digo isso, senhor presidente, porque o Amapá é o segundo maior produtor de energia da Amazônia. Levaram 1 milhão para o Amapá, não para levar energia, mas para buscar a energia de 4 hidrelétricas que foram construídas. Quase 1.000 megawatts. E o interessante, nós pagamos a energia mais cara porque nós pagamos o transporte da energia. Imagina os senhores que nós pagamos o transporte como se a energia tivesse vindo de Tucuruí, quando nós produzimos e injetamos no Lijão essa energia. Então, nós já aprovamos aqui um projeto para que nós só tenhamos que pagar esse transporte a partir do momento que a energia esteja equilibrada, ou seja, a produção, certo? E a demanda do Amapá, que hoje é quase que 300 megawatts
Então, nós produzimos 980 megawatts e consumimos 300, e nós pagamos o transporte dessa energia. Um absurdo. E tem 7% a mais de pagamento na cobrança da energia do Amapá, que não poderia ser cobrado, só se nós tivéssemos um backup de linhão, o que não temos. Imagina que o Amapá passou 23 dias com um apagão e tiraram o foro do Amapá. Ou seja, a cobrança dos danos morais e materiais que tivemos no Amapá, até hoje nenhum cidadão conseguiu acessar a justiça. Por quê? Porque quando se entra na justiça estadual para cobrar esse dano moral, ela diz que não é competência dela. Aí você vai para a justiça federal, também não é competência. Então agora nós vamos questionar o CNJ, para que o CNJ nos diga, para o povo do Amapá, quem é competente para recepcionar essas ações que tanto o povo do Amapá quer entrar com ação contra a ANEEL, porque a ANEEL sabia lá que nós não tínhamos backup de subestação, um transformador estava em manutenção e não tinha backup. Quando houve um raio, que dizem que foi um raio que queimou um outro transformador e parou o outro, nós ficamos lá num total apagão, até que se funcionasse a hidrelétrica de Paredão, que produzia 100 megawatts, imagina aí a nossa demanda naquela época era 250, até que se ajustasse, nós tivemos aí um apagão total, onde todos os amapaenses perderam e muito. Então, nós iremos questionar o CNJ para saber qual a justiça que se deve entrar, porque uma jogando para a outra e o povo do Amapá não aguenta mais isso. Obrigado, senhor presidente. Minha solidariedade aos trabalhadores do Laranjal do Jari e da Jari. Nós estaremos lutando e cobrando do governo federal desse conselho que irá ser criado para que eles possam ter seus salários pagos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, nobre senador Lucas Barreto, que Vossa Excelência trata de dois temas extremamente relevantes, inclusive com relação a esse do Laranjal do Jari, do projeto Jari, né, que é composto das empresas Jari Florestal e Agropecuária. É interessante porque isso já se arrasta há muitos anos. E é interessante mais ainda, senador, porque nós entendemos que hoje esse contencioso que está na Justiça, né, e vem de décadas, desde a época em que o Daniel Ludwig, americano, juntou com o Joaquim Nunes de Almeida, né, e montaram este conglomerado para a produção de celulose, e até hoje, na verdade, é apenas a esperança e o sonho da população do Amapá de concretizar em um grande projeto, né? E, obviamente, essa luta de Vossa Excelência para atender mais de 2.000, acho que 2.500, 600 trabalhadores, tenham a sua situação funcional e financeira resolvida. Então, é uma prova que Vossa Excelência está debruçado sobre essa questão. Outra questão que na Amazônia nós vivemos esse dilema, no meu estado não é diferente, estamos recebendo agora o União de Tucuruí, graças a Deus o estado vai estar definitivamente interligado ao SIM, Sistema Interligado Nacional. Hoje conversava com a direção nacional da Enesa, a empresa do consórcio com a Eletronorte que está construindo essa obra, para que venha mitigar, na verdade, os efeitos da ausência de energia confiável. E lá, o Amapá é diferente, né? O Amapá produz mais de 900 mega, redistribui para o país e paga a energia mais cara. Então, isso é um absurdo, né? E o mais absurdo de tudo, que a gente, como cidadão comum, não na função de senador da República, mas nós analisamos, senador, é exatamente a questão não ter autoridade do judiciário a quem recorrer. No Estado, eles não são responsáveis. A União não sabe como explicar. Então, fica agora como último recurso o CNJ.
Nós esperamos que vocês tenham no condão do CNJ um encaminhamento de solução para definitivamente resolver esse contencioso e beneficiar a população do Amapá. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Marcelo e o vereador Oséias do Amapá, que Vossa Excelência se referiu, e já o fiz com o senador Paulo Albuquerque, que está aqui em vossa companhia, né, como primeiro suplente no Senado da República. Continuando a ordem dos inscritos, apesar de que eu estava inscrito como próximo orador, mas abrindo uma concessão ao senador Marcos Duval, passa a palavra a Vossa Excelência, que dispõe de 10 minutos para fazer o seu pronunciamento. Presidente, boa tarde. Obrigado pela palavra. Vou tentar ser o mais breve possível, mas eu tenho uma denúncia gravíssima para dizer a todos, não só os parlamentares, os senadores, mas como para todo o Brasil. Recebi hoje um indeferimento do pedido da própria Advocacia do Senado para devolução ou desbloqueio do meu passaporte, desbloqueio do meu salário e das minhas redes sociais. E a resposta foi o seguinte: escutem, para vocês prestarem atenção da gravidade da infração que está fazendo, da ilegalidade constitucional. Ele diz: as declarações do senador investigado, não sei em que, porque eu não fui denunciado em nada, embora tenha ocorrido no Senado Federal, ou seja, aqui onde eu estou, se vale de conhecida estratégia de republicação por terceiros nas redes sociais com objetivo de replicação de conteúdo ilícito investigado por essa Suprema Corte. Ilícito porque eu estou denunciando o ministro Alexandre de Moraes. Razão pela qual se vale verificar desde já o desrespeito às medidas cautelares impostas, ou seja, ele tirou minhas redes sociais do ar para que eu não me pronunciasse, mas aqui, local sagrado do parlamento, ele está restringindo, ele está querendo dizer o quê? Caso algum brasileiro copie essa minha fala e posta nas suas redes sociais, eu sou responsável por estar utilizando rede social de terceiros. E ele vem, não há dúvida que o investigado, aí eu pergunto em que eu estou sendo investigado, de maneira transversa, está se utilizando das redes sociais de terceiros para divulgar ataques à democracia brasileira. Eu vou me segurar aqui, porque quem está atacando a democracia brasileira é esse contato é 10, Alexandre de Moraes. E ele diz, e isso foi a Advocacia do Senado, indefiro o pedido de restituições e aplico multa de R$50 mil em face ao Marcos Duval para cada brasileiro que repostar o que eu estou dizendo, o que eu disse e o que eu estou dizendo, o que eu vou continuar dizendo, porque eu não vou obedecer ordens ilegais. E aqui, um breve resumo da gravidade, ou seja, todos vocês, senadores, que falarem aqui que a Constituição nos garante a liberdade de fala, não somos responsabilizados nem por crime nenhum. Ele está me impedindo de falar aqui caso algum brasileiro copie o vídeo e posta na sua rede social, dizendo como se eu estivesse usando rede social de terceiro, já que ele censurou a minha, que eu não tenho rede social, que a censura não está na Constituição. E ele fala que eu estou atacando a democracia, seu hipócrita. A decisão inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes é alarmante e profundamente preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ao determinar a aplicação de censura, sanções e restrições a um parlamentar por declarações feitas em exercício do seu mandato de forma monocrática,
viola frontalmente o artigo 53 da Constituição Federal Brasileira. Esse artigo é claro e taxativo ao garantir a inviolabilidade dos parlamentares por suas opiniões, palavras e votos no exercício das suas funções, prerrogativas essenciais para assegurar a independência do Poder Legislativo e a liberdade de debate democrático. A decisão em questão extrapola os limites constitucionais. Então, quem extrapola é você, Alexandre de Moraes. No interpretar que declarações feitas no próprio plenário do Senado, amplamente protegido pela imunidade parlamentar, penalizam o senador por utilizar o plenário para não cumprir as decisões de censura e a retirada das suas redes sociais do ar, ou seja, já que eu não tenho rede social, eu vou lá no plenário falar. Só tem shit inside your mind. Essa decisão é usada para justificar, para impor responsabilidades ao senador pela reprodução dessas ideias por terceiros, ou pior, por qualquer brasileiro. Tal entendimento ignora o princípio basilar da separação dos poderes e coloca gravemente em risco o funcionamento da democracia brasileira, a liberdade de expressão e as prerrogativas parlamentares, considerando que o Legislativo deve ser um espaço livre para o confronto de ideias e a manifestação plena dos representantes eleitos pelo povo. Além disso, a determinação de sanções pecuniárias e o bloqueio de redes sociais por supostas replicações de conteúdo por parte de terceiros cria um precedente perigoso, Girão, ao tentar limitar o alcance do debate público por meio de restrições arbitrárias, contrária ao Estado democrático de direito. Eu que estou infringindo a democracia, a Constituição, configurando censura indireta e intimidação a um parlamentar. Mas não vai me intimidar, porque quem está dentro da lei, quem está seguindo a Constituição, sou eu que vos fala, representando não só o meu Estado, o Espírito Santo, como também o Brasil. Como representante eleito, tenho o dever de questionar, fiscalizar. É o que eu estou fazendo aqui, você está tentando me impedir, censurando, porque você sabe o que você fez e tornará público a partir do dia 20 de janeiro. Dever de questionar, fiscalizar e expor sua visão em defesa da sociedade. É necessário destacar que a Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão, e você não vai me tirar isso. Como um dos pilares da nossa democracia, me tirando o direito de falar, você está atacando a democracia, seu criminoso. O uso das medidas judiciais para restringir ou penalizar discursos legítimos no âmbito parlamentar fere de morte esse princípio, enfraquece a confiança da população e nas suas instituições. Diante desse cenário, faz-se urgente uma mobilização da sociedade civil, do parlamento. Senadores, presidente Rodrigo Pacheco, chega de prostração. E todas as instituições comprometidas com a preservação do Estado de Direito para denunciar e reverter essa decisão inconstitucional que atenta não apenas contra um parlamentar, mas contra os direitos garantidos fundamentais de todos os brasileiros. Não podemos permitir que o arbítrio substitui a lei que a censura silencia, que é a voz daqueles que falam, que foram eleitos para se representar. Para representar os cidadãos. A liberdade de expressão e a imunidade parlamentar não são privilégios individuais, mas instrumentos indispensáveis para a democracia. Quem está violando a democracia? Alexandre de Moraes.
E é lógico que eu estou recorrendo, estou fazendo mais essa denúncia aos órgãos internacionais, tem uma relação enorme, que inclusive, a partir do dia 20, saibam vocês brasileiros, saibam vocês parlamentares, que a partir do dia 20, a data certa eu vou anunciar, vai ser colocado a público para o mundo os crimes e as violações do Alexandre de Moraes. E se o Vladimir Putin, que foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, ficou com medo, um dos homens mais poderosos, que o país tem armas nucleares, ficou com medo de vir ao Brasil para não ser preso por essa corte, é essa corte que vai condenar Alexandre de Moraes. Isso quem me falou foi o próprio futuro presidente Trump e o secretário-geral dos Estados Unidos, futuro, que é o ex-senador Marco Rubio, me falaram pessoalmente. Então, não vou me calar, isso que você está fazendo, você está violando a democracia e vem colocar para cima de mim que eu estou atentando contra a democracia, eu estou fazendo a minha função como a Constituição determina, de fiscalizar, e assim eu faço, e você sabe que você está compactuando com essa destruição da nossa democracia. Só que você não esperava que ia aparecer um capixaba no teu caminho, e ainda mais na função de senador. Obrigado, presidente. Você me permite uma parte, senador Marcos Duval? Se o presidente me der mais uns 2 minutinhos, eu agradeço. Vossa Excelência tem a palavra. Senador Plínio é o próximo, mas eu acredito que esse momento, ouvindo o que a gente está ouvindo aqui, a gente não tem como ficar calado. Senador Marcos Duval, em primeiro lugar, minha solidariedade ao senhor. 50 mil de multa para cada brasileiro que postar o que eu estou falando. E o que eu tenho que recomendar ao senhor nesse momento, nesse seu desabafo legítimo, primeiro, como eu falei, manifestar minha solidariedade e dizer o seguinte, que o senhor não está sozinho. O senhor não está sozinho. Essa casa pode estar desmoralizada como for, vendo o que está acontecendo com o senhor e não fazendo nada. Mas tem um grupo de senadores aqui que não aceita isso e vai continuar lutando. O que a gente mais ouve, senador Plínio, nas ruas, senador Marcos Duval e outros aqui, é o seguinte: não desista. Não desista, continue. Isso aí. Porque o sistema parece que está todo dominado, está tudo dominado. Essa decisão que o senhor está lendo para a gente aqui, eu sei que ela pode suscitar os sentimentos mais primitivos do ser humano. Isso é normal. Mas não se deixe contaminar com isso. Não leve para o lado pessoal, embora que do outro lado possa estar vindo para o seu pessoal. Uma coisa que eu aprendi na vida é que quando a gente entra nessa sintonia de energia, o mais violento ganha. Ele bota a gente lá embaixo, porque lá embaixo Jesus nos ensinou. Amar e rezar também pelos nossos inimigos. O que eu quero dizer para o senhor é que a justiça vai triunfar mais cedo ou mais tarde. Isso aqui é um tempo que a gente está vivendo, mas ela vai triunfar. Tudo isso que está acontecendo. Não tenho dúvida. E o que a gente precisa fazer é o bom combate, sem deixar se abater com esse tipo de perseguição. Eu sei que é muito fácil falar. Tem hoje cerca de 2.000 brasileiros que estão sendo perseguidos, presos políticos. Eu sou o único senador que não tenho direito a nada. E o mundo está sabendo disso. O mundo está sabendo disso. Agradeço várias denúncias. E nós vamos continuar fazendo, porque é o correto fazer. É a sua imunidade parlamentar, é o seu direito, do povo de Capixaba que ele trouxe, o povo capixaba que ele trouxe aqui. Mahatma Gandhi, senador Chico Rodrigues, eu sei que o senhor gosta muito de ler. Tem uma passagem dele num filme que mostra que quando o policial exigiu para ele sair da cabine, porque não era para ele estar ali, era outra casta, ele como advogado, ele dizia uma resistência pacífica. A não violência, ele dizia o seguinte: eu vou ficar. Olhava para o policial e dizia: eu vou ficar.
E o policial, sabe o que ele fazia naquela época? Começou a bater. Tirava na pancada e ele voltava. Tirava, você quer mais? E ele ficava. Resiliente. E aí, depois perguntaram, Gandhi, como é que foi isso? E você não... Ele disse, eu tentava olhar com amor para ele. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então, você pode ter certeza, senador Marcos Duval, o oposto, você sabe o que é o oposto da violência? Sim. Muitos dizem que é a paz, o oposto da paz. Sabe qual é? O oposto da paz, você diz que é a violência. Não é. É a indiferença. A indiferença é a antítese da paz e não a violência. E o que está acontecendo aqui nesse plenário é uma indiferença com o que está acontecendo com o senhor. Mas aqui, só para complementar, senador Girão, agradeço... Então, só para... Não é a defesa do Marcos Duval, Isso. É das nossas prerrogativas. Eu estou defendendo Falou todos tudo. Os senadores. É a defesa das prerrogativas dos senadores, mas tem humanidade também. Sim. Tem humanidade também. É um direito seu que está violado e é um absurdo essa decisão. E só para encerrar, parece até brincadeira o número 50, né? É. A decisão anterior foi de 50 milhões de reais, que está bloqueada a conta. 50 milhões de reais. De onde tirou esse número, eu não sei. E é um crime agora, que o Banco Central fez, é crime. E agora vem 50 mil reais. Certo? Exato. Eu fico até 50 pensando... mil para cada brasileiro que repostar. E para cada brasileiro que repostar. Aí vai dar o quê? 5 milhões? Vai dar... Eu só para fechar mesmo, nesses 13 segundos... Parece uma obsessão pelo número 50. Se é um tribunal político, o número 50 é o PSOL. Boa. É isso? Boa. Presidente, permita, 30 segundos. Eu faço em 30 segundos, presidente. Vossa Excelência dispõe de 30 segundos. Senador Marcos Duval, eu demorei um pouco a, não digo nem entender, a inteligência razoável que tenho, daria para entender logo. Mas a coisa é tão absurda, mesmo em se tratando do ministro, é tão absurda que eu demorei a aceitar isso que está acontecendo. E pelo que o senhor diz, a indiferença da mesa é total em relação ao seu problema. É uma pena que existam vizinhos que, por não gostar do vizinho, se divertem com o ladrão no quintal dele. As nossas prerrogativas já foram para a cucuia faz tempo. O que aconteceu com o senhor pode acontecer com qualquer um da gente amanhã. É que tem gente que pensa que é inatingível, não chega lá. Chega. Então, saiba que a sua defesa, o seu desabafo é natural e tem que continuar mesmo. Nossa solidariedade o senhor tem, mas a gente vive numa casa parlamentar. Aqui a maioria manda. A minoria está com o senhor. Continue nessa batida, o Cleitinho, o Girão, a gente tem continuado nisso aí sempre, sempre. Um dia esse ônibus vai frear, esse caminhão vai frear e as mercadorias vão se acomodar nesse caminhão. E essa freada, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser dada pelo Senado Federal. Tenha coragem ou não tenha, vai chegar a hora que vai ser obrigado a fazer o que manda a Constituição, ou seja, julgar os maus ministros. Essa hora vai chegar. Obrigado pelo apoio, senador. Obrigado, presidente. Vossa Excelência concluiu seu pronunciamento e deverá ficar registrado nos anais desta casa. Pela ordem dos oradores inscritos, numa permuta, eu passo a palavra ao senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, senhoras senadoras, senhores senadores, a reforma tributária, e nós vamos discuti-la aqui hoje, tomara que a gente não vote, que fique para depois a gente exaurir esse assunto. A reforma anunciada pelo governo prima pela generosidade. De um lado, retira imposto de renda de quem ganha até 5 mil, do outro, acaba com a isenção de tantos outros contribuintes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou no pronunciamento à nação, realizado na quarta-feira passada, para indicar novas medidas de fortalecimento da regra fiscal. O ministro definiu a medida como, abre aspas, maior reforma de renda de nossa história, fecha aspas.
Ele ressaltou que a iniciativa terá impacto positivo, inclusive para pessoas que recebem mais ou que são isentos. Disse textualmente, abro aspas novamente, esse aumento da faixa de isenção, além de proporcionar mais renda aos trabalhadores, não vai causar perda de arrecadação. A compensação se dará à custa de pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto. Fecha aspas. O que significa isso? Ele falando, vamos supor que uma pessoa tem aluguéis, salário, dividendos, juros, ela vai somar o que recebe e calcular 10% desse valor, na explicação do ministro. E sabe o que significa essas isenções? Uma grande parcela das pessoas hoje isentas são pessoas que convivem com enfermidades. Começam com as enfermidades geradas pela idade, pelo Alzheimer, que é um exemplo que a gente dá dessa enfermidade, mas segue por uma sequência de doenças. Acaba a isenção de quem tem neoplasias malignas, ou seja, quem tem câncer não tem mais isenção. Cardiopatias graves também, os doentes não terão mais isenção. AIDS, cegueira, hanseníase, esclerose múltipla, mal de Parkinson e por aí afora. O que dizer de um país, eu não falo nem do governo, porque eu falo pela nação, de um país que, à custa de arrecadar dinheiro, de ter dinheiro, penaliza e condena à morte muitos desses doentes. O que dizer de uma reforma que vai condenar doentes à morte porque não estarão mais isentos e não têm dinheiro para arcar com o seu custeio para curar sua enfermidade. Isso tudo consta do pacote que pretende poupar gastos em um governo que torrou dinheiro público, eu dou um exemplo aqui, mandando 1.914 pessoas ao Azerbaijão para um oco debate pretensamente ecológico, que foi um tremendo fracasso, reconhecido até pela ministra Marina Silva. Um governo que reserva para sua cúpula os mais luxuosos hotéis e agora vai acabar com a isenção de doentes. Que o Brasil precisa de um pacote com corte de gastos, ninguém contesta. Qualquer pessoa que conheça um mínimo de economia percebe isso e o governo resolveu fazê-lo. Seria de se esperar que, agindo como precisa, esse mesmo governo pacificaria os agentes econômicos do pequeno consumidor ao mercado tão detestado por esse governo do PT. Ao anunciar o pacote, esse mesmo pacote que expolia os enfermos, o efeito foi o contrário. Os preços subiram, basta conferir as gôndolas dos supermercados, e o dólar explodiu, fazendo lembrar as crises da vizinha Argentina. Tem algo muito errado nisso tudo aí, presidente. A começar pela economia feita às custas dos enfermos graves. E eu vou falar dos enfermos graves. Quem tem AIDS, quem tem Alzheimer. E não é só rico que tem Alzheimer. O câncer não escolhe categoria financeira, não escolhe na escala social. E esses doentes não terão mais isenção, ou seja, vão ter que pagar imposto. E aquele dinheiro que sobrava ou que ficava para os medicamentos não poderão mais ser usados. De um governo que se diz popular, de um governo que quer resolver tudo com mais imposto, tudo com mais dinheiro. Eu penso que ainda há tempo de corrigir essa distorção. Pelos doentes, pela humanidade, pela cristandade, pelo bom senso, pela generosidade, por tudo que for bom. É preciso que nós possamos corrigir essa distinção. É muito triste saber que, com o voto, um meu, um de outro, somado à maioria, condenará muitos desses doentes à morte. Isso vai pesar, não tem jeito. A gente se envolve nesse momento de estar senador da República, de estar senadora da República, pensa que isso dura uma eternidade. São 8 anos de mandato que passam e nós voltamos, eu nunca deixei de ser, cidadãos comuns, que sentem dor, que sentem dó, que não pode se calar diante das injustiças. Presidente, essa votação da reforma tributária e depois do pacote e depois de tudo que a gente deixou de votar, isso é regra. Brasileiro é regra. Todo final de ano o governo,
numa linguagem popular, atola o Senado, o Congresso Nacional, o Senado particular, com aquilo tudo que quer aprovar, deixando para aprovar na correria. E usando para isso o argumento que a imprensa usa de que está barganhando em troca de emendas. Ora bolas, as emendas são impositivas. Vai realizar agora ou vai realizar depois? Essa negociação, essa negociata que tanto quer desprestigiar, um já Senado desprestigiado, muitas vezes não procede. Mas o que tem que proceder, o que nós temos que fazer é tentar corrigir distorções. Para isso a gente está aqui. Por isso que se diz que o Senado é a casa do bom senso, é onde se corrige isso, aquilo. Condenar enfermos. Você tirar a isenção, vou repetir de alguns, de Alzheimer, de doentes de Alzheimer, de câncer, de AIDS, de problemas sérios cardiovasculares, está condenando muita gente à morte. Eu não posso participar disso. Eu não devo participar disso. E devo fazer isso, sim, como cidadão, aproveitando de estar senador, usando aquilo que a gente pode usar aqui da denúncia, do argumento, do voto, da conciliação. Fica, pois, aqui meu protesto e lamentar, com tristeza, de morar num país que, na soberba, na ganância de ter mais dinheiro para gastar com bobagem, condena doentes à morte, condena doentes a uma vida ainda mais difícil, daqueles que, muitas vezes aposentados, isentos, agora terão que pagar tributo de um dinheiro mal utilizado. E volto a dar exemplo das farras de viagem que esse governo costuma fazer para o exterior, para alardear principalmente dessa questão da mudança climática. E aqui, presidente, encerro lamentando essa situação do senador Marco Duval. É lamentável que nós tenhamos que assistir a um drama dessa natureza e saber que a mesa diretora, que quem comanda este Senado não tem apoiado o senador. Falar do Marco Duval em particular, gosto da pessoa particular, mas eu quero aqui falar do senador. Você tem essa tribuna que deveria ser, por força da lei, da Constituição, deveria ser o que eu digo aqui, inviolável. Eu não posso ser condenado pelo que eu digo assim. Por isso é que se tem, né, as garantias que a Constituição dá, mas nada disso está sendo respeitado. Pensar, Girão, que o Marco Duval discursa aqui e alguém a transmitir, a reproduzir o discurso dele, ele vai ter que pagar 50 mil reais. Isso é loucura, gente, isso não existe. Não existe. Eu já soube de ditadura que queima livros, né? Eu já soube que manda matar, mas eu nunca vi isso na vida. Por isso que eu demorei a encarar, né? A digerir isso tudo. Fica, pois, como disse o meu amigo, meu irmão, o senador Girão, Marco Duval brigando pelas prerrogativas do Senado, brigando pelo respeito ao senador, por aquilo que a Constituição nos garante, não está só. Ele tem, pelo menos, a companhia de meia dúzia aqui. Obrigado, presidente. Gostaria de convidar agora o senador Eduardo Girão para fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e, na sequência, a senadora Zenaide Maia. Paz e bem, meu querido irmão, meu amigo, senador Chico Rodrigues, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero, em mais esse pronunciamento, você vê que eu não perco a oportunidade de vir aqui tentar acordar. Nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos da história do Brasil, onde um sistema carcomido impõe grande sofrimento aos homens e mulheres de bem nesse país. Senador Cleitinho, ainda bem que o senhor está sentado. Vou lhe contar o que é que está acontecendo agora na Assembleia Legislativa do meu estado, do estado do Ceará, que eu tanto já lhe convidei para visitar, e o senhor vai me cumprir, se Deus quiser, no começo desse ano. Mas antes eu tenho que lhe contar um pequeno histórico para o senhor entender a aberração que está acontecendo hoje lá, a inversão completa de valores que constrangem qualquer cidadão de bem. Ele se sente humilhado com o que está fazendo lá, porque o senhor é um defensor aqui dos pobres,
um defensor da justiça. Em 2017, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu quero relembrar isso, na verdade, antes de entrar nessa questão, eu preciso dizer que nós vamos falar agora de um ministro de Estado, não dele, que eu não tenho nada contra a pessoa, absolutamente nada contra. Mas é o fato da esposa estar entrando no cargo de conselheira do Tribunal do Estado. A esposa de Camilo Santana está sendo indicada, olha só a gravidade disso, para ser conselheira do grupo, para ser a fiscalizadora do Tribunal de Contas do Estado, do grupo que domina esse Estado há muitos anos. E acha que vai fiscalizar? É conflito de interesse. Mas o PT acha que é dono do Estado do Ceará. É isso que está acontecendo. O que está em curso, nesse momento, é uma forte articulação política de lideranças comandadas pelo PT para a indicação da senhora Aunélia Santana, que tem como ponto forte em seu currículo a condição, principalmente, não tiro outras características, mas nesse momento é a condição de esposa do ex-governador e atual ministro de Educação, Camilo Santana. A indicada já foi, inclusive, indiciada em 2016, no dia 12 de dezembro, pela Polícia Federal, pelo crime de compra de votos. Saiu no jornal O Globo. Compra de votos e ameaça de eleitores. Foi indiciada pela Polícia Federal. Sua principal assessora na época foi presa em flagrante, portando envelopes com R$50 mil em espécie, na véspera da eleição. Camilo e Aunélia juntos recebem, atenção cearenses, de bem, quase R$100 mil por mês, em virtude de acumularem benefícios como conselheiros do Senai e do Detran. Além disso, seu pai, Eudoro Santana, ocupa cargo de confiança e seu irmão Tiago tem sido beneficiado através de generosos convênios com o governo do Estado do Ceará. Mas não para aí, não. E às vezes a gente tem que mostrar as entranhas para a turma ver a podridão. Mesmo que essa condição não configure legalmente a prática de nepotismo, é condenável do ponto de vista ético e moral, sim, pois é um exemplo negativo de favorecimento familiar. E não é a primeira vez que isso acontece. Nós tivemos, inclusive, Patrícia Saboia, que foi senadora aqui, tendo, na época, o nosso senador Cid, governador, e Patrícia era casada com Ciro Gomes. A história da cultura do Ceará precisa dessa quebra de paradigma. A respeitável organização Transparência Internacional publicou nota repudiando essa prática, pois caso Aunélia Santana seja confirmada para a quinta, olha só, ela vai se tornar a quinta esposa de ministro do Lula a ocupar a vaga de conselheira em Tribunal de Contas. A quinta, só no governo Lula. Ainda segundo a Transparência Internacional, há um claro desvio no processo de indicação política para o Tribunal de Contas, que se transformou em um espaço para aposentadoria de luxo. É como disse o jornalista Cláudio Dantas, é o Bolsa Família do andar de cima, onde vale muito mais o histórico de favores prestados aos detentores do poder do que o saber especializado que a função exige na área jurídica, financeira e de administração pública. Agora mesmo, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
aprovou o empréstimo do BIRD para o governo do Ceará no valor de 526 milhões de dólares. E o pior, o objetivo desse empréstimo é fazer a reestruturação da dívida, ou seja, rolar a dívida do Estado, que só de empréstimos a serem pagos já acumula 2,7 bilhões de reais capitaneados pelo atual governador do PT. Eles estão endividando você, cearense, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus trinetos, para os seus tataranetos, só para o projeto de poder, porque são incompetentes para governar. Está aí, famílias sendo expulsas do Estado, de suas casas, por facções criminosas, onde o governo do PT, onde ele tem? Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, está aí a loucura que a segurança pública totalmente desestruturada e os outros estados do Brasil com números bem menores. Isso não é coincidência. E quais seriam os principais órgãos públicos com dever de fiscalizar a utilização desses volumosos empréstimos? Quais? O TCE, com conselheiros competentes e independentes, e a própria Assembleia Legislativa, que está cada vez pior. As duas recentes e importantíssimas votações para o aumento de salário, olha só, e para a definição do presidente da Casa, houve, no caso do presidente da Casa, apenas um voto contra, o do pastor Alcides Fernandes. Um voto contra do novo presidente desse grupo, que está acabando com o estado do Ceará, que elegeu semana passada o novo presidente. E eles aumentaram o salário. Eles não têm pudor, perderam completamente o pudor e ainda aumenta o salário. E só teve, nesse caso, o pastor Alcides, ele votou contra. A Assembleia Legislativa está funcionando como um verdadeiro puxadinho do Palácio da Abolição, que é a sede do governo do Estado. Eu concluo, senhor presidente, repetindo o que disse em sessão solene na Câmara dos Deputados, ontem, no Dia Internacional do Combate à Corrupção que nós estamos vivendo essa semana. Pesquisa recente demonstrou que essa grave questão é apenas a 7ª prioridade do povo brasileiro, a corrupção. Por isso que a gente vê o mal predominar. Mas nada como um dia atrás do outro. Às vezes precisa vir a dor para vir o aprendizado e a reflexão de escolher melhor seus representantes. Nós vamos chegar lá. Pode ter convicção que nós vamos chegar lá, o bem vai triunfar. Vivemos um período de inversão de valores, a começar pelo péssimo exemplo dado por vários ministros da Suprema Corte do Brasil, além do próprio Senado da República, que se mantém cego, surdo e mudo diante de tantos abusos e desvios. Não podemos, senhor presidente, jamais perder a esperança, pois tudo passa nessa vida. E é bom lembrar que, acima de todos os poderosos de plantão, paira o poder justo, amoroso e sublime de Jesus Cristo. Senhor presidente, nesses 46 segundos que me faltam, eu vou encerrar, eu quero dizer que eu estou convicto que a maior crise que a gente vive não é a política, não é a econômica, não é social. A maior crise que a gente vive nessa nação chamada Brasil, nesse país, é a crise moral, a crise ética. E está aqui essa indicação vergonhosa para o Tribunal de Contas do Estado, que tem uma estrutura que não deveria jamais ser de cargos desse tipo de coisa. Tinha que ser técnico, sem familiar. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra à nobre senadora Zenaide Maia para fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, Chico Rodrigues, colegas senadores, colegas senadoras, 11 de dezembro, Dia Nacional das APAES. Senhoras senadoras e senhores senadores, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pelos veículos de comunicação do Senado. Hoje quero prestar minha homenagem à família apeana, aos grandes amigos que se abraçam nacionalmente em torno da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Hoje, 11 de dezembro, é o Dia Nacional das APAES. Esse trabalho social e educacional inclusivo é motivo de orgulho para o Brasil. O movimento apeano é uma grande rede constituída por pais, amigos, pessoas com deficiência, profissionais e instituições parceiras, públicas e privadas, unidas para a promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e a sua inclusão social. Nosso mandato tem como prioridade defender as pessoas com deficiência e suas famílias. É nosso papel, por meio de investimentos públicos no orçamento e pelos avanços legislativos, garantir que todas as pessoas com necessidades especiais tenham seus direitos reconhecidos e respeitados no dia a dia. Por ser amiga e aliada das APAES, também sei da necessidade de conscientizar a sociedade para reduzirmos os preconceitos, o capacitismo e a pouca informação sobre as pessoas especiais. Dar visibilidade a essa causa é fundamental. O cumprimento integral de pilares como a Lei Brasileira de Inclusão, que ajudei a aprovar, é fundamental. Como senadora, já destinei nas emendas parlamentares a que tenho direito, por lei no Orçamento Geral da União, 1,2 milhão para as APAES do Estado do Rio Grande do Norte. Esses recursos foram todos pagos e ajudam a comprar veículos para locomoção, a cuidar das pessoas que precisam e a custear atividades necessárias. A Federação Nacional das APAES, ou APAE Brasil, é a maior rede de defesa e garantia de direitos de pessoas com deficiência intelectual e deficiência múltipla da América Latina. O movimento apaeano foi fundado por um grupo pioneiro de pais e profissionais dedicados, motivados pela urgência de promover a desinstitucionalização e garantir o direito à educação e à vida comunitária para pessoas com deficiência intelectual. Esse movimento emergiu no Brasil, um país onde, historicamente, a rejeição, a discriminação e o preconceito eram enfrentados cotidianamente por essas pessoas e suas famílias. Em resposta a esses desafios, as primeiras associações foram criadas com o intuito de oferecer educação, atendimento na área de saúde e lutar pela inclusão social desses indivíduos. Essas associações, que se tornaram conhecidas como associações de pais e amigos dos excepcionais, APAES, foram uma rede que se dedicar não apenas à educação e ao atendimento de saúde, mas também à luta contínua pelos direitos das pessoas com deficiência. Esse compromisso incluiu a mobilização de diversos profissionais que, acreditando na causa, realizaram estudos e pesquisas,
buscaram informações em entidades estrangeiras e trocaram experiências com pessoas de outras nacionalidades que enfrentavam desafios similares. O movimento apaeano, fundamentado na Declaração dos Direitos Humanos, iniciou uma significativa prestação de serviços em educação, saúde e assistência social para aqueles que necessitavam, em toda a extensão do território nacional. Em 2022, a Rede de Apaz alcançou o impressionante número de 23.035.723 milhões de atendimentos nas áreas de prevenção, saúde, educação, assistência social e inclusão no mercado de trabalho, atendendo a mais de 1,6 milhão de pessoas em mais de 2.255 unidades espalhadas por todo o Brasil. A iniciativa dessas famílias em fundar as APAES e a extensão desse movimento pelo Brasil deram a origem ao que hoje conhecemos como movimento apaeano, uma força significativa na promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Senhores, eu queria dizer aqui o que eu costumo dizer. O país que não consegue incluir suas pessoas com deficiência, na verdade, quem está deficiente é esse país, Chico. Porque, por exemplo, vou dar aqui o exemplo, por que não ter aqui uma tradutora de Libras ou mostrando o que a gente está falando por escrito, que é justamente para as pessoas que não ouvem, eles me reclamam. A gente cria leis para protegê-los e ele não tem acesso. Se todos os meios de comunicação, estou falando da deficiência auditiva, tivesse janela de Libras e a tradução para quem já sabia ler, isso deixa de ser um empecilho para ele. Se eu sou um cadeirante, mas eu tenho acessibilidade a todos os lugares que eu vou, aquilo deixou de ser uma deficiência para ele. Se quem tem deficiência visual, nós temos tecnologia, Braille, que a gente até lançou, foi lançada uma cartilha por a juíza do Amapá, e nós estamos distribuindo em Braille sobre a Lei Maria da Penha. Como eu já tenho essa cartilha, a Lei Brasileira de Inclusão. Você usa o Braille, mas existe tecnologia, Chico, que a gente tem projeto de lei aqui, meu, de veneziano, que a gente se uniu, porque as pessoas que têm deficiência visual, elas nos dizem que não têm interesse, mesmo tendo o poder econômico, de ir ao comércio, comprar, porque ela precisa levar uma pessoa para dizer qual o produto e o preço. E a gente sabe que tem tecnologias assistivas que era para ter no mercado. Se não se olha pelo lado humano, vamos olhar pelo lado material. São milhares de brasileiros que têm condições de comprar, mas não vão ao comércio, porque lá não oferecem pessoas que têm deficiência visual. Então, friso aqui, essa casa tem que ter esse olhar diferenciado. Por isso, esses parabéns para as APAES. Meu amigo Eduardo Barbosa, juntamente com Mara Gabrilli, quando a gente era deputada, a gente aprovou, foi na época da Lei Brasileira de Inclusão, sancionada por Dilma Rousseff, e isso foi um avanço grande, gente. E foi aí que se começou a dar visibilidade, a importância das pessoas com deficiência. E sabendo que a sociedade pode tirar essas barreiras, não são eles que estão com deficiência, é o Estado brasileiro que não está incluindo as suas pessoas. Obrigada, senhor presidente. Ok, senadora, Vossa Excelência
faz um pronunciamento sobre a questão das APAI, que nós sabemos que é de importância nacional gigantesca. As APAI que assistem à Federação Nacional, que coordena, mostra, inclusive, em cada uma das unidades da Federação, a importância e o papel que representa para essas crianças, jovens e adultos com deficiência. Parabéns pelo pronunciamento. Convido a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, para fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, caros colegas senadores, amigos servidores do Senado e brasileiros que nos acompanham em todo o país através dos canais de comunicação do Senado Federal. Boa tarde a todos. Hoje subo à tribuna mais uma vez para tratar de um tema difícil, porém, desta vez o faço com a alegria do dever cumprido. Digo dever cumprido, senhor presidente, porque há 13 dias está em vigor no Brasil a lei de minha autoria que acabou com o sigilo do nome dos pedófilos e estupradores, nos processos em que forem condenados já em primeira instância. Até o mês passado, pasmem, o tratamento dado a um pedófilo, a um estuprador, era diferente ao dispensado de um assassino, um latrocida, um ladrão ou um traficante. Isso ocorria porque crimes contra a dignidade sexual são mantidos em sigilo para proteger a vítima. Nada mais justo. No entanto, os legisladores da época e o sistema judiciário como um todo parecem nunca ter se atentado para o risco que isso representava para a sociedade. Digamos que o seu João seja responsável pelas contratações de uma creche em Cuiabá. Ele sabe que, ao consultar o site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o nome ou CPF da pessoa que pretende empregar, poderá descobrir se aquele indivíduo responde a algum processo. Se o seu João fosse dono de uma loja de carros e visse o candidato à vaga, que esse candidato à vaga já foi condenado por roubo de veículos, ele o contrataria? Com certeza não. Acontece que o seu João é diretor de uma creche e o mesmo sistema que protegeria os carros de uma vendedora não protege as crianças de uma creche. E isso se aplica também ao condomínio onde você mora, à escolinha de futebol, à escola pública ou a qualquer ambiente em que nossas crianças circulem. Era ou não era um absurdo isso? Bom, agora isso mudou. E eu tenho orgulho de ter sido autora desse projeto, que hoje é lei. Outro avanço em breve que começará a fazer diferença em nossas vidas é a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Mas qual é a diferença em relação à consulta processual? A diferença, senhores, é que pela primeira vez teremos acesso a um cadastro público com nome, CPF e o crime dos pedófilos e estupradores. Como será um cadastro, uma espécie de lista, ele será alimentado apenas com os dados da pessoa que já tiverem sentença definitiva, o chamado trânsito em julgado. E como funcionará? Desde 2020, o Brasil conta com um cadastro de estupradores sigiloso, de uso exclusivo
da polícia e das forças de segurança. Nele constam até fotos e endereços dos condenados por esses crimes. As informações desse cadastro serão utilizadas para alimentar o nosso cadastro público de pedófilos e estupradores. O único veto ao projeto feito pelo presidente Lula foi sobre uma alteração apresentada no substitutivo do senador Marcos Rogério, brilhante relator aqui no Senado, que previa a permanência dos dados do estuprador por 10 anos depois de cumprida a pena. O governo apontou o vício de inconstitucionalidade. Agora cabe a este Congresso decidir se derruba o veto ou não. Quero esclarecer, no entanto, que o veto não diminui a importância do projeto. Infelizmente, no Brasil, poucos cumprem a pena integralmente em regime fechado. Há saidinhas, saidões, audiências de custódia, audiência disso, daquilo, enfim, progressões de pena. Então, mesmo que condenado a 20 anos, um estuprador pode estar na rua muito antes disso. Só que agora o nome dele estará lá em um cadastro público até o fim da pena. Imagine você, mulher, tendo uma ferramenta para saber se a pessoa que está conhecendo é um maníaco. Você vai cair fora na hora. Quantos crimes poderemos evitar com um simples cadastro? E vale lembrar, mesmo que o nome do criminoso permaneça no cadastro apenas até o cumprimento total da pena, a consulta processual não terá mais o sigilo. Ou seja, lá no site do TJ do seu estado, com o nome e o CPF, será possível verificar as informações. Essa será uma proteção para as nossas crianças, para as nossas mulheres, que até agora não existia. Uma proteção que a Cleci e suas 3 filhas, Manuela, Meliane e Melissa, vítimas de uma trágica chacina em Sorriso, não tiveram. Se o empregador da obra ao lado da casa delas soubesse que um dos pedreiros tinha antecedentes por esse tipo de crime, será que teria contratado? Nunca saberemos. O que sabemos é que foi dessa obra que aquele monstro vigiou a vida das meninas, invadiu a casa pela janela, estuprou e matou meninas inocentes da pior forma possível. Foi em nome delas que batizei o nosso projeto de lei Mulheres Calvi Cardoso, que a dor da família sirva para lembrar que alguns crimes podem sim ser evitados, desde que façamos a nossa parte. Agradeço o espaço, senhor presidente, e reitero a minha felicidade em fechar 2024 com 2 leis de minha autoria em vigor. Uma que retira a proteção de pedófilos e estupradores e a outra, o pacote antifeminicídio, que trata com rigor quem agride e mata mulheres como se mata uma mosca. Vamos mudar uma realidade. Muito obrigada. Eu queria fazer uma parte, senhor presidente, se o senhor me permite. Pois não, senador Girão. Eu queria dizer que a nossa senadora Margarete Musetti é um grande presente aqui para esse Senado Federal. Sempre muito presente, dedicada e com boas causas. E eu queria dizer uma coisa para a senhora. Eu sou profundamente agradecido, mesmo num momento de muita dor,
e a senhora ter me apresentado o senhor Regis Cardoso, que é o pai dessas meninas. Eu até liguei para o Cleitinho, eu estava com ele semana passada, ele foi no nosso gabinete, uma pessoa, o senador Marcos Pontes, eu não sei se o senhor conheceu, dentro dessa tragédia familiar, que não dá nem para narrar, é inenarrável o que aconteceu, e eu tinha assistido essa matéria antes de conhecê-lo, antes da senadora chegar aqui, eu tinha assistido essa matéria do que aconteceu em Sorriso, e eu disse, meu Deus do céu, como é que esse homem vai continuar? E é um homem de fé, um homem de Deus. O testemunho dele é algo assim, de Jesus, cristão, de um seguidor fiel de Jesus. E ele vai construir, senadora Margarete, nós temos o dever, eu me coloco à sua disposição, de alguma forma, ele participar de projetos, de instituições, para ajudar tantas outras vítimas de violência. Porque ele é tão forte espiritualmente, que ele vai poder levar essa energia para outras pessoas que não estão aguentando. Porque no Brasil a violência está, infelizmente, mesmo com projetos maravilhosos como o da senhora, continua muito grande. Nós estamos tentando conter aqui, eu votei a favor, e quero lhe parabenizar por esse trabalho e me colocar à sua disposição para a gente poder levar esse grande conterrâneo seu, que era caminhoneiro, e para que ele possa percorrer, quem sabe até o Brasil, ajudando vítimas com projetos psicológicos, sabe, com palestras, e ele é um cara que quer servir. Eu percebo no coração ele querendo servir, e isso aí é um exemplo muito importante na nossa sociedade. Que Deus abençoe, parabéns pelo seu trabalho, senadora, e muito obrigado pela parte. Parabéns, senadora. Realmente, esses dois projetos, eles têm uma importância tão grande no país que nós vivemos hoje. A gente cansa de ver na televisão o marido, por alguma razão que não justifica de forma nenhuma, vai lá, bate ou mesmo mata a mulher. Coisa tão baixa, né? E com relação aos estupradores, se eu não me engano, nos Estados Unidos existe isso. E quando você muda para uma região, você pode ver no mapa, no site da prefeitura, onde estão os como é que eles chamam ali? Tem um nome, como? Tem um nome, e você consegue ver quem está ali do lado. É importantíssimo isso, importantíssimo. É bom que as pessoas pensem antes de fazer qualquer bobagem. Obrigado, parabéns, parabéns. Na sequência, eu passo a palavra ao senador Cleitinho, Republicanos, Minas Gerais. Senhor presidente, ficou bem aí, viu, senhor presidente? Uma boa tarde a todos, senadores e senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado, aos servidores dessa casa. Eu começo a minha fala aqui dando esse recado ao ministro Barroso, porque, gente, aqui a gente precisa urgentemente, eu tenho consciência disso, eu tenho essa consciência como político desde quando eu fui vereador. Eu sempre cortei gastos no meu gabinete, depois deputado estadual, eu sempre devolvi dinheiro. A Assembleia de Minas Gerais entrou para a história, porque até então nunca tinha devolvido dinheiro, isso fez outros deputados também poder devolver, e com isso entrou para a história de Minas Gerais devolvendo dinheiro para o governo. E agora, como senador, eu faço a mesma coisa, então eu tenho propriedade para falar. E quem tem que pagar a conta não é a população brasileira, não é tirando o BPC. Quem tem que pagar a conta é os três poderes. Então, aí vem uma fala dessa aqui, né, desrespeitando o povo brasileiro, porque isso para mim é desrespeitar o povo brasileiro. Olha isso aqui, a fala do ministro Barroso. Judiciário não tem participação na crise fiscal brasileira. Judiciário não tem participação nessa crise? Eu vou provar para toda a população brasileira e para Vossa Excelência que vocês têm. Porque se vocês tivessem consciência, vocês não abriam licitação de lagosta de R$1 milhão, não, onde tem muita gente passando fome, que não tem condição de ir no supermercado, que não tem moradia. Tem mais, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB, é a mais cara do mundo. Como é que vocês não têm responsabilidade nisso? Vocês têm que pagar a conta também, e vocês vão pagar a conta. Porque entrou político aqui sério, para poder tocar o dedo na ferida e mostrar onde que está o erro do país.
E o erro do país não é o povo brasileiro, não. O erro do país é os 3 poderes. Tem mais aqui, gente. Judiciário pagou 12 bi em penduricalhos e indenizações em um ano. 12 bilhões de reais. Não foi em salário, não, gente. Foi em penduricalhos, indenização. Agora, deixa eu mostrar um detalhinho para vocês aqui. Olha isso aqui, 12 bilhões. Show. Eu gosto de fazer esse detalhe. 12 bilhões. Sabe quanto que dá por dia? Dá 32 milhões de reais. Sabe quanto que dá por hora? Mais de R$1 milhão. Sabe quanto que dá por minuto? 22 mil reais. Então, quem tem que pagar essa conta agora, os cortes de gasto tem que vir, é de nós aqui. São dos senadores, dos deputados federais, do executivo e do legislativo, do judiciário. Somos nós que vamos pagar a conta. E quando eu falo assim, gente, não é só o judiciário, não. O legislativo aqui também tem que pagar a conta. O Congresso Nacional tem que pagar essa conta. Sabe por que eu estou falando isso aqui para vocês aqui? Ó? Deixa eu mostrar esse detalhe aqui para vocês aqui. Olha isso aqui. Câmara dos Deputados gastam mais de 30 milhões com carros blindados, picapes e por aí vai. 30 milhões de reais. Agora a gente está discutindo aqui no final do ano, corte de gasto, e tem coragem de comprar 30 milhões em carros blindados. A população brasileira tem direito a carro blindado? A população brasileira, você vê aí toda hora a questão de segurança pública, a situação que está o país. Aí, tem direito? 30 milhões de reais? Será que vocês não entenderam que esse corte de gasto tem que vir daqui, a reforma política tem que ser urgente nesse país? E quem tem que pagar essa conta, quem tem que cortar da própria carne, somos nós. Olha isso aqui também, gente, que beleza. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aniele e Lupe podem ganhar 433 mil por ano com cadeira em conselho da Tupi. Primeiro, é conselheiro. Pergunta à população brasileira se ela sabe se a Aniele é conselheira da Tupi. Pergunta à população brasileira que sabe o que é Tupi. Isso é rir da cara do povo. Você tem que acabar com isso. Quem é ministro? Vou fazer um projeto de lei aqui para acabar. Não pode ser conselheiro, não. Pergunta para a Aniele, faz uma entrevista para ela. Nesse tempo todo até agora, o que ela fez desse conselho? A não ser isso aqui, ó, 433 mil que vai receber em um ano. Ela e o Lupe. Então, será que eu estou errado em falar isso aqui? Por favor, se eu estiver errado aqui, algum senador pode me questionar. Porque quem tem que pagar a conta aqui somos nós. É nós que tem que pagar essa conta. São os 3 poderes. Aí fala que o país não tem dinheiro, o dinheiro é só mal usado, mal distribuído. Porque aqui, gente, 2 conselheiros, Tupi, faz uma entrevista, sai na rua agora aqui de Brasília, na capital de Belo Horizonte, na capital do Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil, e pergunta, o que é Tupi? Pergunta se a população brasileira sabe que a Aniele Franco, que é ministra, ela também é conselheira. Vocês estão entendendo o que está acontecendo nesse país aqui? E querer cortar do BPC, querer cortar de auxílio gás, querer cortar do povo, quem tem que ser cortado aqui urgentemente somos nós. E eu estou aqui para poder, isso aqui, gente, não é desrespeitar ninguém não, isso aqui é falar a verdade, isso aqui é mostrar consciência, isso aqui é ter consciência, é o que eu tenho. É nós que temos que pagar essa conta, porque eu queria mostrar para vocês aqui, ó, é mais ou menos isso aqui mesmo, viu, gente? Tanto para os senadores e tanto para os deputados federais. Média de salário bruto hoje é 40 mil. Né? Tem a verba de gabinete também, que chega em média de 100 mil. Tem auxílio mudança, que são 2 vezes, chega a quase 60 mil. Tem auxílio combustível também, que a gente tem direito. Tem passagens aéreas. Tem auxílio saúde, inclusive é vitalício. O Flávio Dino ficou aqui, eu acho que foi 20 dias como senador, e agora não é senador mais e tem direito a esse plano de saúde vitalício. Eu abri mão. Nós temos direito a carros oficiais. Eu também abri mão. Aqui também tem vários outros, questão de alimentação, indenização de alimentação. Você pode ir no restaurante, vai lá e come e bebes, e depois o povo tem que pagar essa conta. Então, será que não dá para cortar um pouco, não? Teve agora em novembro, agora a gente já está em dezembro, Black Friday. Será que o Black Friday não tem vinda política, não? Uma reforma política urgente aqui. Nós pagar essa conta, do que o povo brasileiro ter que pagar essa conta. Está na hora os 3 poderes ter que pagar a conta. O judiciário, o executivo e o legislativo. Aí eu escuto uma fala dessa aqui, o ministro Barroso falando que o judiciário não tem culpa. Vocês têm culpa sim. Vocês têm culpa. Vocês têm gente ali que vocês vão sentar na cadeira para empurrar a cadeira para vocês, para poder vestir a toga de vocês, num país que tem gente passando fome. Cadê a consciência de vocês? E lembrando, né? Quem paga essa conta é o povo. Essa quantidade de imposto que a população brasileira paga rigorosamente em dia aqui, é para poder manter esses benefícios e privilégios. Então, é a hora da gente poder discutir isso. E eu vim aqui, com toda humildade, com todo respeito a todos
parlamentares, tanto deputados federais, tanto senadores, mas a gente precisa de uma reforma política. Eu estou aqui apto a poder fazer isso, a hora que falar. Cleitinho, tem que cortar isso, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. Estou aqui para cortar, com o maior prazer. Porque o corte de gasto de verdade mesmo somos nós. É nós que temos que fazer esse corte de gasto. Então, só queria te dar esse recado, ministro Barroso. Não venha com essa ladainha, com essa conversa fiada, falar que o judiciário não tem que pagar a conta, não, que vocês também vão pagar a conta. Por isso que eu criei essa PEC aqui dos supersalários, para acabar, dar fim nos supersalários. E, ó, seguinte, quem não estiver satisfeito, sabe o que vocês fazem? Vai para a iniciativa privada, vai fazer escala 6x1, vai trabalhar na escala 6x1, vai trabalhar no shopping, ficar lá quase de segunda a segunda, vai trabalhar em supermercado, ficar lá de segunda a segunda, para ganhar R$ 1.500, para não ter direito a auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio livro, auxílio por aí vai. Se não está satisfeito com o que ganha, pede para sair e vai para a iniciativa privada. Vai virar CLT, fazer escala 6x1. Qual que é a escala dos 3 poderes aqui? 3x4. Então, quem não tiver satisfeito, pede para sair. É simples. Quem tem que pagar a conta aqui somos nós. É nós que tem que pagar essa conta. É os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. E eu estou pronto para pagar essa conta. E eu espero que tenha mais parlamentares que tenham essa mesma iniciativa e coragem que eu estou tendo aqui. Para finalizar, presidente, eu queria falar aqui, até o Girão, a gente acabou de falar sobre isso, já não basta o DPVAT, agora veio a questão de extintor, vai ser votada aqui agora. Pode ser ainda, hoje ainda em plenário, votar essa questão de extintor. Isso já não existe mais. Aí eu queria fazer uma pergunta, quem está ganhando com isso, gente? Porque é sempre dar mais burocracia e ferrar com o povo brasileiro. Faz uma pesquisa, deveria ter todo o projeto que for feito, que for colocado para votar, tinha que fazer uma pesquisa nacional. Perguntar se é a favor ou contra. Porque aí eu tenho certeza que muitos senadores, deputados federais, iam vir com outra forma de votar. Pergunta para o brasileiro se vocês querem colocar extintor de novo no carro, gente. Para que isso uma hora dessa? Você quer uma parte, Girão? Eu vou votar contra, viu? Eu quero uma parte, voto contra também. E, Cleitinho, eu digo uma coisa para você. Os próprios instituições, né, que cuidam dessa área, o bombeiro e tudo, coloca aqui, e o treinamento? Como é que vai ser? Vai ter que treinar todo mundo que dirige carro também para pagar? E como é que vai ser a recarga, presidente? A recarga vai ter mais custo, vai ter multa. Não faz sentido. O Cleitinho até teve a iniciativa de ver o cálculo, quanto é que isso vai dar de impacto. E ele deve falar daqui a pouco. E é escandaloso, né? Não tem cabimento o Brasil inventar mais imposto. Nós votamos contra, senador também Marcos Pontes, o senhor, senador Cleitinho, votamos contra o DPVAT. Essa nova invenção que vai pagar o povo do Brasil, a partir de janeiro, um imposto obrigatório travestido de seguro. Então, quem vai pagar isso é quem já não aguenta mais de pagar imposto. E aí vem o Senado Federal, coloca como prioridade para pagar, para fazer, de novo, colocar obrigatoriamente extintor de incêndio dentro do carro. Isso é brincadeira, meu voto é não. E espero que isso nem entre na pauta do Senado hoje, senador Cleitinho. Estou muito preocupado com isso, porque final de ano é só bomba, vocês podem reparar isso para você ver. Tem essa semana e semana que vem, então, meu filho, aguenta coração. Mas eu queria falar para vocês sobre a questão do extintor de incêndio, gente, que eu fiz aqui um levantamento, aqui, uma média que você vai comprar um extintor de incêndio. Hoje coloquei média, tá? R$100, presidente. Aí, hoje, aqui no Brasil, uma média também de carros, que tem 120 milhões de carros. Você sabe quanto que vai dar isso aqui? 12 bilhões de reais. 12 bilhões que o povo vai ter que pagar. Agora, quem está ganhando com isso? Eu não tenho como adivinhar, né? Mas Deus está vendo. Deus vê tudo, viu, gente? Deus está vendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cleitinho, Republicanos, Minas Gerais. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa. Será reaberta com a apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Obrigado a todos. Não, mas não é questão de quantidade, presidente. Não é quantidade, é só uma questão justificativa óbvia. Então, não é nem minha essas emendas, é minha, mas das audiências públicas. Por exemplo, o 875...
As pessoas que pagam o PIS/COFINS têm um prazo de extinção em 2027. Se vocês não compensarem, vai ficar com esse dinheiro... Não, isso está resolvido. Está resolvido. Tá bom, tomara... Então tá bom, é bom registrar, aqui não tá. Tá bom, ok. Bem, a questão do reequilíbrio dos contratos também, isso é audiência pública, reequilíbrio de contrato hoje, não é? Demora 10 anos para os caras dar a resposta, quebra as empresas de concessão, por exemplo. O reequilíbrio de contrato precisa ser garantido isso. O reequilíbrio de contrato não é no PLP, do IBS e do CBS. Não, mas... É no projeto de lei econômica que trata sobre o tema. Mas, né, é IBS, CBS, né, presidente? Bem, eu tenho várias aqui, mas eu acho que essas são as... Tem outras 500 emendas aí. Hein? Não, por exemplo, livro. Nós tínhamos conversado sobre o livro digital. Não está, emenda 1240. Estou botando aqui, ó. Livro digital. Emenda 1240. Está resolvido, amigo. Estou achando que o relator atendeu demais o Luiz Alcir. Não, presidente, não é. São as audiências públicas, é tudo fruto de audiência pública, não é minha. Não, é bom, tá? Se está atendido. Essas são as principais. Tem várias outras de fato, mas essas são as principais, presidente. Por decurso de prazo. Próximo. Ó, eu quero ver essa porra desse relatório. Próximo. Rogério Marinho. Próximo senador inscrito para discutir a matéria, queria a atenção do plenário, líder Rogério Marinho. Senhor presidente, primeiro crime de heresia ao relator. Dizer que, sem dúvida nenhuma, o senador Eduardo Braga é um dos mais qualificados quadros dessa casa, porque consegue entender e falar a respeito de um tema tão árido, tão complexo, né? Um tema que, sem dúvida nenhuma, para aqueles que nos acompanham, é de difícil percepção. Nós estamos falando, senhores, e me permitam aqui lembrá-los, de um PLP que vai ter como resultado 537 artigos, fora as alíneas e os incisos, e 30 anexos. Nós estamos falando de um outro PLP que é o 108, com mais 203 artigos. Nós estamos falando aqui de um documento que pretende, e certamente pelo ânimo aqui dessa casa, né, modificar um sistema tributário brasileiro que talvez seja um dos mais arcaicos e bizarros que o mundo ocidental oferece hoje. Então, sem dúvida nenhuma, a reforma é pertinente. A nossa crítica sempre foi que nós estamos perdendo uma oportunidade. Feito esse preâmbulo aqui de elogiar o trabalho do relator, eu quero me deter agora na essência do trabalho. Não do relator, mas até da maneira como ele chegou aqui nessa casa. Nós, do Bloco Vanguarda, o PL e o Novo, entendemos que a neutralidade tributária, que foi alardeada por esse governo no início do processo de tramitação, se perdeu no caminho. Nós temos aqui um registro do ministro Haddad ainda, feito no dia 13 de julho de 2023. Reforma tributária, 2 pontos, e abre aspas. Haddad vê a alíquota de equilíbrio menor do que 25%, fecha aspas. E logo em seguida, após a votação na Câmara, a Fazenda calcula a alíquota do IVA em quase 28%, a maior do mundo. Quero lembrar que ao longo do percurso deste projeto de lei, o governo, de forma omissa, não participou da maneira que deveria tê-lo feito na Câmara dos Deputados. E mesmo agora, nós estamos vendo o relator, com muito boa vontade, fazendo o seu trabalho de negociação, fazendo o seu trabalho de transigência para permitir que se encontre um número suficiente de senadores para que o projeto seja aprovado, tentando levar em consideração a diversidade, a complexidade desse tema que afeta várias regiões do país de formas diferentes, várias cadeias produtivas de forma diferente. Então, novamente, elogiar o trabalho do relator, mas me permita, senhor relator, é evidente que cada uma dessas emendas que é aprovada aqui, ou agora na bancada, ou anteriormente, de segunda-feira para cá,
tem um impacto no processo arrecadatório. E qual é a nossa preocupação? De que o pilar, ou um dos pilares mais importantes dessa reforma, foi perdido nesse percurso e está sob risco agora. Ninguém pode afirmar em sã consciência de que nós teremos um IVA de apenas 28%, até pelas alterações que foram assimiladas agora. Essa afirmação, que nós já escutamos anteriormente de membros do governo, tem sido lapidada ao longo do tempo, como se fosse um processo permanente de se buscar melhorar o discurso que deve ser feito à sociedade. Vejam, senhores, nós estamos agora discutindo, por exemplo, a questão de um pacote fiscal para diminuir o nosso problema financeiro no país. Mas o governo apresenta um projeto que está aqui nessa casa, que ainda não foi votado, que é o projeto de orçamento, chama a atenção dos senhores, que tem lá mais de 8 bilhões de reais que seriam pagos aos estados em função do término da guerra fiscal e fundos de compensação, provavelmente de desenvolvimento regional, que não estão dentro da nossa lei orçamentária. Então, para que os estados aderissem à reforma, durante o processo de tramitação, se ofereceram quase 800 bilhões em fundos ao longo dos próximos 15 anos, 12 anos, e esses recursos vão ser oriundos, provavelmente, do Orçamento Geral da União, que todos nós sabemos que tem dificuldade até para pagar as emendas impositivas aqui dos senhores senadores e dos senhores deputados. Então, nós estamos vendendo um pote de ouro no fim do arco-íris, mas, infelizmente, nós não temos a concretude dessas ações. Nós temos ainda o problema que salta aos olhos aqui, de que uma série de alterações foram feitas, e me permita, relator, sem nenhuma ofensa a Vossa Excelência, a toque de caixa. Alterações extremamente pertinentes, importantes, que impactam a cadeia produtiva e econômica do nosso país como um todo. Por gentileza, atenção do plenário. Eu entendo que o governo e boa parte da base aqui tem interesse de votar o mais rápido possível o projeto. É natural, faz parte da ação aqui dentro do parlamento. Mas vejam, é humanamente impossível. Eu desafio qualquer parlamentar aqui presente, com exceção do relator. Retiro o desafio de Vossa Excelência. Mas qualquer outro parlamentar aqui que conheça com um mínimo de profundidade esse cipoal de modificações ou de artigos que foram implementados na reforma que Vossa Excelência nos apresenta hoje. É um trabalho vultoso, é um trabalho complexo, é um trabalho importante, é um trabalho, sem dúvida nenhuma, feito com muito esmero, mas é um trabalho que eu apelo a Vossas Excelências que, passado o processo de votação aqui na CCJ, até por uma questão de cautela necessária, que nós temos pelo menos uma semana, nós temos ainda uma semana na próxima semana para votarmos no plenário. E falo assim, porque está colocado aqui como um fato consumado, que após o processo de tramitação aqui na CCJ, ato contínuo, nós estaremos nos debruçando sobre essa matéria já no plenário da Casa. E veja, nada como uma noite, para que nós possamos refletir sobre as modificações que foram colocadas. Eu escutei alguns discursos aqui, confesso que não todos, mas vi, além dos apelos que foram feitos a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, na grande maioria, de pronto acolheu, volta a reiterar aí a sensibilidade do relator de buscar esse consenso mínimo, mas cada um está debruçado sobre um tema específico. Está debruçado sobre um problema que afeta a sua região, está debruçado sobre um problema que afeta uma determinada atividade econômica que ele foi demandado, né, pelos seus apoiadores, pelos seus eleitores, e tudo bem, faz parte do processo. Mas nós que precisamos ter uma visão do todo, precisamos, nobre relator, eminente presidente, de um pouco mais de tempo para nos debruçarmos sobre o feito. Quanto ao mérito da matéria, a nossa posição, e compreenda a Vossa Excelência, é muito mais em função da questão da neutralidade tributária. Nós somos contra porque acreditamos que nós vamos impactar
a questão tributária de forma negativa. Vamos aumentar a carga tributária para a população brasileira. Tá? Essa discussão a gente fará oportunamente, não tenho dúvida, Vossa Excelência tem os argumentos, e a gente vai fazer o debate, que eu acho que é o bom debate, né? Mas nós gostaríamos que Vossas Excelências refletissem sobre a oportunidade e a possibilidade de que nós pudéssemos ponderar mais a respeito dessa matéria, maturar mais a respeito da matéria, dada a complexidade e a extensão do documento que Vossa Excelência nos oferece agora. Eu já falei, o Hélito me mostra aqui a nota que nós fechamos questão, mas eu já falei logo no início, só não vou ler o texto para não perder mais tempo. Então agradeço a Vossa Excelência e espero que o nosso pedido possa ser atendido. Próximo senador inscrito para discutir a matéria, senador Cid Gomes. O relator foi na casinha? Eu estou aqui atrás fazendo uma conferência. Vou aguardar o seu retorno. Voltou. Só um minuto. Senhor presidente, senhor relator, eu me associarei ao senador Everton, pedirei uma parte a ele quando das referências merecidas que Vossa Excelência deve ter pelo trabalho que tem feito desde a emenda à Constituição e também através desse projeto de lei complementar. Eu trago aqui a sua consideração quatro demandas. Nenhuma delas é de minha autoria, o que me deixa mais à vontade. A primeira, ela é fruto de emendas do doutor Irã, do senador Fabiano Contarato, do senador Zequinha Marinho, do senador Luiz Carlos Reis e do senador Irajá. Eu estou pegando aqui a de número 562 para ficar como referência. É o seguinte, senador Eduardo, quando falam de planos de saúde, disse, e isso é óbvio, que quando for fazer o valor apurado que deve ser incidir os impostos, deduz-se os honorários dos profissionais. E aí tem um parágrafo que, para cooperativas médicas, essa dedução é de apenas 50%. É esse parágrafo que nós estamos propondo que seja excluído, segundo consta por parte da equipe do secretário Bernardo Api, inclusive dele próprio, uma concordância com isso. Isso causará uma concorrência desleal e vai desestimular algo que a gente sabe que no Brasil é presente, as Unimedes, né, e outras tantas cooperativas de profissionais na área da saúde. Então, tem meu apoio, senador Cid. Tem meu apoio. Senador Efraim, eu também tenho emenda no mesmo senador sentido. Efraim, senador Amin já tinha feito referência a isso. É a simples exclusão de um parágrafo que dará tratamento igualitário, né, aos planos de saúde comerciais e aos planos de saúde que são executados a partir de cooperativas médicas. E prestigia as cooperativas. Claro, que é algo muito forte lá no seu estado. Bom, a outra, senador Eduardo, é do senador Marcelo Castro, 1775. Ela trata de ZPS. Esse é um assunto que muitas vezes é confundido, ou até alguns entendem como uma concorrência para uma zona franca. E não é nada disso, são objetos completamente distintos. Uma zona franca é para importação de matérias-primas e industrialização. Uma zona de processamento para exportação é ao contrário, é você produzir aqui e deduzir dos impostos ou imunizá-la de impostos, porque isso se destina à exportação. Isso é algo que já foi acolhido pela Lei Candir.
O Brasil há muito tempo já pratica isso. Nós não exportamos tributo, não faz sentido exportar tributo. Então, na emenda proposta pelo senador Marcelo Castro, a energia elétrica, que é um insumo para a indústria, não incidir imposto sobre ela, porque se incidir, depois eles vão poder pedir o crédito, vai gerar o crédito, eles vão pedir, isso só complica. Eles já são imunes por lei, eles são imunes tributariamente. Se vai pagar, aquilo vai ficar como um crédito, aquilo ali gera passivos, estados não cumprem, não honram, demoram, e aquilo ali cria um problema. Então, a demanda é essa, de que a energia elétrica seja considerada um insumo e, portanto, não incida imposto, não é que ela não vai pagar energia, não incida imposto sobre a energia elétrica. E, por último, eu gosto mais de falar de vida e de saúde, mas a gente é demandado e tem um pleito, eu vou deixar a Augusta para fazer outros, tem um pleito que é do setor de planos funerários. Parece até esdrúxulo, esquisito o tema, mas sim, muita gente, cada vez mais pessoas demandam, recorrem a esse tipo de serviço. A pessoa faz um plano, paga mensalmente para ter direito a algo que é certo. Você faz um plano de saúde para lhe curar de uma doença que é incerta. A morte é certa e é muito comum isso. Então, eles pedem um tratamento igualitário. Isso é objeto de uma emenda da senadora Mara Gabrilli, a de número 1446. Então, apelando aí para a boa vontade de vocês, eu tenho uma absoluta consciência de que o que pedi é dentro do razoável e espero a vossa compreensão. Muito obrigado. Senador Marcelo Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar eu quero parabenizar o trabalho hercúleo feito pelo nosso colega Eduardo Braga, tanto na PEC quanto agora na legislação ordinária. Sabemos que é um trabalho muito exaustivo e a competência e a capacidade de diálogo do nosso senador Eduardo Braga, que nós estamos chegando aqui ao final dessa matéria tão importante. Que eu reputo a reforma mais importante que nós poderíamos fazer e que estamos devendo à sociedade brasileira é a reforma tributária que vai destravar o nosso país para poder desenvolver-se de maneira mais célere. O nosso sistema tributário atual, no dizer do nosso grande lutador por esta reforma, nosso colega deputado Raul, é um manicômio judiciário, um manicômio tributário. Que vira um manicômio judiciário. Como eu sou psiquiatra, trabalhei muito com manicômio judiciário. O judiciário já é um manicômio tributário. Seja de qualquer forma, todo manicômio é cliente de Marcelo Castro. É retrógrado, é complexo, é confuso, é injusto socialmente, é ineficiente e não funciona. Talvez seja o pior sistema tributário do mundo. E nós estamos partindo para um sistema civilizado. E aqui o senador Rogério Marinho saiu aqui de perto, mas eu venho observando, senador Eduardo Braga, que o nosso líder da oposição aqui, o Rogério Marinho, sempre faz críticas sobre a alíquota que vai ficar o imposto, que vai aumentar a arrecadação do país. Não. Por que é que a alíquota está ficando mais alta? Porque nós estamos dispensando de outro lado. Você tira de um lado, tem que aumentar para o outro. No final, a conta é zero. Então, a sociedade vai pagar o mesmo
quer a alíquota fosse 25, 26 ou 27, porque ela vai ficar em 26 ou 27, é porque você está desonerando em outro lugar. Ah, isso aqui é importante, bota um alíquota especial, reduz, tira o imposto, tem que aumentar na frente, senão não tem como fechar a conta. Então, essa análise que o nosso líder insiste aqui, eu acho que não procede. Agora, senhor presidente, senhor relator, eu gostaria que Vossa Excelência refletisse novamente sobre essa emenda que eu apresentei, que o senador Cid Gomes tão bem defendeu. É uma emenda que só traz benefício ao país. Nós temos zonas de processamento de exportação no Brasil, que ainda vem do governo Sarney, com muita dificuldade de instalação. Nós vemos o exemplo da China, que tem dezenas de zonas de processamento de exportação. E o que nós estamos querendo é uma coisa simples. E é um estímulo, porque nós vamos ter que fazer a transição energética. Não tem outra saída. Então, estão se instalando indústrias no estado do Ceará, no estado da Bahia, no estado do Rio Grande do Norte, na Bahia, e se espera que no futuro, se diz alguns, que o Nordeste pode se transformar na Arábia Saudita do hidrogênio verde. É uma coisa para o futuro, mas nós temos que nos preparar. E o que é que nós estamos querendo? Um estímulo para a utilização de energia renovável, porque o hidrogênio só será verde se a energia for renovável. Então, a zona de processamento de exportação, todos os insumos têm alíquota zero ou suspensa. O que é que nós estamos querendo? Que a energia que seja de fonte renovável é um estímulo para nós termos energia renovável, para podermos fazer a transição energética e descarbonizarmos a atmosfera, que ela tenha esse tratamento especial. Eu acho que é um pedido mais do que razoável. Sempre quando se fala nisso, não, mas tem uma zona franca. A zona franca é outra história para produzir para dentro do país. Não compete com a zona de processamento de exportação, que, como o nome está dizendo, é para a gente produzir para exportar para os outros países. E, evidentemente, que nós no Nordeste estamos nos preparando para sermos grandes exportadores de hidrogênio verde, de amônia verde. Aliás, a Toyota agora recentemente tem uma publicação que já está produzindo um motor, senador Esperidion a mim, movido a amônia. Que amônia? Amônia qualquer. E nós queremos que a amônia seja verde. Para ser verde, é preciso que a energia que vai produzir a amônia seja verde também. Então, com esses argumentos aqui, peço a Vossa Excelência mais uma reflexão para aprovar a minha emenda aqui, que vem trazer benefício e não traz nenhum malefício para ninguém, nem para a atmosfera e nem para a transição, a descarbonização que a gente precisa. Muito obrigado. Próximo senador inscrito, senador líder Efraim Filho. Senhor presidente, senhor relator, senador Eduardo Braga, trago aqui, estou aqui no fundo à esquerda, trago aqui alguns temas, relator. Primeiramente, mais uma vez elogiando sua dedicação, seu compromisso, além de tudo foi dito, mas a gente sabe que foi preciso muito comprometimento para poder chegar até esse momento, desafios até da sua saúde, né, e você superou todos eles para que pudesse completar esse trabalho. E aqui vão algumas sugestões de aperfeiçoamento. Do ponto de vista técnico, depois eu vou falar do ponto de vista setorial, mas a emenda 2080 é sobre o split payment. Não ficou claro que, enquanto não estiver disponibilizado pelos órgãos governamentais, algumas das obrigações acessórias tenham de ser cumpridas. Então, o setor, por exemplo, de alimentos, o setor de aplicativos, Uber, iFood e outros desse tipo, eles têm feito a reclamação que precisaria de um ajuste técnico que está contido na emenda 2080, para corrigir e dar segurança jurídica para evitar futuros contenciosos. Está no 2080. Eu quero trazer também aqui um tema para deixar vivo no debate, que eu já sei que tem uma posição do Ministério da Fazenda, mas é sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional, o que se está querendo é se manter a neutralidade da carga tributária. O Simples Nacional hoje, ele se credita
do seu IPI, do seu PIS e COFINS. E na mudança que se está fazendo, se mantém o Simples, já foi uma conquista, que a ideia inicial do Bernardo Api era excluir o Simples, se manteve. Mas o creditamento não se está pedindo um privilégio. O que se está querendo é o cumprimento da Constituição, que determina que para os pequenos deve haver um tratamento favorecido. Nós estamos querendo a neutralidade da carga. Aquilo que já existe hoje seja preservado e transportado para os pequenos negócios, que na verdade é quem mais emprega e quem mais paga imposto no Brasil. Hoje, para uma grande empresa que chega com 100 empregos, se estende até tapete vermelho nos estados. Mas para um conjunto de pequenos negócios é difícil ter um gesto. Então a emenda 1042, ela trata de dar simplesmente ao Simples o mesmo tratamento que existe hoje. Se a premissa que eu vi todas as vezes aqui no debate era de que nós queremos neutralidade, não há justificativa para dizer que o Simples é subsídio. Pelo amor de Deus, o Simples não é subsídio. Se matar o Simples, a gente está fechando muitas e muitas portas, a gente está levando muitos pais e mães de família para a fila do desemprego sem conseguir colocar o pão na mesa da sua casa. É a emenda 1042. Também, senhor presidente, senhor relator, só fazer o apoiamento, o Cid Gomes já me poupou aqui, né? Mas o apoiamento à emenda 2106, que tem o mesmo teor da que ele defendeu a respeito das Unimedes, dos planos de cooperativa. Veja só qual é a realidade que está posta no atual projeto. O plano de saúde comercial, ele é taxado menos do que o plano de saúde das cooperativas, por exemplo, a Unimed, que é a mais conhecida, mas entre outras. O que nós estamos querendo é pelo menos a igualdade, né? O plano de saúde está a 60% e a cooperativa a 50%. Né, da redução. Então, não entendo, não compreendo, tentei estudar para entender essa lógica, falei com o deputado Reginaldo Lopes aqui se ele me explicava, mas até agora não há compreensão por que o plano de saúde comercial, o plano de saúde privado, ele vai pagar um imposto menor do que o plano de saúde feito por cooperativa de médicos. Então, está na 2106, né, esse entendimento com argumentação técnica para que vossa equipe possa analisar, e acho que seria bastante justo. Senhor presidente, sobre fazer aqui uma defesa temática da nossa frente do comércio e serviço, e aí eu encerro com esses 3 temas aqui que eu trago. Hotéis tem uma redução de 40%, já foi um avanço, a um acolhimento parcial de Vossa Excelência. Só quero fazer a defesa de por que a alíquota de redução de 60%, para igualar com o que se faz no exterior. O turista, ele está lá fora. O turista que está nos Estados Unidos, está na Europa, está em outro país. Se nós, no Brasil, dermos uma cobrança de imposto maior do que o turismo lá fora é cobrado, e aí tem na nossa argumentação essa tabela internacional, nós poderemos estar dizendo que o turista acaba não vindo para cá. E 60% de nada é nada. Tá certo? 40% de 100 é 40. Então, fica essa avaliação. Parques temáticos, hotéis, e nessa mesma linha, um tema que foi muito debatido, a questão das passagens internacionais. Se adotar, relator, na questão das passagens internacionais, o critério da reciprocidade, né? Se tem países que são isentos à vinda, né, dessa passagem, da vinda para o Brasil, que na volta possa ser. Porque senão a gente vai ter uma passagem de ida e de volta com preço diferenciado do Brasil, cobrando mais caro. Tem um argumento que não me convence, é um argumento esdrúxulo de que quando a gente deixa mais caro a passagem internacional, a gente está estimulando o transporte interno, a viagem interna. Não é assim que funciona, muito pelo contrário. Um passageiro que vem de fora, ele vai precisar muitas vezes usar também a passagem interna para aumentar o fluxo. Essa é uma das nossas. Me deixe apoiar também a emenda 1490. Essa emenda é a 2099, relator. 2090, de autoria do senador Rogério Carvalho.
2099, estou fazendo aqui o apoiamento. Apoiar a emenda 1490, que já foi tratada aqui pelo deputado o senador Otto Alencar, junto com o Marazi, a respeito das bebidas açucaradas. Né? Não é justo que o açúcar esteja na cesta básica e apenas um item que usa esse produto esteja no imposto seletivo. Então, eu faço a defesa de que haja esse tratamento isonômico, tá certo? Para que você possa não estar no imposto seletivo. Não é pagar menos imposto, é que ela não tenha um imposto seletivo. O Marazi passa aqui ao meu lado e dá um reforço moral, né, para que eu siga na defesa deste tema. Ao mesmo tema, senhor relator, falando de bebidas açucaradas, tem dois temas, falando de imposto seletivo agora, tem dois temas que estão no imposto seletivo, o tabaco e as bebidas alcoólicas. Eu queria só chamar, o tabaco e bebidas alcoólicas, eu queria chamar uma atenção nesse tema. Aqui, o que essas indústrias estão querendo, e elas geram emprego, Rio Grande do Sul, elas estão querendo que se mantenha a carga hoje, que já é alta. Elas não estão pedindo redução de carga, diz, eu quero pagar o impostão que eu já pago hoje. Agora, o texto ficou aberto sem limite, ou seja, não tem limite, a emenda é a 2109 e a 2108, que o imposto seletivo é o único que diz, nesses casos não se observará a neutralidade da carga prevista em 2023. Está lá escrito algo mais ou menos nesse sentido. O que se quer dizer é o seguinte, tem que pagar mais, bebida tem que pagar mais, fumo tem de pagar mais, agora não pode fechar uma empresa, porque eles têm concorrência com o mercado ilegal. Na hora que você aumentar demais o imposto, o cara não para de consumir, ele vai migrar para o ilegal, ele vai migrar para o contrabando, fecha a empresa brasileira, se perdem os empregos, se perde o agricultor que cultiva e vai estar consumindo cigarro paraguaio. Então, fica aí a defesa, são as emendas 2109 e a 2108. E por último, encerrando, presidente, dando o meu tempo, ainda tem ali 1 minuto e meio, a 2117... Na 2117, relator, e aí é um tema que você conhece de perto, houve, da sua parte, a supressão do artigo 466, que trata da Zona Franca de Manaus, o texto que veio da Câmara. E a assessoria técnica disse que ele havia sido substituído pelo 452, que é a redução do IPI dos produtos que são industrializados, né, na Zona Franca de Manaus. E aí se criou, diferente do que diz no artigo 126 do ADCT, um sarrafo de 6,5%. Só teria a alíquota do IPI reduzida a zero os produtos que tivessem de 6,5% abaixo. Na PEC não havia. Eu queria entender de Vossa Excelência qual o critério para esse sarrafo técnico, né, de 6,5%, porque produtos que estão acima de 6,5%, eles não sofrerão essa redução, né, da alíquota. Então, essa supressão do 466 que veio da Câmara dos Deputados e se foi esse o intento de Vossa Excelência e se não há uma redação que possa contemplar nesse sentido. Eu agradeço mais uma vez o gesto, dentro dos meus 22 segundos, agradecer o trabalho. É um tema que eu sou apaixonado por ele, me dedico, procuro conhecer, mas trabalhar com a relatoria de Vossa Excelência me fez aprender ainda muito mais, com muita humildade. Muito obrigado. Próximo senador inscrito, senador presidente Renan Calheiros. Meu caro presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, Eduardo Braga, meu querido relator, em primeiro lugar, meus cumprimentos mais uma vez pela maneira como você se dedicou à regulamentação da reforma tributária. Aliás, igual dedicação Vossa Excelência teve com relação à relatoria da própria reforma. Eu queria, atendendo a um pedido do senador Fernando Farias e da nossa querida senadora Tereza Cristina, defender rapidamente uma emenda de redação que nós apresentamos ao artigo 418, trata de pegada de carbono,
que se torna absolutamente impreciso. E por isso a necessidade de, através de uma emenda de redação, acrescentar do ciclo do berço ao túmulo. Não altera o mérito, e acrescenta essa expressão para explicar exatamente a pegada de carbono. Não é de berço a berço, não? Não. Porque a circular, senador Renan, não. A economia circular é berço a berço. Não é. Como é? Apesar de ser uma é o artigo esdrúxula. 418. A emenda qual é? A emenda é 2161. A pegada Assinado de carbono por... ainda não é um termo utilizado. Utilizado é esse, de berço ao túmulo. Ao túmulo? Do início do uso até o final. Então, é esdrúxulo, mas esse é o nome correto. Uma emenda de redação. Mas essa 2161 é que Humberto Costa defendeu e eu me solidarizei. É berço a berço. 2161. Sim. Mas mudou agora o negócio do túmulo? Não, mas dá licença. 2161 é a emenda do senador. Primeiro que falou, sim senhor, 2081 e 2161. Vamos continuar a lista de senadores inscritos. Garantir. 099-8, está aqui a emenda. Está aqui a emenda. A emenda que ele defendeu é outra. O disposto no inciso 4º do artigo do parágrafo 3º não se aplica a operações onerosas destinadas ao cumprimento de obrigações ambientais vinculadas. É 099. Presidente Renan, terminou? Conceda a palavra ao próximo senador inscrito, senador doutor Irã. Bom, presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente eu também quero reforçar aqui o reconhecimento do trabalho que o nosso relator, meu querido conterrâneo Eduardo Braga, desempenhou na construção de um texto tão complexo, de um projeto tão complexo e que deve ter exigido de você, meu querido amigo, muitas horas de trabalho da sua assessoria e de todos nós aqui. Agradecer o acatamento das emendas que eu apresentei, a maioria foram acatadas, mas eu queria fazer uma solicitação à Vossa Excelência. Isso é uma emenda minha, é uma emenda semelhante minha. O senador Messias tem uma emenda com o mesmo teor e o senador Davi. Para a gente contemplar não só a indústria, mas o comércio nas áreas de livre comércio. O comércio está contemplado. O comércio está contemplado, Messias. Olha, Está contemplado, inclusive igual a Zona Franca de Manaus. Pronto, então. Presidente, eu posso falar? Ou... Pode, eu me concedo. Não, pera lá, fala compartilhada ainda, nós não chegamos ainda. Então, Vossa Excelência está escrito também aqui. Mas eu não terminei, então. Está com a palavra. Então, tá bom. Então, já que está contemplado, Messias, eu quero agradecer. Bom, a garantia do nosso relator é que está contemplado, então vai ficar consignado. Pode explicar. Eu vou explicar. Veja, a área de livre comércio de Boa Vista tem uma peculiaridade específica, tá certo? O que nós estamos fazendo em questão, inclusive, de justiça, é pegando essa peculiaridade específica e estendendo para as áreas de livre comércio do Amapá, do Acre, de Rondônia, para poder todas terem exatamente o mesmo benefício. CBS igual a zero e crédito presumido nas operações comerciais. CBS igual a zero e crédito presumido nas
áreas de livre comércio. É exatamente o que é o da Zona Franca de Manaus. Meu querido amigo, senador Eduardo Braga, Vossa Excelência fala apenas dos produtos nacionais. Mas importados, amigo, não está Mas hoje nós já temos isso. Hoje nós já temos isso. O que está agora, As importações na Zona Franca de Manaus também tem CBS zero e crédito presumido. Nós estendemos e demos a mesma competência da Zona Franca de Manaus. O senhor me permite só ler o artigo 105, só para dizer que nós já temos hoje sobre importação. Eu estou dizendo que foi estendido os benefícios da Zona Franca para as áreas de livre comércio, estão nivelados. Na lei, o bem de importação não está, acredito. Quando Vossa Excelência inclui no artigo 457, realizada por indústria. Isso é outra coisa, isso não é comércio. Desculpe, isso não é comércio. Isso aí é o que vocês têm com preponderância de matéria-prima regional. É pré-condição da área de livre comércio. Fica suspensa a incidência do IBS e da CBS na importação de bem material realizada por indústria. Para aqueles que têm PPB com preponderância de matéria-prima regional. No artigo que a assessoria, o doutor Danilo e um outro que me mostrou, fala só de produtos nacionais, não fala de importação. Portanto, exclui o comércio que a gente já é permitido hoje. Não, querido, desculpe. O artigo, inclusive, equipara as áreas de livre comércio à Zona Franca de Manaus na área comercial. Eu não sei se foi uma falha da nossa assessoria, que a nossa assessoria... Vossa Excelência... A nossa assessoria não conseguiu... Senador Messias, deixa o senador Irã garantir aqui a palavra. Bom, o relator... Não perca a paciência com seu conterrâneo. E o Messias é pequenininho, também merece de nós todo o carinho e respeito. Agora, relator, eu também queria fazer um pleito a Vossa Excelência. Existe a emenda 39, e eu vou puxar aqui um pouco a brasa para a minha sardinha. Não ficou consignado nos dispositivos médicos uma redução de alíquota para lentes oftálmicas. As lentes oftálmicas não são só lentes de óculos que corrigem a visão. Nós temos no Brasil uma dificuldade de acesso a exame de refração de pessoas humildes que não podem, de refração, não podem comprar um óculos. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso. E quando a gente inclui lentes oftálmicas também, nós usamos lentes que são utilizadas como dispositivo na nossa cirurgia de catarata. Você sabe que todos nós, ao chegarmos aos 55, 60 anos, vamos operar de catarata. Qual é o número da emenda? Emenda 39. Emenda 39. Então, esses eram meus dois pleitos. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo acatamento de 23 emendas aprovadas por mim. Lentes de quê? Lentes oftálmicas. Lentes oftálmicas. Essa aqui, as lentes que corrigem defeitos da visão. Obrigado, ela. Próximo. Obrigado, presidente. Próximo. Quero só me inscrever. Tem quantos senadores ainda inscritos, presidente? Tem 63. Mas eu vou escrever, Vossa Excelência. Não, eu fico... Tá, número 64, 64º. Concedo a palavra ao senador Marcos Rogério. Brasileira Resiliente. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, veja que nós estamos nesse momento discutindo na CCJ a proposta de reforma tributária. Na verdade, a regulamentação de um texto que foi colocado na Constituição Federal e agora vem a parte prática da reforma tributária. Eu, antes de fazer algumas ponderações, eu queria primeiro reconhecer o esforço gigante do relator dessa matéria, senador Eduardo Braga. Se dedicou, realizou diversas audiências públicas, procurou acolher
um conjunto de emendas dos senadores, das senadoras, para apresentar o relatório que apresenta no dia de hoje. Então, ninguém aqui pode desconhecer ou não reconhecer o esforço do eminente relator, Eduardo Braga. Agora, por outro lado, senhor presidente, isso, obviamente, que mesmo fazendo todo o esforço de reconhecimento que é verdadeiro, isso não é, para mim, o bastante para votar. Só um minuto, líder. Deixa eu fazer um pedido aqui para o senador Messias e para o senador Irã. Desde o começo está esse impasse de interpretação. A gente não está conseguindo ouvir aqui. Dá para ir ali para a sala da presidência com os consultores? Por gentileza? O Coapi até vai para lá para ajudar também. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, ok, só peço para repor o tempo regimental, senhor presidente. Então, senhor presidente, veja Vossa Excelência que esse tema é um tema que demorou 58 anos para o parlamento brasileiro ter a coragem, a disposição de enfrentá-lo numa reforma profunda e estruturante. Ao mesmo tempo, isso não nos dá o direito, de forma assodada, de forma atropelada, fazermos a votação dessa matéria. As evidências de que o que eu estou falando é verdadeiro e não pode nos dar esse salvo-conduto para votar, é o que nós estamos vendo nesta CCJ. Colegas lendo um texto, dizendo uma coisa e o relator dizendo outra. É a prova de que nós não temos ambiente de segurança para votar essa matéria nos termos em que ela está estabelecida. O texto, repito, o relator fez um esforço gigante para aprimorar o texto que veio da Câmara dos Deputados. Mas esse texto não está maduro, não há segurança para o conjunto dos senadores. Eu começo, senhor presidente, e aqui é uma mudança de matriz no modelo tributário nacional. Nós estamos migrando de um modelo que respeitou o Pacto Federativo para um modelo que fragiliza, se não compromete, o sistema federativo nacional. O nosso modelo federativo, ele é trino. Ele é composto pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Pressupõe autonomia, pressupõe espaço para os estados atuarem dentro de suas vocações, estimulando, sobretudo, o desenvolvimento regional. E aqui começo, senhor presidente, nós estamos em sede de CCJ. A mim, nesse ponto, essa proposta padece de um vício de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade, por violação ao princípio federativo. Digo mais, o modelo estabelecido coloca o Brasil como um player global, é um player nacional. Essa proposta atende aos ditames, aos desejos, aos anseios de entidade que respeito, mas que não pensa no desenvolvimento regional a partir de estados como o meu estado de Rondônia. Respeito a CNI, respeito Fiesp, respeito às grandes entidades nacionais que defendem a reforma tributária, mas essa reforma tributária interessa ao estado de São Paulo. Essa reforma tributária interessa aos grandes centros consumidores, mas vai aniquilar o desenvolvimento regional no Brasil. Vai aniquilar o desenvolvimento da indústria regional. As indústrias lá do Mato Grosso, Mauro, meu caro senador, está com os dias contados. A indústria lá do estado de Rondônia tem dias contados, não sobreviverão, porque essa reforma tributária, ela aniquila o nosso poder de sobrevivência no aspecto regional.
aquilo que poderia ser uma alternativa à nossa realidade regional, acabou passando ao largo quando da votação da emenda constitucional, quando não se respeitou o escopo da Amazônia Ocidental. Nem isso tivemos respeitado. Agora, nós estamos diante de um ambiente de regulamentação em que os limites foram estabelecidos lá atrás. Agora, essa proposta interessa a Rondônia? Não. Essa proposta interessa ao Acre? Não. Essa proposta interessa ao Mato Grosso? Não. Essa proposta interessa ao Amapá? Não. Essa proposta interessa aos estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste? Não. O Espírito Santo, com a vocação que tem lá, portuária, pô. Região portuária, senhor presidente. Então, eu estou aqui a fazer uma fala, e ela deveria ser até mais técnica do ponto de vista constitucional. E do ponto de vista constitucional, eu identifico um vício constitucional por violação ao princípio federativo. Mas do ponto de vista de mérito, eu não posso deixar de fazer aqui ecoar a voz de defesa do meu estado de Rondônia. A voz de defesa das empresas que estão no estado de Rondônia, que foram para lá, estimuladas que foram, para promover o desenvolvimento regional, que a Constituição de 88 estabeleceu como meta da Constituição Cidadã. E hoje nós estamos desfazendo esse princípio, desfazendo esse norte, a partir de uma reforma que tem como foco os grandes centros consumidores brasileiros. Então, eu concluo a minha fala, senhor presidente, dizendo que, além desses aspectos que nós estamos mencionando, que eu estou mencionando aqui, é uma proposta que também representa aumento da carga tributária do país. Promessa inicial, 25% do IVA. Teremos o IVA mais alto do planeta. Estou concluindo, senhor presidente. Teremos o IVA mais alto do mundo. Texto do governo veio com 26,5%. O texto da Câmara sai com 28%. Agora, fala que o texto do Senado tem 28,1%. Eu não sei de onde tiraram esse número, porque com as concessões que foram feitas aqui, no esforço do relator para atender setores, e eu não estou dizendo que o esforço foi errado. Quem está errado... Um minuto. Quem está errado, senhor presidente, é quem não fez o cálculo do impacto disso. E o governo critica esse ponto, mas ao mesmo tempo não diz de onde tirar, de onde cortar. Então nós estamos diante de uma situação que não é de equação fácil, não é de equação simples. Eu apresentei a emenda que trata dos refrigerantes, dos açucarados, eu também apresentei. Para concluir, líder. Foi retirada, continua no imposto seletivo. Numa incoerência, a mim, técnica, porque você tem, de um lado, o açúcar na cesta básica, de outro... Líder. Sim, senhor presidente. Para concluir. Estou concluindo. De outro, os refrigerantes em outra extensão. E aí, uma última emenda que apresentei, a do café, também foi rejeitada. O café torrado está lá. Mas, do mesmo jeito que o arroz e o feijão não se compram no mercado cozido, café, meu pai e minha família compra café in natura e faz a torrefação em casa. Então tem muitos pontos que nós temos que discutir com mais tempo, com mais cautela e com mais profundidade. Por isso a posição que manifesto. Próxima senadora, senadora Daniela Ribeiro. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, bem como todos os colegas senadores e senadoras, de forma muito especial ao relator, ao colega senador Eduardo Braga, a quem compreendo na tarde de hoje, desde já, o bombardeio de informações. Por gentileza. E a paciência de Vossa Excelência para ser extremamente objetiva, senhor presidente. Só um minuto que a senadora Daniela gostaria de falar com o relator aqui. Com a palavra a senadora Daniela Ribeiro. Senhor relator, senador Eduardo Braga,
gostaria de solicitar o acolhimento de emenda de minha autoria que inclui e atualiza o rol de atividades do setor de eventos no anexo 10, essa emenda é número 2049, anexo 10 do PLP 68 de 2024. Essa solicitação ela não é mais do que o cumprimento do acordo estabelecido quando a aprovação... 2049. Lembrando que foi um acordo feito quando a aprovação da emenda constitucional 132/2023. Eu conversava com a assessoria de Vossa Excelência que dava conta de que só apenas uma única descrição, foi acatada. Então, não haveria dificuldade, conversando com Vossa Assessoria, para que outras fossem acatadas. Afinal de contas, ficou 0,01% daquilo que foi colocado e acordado naquele instante. Então, peço que Vossa Excelência anuencie nesse sentido. Também, uma emenda de número 00891, que trata também... 891. Ela busca trazer isonomia para as cooperativas de saúde, a mesma questão que trouxe aqui o senador Efraim e o senador Cid também, né, que 891U, né, que busca trazer isonomia para as cooperativas de saúde. O texto, ao limitar em 50% a dedução dos custos com repasse aos médicos cooperados, acarreta-se forte impacto concorrencial negativo nas operadoras cooperativas, pois as operadoras comerciais ficaram com 100%, tornando-se mais caras que as operadoras comerciais. Bom, entregando o número da emenda e compactuando com outros colegas senadores. E, por fim, senhor relator, eu gostaria também de apoiar a emenda da senadora Mara Gabrilli, de número 01446, que trata de serviço de saúde, de seguro para... A gente falou hoje, não quero falar de caixão, de funerárias. Plano de saúde. Não, é plano funerário. Plano funerário. Eu estou aqui com a emenda, eu estou tentando ser mais rápido aqui, porque Vossa Excelência tem uma lista ainda para responder, mas está bem aqui a emenda e planos de assistência funerária, isso, número 01446. Gostaria também de apoiar 01446. Tá bem? Muito obrigado, senhor presidente. Próximo senador inscrito, o senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o relator Eduardo Braga e todo o trabalho que tem feito já nessa segunda etapa da análise da reforma tributária. E, senhor presidente, gostaria de defender um destaque sobre a emenda que, na versão passada, foi votada e acatada pelo relator. E no final do ano nós tivemos uma tramitação absolutamente rápida na Câmara e não foi possível manter essa emenda no texto da Câmara. E vou me ater apenas a esse destaque, senhor presidente, assim que o relator puder. Sim. Apenas para registrar, senhor relator, algumas emendas foram feitas com o mesmo intuito de recuperar a paridade tributária do saneamento, água e esgoto com o serviço de saúde. A gente sabe que há momentos em que as matérias tramitam no Senado e na Câmara com uma certa sintonia. Em outros momentos, até por conta do ano legislativo, do momento, isso não é possível, mas agora a gente tem a intenção de esclarecer esse assunto, pedir apoio. As emendas foram todas unidas na emenda número 1612 ao PL 68/2024, que institui o Imposto de Bens, Serviços, IBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo da outras providências no setor de água, tratamento de esgoto e saneamento, pela evidente característica de que investimento em saneamento é investimento na saúde, e a gente entende que durante todo o debate e construção com o setor e com os governos de estado, com os municípios, com a Confederação Nacional dos Municípios, foi possível entender que é um assunto em que há concordância
Então, até para identificar qualquer oposição a esse benefício da sociedade, a gente está se unindo. Nesse caso, é a emenda... É porque foi 16/12, nós mudamos o destaque para não haver nenhum tipo de vício com relação à possibilidade de inconstitucionalidade. Espera aí, o destaque é a emenda que trata a questão do saneamento? Isso. É 246, não é a 16/12. Então, o destaque... Vamos corrigir o destaque, então. Pode corrigir o destaque. Não, só um minuto, é porque tem 11 destaques. Não, mas é porque Sim, essa sim. emenda seria a única que não teria vício de constitucionalidade, por isso essa foi escolhida para ser destacada. Esse é o destaque partidário. Esse é o destaque partidário. Isso. Ah, não, o destaque partidário é 16/12. Não é esse. Pelo visto, eles vão tirar esse destaque e apresentar outro. É o outro destaque, não vai ser mais esse. Não lá ainda não, corrigir o número da emenda, senhor presidente, senhor relator. Enfim, a nossa... Não atende, é porque ela tira qualquer possibilidade de... Vai dar... Vai só corrigir o número da emenda, presidente, mas, enfim, o nosso pedido... Você tem que trocar o destaque. Vai trocar o destaque. Vai trocar o destaque. O destaque está com a emenda 246. Vai trocar o destaque. Exatamente. Obrigado, presidente. Obrigado. Concluiu? Concluiu. Mas só se me permite, presidente, só perguntando. Essa está destacada a 246. Não. É o destaque do PL. É o destaque do PL. Mas nós vamos corrigir o número do destaque por conta da emenda que atende melhor o assunto, sem vício de... Mas pode fazer até o final da discussão. Pode fazer, tá certo. Ok. Só lembrando, apoiando esse destaque. Obrigado. Fazendo devido apoio a esse destaque. Obrigado. Sim, vai trocar. Porque não tem número ilimitado de destaques. Tem que escolher o destaque que vai apresentar. Então, mas só tem que consertar o destaque ali. Não foi porque ele leu. Não foi retirado porque ele leu. Vamos consertar. É só fazer. É só fazer. Obrigado, presidente. Obrigado, líder. O destaque errado. Ok? Está esclarecido. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, líder. Obrigado. Com a palavra o senador Messias de Jesus. Senhor presidente, o que nós estamos almejando ser contemplado pelo relator, senador Eduardo Braga, é algo mais simples e que, inclusive, o relator disse que estaria já atendido isso no pleito. Ele acaba de me mostrar ali o 449, que fala da Zona Franca de Manaus. O que nós estamos pedindo na emenda 1796 e na emenda que foi reapresentada na 2164 é que no artigo 457 fosse substituída a palavra indústria por contribuinte. Ele diz aqui no artigo 457, fica suspensa a incidência do IBS e da CBS na importação de bem material realizado por contribuinte. É a nossa proposta. Ele fala por indústria. Quando ele coloca por contribuinte, permite o comércio e a indústria. Quando ele coloca indústria, só permite ao comércio. Mas essa é uma emenda. A outra emenda seria a de proteger os produtos considerados de vocação local, que Vossa Excelência disse que estava, os assessores que vieram aqui comigo disseram que não está e incluíram, olharam junto comigo. Líder, eu não encontrei e os assessores que foram indicados por Vossa Excelência e pela presidência não encontrou. Deixa eu Presidente, eu só preciso ter... Posso ler para Vossa Excelência? Eu queria pedir atenção aqui do plenário. Posso ler para Vossa Excelência? Por gentileza.
Inscrição específica e sem aprovação de projeto técnico é o nome do Conselho para desenvolvimento de atividade de industrialização de produtos cuja composição final haja preponderância de matérias-primas de origem regional, provenientes dos segmentos animal, vegetal, mineral, exceto os minérios do capítulo 26 da NCM-SH ou agro, civil, pastoril, observada na legislação ambiental pertinente. Está aqui escrito. Essa aqui é da Zona Franca Verde. Senador Eduardo Braga, nós estamos falando de produtos com vocação local, regional. Desculpa, a lei que cria as áreas de livre comércio não permite isso. Não permite isso. Desculpa. Não permite. Queria pedir ajuda aqui dos nossos assessores. Esse que ele está lendo, é da Zona Franca Verde. Dos assessores dos senadores, das senadoras, dos consultores e dos nossos convidados. Local em razão. Nós estamos aumentando o volume do som aqui. Não estamos conseguindo escutar. Com a palavra, o senador Messias. Senador Eduardo, o que Vossa Excelência acaba de ler é com referência à Zona Franca Verde. Não, é sobre as áreas de livre comércio na área industrial. Desculpa, eu não tenho culpa se você referência é da Zona Franca Verde. É na Zona Franca. A sua assessoria também não conseguiu me mostrar isso aqui. Está aqui escrito, vou ler. Também não conseguiu. Não, eu já ouvi que Vossa Excelência leu. Eu entendo que Vossa Excelência possa estar sem paciência, mas Vossa Excelência está aqui para o debate para ouvir. E eu tenho muito respeito por Vossa Excelência. Eu vou só ouvir Vossa Excelência. Eu tenho muito respeito por Vossa Excelência, mas eu quero que tenha o mesmo respeito comigo. Eu tenho respeito por Vossa Excelência e sabe que eu tenho. A recíproca é verdadeira. Então a nossa solicitação da segunda emenda seria essa aqui. Vossa Excelência está dizendo que está atendida. Eu não reconheço assim e os assessores que Vossa Excelência encaminhou também não. Agora eu volto lá para outra emenda. O artigo 463 do texto que Vossa Excelência apresentou foi uma ideia, inclusive, creio que de um assessor seu, Marcelo, que esteve aqui comigo, foi presidente da SUFRAMA. Tá bom, tá ótimo. Ele veio aqui e ajudou. Se não puder trocar a frase indústria por contribuinte, que atenderia o comércio, porque hoje nós já somos isentos do II, nós temos essa isenção. O artigo 463, Vossa Excelência descreve, ficam reduzidas a zero as alíquotas da CBS incidentes sobre as operações realizadas por pessoas jurídicas estabelecidas na área de livre comércio, com bem material de origem nacional. Nós estamos falando de bens importados. É decisão do Supremo. Sobre a Zona Franca e as áreas de livre comércio. O que a gente quer é só que Vossa Excelência coloque aqui, depois de bem nacional, coloque e importados. Só isso. Pronto. Se Vossa Excelência colocar isso, acabou o problema, não precisa tanta... Vossa Excelência está pleiteando e eu estou dizendo que eu tenho impedimento do Supremo Tribunal Federal. Não vale nem para a Zona Franca, nem para as áreas de livre comércio. Todas as extensões da Zona Franca foram dadas às áreas de livre comércio. E aí nós vamos a voto. E o que o voto decidir vai para o relatório. Então, está sendo excluído das áreas de livre comércio... Não. Quem decidiu isso foi o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, nós não podemos modificar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós somos protegidos pelas leis que criaram as áreas de livre comércio. Nós só queremos dar continuidade a isso. É a mesma coisa. Eu estou dizendo, o texto da Zona Franca foi reproduzido para a área de livre comércio. Mas tá bom. Zona Franca, senador Eduardo Braga, é indústria. Não, é comércio. É preponderante indústria, a Zona Franca. O Roraima não tem indústria e é um comércio pequeno. E temos essa isenção hoje. É só um pedido que estou fazendo. É um pleito, inclusive, que todos os secretários da região norte, onde tem área de livre comércio, estão fazendo. Isso.
Esse pleito, senador Eduardo, veio dos secretários de Fazenda do Amapá, de Rondônia, de Roraima, de todos os estados que têm a área de livre comércio na Amazônia Ocidental. Nós estamos reproduzindo assim, tanto é que tem emendas minhas, do senador Davi, do senador Irã, do senador Confúcio, todos. Na própria fala de Vossa Excelência diz: comparados à Zona Franca de Manaus, os benefícios das áreas de livre comércio possuem menor magnitude. Fala de Vossa Excelência, feita ontem. No entanto, as desonerações previstas no PLP refletem com fidedignidade os níveis de benefícios previstos na legislação. Vossa Excelência reconhece. Messias, querido Messias, deixa eu dar uma sugestão. Acho que tem uma convicção formada pelo ilustre relator em relação ao tema e, assim, tem a sensibilidade do tema que Vossa Excelência está aqui apresentando, sobretudo das nossas bancadas, que tem a mesma circunstância, que tem áreas de livre comércio. Então, a sugestão que eu faria a Vossa Excelência é se poderia apresentar isso como destaque, que eu acho que seria o meio mais prático de tentarmos resolver essa controvérsia no encaminhamento seguinte, agora a discussão, no voto aqui com o destaque apresentado. Nós já fizemos um destaque com relação ao prazo, à prorrogação, senador Randolph, do prazo de 2050 para 2073, a mesma que foi dada à Zona Franca de Manaus. Nós só queremos o mesmo equilíbrio, os mesmos benefícios já previstos na Constituição. Deixa eu dizer uma coisa para Vossa Excelência. O imposto de importação não é um imposto de bens de consumo. Ele não está sendo tratado nesse PLP, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós estamos tratando de IPI, PIS/COFINS, ICMS, ISS. O imposto de importação, que o assessor de Vossa Excelência tanto insiste, não é tratado nesta lei. Eu estou dizendo que nós estamos dando o tratamento constitucional, judicial sobre a matéria. O imposto de importação não é tratado neste PLP. Este é o argumento que eu espero que Vossa Excelência entenda. Não é além da minha vontade. Ou Vossa Excelência acha que eu não gostaria de botar na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio, a liberação do imposto de importação? Ou Vossa Excelência acha que eu não gostaria de fazer isso? Vossa Excelência acabou de citar o IPI. Não, IPI nós sim. Estamos falando também de imposto de importação. Não, imposto de importação não está. IPI sim, II não, mas... Nós já temos hoje, pela área de livre comércio, o II. Não, mas o II não é tratado nesta lei. O II não é tratado nesta lei, pelo amor de Deus. O IPI sim, o IPI está garantido. Para Vossa Excelência concluir, senador Messias, o tempo. Mas por ele não. Vossa Excelência está garantindo o IPI? O IPI sim. O IPI sim. Desculpe-me, Eduardo. O IPI está contemplado. O II não é escopo da lei. Eu sei. Entendi. Mas em qual artigo Vossa Excelência está... O IPI, inclusive, eminente senador e querido senador Messias, está previsto nos processos industriais das áreas de livre comércio.
E o IPI está abrigado quando Vossas Excelências compram lá no estado de Roraima veículos destinados ao consumo interno. Vossas Excelências são isentos de IPI nas picapes. Vossa Excelência sabe disso. Agora, na importação, não existe PIS/COFINS na importação. Eu não posso tratar disto. O assessor de Vossa Excelência está confundindo a legislação. Senador Eduardo, fale de mim, não fale do meu assessor, não. Não, tá bom. Fale de mim, fale de mim. O meu assessor é meu assessor, mas quem está no debate de Vossa Excelência sou eu. Tá bom, mas Senador, é ele que está no seu ouvido. Senador, para Vossa Excelência concluir rapidamente. Não entendi, presidente. Para Vossa Excelência concluir. O IPI, e o senador Eduardo Braga poderia nos atender, apenas incluindo, aqui, depois de origem nacional, incluindo o importado que está atendendo dentro do IPI, que Vossa Excelência trata nessa lei do IPI. Presidente. Está feito já, está registrado aqui, está anotado aqui. Próximo senador inscrito, senador Otto Alencar. Senador Omar Aziz. Áreas de livre comércio. O IPI está incluído na CBS dentro das áreas de livre comércio. Senhor presidente, eu já ontem felicitei, na hora que o senador Renan Calheiros presidia essa sessão, felicitei o senador Eduardo Braga, parabenizei-o e disse que o trabalho que ele fez foi um trabalho excepcional. Nós temos algumas... Eu pediria aos colegas e às senadoras e senadores que eu estou aqui há 4 horas sentado esperando começar essa sessão para poder falar. Estou ouvindo calado aqui, eu não perturbei ninguém. Por enquanto. Senão vamos acabar, não vai ter discussão aqui, ficar discussão paralela. Senador Eduardo, tem um pedido do senador que eu, como líder do PSD, fiz, senador Vanderlan, que trata de bolachas e biscoito de consumo popular. A hipótese de reduzir em 60% a alíquota do IBS da CBS. É um destaque do PSD, a pedido do senador Vanderlan. A nossa bolacha de motor deverá ser incluída nisso, né? A Maria também. Até a emenda, senador Eduardo Braga, ela é a número 1836. Essa emenda 1836 do senador Vanderlan, assinada por mim. Eu não vou nem questionar essa questão de açucarado, porque também estou aqui com o pedido, e o senador Otto já defendeu, porque também tem uma coisa aqui no país que é uma brincadeira, né? A chocolate ninguém está botando no imposto seletivo, mas todinho, chocolatado e outras coisas mais não está no imposto seletivo. Mas aí vão colocar refrigerante, né? Porque é o consumo popular. Agora, bebida que rico toma, não estão colocando, né? Porque pobre não toma suco caro, porque não tem dinheiro para... não está na cesta básica. Mas o rico toma, pobre não, tem que pagar, está no imposto seletivo, um refrigerante que um cara com muito sacrifício, num domingo, principalmente as famílias italianas, faz uma macarronada e coloca lá um refrigerante, ele vai ter que pagar o imposto seletivo. Já o cara que é rico coloca um suco no café da manhã bonito, aquelas jarros de cristal, para todo mundo tomar e não tem problema nenhum. E esse já tratamos sobre esse assunto, né? Mas eu não quero aqui falar sobre uma outra questão. Eu conversei com o senador Rogério Carvalho, ele retirou o destaque sobre a emenda que eu fiz em relação à indústria do meu estado. Ele entendeu, me ligou há pouco dizendo que conversou com o líder Jacques Wagner e foi retirado o destaque. Mas eu queria aqui repor algumas colocações, senador Eduardo Braga, para deixar bem claro aos senadores de outros estados que não tem estado que vai perder mais em arrecadação do que o estado do Amazonas. Senador Moro, a produção do meu estado vai ajudar muito em arrecadação do estado do Paraná, mas muito. Tenha certeza que vocês vão arrecadar mais do que arrecadam hoje com a produção feita no estado do Amazonas. O estado do Amazonas depende de um fundo constitucional para sobreviver com seus serviços básicos futuramente. Porque está saindo
da origem para o destino. E nós somos um povo pequeno que consome pouco. A partir do momento que a gente consome pouco, nós não vamos arrecadar na origem. Em relação à informática, todas as indústrias no Brasil, inclusive as que estão no Paraná, têm que agradecer a bancada do Amazonas por ter dado competitividade a ela. Quem nunca participou de discussão técnica sobre esse assunto, vem aqui um lobista qualquer e influencia a cabeça de um senador ou de uma senadora sem ele se aprofundar na questão. Nós temos que parar com isso. Até porque hoje, o incentivo que a Zona Franca tem, que todo mundo fala que é um paraíso fiscal, não, ela é o paraíso do fisco. Nós arrecadamos para o orçamento da União, para a União, 25 bilhões e recebemos somente 7 de volta, anualmente. Nós colocamos no norte, primeiro é o estado do Amazonas, que mais coloca dinheiro nos cofres da União. Segundo é o estado de Rondônia, na região norte. E recebemos menos de um terço, senador, menos de um terço de volta para o povo amazonense. Essa é a primeira questão. A segunda questão, não tem nenhum estado que proteja tanto a floresta como o estado do Amazonas protege sua floresta, para todo mundo fazer mise-en-scène no mundo todo, às custas do caboclo e do povo amazonense, que faz esse sacrifício para que o agronegócio seja lucrativo, para que a gente possa ter uma indústria forte no sul do país. Nós fazemos um sacrifício, sim. E isso é que tem que ser levado em consideração. Por isso a nossa luta. Em relação a bens de informática, bens finais de informática, vamos deixar muito claro aqui uma coisa. A Zona Franca tem incentivo fiscal, o resto do Brasil tem incentivo financeiro a mim. Há uma diferença muito grande entre incentivo fiscal e incentivo. Sabe por quê, senador Amin? Porque lá atrás, nós, para sermos brasileiros e ser respeitados pelos brasileiros, abrimos mão através da Organização Mundial do Comércio, que só permite incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus, porque ela defende e protege a Amazônia. Deixa a floresta em pé. É esse o sacrifício que nós estamos fazendo. Essa reforma tributária, não diga que é boa para a arrecadação do meu estado, não é verdade. Nós vamos depender da boa vontade do governo de plantão, que compra os fundos constitucionais, e nós sabemos muito bem como é que funciona a Lei Candir, como é que se funciona outras leis nesse país. Nós estamos atirando no escuro, mas estamos apoiando ela. Agora, querer chegar aqui, lobista, que vive de lobby, e querer convencer senadores a dizer que nós estamos levando vantagem na reforma tributária, é uma das maiores mentiras, ignorâncias e incompetência de quem fala isso. Não há vantagem. Se alguém me provar que nesse momento, nessa reforma tributária, o Amazonas está ganhando alguma coisa, zero, senador Amin. Nós só pedimos igualdade. Nós não pedimos mais do que isso. Nós sempre socorremos aos pares aqui dessa casa. E isso, para nós, é uma insegurança. Porque o senador Eduardo Braga, se não fosse um brasileiro e não estivesse pensando no Brasil, sentava em cima disso e fosse mostrar o ano que vem. Até temos a segurança que a Câmara vai manter aquilo que nós mudamos aqui. Essa segurança nós não temos. Estamos confiando na palavra do Arthur Lira. Estamos confiando na palavra dos relatores. Estamos confiando na palavra do Bernard Api. E estamos confiando na palavra do Haddad. Isso é que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando o nosso futuro, o futuro da economia do meu estado, na mão dos outros. Quando nós temos agora o futuro da reforma tributária na mão de um amazonense. Eu só quero deixar bem claro essa questão. Bem claro, o Amazonas não ganha nada. Zero. Nós queremos manter a nossa competitividade, não queremos tirar nada de estado nenhum. Se algum estado está perdendo, não é culpa da Zona Franca. E não é acabando com a Zona Franca que vai melhorar a vida de qualquer outro estado brasileiro. É essa compreensão que eu quero que alguns senadores que pensam dessa forma, pensem como eu estou pensando. E sou a favor, senador Amin, que seja revisto todos os incentivos fiscais que são dados, inclusive virou uma cultura para quem já tem estrutura, logística, infraestrutura e continua mamando na teta do povo brasileiro. É isso aí, senhor presidente.
Próximo senador inscrito, senador... Opa, tem também destaque da senadora Mara Gabrilli, senador Eduardo. Eu queria que você... Tá aqui. É 1462. 1462. É de cidadania fiscal. Tá. Próximo senador inscrito, senador Laércio Oliveira. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhoras e senhores senadores aqui presentes, nobre e dileto relator do PLP 68, eu quero fazer 3 considerações, desde já agradecendo toda a atenção de Vossa Excelência. A emenda 2129, que eu apresentei, que foi rejeitada por Vossa Excelência, trata de um assunto muito sério. Gostaria de pedir a consideração de Vossa Excelência, que é com referência às empresas prestadoras de serviços intensivas em mão de obra. 2129. De tudo o que foi produzido até hoje referente à reforma tributária, eu acho que o setor de serviços é o mais penalizado. O setor de serviços, como Vossa Excelência bem conhece, não tem o que compensar. E a gente está propondo nessa emenda um redutor para que a gente consiga ser competitivo no mercado, oferecendo prestação de serviço principalmente para aqueles que não podem participar de concursos públicos por não ter formação. Essa é uma delas. A outra, senhor relator, a outra é a 2145. A outra é a 2145. A gente tem lutado aqui dentro do Senado Federal, do Congresso como um todo, nos últimos tempos, tratando de energia limpa, e tem sido um esforço de muita gente nesse sentido. O Brasil consome, só para conhecimento de todos, 180 milhões de litros de óleo diesel por dia. 180 milhões de litros de óleo diesel por dia. Claro que a gente precisa mudar essa matriz energética do nosso Estado. E a gente tem trabalhado muito sobre isso. Nessa emenda que eu apresentei, senhor relator, a emenda 2145, o artigo 109 tinha um inciso, o parágrafo 5º, que foi retirado no vosso relatório. Eu trouxe de volta esse relatório, esse inciso, esse parágrafo, aliás, e acrescentei, trouxe mais clareza ao texto. Por quê? Porque a gente está tratando de biodiesel, de etanol, de hidrogênio, de biometano ou gás GNL ou GNC. Então, eu gostaria de trazer à consideração de Vossa Excelência essa emenda, que eu quero destacá-la, inclusive, a 2145. E o último pedido, rapidamente, é com referência à emenda 2157. É com referência ao transporte coletivo de passageiros. Eu pedi nessa emenda a Vossa Excelência para que no artigo 283, no parágrafo 1º, inciso 1º, fosse incluído apenas a palavra público, que está escrito transporte público coletivo de passageiros, o transporte acessível a toda a população mediante cobrança individualizada. No texto, a emenda se propõe, e eu peço mais uma vez a Vossa Excelência, para incluir apenas a palavra público. O texto, o inciso é assim, da forma que eu li, sem a palavra público. E o pedido é para que seja incluída essa palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximo senador inscrito, senador Magno Malta. Senhor presidente, Davi Alcolumbre, senador Eduardo Braga, aplaudindo e respeitando o esforço hercúleo de Vossa Excelência, e precisa ter muito nervo mesmo, muito para aguentar tanta... é uma batalha mesmo. Você, para aprovar um projeto, você tem muita discussão, imagine uma reforma tributária.
Eu acho que uma reforma tributária, ela 100% só acontecerá no dia que alguém resolver fundar um país e marca a inauguração para domingo. Aí ele faz a reforma tributária na sexta, antes de inaugurar. Porque se ele inaugurar domingo, não faz mais reforma tributária. Porque em reforma tributária se perde. E o grande, ele não quer ceder. Presta atenção, Vossa Excelência. O discurso do senador Marco Rogério me contempla. O discurso de Omar Aziz agora é a base do que eu quero falar com o coração de Vossa Excelência. Não é, até porque já foi rejeitado, mas para que Vossa Excelência faça uma reflexão. Veja bem, a base da economia do Espírito Santo, por 42 anos, senador Eduardo, foi o Fundap. As empresas fundapianas. Vai um delator da Lava Jato e diz que a Odebrecht não queria esse incentivo fiscal no Espírito Santo e trabalhou com alguns senadores e arrancou do Espírito Santo, numa votação, arrancou o Fundap de nós como se tira um filho dos braços de uma mãe na marra. Porque o Fundap, as empresas fundapianas, os municípios todos eram beneficiados. Na área social, construção de escola, construção de creche, era a base da nossa economia, os nossos portos. Nós temos vocação portuária. E aqui nesse momento, eu peço uma reflexão de Vossa Excelência, porque foi uma emenda que Vossa Excelência rejeitou. Quando eu toco aqui no discurso do Omar Aziz, e diz que, falo como base, o discurso que ele fez sobre a Zona Franca de Manaus, eu quero ler um trechinho aqui, senador Braga. Em nome do Amazonas e da Zona Franca de Manaus, concordo com todas as palavras, vírgulas, que disse Omar Aziz. Quando o senador, que já não está mais nessa casa, ex-presidente da República, José Sarney, tentou fazer uma Zona Franca no estado do senador Davi, que também era o estado dele de domicílio eleitoral, porque ele é do Maranhão, eu sou um daqueles que briguei para não ter. Porque tem um sentido. Eu fiz coro com Vossa Excelência, fiz coro com os parlamentares da Amazônia. Porque, na verdade, eu sei o que era, que criar uma Zona Franca lá, eu sei qual era o interesse, mas quem se elegeu foi Davi, senador e tal. Eu vou largar para lá que isso é outro papo e tal. Eu sei para que ia criar. Então, mas o sabido aí veio na frente do senhor, aposentou e tal, Deus que abençoe e tal. Veja bem, posso continuar? Posso, né? A emenda, e eu queria que tocasse no coração de Vossa Excelência, diz o seguinte: o Sindiex, no meu estado, que é o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação, elaborados pelo Recomex, Conselho Estratégico de Comércio Exterior, Logístico do Espírito Santo, que é um grupo de trabalho criado exatamente para poder fazer essa emenda que foi rejeitada. Veja só, a emenda visa assegurar a continuidade do modelo de negócio do setor de logística no Espírito Santo, permitindo que as indústrias da Zona Franca de Manaus utilize a estrutura de armazenagem e distribuição para antecipar a entrega das suas mercadorias nos grandes centros consumidores do país. O que eles estão pedindo, o que nós estamos pedindo, e aí eu peço Vossa Excelência, já que nós perdemos o Fundap, que, segundo o delator, era São Paulo que não queria, aí o Odebrecht não queria, tinha que levar esse incentivo fiscal para São Paulo, e tudo que é absolutamente bom para São Paulo não é tão bom assim para os outros estados. E meu estado está pagando por isso e o seu também. Eu só gostaria que Vossa Excelência fizesse uma reflexão sobre essa emenda que Vossa Excelência rejeitou, entendendo essa ligação nossa. Eu apresentei. A emenda... 676, eu apresentei a emenda do senador. Destaque. É um destaque.
Vossa Excelência foi negado, né? Nós vamos destacar no plenário. O número da emenda é 1676. É assim, Vossa Excelência sempre teve em nós, e aí eu falo em meu nome, e na classe política do Espírito Santo, naqueles dias da história que eu acabei de contar, que iam se criar mais zonas francas, aí todo mundo queria uma. Vai fazer? Vamos fazer para todo mundo. É igual os royalties do petróleo, queria tomar da gente, então vamos dividir os royalties do petróleo, do minério, da energia, onde tiver aí de outros, a gente divide. Do Rio de Janeiro, e a gente brigou, 2 estados juntos, e a gente acabou vencendo isso aí. Então eu só gostaria, e à medida que, depois de rejeitada essa 1676, que Vossa Excelência fizesse uma reflexão, tão somente que mantenha, senador Eduardo, que seja mantido como sempre foi. Que seja, eu mando para Vossa Excelência aqui, meu assessor, a guerra de assessores. E eu queria que Vossa Excelência fizesse uma reflexão para manter como está. Porque traz um prejuízo para quem já teve prejuízo demais e também não beneficia em nada a Zona Franca de Manaus, os produtos da Zona Franca de Manaus. É um apelo que eu faço a Vossa Excelência, porque vai ter um destaque no plenário, que vai ser feita, esse destaque dessa minha emenda que foi rejeitada, será feita pelo senador Duval. E o meu apelo é para que Vossa Excelência está tendo uma reunião paralela, senhor. Exato. Mantenha como está, como sempre foi. Como é que é? Se atender o voto? Mas o senhor não entendeu, ele está pedindo voto para ele. Para presidente. É malandro, eu conheço, pai. É doutor, eu sou doutor nele. Eu sou doutor em Davi. É verdade. É verdade aqui, ó, é verdade. Tá vendo? É doutor. Eu vou te falar, não tem condições. Não. Parabéns. É o craque. Já tá com ele aqui. É o craque. Eu queria que você... Assim, o cara que tirou o mandato de Sarney não pode ser bobo. Você é um craque. Ele que é. Ele. Vossa Excelência, chegou a ficar mudo. Judeu ficou mudo, né? Ficou mudo, né, Judeu? É porque o Vanderlan tá esperando. Não, tá certo. Não, mas eu queria dizer a ele que o café no Espírito Santo é pujante. O Brasil sabe disso e o mundo. Vossa Excelência dá o benefício para o café torrado que vai para o supermercado. Mas o café in natura, nós temos a grande cooperativa, que é a Coabriel, e os plantadores de café do Espírito Santo. O cara, para plantar, ele precisa arar a terra, ele precisa botar adubo, ele precisa pagar funcionário. E o café de Rondônia, do senador Marcos aqui, o café também ficou incluído no IVA com 28%. É um apelo que eu faço ao coração de Vossa Excelência. Eu faço um apelo, porque o café torrado, que vai para o supermercado, Vossa Excelência incluiu na cesta básica. Agora o café in natura ficou no IVA, senador Everton, que é outro menino sabido. Vossa Excelência não declarou o voto. Só uma colocação. Não, aí é chantagem. Ele não sabe tá acabando o tempo. Que ele está pedindo Só voto. uma colocação, porque eu acho que... Ele não sabe para quê, se é para aquele ou para o projeto. O projeto. Pois é, ele está pensando que é para votar. Não, é pro Deixa o senador projeto. Eduardo falar, pelo amor de Deus, ô presidente. É pro PLP. Nós estamos querendo voto para o PLP, mas deixa eu tentar fazer uma colocação para você. Tá bem. Todos os produtos in natura da agricultura estão beneficiados. Atenção. O café é um produto da agricultura e vai estar beneficiado. Está dentro do IVA, está no 28, está no teto. Não. O café in natura. Não,
Só um minutinho, nós estamos vendo aqui, porque todos os grãos in natura, todos os produtos in natura estão numa classe... Torrado. Ele foi... Não é torrado, não. Torrado. O torrado é outra coisa. In natura... Mas in natura é uma coisa. Está no 28 do IVA, lá no teto. Eles estão olhando aqui, porque eu tenho isso de cabeça, mas eu não sei o número do muita artigo. coisa para você, eu sei. Mas eu vou checar. Senador Eduardo, muito obrigado. E gostaria que Vossa Excelência tivesse essa sensibilidade, porque é uma dupla. Ah, não, na cesta básica não. Mas como... Não. Como produto in natura... Não foi isso que eu disse, senador. Nem senadora Tereza. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o café torrado está dentro de outra alíquota e o café in natura está no teto do IVA. E, na verdade, é como se o café nascesse sozinho. Ele não nasce sozinho, tem que arar a terra, tem que comprar adubo, tem que pagar funcionário. Há uma série de coisas. Magno, artigo 137. Ficam reduzidas em 60%, portanto, pagando 40%, as alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre fornecimento de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura. Portanto, o café in natura está incluso aqui, está atendido. Então, você entendeu assim, Tereza? Tudo in natura está atendido aqui. Eu não havia entendido. Está atendido e vai ter o voto. E vai ter o voto. Davi está dando um nó na sua cabeça para você pedir voto para ele. Você não está entendendo nada. Obrigado, senador Magno. Não, mas isso eu já peço, então ele não está dando nó. Próximo senador inscrito, senador Vanderlan Cardoso. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos. Cumprimentando meus pares aí, meus senadores e senadoras. Relator Eduardo Braga. Cumprimento aqui ao senador Exalci, o coordenador do grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador Eduardo, nosso relator, eu quero aqui agradecer a fala do Omar. Na verdade, ele já adiantou bem a minha fala, ele já fez a defesa. Mas eu queria fazer alguns esclarecimentos. A emenda 1836... Peraí. 1836 que o Omar defendeu. Que defendeu. Só queria fazer um esclarecimento para deixar claro aqui. Entendi. Os senadores e senadoras, que é para biscoitos populares. Cerca de 95% do consumo da população brasileira, principalmente da classe D e E, consome esses biscoitos populares. O que é o biscoito popular? É o cracker, água e sal, maisena, Maria, rosquinha. Sendo que no Nordeste... Espoca a bucha. Sendo que no Nordeste e grande parte dos estados do Norte não se consome tanto o pãozinho, consome o biscoito, água e sal, creme crack, esse eu acabei de mencionar. Então essa emenda que foi defendida pelo meu líder, ela pede a redução aí, nosso relator, de 60%. Sendo que hoje, a carga tributária hoje, já desses biscoitos, que não está na cesta básica, é em torno de 10% a 11%. Então está se pedindo aqui nessa emenda essa redução, que eu gostaria muito que Vossa Excelência acatasse. E a emenda 378, que é de bebidas açucaradas. Senador Ami, o setor de bebida hoje, principalmente de refrigerante, já tem uma carga tributária tão alta que muitas das vezes o fisco acha que a carga tributária alta que vai arrecadar imposto. E não é. Quanto mais a carga tributária é, mais se há sonegação. Olha o caso dos cigarros, que chega a ter até 82% de imposto. Então ele faz esse trânsito todinho, saindo daqui com tarifa zero, indo para o Paraguai e depois volta pagando pedágio em tudo quanto é lugar e dá mais de lucro para todo mundo, porque o imposto é alto.
Então aqui está pedindo que permaneça como se encontra, em torno de 30% o que se paga hoje de imposto. E por fim, também isso aqui foi defendido pelo meu líder, senador Omar Aziz. E por último, a emenda 2111, a Cindy Receita, que fez esse pedido, aqui não tem impacto nenhum. É uma emenda apenas de aperfeiçoamento no texto, sem impacto algum na alíquota de referência. É apenas a substituição, senador, do nome do cargo de auditor pelo termo autoridades fiscais integrantes da administração tributária da União. É essa substituição. A emenda ela é importante para adequar o texto à realidade da carreira de administração tributária, que tem 2 cargos e não apenas o de auditor. A emenda 2111. No mais, senador, nosso relator, quero lhe parabenizar pela paciência, pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo à frente, ouvindo a todos os senadores e senadoras. Hora nenhuma que nós o procuramos, com minha equipe, o senhor deixou de nos atender sempre com presteza e está aí ouvindo a todos. E fazer aqui, já que eu tenho aqui, Davi, quero aproveitar bem meu tempo, tem 1h26 ainda. Essa é a questão da Zona Franca de Manaus. Já do Exalci, eu morei na região norte, eu morei em Roraima, conheço aquela realidade. Cobra-se muito desses estados, mas o que é oferecido a esses estados, sempre que vem uma questão tributária, pensa logo em tirar desses estados, principalmente da Zona Franca de Manaus. Então fica aqui a minha defesa da nossa Zona Franca de Manaus, que eu conheço essa realidade daquela região, principalmente da Zona Franca. Obrigado, senhor presidente e relator Eduardo. Obrigado, senador Vanderlan. Concedo a palavra ao líder Jacques Wagner. Peço atenção do plenário. Presidente. Presidente, eu queria cumprimentar Vossa Excelência mais uma vez, o senador Eduardo Braga, todos os colegas. Já foi falado aqui por outros colegas sobre a questão do saneamento. Eu queria lembrar a casa que na PEC do ano passado, essa casa colocou um regime específico para saneamento, tratando o saneamento de uma forma como deve ser tratado. Infelizmente, mas o jogo é assim, esse item especificamente, senador Eduardo, caiu na Câmara dos Deputados. Agora eu sei, porque já conversei com o senador Eduardo, que há vários colegas senadores querendo colocar o saneamento como equiparado à saúde. Eu só quero chamar a atenção que na regra estabelecida na reforma tributária, o governo federal já colocou a possibilidade de 100% de cashback do imposto federal, certo? E os estados resistiram e, portanto, o governo colocou um piso de 20%. Um piso de 20%. Não quer dizer que será 20%, pode ser mais, a depender do estado, o estado fará a sua decisão. É que para nós, se fizer a paridade com saúde, apesar de que o objetivo é nobre, nós estaremos dando essa redução para todos, ricos e pobres, e não para aqueles que merecem receber de volta pelo serviço de saneamento o imposto eventualmente pago. Então, estou chamando a atenção porque o senador relator não acolheu essa demanda que já havia, e eu parabenizo por isso. Sei da dificuldade que é enfrentar esse tema, porém eu queria chamar a atenção dos colegas que no novo sistema tributário, quando começa a funcionar, se você tira de um lugar, se eu estiver errando, Vossa Excelência me corrija, que Vossa Excelência conhece muito mais, eu terei que compensar na alíquota geral. Essa paridade com a saúde pode impactar em 0,38 a alíquota geral. Tudo que o senador Eduardo Braga fez não impacta 0,2%. Alguns dizem que é 0,15, outros 0,20, 22%.
Só essa equiparação impactaria em 0,38 a alíquota geral. Então nós vamos estar dando com a mão e tirando com a outra. Portanto, o sistema de cashback é muito mais inteligente do que fazer essa generalização. Porque se, o senador sabe do que eu estou falando mais do que eu até, se eu tiro de um lado, eu vou ter que compensar na alíquota geral. Quem é que vai pagar a alíquota geral? Todo mundo. Então, é muito mais próprio, já que a gente quer atender as pessoas de baixa renda, de a gente fazer o cashback. Agora, nós não podemos incidir sobre o Estado, o que vai fazer. Por isso, botamos um piso de 20%. Então, o conserto que está se tentando fazer, vou repetir, apesar de nobre a ideia, senador Eduardo, ele, na verdade, eu sei que o Vossa Excelência, inclusive, me mandou a PEC. A PEC que nós fizemos ano passado, ela está correta. Era um sistema específico por reconhecer que saneamento impacta na saúde. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu, quando governador, fui o governador que mais fiz saneamento e água potável no meu estado. Só que eu acho que esse caminho não está correto. Agora... Entendeu? Então, eu estou defendendo o relatório do senador, antecipadamente. Vossa Excelência me permite Claro. só um comentário. Eu compreendo o comentário de Vossa Excelência. Acho que esse é um tema tão relevante que merece que a gente possa estabelecer aqui um diálogo sobre a matéria. E está aqui o Bernardo Api, em algum lugar, não estou conseguindo enxergá-lo daqui, mas ele está aqui em algum lugar. Veja, em função do que aconteceu na emenda constitucional, nós não temos outro remédio senão duas opções. Ou resolvemos no cashback, ou resolvemos no destaque que vai à votação. Eu iria aumentar o cashback do IBS para 50%. O Estado que achasse que deveria baixar, que baixasse. No entanto, pela calculadora do Banco Mundial, este impacto seria de 0,57 sobre a alíquota padrão. O que nós apresentamos aqui, fora essas emendas que nós ainda vamos deliberar, tem 0,13 de impacto. O cálculo do Ministério da Fazenda, com relação ao impacto do saneamento, é idêntico ao do cashback, se fosse de 50%. Portanto, eu acho que a decisão ficará na mão dos senadores. Por quê? Se os senadores decidirem que a solução é pelo cashback, eu mudo meu relatório e eu aumento o cashback para 50% do IBS, e o governador que não estiver de acordo encaminha uma mensagem para a Assembleia e baixa. Ele tem essa autonomia. Eu duvido que tenha governador que tenha coragem de fazer isso. No entanto, como eu sei que tem, eu conversei com praticamente todos os senadores, todos. Eu sei que tem um número preponderante de senadores votando a favor do saneamento em função da situação. Eu quero dizer que se nós colocarmos o cashback de 50%, o impacto é exatamente o mesmo. Agora, se nós não colocarmos, porque isso mexe com o governo, ou se tentássemos fazer aí sim, um prédio em cima do outro, dar os 50% de cashback e aprovasse o destaque do saneamento, aí nós estaríamos indo para mais de 1 ponto percentual de impacto na alíquota global. Dando razão a Vossa Excelência, mostrando os números para que todos estejam aqui conscientes, por isso não coloquei no meu relatório, porque eu queria que todos tivessem pleno, mas absoluto conhecimento do que está acontecendo. E aí, os senadores decidam no voto o que querem. Mas, sem dúvida, há uma grande dívida social neste país em relação ao saneamento, tanto é que o Senado fez o dever de casa correto, fez um regime diferenciado, fizemos o trabalho corretamente, cujo impacto seria perfeito. Lamentavelmente, no sistema bicameral, não somos nós que controlamos tudo isso. E acho até que não há nenhuma garantia de que, se nós decidirmos aqui
pelo voto em separado, do destaque, pelo nivelamento do saneamento à saúde, de que a outra casa confirme. Apenas para deixar claro, e eu não falarei mais sobre esse tema. Não, eu só quero concluir a minha fala para dizer o seguinte. Bom, eu fui governador e, portanto, já dei vários incentivos fiscais. Muitas vezes você dá incentivo fiscal geral e isso não reflete no preço para o cidadão na ponta, que é o objetivo. Reflete no fluxo de caixa da empresa de saneamento que vai se instalar. Então, eu só estou chamando a atenção dos colegas, viu, senador Eduardo? Só para, no mesmo sentido que Vossa Excelência colocou, a gente já tinha conversado sobre isso, de ajudar todo mundo aqui a refletir. Quando você dá um incentivo geral, muitas vezes vai para o fluxo de caixa, não vai para o bolso do contribuinte. Quando você dá um cashback, você vai direto àquilo que você quer contribuir. Então, eu faço questão de fazer essa fala muito mais pensando na vontade dos senadores de querer ajudar, porque, pelo amor de Deus, não me diga que, se comparar com a saúde, mais empresas se interessarão para o saneamento, que não é por aí. Tem toda a razão. A única coisa é que existe contratos de concessão com tarifa e haveria um desequilíbrio econômico-financeiro nas tarifas em mais de 1.200 contratos de concessão de água e esgoto. Eu quero deixar na mão dos senadores, está na mão dos senadores, os senadores que decidam. O cashback puxado para 50% resolveu o problema. Resolveu o problema. E não é só no saneamento, resolve o problema de conta de energia elétrica, que nós gastamos aqui um bom tempo numa conversa, resolve o problema em outras questões, mas esta não é uma decisão que caiba ao relator. O relator está deixando na mão dos senadores. Eu escrevo e assino embaixo do que Vossa Excelência acabou de falar. Presidente. Tem uma, pela ordem do senador Eduardo Gomes, em seguida, senador Ângelo Coronel. Senhor presidente, é só para cumprimentar o senador Jacques Wagner e fazer um breve histórico, sem polemizar, com relação a essa questão do saneamento. Primeiro porque, quando o relator da proposta de emenda constitucional contemplou o texto de paridade com saúde, não evidenciava apenas a questão fiscal. Neutralidade, regime especial. Só o termo técnico importante. E foi à Câmara dos Deputados exatamente numa sessão que deve ter durado pelo menos 1h30. Não foi só o saneamento que ficou de fora. Vários itens, só um momento ali que é muito mais de trâmite legislativo do que de mérito. Agora, durante esse período todo, durante esse ano agora, onde nós discutimos esse tema, houve sim uma estranheza com relação às notícias do governo na parte técnica do debate sobre esse assunto. Eu até brinquei num seminário de que esse assunto devia ter sido tocado pela ABIN, porque ninguém comparecia com um número suficiente para o debate, e um debate que eu sei que é caro ao governo. Há uma bandeira da saúde, é todo um trabalho, e nós estamos num ambiente de recente universalização do serviço de saneamento. Pela primeira vez eu vi as empresas públicas e privadas defendendo o mesmo tema com o mesmo objetivo. Porque quando você tem o cashback e o retorno do recurso, você também tem, no aumento da tarifa, uma redução de investimento que tem efeitos drásticos numa política que já é escassa de oferecer saneamento para a população brasileira. Então, muitos parlamentares, independente da questão política, defendem esse tema porque é simplificar, não é começar de novo aquela corrida para dizer o óbvio, que saneamento é saúde. Então, eu queria dizer que o relator, deixando essa decisão para o destaque, nos dá a oportunidade, quem sabe, de ter mais informações, porque os estudos feitos pelas empresas de saneamento e pelas associações indicam um impacto de 0,2%. De 0,2% para 0,48%, a diferença é enorme, mas em nenhum campo que foi discutido o projeto passado e o atual chegou a informação do governo, porque é difícil defender esse tema.
Então eu queria chamar a atenção, porque eu acho que esse é um tema que é de um assunto importante, de um investimento que está ocorrendo em todas as cidades brasileiras, tentando oferecer saneamento, e acho que do jeito que está, prejudica o investimento e aumenta a tarifa para o consumidor. Bom, senador Wagner. Rapidamente, eu acho só, como disse o senador Eduardo Braga, que nós senadores teremos que escolher. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou defendendo que a gente não aprove a similitude com a saúde e aumente o cashback, que eu acho que você vai direto no ponto que você quer fazer. Eu não estou sendo contra, Eduardo, eu só estou dizendo que eu prefiro a ferramenta do cashback do que uma ferramenta que uniformize tudo e que para rico e para pobre vai dar a mesma coisa. Então, eu acho que a gente está dando tratamento desigual e a minha defesa é essa. Eu não estou falando nem em nome especificamente do governo, não. Estou falando em nome do usuário, porque eu conheço renúncia fiscal. Muitas vezes vai para o fluxo de caixa da empresa e não reflete no preço final. Próximo senador inscrito, senador Ângelo Coronel. Presidente Davi, senhores senadores e senadoras, eu solicito ao nosso nobre relator. Então, presidente Davi. Só um minuto então, coronel. Eu quero esperar o relator. É porque o relator estava indo em direção ao toalete. E ele foi abordado. Mas relator, presidente, não pode ir à toalete não, tem que aguentar toda a sessão. E ele foi abordado na passagem, novamente pelo senador Messias. Na verdade, foi fazendo as pazes. Ele está agora em... sequestrado. É isso aí. Acabaram de fazer um cárcere privado. Vamos fazer... Podemos fazer... Que tá vindo, quem tá ali, ó. Tá engasgando ele. Ainda é Roraima? É porque eu sei que as pazes demoram um pouco para ser feitas, mas ele vai conseguir. Vou receber um cidadão honorário aqui na cidade do lado. Coronel vai ter que esperar um pouco, senão vai perder o tempo e ele não vai estar, né? Não, mas eu acho que ele está concluindo, presidente, porque se eu falar para o relator não prestar atenção, fica difícil, né? Não, ele tá tão... Não, mas ele... Vai lá. Bora esperar aqui. A reunião está suspensa por 5 minutos. A organização é bom mesmo para o Uber, mas não para o trabalhador. Qual é o desafio agora? O desafio agora é não ficar só na redução de jornada. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Iniciamos a nossa primeira parte da nossa reunião com o comparecimento de Sua Excelência, o senhor Ricardo Lewandowski, que vem a esta comissão fornecer informações referentes ao período de sua gestão sobre os planos e metas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A partir desta constatação que o crime, a criminalidade não é mais local, mas é nacional e até transnacional, nós entendemos que chegou o momento de nós constitucionalizarmos o Sistema Único de Segurança Pública. Esse sistema visa a dar um protagonismo um pouco maior à União no que diz respeito à coordenação das ações de segurança. Então, o que nós pretendemos também nesse aspecto é fazer isto, colocar esse SUSP na Constituição e dotá-lo de recursos próprios, assim como acontece na educação e acontece no Sistema Único de Saúde. Porque é necessário uma PEC para ampliar a competência da Polícia Federal para combater o crime organizado, se ela já tem essa competência.
Eu não posso falar de prioridade em nada se eu não falar de prioridade orçamentária. Precisamos blindar o SUSP em relação a retrocessos. Só vamos blindar isso com uma norma constitucional. Precisamos assegurar recurso na peça orçamentária da União. Se nós não tivermos garantia de que há recursos suficientes e que não podem ser contingenciados e que tenham recursos direcionados especificamente para eles, como acontece com a educação e como acontece com a saúde, nós não resolveremos esse problema. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Já está em vigor a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. São diretrizes para as queimadas controladas e prescritas, visando a proteção das pessoas e da biodiversidade. O manejo é vital para evitar incêndios florestais de grandes proporções que causam danos à natureza e prejuízos à economia. O Senado votou. Agora é lei. Como ficou a proposta que regulamenta a inteligência artificial? O que pode mudar na nossa vida? Como usar a IA com responsabilidade? Advogada e professora de Direito Digital Laura Schertel e o consultor legislativo do Senado, Leandro Vieira, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso. Adrenalina, agilidade e emoção. Aprovado o benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne uma multidão em Caxias do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família é toda muito católica. E a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei, na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural,
Às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando, dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso estado. Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos estabelecido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o segundo território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de infraestrutura, sou presidente na Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte melhor entre o governo do estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua a renda e o Pará vá nesse caminho. Não podemos mais continuar com um sistema tributário que desincentiva quem produz. Daí a reforma tributária, que é urgentíssima. Foram 3 décadas de debates. Isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder. Majoritariamente, os governadores apoiam a maioria dos pontos. Em 2023, o sonho de dar ao país um sistema tributário mais racional virou realidade. Ficou mais do que maduro na opinião pública nacional de que era preciso aprovar uma reforma tributária. Declaro promulgada a emenda... Estou feliz, estou lhe achando com a fisionomia mais aliviada. Significa que surtiu efeito. Presidente Davi, líder Eduardo, eu tenho algumas considerações rápidas a fazer a respeito desta reforma. Ao meu ver, a reforma veio muito complexa, poderia ter sido mais simplificada. Na minha ótica, vamos ter um contencioso fiscal, administrativo, muito grande, principalmente com esse período de cobrança com 2 alíquotas até chegar à alíquota final. Isso vai ter aí Eu sou engenheiro, mas se eu tivesse idade eu ia me formar em advocacia, porque eu acho que os escritórios de advocacia vão ganhar muito dinheiro para poder enfrentar esse contencioso fiscal tributário no Brasil que vai acontecer após essa reforma. Relator, eu gostaria que Vossa Excelência acatasse na minha emenda 1644 o item sabão em pó, porque está fora do vosso relatório e o sabão em pó atinge hoje a baixa renda do Brasil. O sabão em barra, o sabão em coco, só nos lugares bem longínquos que não tem supermercado para se comprar um sabão em pó. Então ele atinge a classe humilde diretamente. Gostaria que Vossa Excelência fizesse esta mudança no seu relatório. Outra solicitação, emenda 1644. O segundo item é a emenda 666, sobre o transporte aéreo internacional. Relator, nós somos hoje isentos da cobrança de imposto, tanto em passagem, catering, como, na viagem internacional. As 25 maiores economias do mundo, só 3
tributa passagem aérea. E isso aí me deixa um pouco assim preocupado de frustrar aqueles que querem viajar e vão ter uma oneração na passagem aérea. Então eu gostaria que Vossa Excelência analisasse, porque o transporte aéreo internacional impulsiona o mercado doméstico e o turismo. No entanto, senhor relator, o aumento de 26,5% no custo das passagens aéreas pode dificultar o acesso dos brasileiros nas classes, principalmente as mais humildes. Eu acho que nós não estamos saindo da tendência mundial. É uma tendência onde o passageiro brasileiro vai pagar o imposto e o americano, aliás, e quem vir de lá para cá tem a isenção. Então isso aí eu acredito que pode tirar o estímulo daqueles que querem viajar para comércio ou estudos internacional, principalmente também a questão do serviço de carga. Então eu queria que Vossa Excelência analisasse essa emenda 666 para que fosse acatada. Presidente Davi, olha bem, na minha ótica, repito, a reforma é importante. Sou temerário a esta reforma. O líder Eduardo Braga tentou a todo custo melhorar. Eu quero até tecer loas a Vossa Excelência, senador Eduardo, pelo seu trabalho que realmente foi hercúleo para poder tentar atender ao comércio, ao serviço brasileiro. Mas eu queria que Vossa Excelência também resgatasse uma emenda de minha autoria para tentar contemplar o setor que mais sofrerá com esta reforma, que é o setor de serviço, que seria o crédito na folha de pagamento para compensar. Na folha do setor de serviço. Sim, mas tem emendas aí. Mas fica na sua memória, que eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa de bom sentimento e vai ver que o setor de serviço precisa ser contemplado com essa reforma. E com a reforma como está, o setor de serviço se acaba no Brasil. Outra coisa, senhor relator, no quesito das armas, que eu vou ter que sair, que eu estou lá cuidando do relatório do orçamento da União, para ser votado na próxima semana, mas eu quero registrar que eu sou favorável à redução de impostos da compra de armas. Eu quero ser franco, porque eu defendo essa pauta também, porque quem mora no Nordeste, quem tem propriedade rural no Nordeste, sofre na hora que tem roubo de cacau. Eu quero retirar minhas palmas, presidente. Roubo de café, ela é, só atenção aqui, ela é a autora da palma, ela tem direito pelo artigo regimental de retirar. Fica retirada das notas taquigráficas a palmas da senadora Elisiane. E vamos incluir novas agora. Muito obrigado pelas palavras referentes à minha pessoa, eu fico grato com isso. Agora eu não posso deixar de externar aqui o meu sentimento e a verdade. Não dá para ficar com hipocrisia aqui, eu gosto de trabalhar logo com a verdade. Entendeu? Então, presidente Davi Alcolumbre e relator sensível Eduardo Braga, sei que Vossa Excelência irá acatar 666 sobre o transporte, não cobrança de impostos no transporte aéreo e a inclusão do sabão em pó na cesta básica para beneficiar as classes menos favorecidas do Brasil. Tenho dito, senhor presidente e senhor relator sensível. Próximo senador inscrito, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas parlamentares, eu queria, presidente, cumprimentar de forma muito especial o senador Eduardo Braga pelo relatório e cumprimentar, na verdade, senador, todos aqueles que contribuíram para que nós chegássemos até aqui. O relatório de Vossa Excelência é um relatório muito importante, porque Vossa Excelência foi muito habilidoso e construiu um relatório recebendo várias emendas e de uma forma muito desprendida, porque Vossa Excelência não teve uma preocupação com A ou B, mas olhou sobretudo lá na ponta, no consumidor brasileiro. Então acho que o conjunto de
emendas que Vossa Excelência admitiu, aliás, inclusive criticado por várias pessoas, né, a partir do projeto que chega nesta casa, demonstra a sua altivez, a sua determinação e o seu olhar para o Brasil, né? Vários pontos aqui de crítica já foram colocados, não é? Crítica ao Pacto Federativo, a tantos outros elementos. Mas eu também quero fazer um destaque muito importante. Nós levamos décadas no Brasil pela reforma tributária. Desde a redemocratização do nosso país... Só um minuto, senadora. Só um minutinho, Elisiane, vou repor o tempo aqui. Obrigada, presidente. Ou nós vamos pedir aqui, para quem está da lateral aqui, para a nossa assessoria, a secretaria da comissão, ajudar. Nós não estamos aqui conseguindo ouvir o que Vossa Excelência está falando no microfone. Obrigada, presidente. Só atenção, a senadora está na tribuna. Muito bem, presidente, muito obrigada. Relator, eu queria destacar alguns pontos. Quando a gente fala, por exemplo, e aí foi levantada aqui algumas questões, a questão de que, olha, não estamos olhando para os estados. Não, mas antes de falar sobre isso, alguém falou, olha, é assodada essa discussão. Vossa Excelência realizou dezenas de audiências públicas aqui nesta casa. Vossa Excelência ouviu todos os senadores, uma, duas, três, várias vezes, o senador e os seus respectivos assessores. E é bom lembrar que o Brasil espera uma reforma tributária desde a redemocratização desse país. Todos os presidentes eleitos, desde José Sarney até o presente, anunciavam a possibilidade de uma reforma tributária. E nós conseguimos agora, neste governo, conseguimos agora uma alteração criando, portanto, uma norma constitucional com a nossa reforma tributária e agora nós estamos no PLP. Então não dá para dizer que é assodado, porque nós passamos pela devida discussão dentro desta casa. E aí, as várias emendas que Vossa Excelência, na verdade, admite, mostra a grandeza de um relatório e um olhar plural. E eu queria fazer um destaque, dentre essas várias emendas, senador, destacar, por exemplo, as emendas que foram admitidas. Uma delas, por exemplo, que foi a que nós, inclusive, apresentamos, que foi a questão das fraldas geriátricas, que houve uma alíquota reduzida. Ora, quem tem acesso a esse produto é uma população extremamente minoritária no Brasil, do ponto de vista econômico. Ou seja, as pessoas mais vulneráveis precisam ter acesso a esse instrumento, que, por tabela, é também um instrumento médico. Vossa Excelência reduziu em até 50% a alíquota no que se refere aos medicamentos. E alguns, inclusive, totalmente isentos. Ou seja, é olhar para quem? Para a atividade essencial, para aquilo que é básico para o consumidor brasileiro. Quando a gente fala, por exemplo, do olhar geral para o Brasil, nós levamos aqui, lá atrás, ainda na PEC, por exemplo, senador Amin, um debate com os governadores do Brasil inteiro, para evitar, por exemplo, guerra fiscal, com olhar voltado lá para o início, para a origem ou para o destino em relação ao consumo. Então, todo esse debate ocorreu quando da PEC e agora também quando do PLP. Ou seja, foi um debate, de fato, muito exaustivo. E eu queria também fazer um destaque quando Vossa Excelência olhou, por exemplo, para a questão dos produtos, da biodiversidade brasileira, que também olhou e levou em consideração lá a redução da alíquota. Agora, um ponto que agora há pouco a gente sorria aqui em relação aos meus aplausos, agora vão os meus aplausos para Vossa Excelência. Quando colocou, por exemplo, a arma de fogo, a arma letal, exatamente nessa tarifa, não é, nesse imposto seletivo. Ora, todos nós sabemos o que é que significa arma na casa da família brasileira. Senador Eduardo Braga, 41% das mulheres assassinadas ou pelo marido, ou pelo ex-marido, ou pelo ex-companheiro, ou pelo companheiro, foi fruto da arma de fogo nesse país.
Ou seja, o volume, infelizmente, das 15 mil mulheres assassinadas, a maioria estava dentro de casa porque o homem, ao invés de agredir fisicamente ou usar uma arma branca, ele dá um tiro e acabou, não tem mais retorno, não tem mais arrependimento. A mulher, de fato, já está assassinada. Quando Vossa Excelência coloca a arma nessa alíquota, de fato, nesse imposto seletivo, Vossa Excelência, na verdade, dá a dificuldade para ter acesso a esse instrumento e, por tabela, dá uma maior contribuição ao combate à violência nesse país, do tráfico de armas. Você entra, às vezes, de uma forma para a aquisição da arma, a arma sai para a mão do traficante. Esse é um cenário que a gente poderia fazer um profundo debate aqui sobre armamento, mas não é o caso em questão, é apenas a questão da alíquota. E, portanto, eu quero registrar, relator Eduardo Braga, os meus cumprimentos a Vossa Excelência. A implantação do cashback no Brasil é muito importante. O maior beneficiado dessa iniciativa é a população mais pobre do Brasil, são as populações mais minoritárias. Portanto, os meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu espero que nós possamos aprovar este relatório hoje aqui nesta comissão e possamos também aprovar amanhã, o que me parece, no plenário do Senado Federal. Muito obrigada. Senadora Augusta. Bem, obrigado, presidente. Vou ser aqui muito objetiva e rápida. Primeiro, fazer mais uma vez aqui o reconhecimento de todo o trabalho do relator, do senador Eduardo Braga, parabenizando a sua paciência, a sua boa vontade, realmente tudo como foi feito de uma forma muito democrática. Eu acho que, se fala em democracia, eu acho que essa reforma tem muito disso, quando escutar todos e todas, onde acata várias emendas. Mas eu, falado isso, vou deixar de elogios mais merecidos, eu queria pedir só que Vossa Excelência tivesse um olhar, ainda, eu sei que já fez muito, para uma emenda específica, que é a 2023, que trata sobre a questão das EPS, sobre a alíquota sobre serviços. Queria muito que fosse revisto pela grande importância que ela é 2023. E eu tenho aqui alguns argumentos, inclusive do Ministério da Fazenda, que eu posso passar para Vossa Excelência. Não queria me alongar aqui, que eu sei que Vossa Excelência terá todo o carinho e compreensão ao analisar novamente essa emenda. Só isso, obrigada. Próxima senadora escrita, senadora professora Dorinha Seabra. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, ao relator eu gostaria de agradecer várias emendas que foram realizadas pelo conjunto de senadores, obviamente, e a sua paciência, e muito acertado como trabalhou no texto inicial e agora também na regulamentação. Então, agradeço e tenho a segurança de que, como pela complexidade do texto e da reforma, nós vamos, na verdade, ao longo do processo de implementação, ajustes serão feitos e é normal. Então, nós não vamos ter nunca um texto totalmente que agrade todos os setores. Mas eu queria colocar a minha posição em relação a duas preocupações. Uma é uma emenda a 800, que trata do ProUni. Acho que já foi abordada pelo senador Isalci, mas eu queria colocar que o CBS é isento, é zero, mas o IBS não. Então, eu tenho uma emenda, tenho receio 800. Na verdade, é um programa... Eu vou mudar de lugar, porque o Moro sentou e ficou na minha frente aqui. Agora eu não consigo te enxergar. Então, que aí o nosso relator fica procurando, para enxergar. Então, muito bem. O programa ProUni é um programa importante para a educação. Ele permitiu o acesso a milhares de estudantes no Brasil inteiro. E, logicamente, é um processo de adesão das instituições que faz uma espécie de encontro de contas. E aí a emenda trata do IBS. E é esse o meu apelo, que Vossa Excelência possa olhar, se é possível, dentro do ProUni, nós zerarmos o IBS, porque é uma bolsa de
que a instituição vai oferecer a estudantes carentes, tem o perfil de quem pode acessar. Então, logicamente, é um programa de acesso como uma forma de garantir o acesso a mais jovens brasileiros que não têm acesso ao ensino superior público. E a outra emenda foi acolhida parcialmente, mas eu gostaria de destacar, ela é a 786, que trata dos hotéis, parques temáticos, turismo, que faz uma solicitação para a alíquota de redução de 60%. Vossa Excelência já colocou como 40%. Eu sei que é um setor que ele aflige e preocupa todos nós, porque sofreu muito na pandemia, isso obrigou a uma série de reestruturações. E aí eu quero só lembrar sobre essa questão da 786, na possibilidade, né, e na certeza que tanto é bom para os estados pequenos, mas norte, nordeste, porque ele mexe em todo o setor de serviços, hotelaria e turismo. Eu imaginei que estivesse esclarecendo sobre então a preocupação, e no conjunto do texto eu acho que, e aí eu vou relatar a preocupação, eu sei que existe um diálogo sendo construído entre Senado e Câmara, mas eu não posso deixar de mencionar esse esforço gigantesco que foi realizado pelo nosso relator. Depois nós estamos fazendo aqui essa longa sessão de escuta, de sugestões, depois vamos para o plenário, e aí eu tenho sempre o receio de chegar na Câmara e desmontar tudo e esquecer tudo que foi feito. Então eu gostaria de dizer que eu, como senadora, tenho me sentido muitas vezes, nós trabalhamos aqui num texto, existe um acordo suprapartidário, vamos para o voto. Quando chega na Câmara, parece que nós estamos brincando de trabalhar de respeito em relação ao Senado. Então, é um apelo que faço a Vossa Excelência, presidente Davi, sei que o senador Efraim tem também promovido essa preocupação, mas senadora, é uma situação... A senhora me permite, eu acho que é um tema que todos os senadores querem ouvir. Sim. Eu consegui colocar o nosso texto de pé na madrugada de quinta para sexta-feira. Na madrugada de quinta para sexta-feira, com o texto de pé, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os relatores da Câmara. Ainda há pouco o deputado Reginaldo estava aqui. A conversa não foi só com o deputado Reginaldo, foi com o deputado Gastão, foi com o deputado do MDB do Maranhão, o Hildo Rocha. E com eles eu tive a primeira conversa, que durou 3 horas. Receberam muito bem o texto. Estive com o presidente Arthur Lira, expliquei o texto ao presidente Arthur Lira, junto com os consultores do Senado. Depois tive uma nova reunião com o presidente Arthur Lira, junto com o presidente Rodrigo Pacheco, onde eu expliquei a questão do nosso texto aos dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara. E depois ainda tive mais uma reunião com os relatores, entregando formalmente o texto já revisado, etc., entregando formalmente o texto já na segunda-feira. E estive novamente com o presidente Arthur Lira, conversando, etc. e tal. Eu sei que hoje à tarde o presidente Arthur Lira esteve reunido com o Colégio de Líderes da Câmara, e eu espero sinceramente que nós tenhamos conseguido construir um ambiente diferente de outras circunstâncias. Eu espero sinceramente. Eu estou otimista, mas a minha mãe sempre me dizia que no útero dela eu já era otimista, que a minha mãe era RH negativo e eu perdi a minha irmã imediatamente anterior a mim e eu estou aqui. Portanto, eu sempre fui um otimista. Agora, eu gostaria de dizer uma questão para a senhora com relação à educação. Se teve um tema que no nosso relatório teve prioridade absoluta,
foi a questão da educação. 100% das bolsas que as empresas darão para educação estão desoneradas de imposto. As creches estão desoneradas, o transporte estão desonerados, o contraturno está desonerado. Uma série de vantagens. Apenas aquelas que é invasão de competência federativa é que eu não pude fazer. Apenas essas. Todas as outras eu fiz. Com relação ao ProUni, nós temos uma questão técnica, mas eu vou pedir para o pessoal da assessoria conversar com a senhora, mas eu fiz um esclarecimento porque creio que o diálogo está extremamente construtivo com a Câmara dos Deputados. Eu acho que é bastante pertinente, né? E assim, na verdade eu até lamento uma situação dessa nesse formato, porque nós estamos aqui numa tarde inteira, obviamente, pontos do texto poderiam ser alterados e não precisa ter uma relação dessa subserviência, que eu sei que, na verdade, todo esse trabalho que Vossa Excelência demonstrou é na tentativa de preservar todo o trabalho realizado por uma casa que, pela sua natureza, precisa ser respeitado. A gente não precisa ter tantos cuidados. O que a gente precisa ter é um diálogo colaborativo, respeitoso e, logicamente, o que o Senado quer não é nenhum favor que a Câmara precisa fazer para o Senado. É um respeito legislativo de todo o nosso sistema federativo. E eu quero falar sobre a questão do ProUni, porque é um programa federal. Eu sei que Vossa Excelência atendeu muitos pontos e, por isso, me interessa muito, porque é um programa que tem, através dele, nós temos conseguido uma grande expansão. Mas, parabéns, e espero que essa relação no próximo ano ela se redesenhe entre Câmara e Senado. Muito obrigada. Próximo senador inscrito, senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer aqui o relator que acolheu 7 emendas minhas. Agradecer uma quantidade expressiva. E também eu apresentei o destaque do senador Magno Malta. Foram 2 destaques, referente à questão portuária e à questão da água, e que eu vou passar para ele o meu tempo para ele poder explicar melhor esse aumento da água que foi desproporcional para todo o país. E também fiz um destaque do senador Jorge Seif sobre o café, que também interessa muito a nós no Espírito Santo. Então, o Estado do Espírito Santo, dentro do Sudeste, ele é o primo pobre e tudo o que resta vai para o Espírito Santo. E a gente quer ter um protagonismo na região Sudeste, não só Rio, São Paulo e Minas. Ter Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui, eu e o senador Magno Malta, ombreados para poder defender o nosso Estado do Espírito Santo. E eu vou passar a palavra para o Magno Malta, para que ele possa explicar a questão da água e desse destaque que eu fiz, que o primeiro o senhor acolheu, que era o 1676, que ele já tinha... Senador Marcos Duval, o senador Magno Malta já foi inscrito no início da reunião e já teve o direito da fala. A palavra está com Vossa Excelência. Tá, então ok. Então vou só passar aqui, é uma questão colocada até aqui na apresentação dele, que ele fala o seguinte, que a água mineral possui uma carga tributária aproximadamente de 37,4%, superior à dos refrigerantes. Então, a questão da água... Bom, então a questão da água, ela está pagando mais impostos do que refrigerante. Então, eu queria que o relator pudesse dar uma conferida nessa questão e acatasse essa minha esse outro destaque que eu fiz do senador Magno Malta. E a emenda 2105 também, senador Marcos Duval. Hoje pela manhã é a mesma, 2105, eu tratei dessa emenda. Ah, é? E perfilo com o senhor e com o Magno Malta, esperando a sua resposta. Exatamente isso. Obrigado, senhor amigo. Concluiu? Concluído. Obrigado, presidente. Obrigado. Conceda a palavra ao senador Reise. Senhor presidente,
Senhor relator, senador Eduardo Braga. Peço atenção especial de Vossa Excelência a 3 emendas. Primeiramente, solicito que o senhor analise a emenda 2022, de autoria do senador Cajuru, que propõe a redução de 50% para 30% da receita bruta decorrente de exportação para o exterior, com o objetivo de suspender o pagamento do IBS e da CBS no fornecimento de produtos agropecuários in natura. Essa medida, ao beneficiar os contribuintes do regime regular que promove a industrialização para exportação, trará um alívio para o setor agropecuário essencial para o crescimento e a competitividade do Brasil no mercado internacional. Então, é uma emenda do Cajuru 2022. Não, ela está em 50%. A proposta dele é 30%. O próprio setor e o próprio Cajuru, nós discutimos e fizemos um acordo com o setor. Daqui a Tereza Cristina, que participou inclusive do acordo, foi acatada por 50% com anuência, inclusive do Ministério da Fazenda. Bom, próximo assunto. A emenda 492, aqui estão senadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, vários estados que me apoiaram. A emenda 492, a questão da erva mate que eu falei com Vossa Excelência ainda ontem. A erva mate é um alimento tradicional e essencial nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E hoje o chimarrão é utilizado no Brasil inteiro. Hã? Ok, dá para continuar? Senhor relator? Pois não. Ok. A emenda, senador, 492, nós temos... Ok. Nós temos ali 30 mil famílias que produzem erva mate nos estados do Sul e geram mais de 120 mil empregos. Então é importante para o consumidor e também para os produtores e para as indústrias. A exclusão da tributação sobre a erva mate não geraria impacto significativo no IVA, mas contribuiria para a manutenção do poder de compra das famílias, evitando o aumento do custo de vida, principalmente nos estados onde ela é muito utilizada por famílias de baixa renda. Esse é o item da erva mate 492. Como é? Sim, mas não entrou como na cesta básica. Bom. O senhor quase desfaleceu, relator. Ok. Bom, vamos acertar ali depois. Senhor relator, por fim destaco a importância de Vossa Excelência acatar a íntegra a emenda 138 do senador Irã, é a desoneração do arroz da cesta básica. Precisa contemplar toda a cadeia produtiva, desde a aquisição lá no produtor até a venda ao consumidor final. Caso a proposta não seja ajustada, o crédito gerado pela aquisição do arroz em casca não será aproveitado pelas indústrias, o que resultará em custos adicionais para o consumidor final. Muito importante que o anexo 1 do PLP... Olha aí, ó. Muito importante que o anexo 1 do PLP 68 contemple a raiz da NCM 1006. É a emenda do senador Irã
para contemplar também o arroz em casca. Uma forma de comercialização é o arroz em casca que depois gera o beneficiado. O beneficiário já está contemplado. Sim, esse sim, mas tem uma grande parte da comercialização em casca que depois as indústrias não podem se creditar. É crédito que vai ficar no vazio. Eu conversei com o assessor aí do senador Irã no horário ali, ele entendeu também que tem esse problema. Arroz em casca. Em casca. Que parte é comercializada em casca? Arroz beneficiado, sim. Mas em casca, que da forma que ele é comercializado, não dá, e aí o cara não pode ter, depois se compensar do crédito. Falar. Deixa eu aproveitar aqui essa oportunidade, senador Reis, me permita aqui. O presidente Rodrigo Pacheco solicitou à Secretaria-Geral da Mesa que viesse nos avisar que ele vai cancelar a sessão do Congresso Nacional de amanhã. E vai marcar uma sessão do Senado Federal às 10 horas da manhã para a gente deliberar esse projeto, amanhã pela manhã. Não. Presencial. Não, presencial. É PLP. Então, eu queria fazer uma pergunta, antes temos 5 ainda inscritos. Não, Omar, deixa só tentar sintetizar o que nós estamos vivendo aqui. Ainda tem os destaques. Não, calma, que estamos pior ainda que isso. Presidente, eu ainda estou inscrito. Está escrito, só um minuto. Eu estou inscrito em seu coração. Está escrito, vai falar já. Estou inscrito em seu coração. Então, olha só, o presidente Rodrigo cancelou a sessão do Congresso e chamou uma sessão ordinária amanhã para 10 horas da manhã. Um único item na pauta. É o que eu estou sendo informado aqui pela Secretaria-Geral da Mesa, PLP 68. Só tem um problema, eu quero fazer uma pergunta agora para o relator, ao lado do secretário-geral da Mesa. Ele está fazendo anotações aqui de toda a ordem. Todos os senadores que falaram no período de discussão da matéria, algumas eles acatou de imediato, mas vai ter que botar no texto de novo. E outras ele está estudando, conversando com os relatores, com o governo, enfim, com a Fazenda. A gente vai, para chegar nos destaques, que eles podem nem mais existir no final da votação, a gente tem que saber o que é que a gente vai votar e o que é que vai incluir aqui ou não. Se ele não tivesse disposto a tentar construir um consenso razoável para acolher parte das manifestações das emendas apresentadas nesse novo relatório, nós não estaríamos aqui durante todo esse tempo aguardando as anotações e discussões com os seus assessores. Se a gente for fazer essa inclusão que ele vai ser obrigado a fazer no novo texto, a gente não vai conseguir votar nenhum destaque, ainda hoje. Então a gente vai ser obrigado a ficar até meia-noite, 1h da manhã, aguardando um novo texto para ver o que acatou e o que não acatou, porque eu só posso votar algum destaque depois que votar o texto, que eu não sei mais qual é agora depois dessas alterações. Todas essas anotações eu acabei de contar, tem 100 emendas a mais. E o Jorge Seif ainda não falou. E nem o Ciro Nogueira, nem a Soraya, nem o Alain. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador. Apenas para que eu possa compreender o encaminhamento que Vossa Excelência está conduzindo. Teremos amanhã potencial votação em plenário, de sorte que não há como fugir da responsabilidade de concluirmos hoje. Né? Não vejo como. Mas aguardo a conclusão final de Vossa Excelência. Senhor presidente, não seria possível a mesa também dizer, olha, nós termos o tempo para vermos o relatório e fazermos essa votação em plenário na segunda-feira, semana que vem? Eu acho que não. Mas assim a gente não tem o relatório, não sabemos o que... O relatório está publicado.
Não, Flávio, o relatório está publicado. O que está acontecendo é que o relator está tentando colher as manifestações ou sugestões de todos os senadores para aprimorar o relatório para tentar votar. Senhor... Ok. Pela ordem... não, então está resolvido. Senhor presidente. Ô, presidente, pela ordem. Senhor presidente, o encaminhamento pela ordem. Presidente. Pela ordem, líder Efraim Filho. Encaminhamento. Senhor presidente, havia uma conversa, o relator fez várias anotações que, pelo meu entender, de sugestões que ele entendeu razoáveis e que precisam ser avaliadas. É isso? Ainda nem tanto. Eu anotei tudo. Certo. Tudo está anotado aqui e tem algumas que eu já tenho um juízo de valor, mas que eu preciso ouvir a consultoria, porque eu não quero cometer nenhuma insegurança jurídica. Eu preciso ouvir também o API e a turma da Fazenda que estão aqui, e quando terminarem todos de falar, o presidente suspende a sessão por 15 minutos, eu vou para a sala da presidência com os assessores e com a Receita Federal, e em 15 minutos eu retorno dizendo o que eu acatei e o que eu não acatei. Então tá bom. Ok. Então pronto, vai ser assim. Eu só quero deixar a sugestão de encaminhamento, presidente, que aí é para avaliar depois se seria encerrar a discussão hoje. Encerrava a discussão hoje. Não vai encerrar a discussão e vai votar. Encerrava a discussão e ficava o texto para ser preparado e elaborado para a gente votar amanhã às 9. Não. E da CCJ ia para plenário. Não, vai encerrar a discussão e vai votar. Mas pode ser que dos 11 destaques que estão ali, ele acate alguma coisa aqui e alguém tire o destaque também. Presidente. Líder Randolfo. Não, presidente, se o senhor me permite, no sentido do encaminhamento, eu acho, nesse momento, todo o poder ao relator. Né? O relator está com a palavra. Se tem alguém que nós temos que perguntar se dará conta do serviço ou não, o relator acaba de responder que dá conta do serviço. Ele precisa, após a discussão de 15 minutos, para consolidar um texto. Vossa Excelência, conforme foi aqui sugerido pelo próprio relator, suspende por 15 minutos, nós retomamos a apreciação dos destaques, creio eu, que inclusive o número de destaques reduzirá a partir da nova apresentação. Nós concluiremos a votação hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça e amanhã, às 9 ou 10 horas, conforme o presidente Pacheco encaminhou, a gente entrega o texto ao plenário. Fazendo uma correção, o doutor Saboia me informou que o presidente do Senado não fará a sessão de amanhã com um item único. Ele tem outros projetos de lei para colocar na pauta. Senador Reise. Ok. Senhor presidente, senhor relator, no caso aqui da questão do arroz, caso a proposta não seja ajustada, essa correção, o crédito gerado pela aquisição do arroz em casca não será aproveitado pelas indústrias, o que resultará custos adicionais para o consumidor final. Não consegue. Eu posso conversar melhor depois com o seu assessor? Não, ok. Por que não vai gerar o crédito? Eu não estou entendendo. Porque o que está previsto para o arroz com casca, eu estava explicando aqui para o Alan Henrique. Agora, está impossível. Eu não consigo, está impossível. Deixa eu pedir aqui Ok. Por mais que eu me Nós temos só 4 senadores inscritos. Está chegando ao fim. Não, mas é que está impossível com a conversa lateral. Senador Reis, eu estava conversando aqui com o senador Alan Henrique. O arroz, para consumo humano, ele tem que estar beneficiado. Ok. Ok? Esse está com alíquota zero, está na cesta básica. Ok? O arroz com casca, ele vai para uma beneficiadora de arroz. Quando ele entrar na beneficiadora de arroz, ele vai entrar com 60% de desconto e vai levar crédito para a beneficiadora. Portanto, a beneficiadora, ela tem uma série de outros insumos que pagam IBS e CBS, que vai desde a energia elétrica até transporte, etc, etc. Ela tem como se compensar, pelo amor de Deus.
Ele tem como se compensar. E o arroz para consumo humano de todo tipo, do agulhinha, do agulhão, de todo tipo, está com alíquota zero. Então, eu não vejo a preocupação que Vossa Excelência está tendo. Tentei entender com o senador Alan Hicke, e o senador Alan Hicke disse para mim, realmente eu não estou entendendo, porque é assim que vai funcionar. Só que muitas empresas que não beneficiam, senador, muitas empresas não beneficiam. Compram arroz em casca e vão vender para quem beneficia. Não são... Ok. O microfone, por favor. Não é o produtor. Está falando do atravessador. Senador Reisen, são 10 minutos. Vossa Excelência já falou 12 minutos. Não, explicando a Vossa Excelência. Independentemente de ser o beneficiador ou o atravessador, quando ele comprar com 60%, ele vai se creditar. Na hora que ele vender com 60%, ele também vai transferir o crédito para frente. E o cara que vai ter o arroz beneficiado, ele vai compensar esse crédito com os insumos que ele vai pagar IBS e CBS. Portanto, não tem essa preocupação que Vossa Excelência está levantando. Ok. Obrigado, senhor presidente. Bora. Ninguém vai tomar crédito de ninguém. Está zerado. Próximo senador inscrito, senador Alan Hicke. Presidente, obrigado. Já me senti contemplado com o debate sobre o saneamento. Creio que há um consenso entre os senadores de que a emenda proposta por nós e por muitos outros senadores, ela deve, como destaque, ser aprovada. Cito aqui o senador Flávio Bolsonaro, inclusive o PL destacou essa emenda, senador Fabiano Contarato, senador Cajuru, senadora Daniela Ribeiro. Gente, só um minuto, Alan. Se tiver alguém, algum convidado, algum assessor que queira conversar aí sobre algum assunto, pode afastar um pouco mais. Ou ir lá para fora, conversar lá fora. Palavra do senador Alan Hicke. Bem, continuando. Então, o tema do saneamento, que a nossa maior preocupação, presidente Davi e senador Eduardo, relator, é não onerar o contribuinte, é não onerar o cidadão com a alíquota mais cara. Nós estamos aqui caminhando para um bom entendimento. Acho que só ficou para a definição se será na redução de 60% linear ou se no cashback. Essa é a definição que nós vamos para o destaque votar. Me sinto contemplado porque eu vejo até a aquiescência do próprio relator, o entendimento dele como a emenda benéfica. Nossa emenda é a número 1749, vou entregar nas mãos de Vossa Excelência. Mas outro tema, senador Eduardo Braga, eu quero parabenizá-lo por toda a paciência, o trabalho, o esmero, o cuidado, o estudo que é necessário para redigir um relatório dessa magnitude. Apenas uma preocupação que me ficou diante de todas as outras emendas que nós estudamos, acompanhamos e eu trouxe apenas essas duas. Esta emenda que fala, senhoras e senhores senadores, sobre transporte aéreo regional, que é uma outra preocupação nossa. O senador também falou da desoneração, do retorno ao status quo ante em relação aos voos internacionais. Esse é um público bastante restrito. Nosso maior problema é garantir a aviação regional para o povo dos nossos municípios, do interior do Brasil. E essa é uma preocupação que eu creio que seja de todos nós. Então, eu peço aqui a atenção com relação à aviação regional. É exatamente a minha preocupação, senador Eduardo. Na leitura do texto, e eu sei que Vossa Excelência teve o objetivo aqui de garantir uma aviação regional desonerada e também incentivar a nossa indústria local, incentivar a Embraer, incentivar a geração de emprego, e inclusive o governo arrecadar mais com o incentivo à nossa indústria local. Muito embora essa história do leasing, o avião é feito no Brasil e vai para a Irlanda, depois o leasing é feito lá, uma loucura esse negócio. Depois a gente vai ter que se debruçar sobre isso para acabar com essa maluquice e o Brasil ter muito mais autonomia a respeito
desse tema, mas voltemos aqui. A minha única preocupação, senador Eduardo, é, na redação do texto de Vossa Excelência, nós acabarmos deixando no entendimento do comitê gestor ou do próprio fisco que, vou fazer aqui a leitura, ao juntar todos os critérios do inciso 8 do parágrafo 1º do artigo 283, nós termos dificuldades e reduzirmos o acesso, o incentivo à aviação regional. Por que eu digo isso? Veja só. Inciso 8º, transporte aéreo regional. Aí eu colocaria 2 pontos aí. A aviação doméstica com voos com origem ou destino na Amazônia Legal, ou em capitais regionais, centros subregionais, centros de zona ou centros locais, assim definidos pelo IBGE. Que eu fui ver, meus amigos, são todos os demais municípios do Brasil que não são capitais e regiões metropolitanas. É o que define o IBGE. Então isso atende todo o Brasil. Aeroportos regionais, voos regionais. Aí veja, em rotas de voos regulares operados por aeronaves certificadas de até 150 assentos, com o mínimo de 3 frequências semanais. O entendimento de Vossa Excelência é o melhor possível. Garantir a aviação regional incentivada e também incentivar a indústria brasileira, incentivar a nossa Embraer. A minha preocupação, repito, é que se o comitê gestor ou fisco entender que é a acumulação de todos esses requisitos que eu citei aqui, todos esses requisitos, é que define a aviação regional, nós teremos perda de voos nessas regiões. Eu vou dar um exemplo. Se o legislador, se o fisco, se o comitê gestor entender que é cumulativo isso aqui, ou seja, tem que atender todos esses requisitos, nós teremos no seu estado, no Amazonas, eu fiz aqui uma pesquisa nos números da ANAC, apenas 5.900 voos entrariam na regra do voo regional. 30% desses voos apenas, ok? Os critérios são esses, senador. Transporte aéreo regional, aviação... Aí, aqui é apenas uma emenda de redação para garantirmos que todos os estados brasileiros, aqui nós estamos excetuando os grandes aeroportos, as capitais, as regiões metropolitanas e estamos atendendo os municípios de todo o Brasil. Senador Ciro Nogueira, a nossa preocupação é que nós, ao fazer a leitura, a interpretação aqui do texto, o comitê gestor ou o fisco interprete que tem que responder, tem que atender todos esses critérios. Então eu propus uma emenda, que é basicamente uma emenda de redação, senador Eduardo Braga, que apenas acrescenta o seguinte, a emenda número 2167. Ela só acrescenta, ao final, transporte aéreo regional, 2 pontos, aviação doméstica com voos com origem ou destino na Amazônia Legal, ou com voos com origem e destino em capitais regionais, centros subregionais, centros de zona ou centros locais, assim como definidos pelo IBGE, ponto e vírgula, ou em rotas de voos regulares operados por aeronaves certificadas com capacidade de até 150 passageiros, com um mínimo de 3 frequências semanais. Eu acredito que nesta configuração nós teremos aquilo que Vossa Excelência defende, o incentivo à aviação regional, que nós teremos uma definição correta de 3 requisitos específicos de aviação regional e teremos o incentivo tão esperado à nossa indústria local. Eu entendo que foi esse o entendimento de Vossa Excelência, a busca desse incentivo à nossa aviação regional e à indústria local. Portanto, esta nossa emenda é muito simples, acrescenta-se apenas ou em rotas de voos regulares operados por aeronaves ao final. É apenas essa a nossa pontuação, senador Braga. Posso... Com toda certeza. Posso explicar? Veja, eu me dedico a essa questão da aviação regional há nada mais, nada menos do que 25 anos. 25 anos.
Fui, inclusive, o primeiro estado a ter uma lei de incentivo à aviação regional. Primeiro estado do Brasil. O que acontece é que, como a aviação civil em geral ficou sem benefício, estão querendo usar benefício de aviação regional para a aviação civil em geral. E quem vai perder são os estados como Tocantins, como Pará, como Acre, como Rondônia, como Amazonas, como Roraima, como Amapá, que para você poder ir de Manaus para Rondônia, nós temos que vir a Brasília e voltar para Rondônia. E o Maranhão não está incluído. O Maranhão está incluído nisso também. Agora, o que nós estabelecemos? Nós estabelecemos, vou ler, transporte aéreo regional, aviação doméstica com voos com origem ou destino na Amazônia Legal ou em capitais regionais. Por quê? Porque estavam querendo colocar a ponte aérea, com todo respeito ao estado de São Paulo, da cidade de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro como aviação regional. Como aviação regional. A ponte aérea São Paulo, Brasília, Brasília, São Paulo, como aviação regional. Isso não é aviação regional. Aviação Brasília, Confins, Brasília, aviação regional. Isso não é aviação regional. Brasília, enfim, todas as pontes aéreas de capitais que já são atendidas e que já têm o menor preço per capita das passagens aéreas seriam beneficiados em detrimento dos estados que precisam de aviação regional. E o ou não ajuda, penaliza a Amazônia, porque aí eles caracterizam que um voo, aliás, a TAM iniciou como transporte aéreo de Marília, em voo regional. Então, veja, o que nós procuramos fazer foi, desta vez, efetivamente garantir que o transporte aéreo regional vai ser incentivado. E outra coisa, hoje a aviação regional nos nossos estados é feita por avião Caravan, de 8 lugares. Nós não temos aviões, à exceção de um ou outro com ATR ou com avião a jato. O resto é Caravan. E com um preço pelo olho da cara. Então, o que nós estabelecemos? Primeiro, que para poder ser caracterizado tem que ter 3 voos semanais, porque eles fazem um voo por semana e dizem que é regional. Então tem que ter esses critérios e não pode dar brecha para que eles façam entendimentos isolados, porque senão o Acre vai continuar sem aviação regional, Rondônia vai ficar sem aviação regional, o Amapá, o Maranhão, Tocantins, o Amazonas, o Pará, enfim, Piauí, nós vamos ficar sem aviação regional. Bahia vai ficar, mas e tem estados que não tem estrada, e tem estados que tem estrada. O meu não tem estrada, nós somos proibidos de ter estrada. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos nas capitais centros subregionais, centros e zonas ou centros locais, assim definidos pelo BGE, porque o BGE define isso. E isso é lei. Então, não vai poder ser burlado por um lobby dentro da ANAC. Vamos falar a verdade. Porque é o que eles fazem, lobby dentro da ANAC. E a ANAC vem aqui, e o Ministério vem aqui e diz, não, a passagem baixou. Mas para você vir do Amazonas para cá, está aqui o Omar. Nós não pagamos menos de que R$6 mil. Para o Amapá, olha aqui, R$9 mil. Então, não dá para fazer isso, por isso, porque chega da gente ser enganado, vilipendiado, e, lamentavelmente, é por isso e outras que a aviação civil perdeu total apoiamento dentro do Congresso Nacional. Então, vamos deixar claro o jogo como eu gosto de deixar. Eu não apoio a divisão por uma razão simples. Isto vai facilitar o lobby contra nós. Por isso, tão somente por isso. Se eu fosse dono dessa emenda, eu ia tirar ela agora. Não, só para complementar.
Só para complementar, a única questão aqui era a leitura para que não prejudicasse a aviação regional. Foi o nosso entendimento nosso. Mas todos os critérios aqui relatados pelo senador Eduardo Braga são aqueles que nós defendemos. Uma aviação regional forte e com o menor custo possível. Tanto, senador, que nós apresentemos a emenda na nova Lei Geral do Turismo justamente para reduzir o preço do querosene de aviação nos aeroportos da Amazônia Legal, justamente para a gente poder reduzir. Amazonas, desde 2003, o ICMS sobre querosene de aviação para aviação regional paga 5% de ICMS. E mesmo assim, uma viagem, Ciro Nogueira, Manaus-Irunepé, Manaus, custa R$ 3.500. O objetivo é o mesmo, é reduzir o custo, melhorar a situação para quem voa voo regional. Esse foi o nosso objetivo. Obrigado, senador. Próximo senador inscrito, senador Ciro Nogueira. Não, é o Aníbal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. E atenção. Atenção dos senadores, dos assessores. Temos um senador na tribuna. Queria muito cumprimentar o trabalho do senador Eduardo Braga. Trabalho esse que comprometeu até a sua saúde. E graças a Deus temos ele de volta. Mas, senador, queria fazer um apelo todo especial. O Brasil enfrenta, com certeza, o envelhecimento médio da nossa população. E o setor de academias de ginástica do nosso país, com o que foi apresentado pela Câmara dos Deputados, vai ter uma distorção enorme, que cria uma série de requisitos para que eles tenham acesso aos 30%. E essa nossa emenda, que é a de 1384 e a de 1463, vem corrigir essa distorção. Exatamente, ela vem para corrigir essa questão, porque na prática... Pode ser. Presidente. Perfeito. Se o senhor acatando ela, eu faço... Perfeito. Porque ela vem, porque na prática as academias vão precisar que os professores sejam sócios da academia para ter acesso. Isso vai ter uma distorção enorme. Perfeito, eu lhe dou daqui a pouco então. Tá certo? O senhor acatando, eu fico muito grato. E isso visa, com certeza, incentivar a prática esportiva no nosso país. E a outra emenda é um pedido do senador Laércio, da senadora Damares, que visa um dos setores que mais emprega as mulheres no nosso país, que é o setor de salão de beleza, que é a emenda, que é de autoria do senador Laércio, de número 778. Queria que o senhor olhasse com carinho esse pedido do senador Laércio e da senadora Damares. É isso, senhor presidente. Eu já lhe passo já o número da emenda. Próximo senador inscrito, senador Flávio Arnes. Senhor presidente, caro Eduardo Braga, a exemplo do que todos fizeram, quero também enaltecer o esforço e a dedicação e a competência também para o trabalho que foi executado. Eu tenho observações em relação a 3 emendas. A primeira delas, caro senador, é a emenda que está com o meu número 571, relacionada às cooperativas. Algumas foram aceitas, a 571 não foi aceita, foi rejeitada. Mas lembrando que o ato cooperativo, caro relator, o ato cooperativo se entende pelo fornecedor, que é o cooperado, o cliente, que é o cooperado, o sócio, que é o cooperado, porém podemos ter fornecedores e clientes que também se beneficiam da cooperativa, né? E estes estão sendo, como aconteceu aqui no Senado, que ficamos durante 2 meses discutindo a situação, por exemplo, do segurado especial, que se poderia se associar a alguma cooperativa ou não.
Então, nesse sentido, a emenda, caro relator, se relaciona a esse fato, e inclusive dizendo o seguinte, que assegura ao cooperado não contribuinte, mas que se beneficia da cooperativa, também possa ter direito à alíquota zero de IBS do IBS e CBS, sempre que a cooperativa oferecer bem ou serviço a ele. Né? Então, não contribuindo, porque senão nós teríamos duas alternativas de taxação na mesma cooperativa. Um para o cooperado, contribuinte, e outro para a outra pessoa que se beneficia. Ao mesmo tempo, só, caro relator, e confere essa mesma emenda o diferimento, né, de novos tributos sobre operações para o período de circulação do bem, fase posterior, e não na entrada do bem. Então, esses dois aspectos estão previstos nessa emenda, né, 571. Eu só quero dizer ao meu querido senador Flávio Arnes que nós acatamos muitas emendas de cooperativa, muitas. Agora, esta emenda em específico tem uma questão técnica, porque você está atingindo o consumo. Então, eu vou olhar novamente agora nesses 15 minutos, mas eu quero dizer que há uma dificuldade de caráter técnico com relação a esta emenda, por causa da característica de consumo que está sendo dada a essa emenda. Mas nós vamos analisar, só para dizer. E inúmeras emendas foram acatadas na área de cooperativa. Eu tenho conhecimento das inúmeras emendas, e essa é uma emenda, inclusive, das cooperativas de uma maneira geral, para não haver, assim, tributação diferente sobre os bens ou serviços que são ofertados para a cooperativa. Não é propriamente ao consumo. Quer dizer, o fornecedor, no ato cooperativo, o fornecedor pode ser não cooperado. Como cliente pode ser não cooperado, mas sempre que se beneficie do bem ou serviço da própria cooperativa. Agora, isso faz parte, assim, da compreensão do ato cooperativo, né? Por favor. Havendo alguma dúvida, a gente também fica à disposição. O segundo aspecto é que eu gostaria de enfatizar o que o senador Luiz Carlos Reins colocou em relação à erva mate, que isso é típico dos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, muitas pessoas desses estados indo para o norte, nordeste, e na cesta básica, por exemplo, está o café. Mas o pessoal que se beneficia da erva mate, ele não toma café, ele toma a erva mate. Ao mesmo tempo, a gente não pode dizer para essa pessoa, olha, tome o café, quer dizer, o substituto do café para essas pessoas é a erva mate. Então, eu só quero dizer que é uma emenda do senador Luiz Carlos Reins, e que é a emenda... 492. E a minha também. É da Soraya também. A minha 10. Então, é uma alternativa do café, porque o Brasil tem uma diversidade, uma imensidão, com hábitos diferentes, mas no Sul, e o pessoal do Sul está indo para o Norte e para o Nordeste usando a erva mate. Não posso chegar para a pessoa, olha, não tome o chimarrão, tome o café. Não, está doido. Eu tomo o chimarrão no lugar do café, inclusive. Inclusive, nós aprovamos aqui, não é, senadora Tereza, o meu município, Cruz Machado, no Paraná, como capital nacional da erva mate sombreada também. Não só a plantada, mas a plantada, pode ser, mas sombreada. E no Mato Grosso do Sul pode até tomar tererê.
Então é o substituto do café em muitas situações, né? Ao mesmo tempo, só para encerrar, caro relator e presidente, só a questão, a gente sempre tem a preocupação com o agricultor familiar, onde muitos produtos, obviamente industrializados, estão na cesta básica. Mas existe uma emenda, que é a 442, pelo menos nos meus números aqui, que acrescenta entre os produtos isentos da cesta básica os produtos alimentícios coloniais ou artesanais, processados e semiprocessados na agricultura familiar e pelo empreendedor familiar rural. Pois é, não, mas isso depois, né? Mas só que a gente tem que pensar o seguinte, olha, na cesta básica de muitas regiões, nós estamos colocando produtos que vêm da agricultura familiar, que há um... Mas isso pode ser regulamentado depois de uma maneira. Nós não estamos pensando em como fazer depois. Nós estamos pensando em incluir a possibilidade... Como? Não, de uma certa forma, né, senhor relator, é a regulamentação, mas muitos desses itens serão extremamente detalhados na sequência. Só o grande objetivo que eu gostaria de enfatizar é que vem da agricultura familiar. Né? Flávio, me perdoe chamá-lo de Flávio, você é meu amigo. Claro. A agricultura familiar foi extremamente beneficiada na regulamentação que nós apresentamos hoje. Agora, essa questão que você está me colocando, eu tenho um problema, de certificado de origem. Presidente, só a título de colaboração, hoje os produtos artesanais a que ele se refere já são controlados pelas secretarias estaduais e pelos serviços estaduais de defesa sanitária. Então, isso é o CIF. Só que isso é o CIF. Estadual. Mas se tiver CIF, se tiver CIF é outra coisa. Mas não está se falando nem CIF na emenda dele. Mas eu só queria dizer, isso a regulamentação pode especificar, só essa minha colaboração. A regulamentação é o que nós estamos tratando agora. Isso é um projeto de lei complementar. Os regulamentos infralegais. Tudo bem. Certo? Por exemplo, queijo colonial. Já temos uma lei nacional e quase todos os estados do Brasil têm. Não, eu estou dando como exemplo, mas isso vale para vários outros produtos regionais. Flávio, terminou? É só a título de colaboração. Doutor Flávio, terminou? Não, então eu só gostaria, terminei, mas só gostaria de enfatizar para que o relator pudesse apreciar essa emenda, né, porque a agricultura familiar é extremamente importante. Agora, aquela questão do consumo das cooperativas, eu acho que é bom até a assessoria também pensar em termos de ato cooperativa, compreensão do ato cooperativo, né, que não é só para consumo, é para entrega do produto como fornecedor, né, fornecedor e como cliente, mas não como sócio da cooperativa. Tá bem? Obrigado. Obrigado, Flávio. Não, eu só quero agradecer ao Eduardo Braga. Próxima senadora inscrita, senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, caras colegas e colegas, senhor relator, Vossa Excelência sabe da minha discordância em relação ao texto base. Vossa Excelência sabe a minha discordância em relação ao texto base, a PEC 45, mais uma vez que ela já passou. Eu quero exaltar aqui
eu quero exaltar, relator, a sua habilidade, a sua capacidade, o seu trabalho na regulamentação dessa reforma tributária. Não é fácil lidar com um texto base, daquela forma virou uma colcha de retalhos. Então eu quero aqui, eu tô um pouco mais aliviada e agradecer que das 45 emendas o senhor acatou 15 minhas. Vou aqui apelar para mais uma. Por que eu vou apelar para a erva mate? Primeiro, tá? A calculadora do Banco Mundial diz que o impacto é menor do que 0,01 da alíquota base. É a bebida da classe mais humilde. Os brasileiros de baixa renda, a erva mate é mais barata, senhor relator, do que o café. E comparando com o café, obrigada, senador Randolfo. Comparando com o café, nós estamos fugindo aqui do princípio da isonomia. É bem mais barato. Sem falar que está na cesta básica desde 1935. Nossos estados aqui plantam e algo de extrema relevância é que é a planta nativa com maior índice de captura de carbono no Brasil. Além disso, a produção anual é de 1,1 milhão de toneladas de folha verde, sustenta 180 mil famílias produtoras em 486 municípios do Brasil, fortalecendo a economia regional e nacional. O setor é formado por 300 indústrias, sendo mais de 90% de pequeno porte. Então, senhor relator, muitas escolas públicas do Mato Grosso do Sul, ao invés do suco de saquinho, de pozinho, eles dão a erva mate. Lá no Mato Grosso do Sul, um grande plantador lá da erva mate Santo Antônio, tem dado as mudas para reflorestarmos os assentamentos. E tudo pode ser produzido, está aqui a Tereza, que não me deixa mentir, é uma planta que pode ser cultivada em áreas de preservação permanente, as APPs, preserva as nascentes e os solos de aclive e é aquela, vou repetir, com o maior índice de captura de carbono do Brasil. Então eu vou apelar aqui, é do nosso dia a dia, nós tomamos tereré, eu acredito que nós vamos conseguir. O Davi Tereza, me ajuda? Eu estou de acordo, eu estou de acordo. Não, ele está querendo fazer aqui motivo de campanha, mas eu quero dizer que os seus argumentos já estão aceitos. Muito obrigada, muito obrigada. Agora eu gostaria que o senhor me explicasse. E o do Reis, que era igualzinho, ele não aceitou ainda agora. Tá vendo? Mas aí é uma diferença. Tudo bem, é só para registrar. Tem uma diferença de gênero. Eu sou mais bonita que o Heinz e que o Arnes, eu acho que foi isso. Senhor relator, e agora, tratando de algo que eu gostaria de entender, eu vinha escutando a discussão. Senador Ciro, deixa eu falar, deixa ele me escutar. Não, eu tenho mais um pedido, ainda tem 3 minutos. Não, eu gostaria... Eu já te entendi em 15, 16 agora. Mas são boas as minhas emendas, deveria ter entendido todas, têm relevância. Minhas emendas têm relevância, eu sei que estás cansado, mas eu esperei aqui todo o tempo. Então tá, eu gostaria de compreender. Eu não vou nem pedir a da Damares mais, tá? Já pedindo a da Damares sobre os salões de cabeleireira, mas eu gostaria de compreender, porque eu vinha escutando a discussão anterior, sobre a questão dos planos de assistência funerária, a emenda 1586. Por que não incluir, senhor presidente, senhor relator? É um serviço caríssimo, difícil. Se o senhor puder explicar, ok, mas já me sinto bastante satisfeita com o acolhimento da 1444 e as demais. Mas eu gostaria de entender a rejeição e o que impacta, por favor. É porque a proposta é nivelar a alíquota da saúde. A saúde é vida. Então, ter uma redução
para a alíquota é uma coisa, agora nivelar a saúde é outra coisa. Então, a gente tem que ter critérios, porque se nós não tivermos critérios, aí o discurso da oposição de que nós vamos ter o maior IVA do mundo, etc., se transforma em verdade. E é tudo que a gente não está fazendo. O relatório que apresentei teve impacto de 0,13 pontos percentuais. Agora, fazer a nivelação de algo que deveria ser compromisso com a vida, ser com funerária é outro patamar. Se tivesse no regime diferenciado, etc., é óbvio que eu estaria sensível. E mais, o povo de baixa renda, eles fazem assistência, enfim, eu não vou alongar a discussão. Eu entendi e agora eu retiro. Compreendi. Tá vendo? Tá vendo? Então, tá bom. É isso, muito obrigada. Próximo senador Eduardo Girão. Obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Estamos chegando aqui no final dessa sessão aí tão prestigiada e ao mesmo tempo disputada para a gente tentar nessa reforma tributária, que era um sonho de todos nós que chegamos aqui. Um sonho de todos nós que chegamos aqui em 2019 era que o Brasil fizesse uma reforma estruturante, uma reforma tributária para valer. Eu acho que o nosso grande erro, senador Rogério Marinho, quando eu digo nosso, é nosso, todo o esforço, deveria ter sido feita uma reforma administrativa antes, para saber que tamanho de Estado a gente queria. O que a gente está vendo aqui, eu quero ao mesmo tempo cumprimentar o senador Eduardo Braga pelo seu esforço. Você vê que ele está tão antenado com todas as emendas, toda a regulamentação, que ele sabe de cabeça, o queijo colonial, esse aí nós já aceitamos, né? Então mostra realmente que se dedicou e a gente sabe disso. Agora, nós fizemos aí, eu acho que esse estica e puxa que aconteceu, e muitas vezes ganha quem fala mais alto, quem tem uma estrutura maior de indústria, de lobby, que a gente, infelizmente, está tendo, sim, nós vamos ter, senador Magno Malta, o maior IVA do mundo. E quem vai pagar a conta disso vai ser o consumidor, vai ser lá na ponta com aumento de imposto. Eu vou dar um exemplo aqui, que vale para muitos outros estados, talvez a maioria, senador Zequinha. Comércio e serviços, que é um DNA, por exemplo, do Ceará, do meu Ceará. Comércio e serviços, nós somos considerados, né, os judeus aqui, o pessoal brinca, do Brasil, um comerciante nato. Aqui vai passar para 28, que é 5. Você acha que isso vai ser um impacto lá na ponta? Vai ser o quê para o produto final? E senador Jorge Seif, e a competitividade, como é que vai ficar? Então, eu votei contra a reforma tributária. Essa regulamentação, o senhor estava aí conversando, não sei se o senhor percebeu. Eu lhe elogiei por saber de cabeça que as emendas, como alguns produtos que foram colocados, o senhor prontamente, não, mas isso aqui nós já resolvemos. Foi um estica e puxa danado para tentar contemplar. Mas eu acredito, sinceramente, que nós vamos ter em 2026. Não sei quem vai estar aqui de nós, mas em 2026 nós vamos ter que fazer uma outra reforma tributária no país, porque essa vai ser para inglês ver. Então, eu quero deixar muito claro, meu voto contra, não sei se vai ser possível votar, porque eu sou suplente aqui dessa comissão, mas estou pronto aqui, disponível, até que nem que seja meia-noite, 1h da manhã, para que possamos efetivar
essa votação. Dizer que nós vamos ter também no plenário aí, não apenas aqui na comissão, mas importantes destaques para serem feitos, para tentar minimizar o impacto dessa reforma. E, senhor presidente, é muito importante nesse momento, e eu tenho esperança até a última hora, que a gente procure ter serenidade, que a gente procure, de alguma forma, perceber que esse não é o modelo correto. Principalmente porque está sendo, no meu modo de entender, venho de uma região do comércio, de serviço muito forte, está sendo muito prejudicado o setor. Nós vamos ter aí grandes desafios pela frente. Vejo que a Zona Franca de Manaus está sendo, sim, está tendo uma proteção. Vejo que estados como o de São Paulo também, e isso vai sobrar para o Norte e Nordeste, especialmente o grande desafio que nós vamos ter daqui para frente. Agora, isso faz parte da democracia, todos nós aqui estamos representando os nossos estados, e acredito sim que o IVA nosso, e o tempo vai dizer, mesmo o senhor tendo aí, acolhendo cerca de 600 emendas, mais de 600 emendas, e colocar que o impacto vai ser de 0,13%, mas eu acredito, senador Eduardo Braga, e o tempo é o senhor da razão, que nós vamos ter, infelizmente, o maior IVA do mundo com essa reforma tributária. Mas quero cumprimentar o senhor pelo trabalho, pela dedicação, por conhecer cada emenda e que a gente possa ter um desfecho melhor possível. Muito obrigado. Presidente, me perdoe, mas eu preciso fazer algumas considerações à fala do meu xará, senador Eduardo Girão. Primeiro, não é verdade que os estados do Norte e Nordeste serão penalizados com essa reforma tributária. Me perdoe, não é verdade. Eu tenho os números dos impactos da mudança de origem e destino para cada um dos estados. E me perdoe, o estado de Vossa Excelência ganha com essa reforma. O estado do senador Davi Alcolumbre ganha com esta reforma. O estado do Pará ganha com essa reforma. Como disse o senador Omar, o estado do Amazonas é o estado que mais perde receita com esta reforma, porque o estado do Amazonas é um estado produtor, não é consumidor, ele é produtor. E agora todo o imposto se transforma. Eu queria som aqui no meu microfone, porque concorrer com a fala palarela, eu preciso de som. Edinaldo, eu preciso de som. Edinaldo. Eu preciso de som. Volume aqui. Eu preciso de som. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência que o estado do Amazonas é o estado da Federação Brasileira que mais perde com esta reforma. É o que mais perde. Não é o que mais ganha, é o que mais perde. E eu tenho os números de todos os estados. Quem quiser discutir estado por estado, eu estou à disposição para fazê-lo. Agora, respeito a posição política de Vossa Excelência, respeito a posição política do partido de Vossa Excelência, que fechou questão para votar contra a reforma tributária, mas mesmo assim eu não estou deixando de atender às emendas dos deputados, não, dos senadores, não estou deixando de atender os pleitos de senadores que eu sei que estão fechados por uma questão política, ideológica, para votar contra, seja qual for a reforma que o Congresso Nacional vai votar. Então, eu apenas quero agradecer a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência me deu a oportunidade de botar as coisas no seu devido lugar. Não há Estado brasileiro que perca mais com a reforma tributária do que o Estado do Amazonas. Senador Eduardo Braga, eu respeito muito a sua história nessa casa, a sua experiência, a sua dedicação. Eu quero dizer, eu sou até no ponto de vista da saúde física. Todos nós acompanhamos aqui o quanto impactou o trabalho, as audiências públicas, ouviu vários setores. Agora, é como a gente ouve desde a infância, o tempo é o senhor da razão.
O tempo é o senhor da razão. Muita coisa aqui que está sendo aceita, de 15 minutos. Eu quero saber qual é o impacto dessas emendas aceitas. É impossível. Então, como é que pode se dizer que analisou o impacto? Nós vamos ver com o tempo, porque a gente sabe que o jogo está jogado. A votação aqui, vocês têm maioria, o governo tem maioria, mas eu acredito que não vai ser bom isso para o povo brasileiro, não vai ser bom para o produto final, o impacto para quem vai pagar imposto. Nós vamos pagar mais imposto, o maior IVA do mundo, nós estamos aqui consolidando. Deixa eu aproveitar para fazer uma justa correção aqui, líder Eduardo Braga. Nós falamos ainda há pouco, quando o senador Alan Henrique argumentava em relação à aviação regional, e quando eu fui conversar com ele ainda há pouco em relação ao que ele estava concretamente tentando dizer, ele passa a ter razão, porque o texto de Vossa Excelência está colocando um limitador de até 150 passageiros, e os voos regionais da Amazônia são de aviões... Não, presidente Davi, Vossa Excelência sempre tem razão. E a gente não discorda de Vossa Excelência de jeito nenhum. Na realidade é o seguinte, os voos da Amazônia não são iguais ao de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. É o único caso de voo da Amazônia que tem um 737-800 é exatamente Rio Branco, Cruzeiro do Sul. É o único caso que tem um 737. Mas é justamente esse que é impactar. E em função deste único caso, eu vou aceitar aumentar o limite de 150 para 186 com um único caso que existe na Amazônia. Exatamente. Um único caso. Todos os outros voos são feitos por ATR-42, ATR-72 e por aviões da Embraer 195. Portanto, apenas para deixar claro, porque eu gosto de deixar as coisas bem claras, inclusive no estado de Vossa Excelência não tem 737 voando nem para nenhuma cidade do interior. Só tem Caravan. Só tem Caravan. Quero agradecer o senador Eduardo. O caso do Acre é específico, mas nós temos outros estados que acabam se identificando com aqueles centros regionais que tem também o voo por outro tipo de aeronave. A Amazônia é legal, o caso do Acre é bem específico, mas há outros municípios, por exemplo, no Nordeste, que se coadunam com aquela definição do IBGE, que nós temos voo regional com aeronave maior de 150. Muito obrigado, senador Eduardo. Eu acho que isso contempla e a gente incentiva a nossa aviação regional. Muito obrigado. Senador Jorge Seif. Depois de Santos Dumont, é Alan Henrique e Eduardo Braga, patrono da aviação regional. Só um minutinho. Apenas esclarecimento, se Vossa Excelência mandou suspender o café de todos como estratégia ou... Não. Edinaldo, suspenderam o café? Os senadores estão querendo café. Foi o Edinaldo. Senador Jorge Seif. Presidente, muito boa noite. Podia dar exclusividade para passareiros, né? Boa noite ao senhor. Boa noite ao nosso relator. Quero parabenizar o relator pelo teu trabalho hercúleo, pela atenção. Botaram agora foi volume no microfone. Mete volume aí que o pessoal hoje está agitado, tá mais mal educado que o normal. Tá alto. Então, senador Eduardo, quero parabenizar e quero também agradecer porque analisar 2.000 emendas de cada um de nós senadores. O senhor está de parabéns, eu quero parabenizá-lo de verdade. Eu tenho algumas observações e, logicamente, não é nenhuma questão nem político-partidária, nem pessoal. O que eu acredito é que não se faz uma reforma tributária sem antes fazer uma reforma administrativa. É como se querer construir o telhado sem erguer parede, é como querer curar câncer com aspirina. Então, eu acredito que nós precisávamos de uma reforma administrativa e, infelizmente, com o que nós temos visto, senador Eduardo, senhor presidente, excelentíssimo Davi Alcolumbre, que é um governo perdulário e responsável. Está aí mais um ponto percentual hoje na taxa de juros,
estatal dando prejuízo, Correio batendo recorde negativo. Então são uma série de questões que demonstram que é um governo irresponsável, perdulário, e que o senhor fez um esforço hercúleo para tentar salvar essa gastação desenfreada. Quero dizer também para o senhor que eu não sou contra a guerra fiscal, e eu vou explicar ao senhor o motivo. Nós somos um país continental, cada qual com seu talento, com sua vocação. Não adianta querer dizer que a nossa Santa Catarina é igual à Amazônia, porque não é. Nós temos vocações lá que os senhores não têm lá e vice-versa. Então, querer colocar todo mundo debaixo da mesma régua, eu não concordo. Eu acho que cada um de nós, como pessoas, como ser humano, tem talentos, tem dons, tem charme, tem vantagens, tem desvantagens, e querer fazer isso na canetada, eu acho que não chega a nenhum lugar. E por último, eu quero também, senador Eduardo Braga, nosso querido relator, eu quero que vários economistas do INSPER, da FGV, que têm dado entrevistas, se eu pesquisar no seu Google agora o senhor vai ver, eu espero que eles estejam completamente errados, e daqui a um ano eu quero falar, meu Deus, Eduardo, o senador Eduardo Braga, o Senado tinha razão, queimei a língua e o imposto reduziu. Eu peço a Deus, nunca pedi isso a Deus, eu quero estar errado e que essa reforma realmente seja uma salvação para as finanças do nosso Brasil. Serei agora o mais breve possível, que o senhor já acatou algumas das minhas emendas, quero lhe agradecer por isso, mas eu tenho alguns pedidos. Senador, a emenda 713... o qual eu chamei de emenda Unimed, que corrige uma injustiça tributária, garantindo... Relator querido, preste atenção no teu amigo. Não, você está falando da Unimed. Muito bem, parabéns. Então, a emenda que corrige essa injustiça tributária e garante condições justas para preservar a competitividade das operadoras cooperativas e acesso à saúde suplementar na qualidade, conforme artigo 174 da CF. E rejeitar essa emenda, senhor relator, eu lhe peço, que é até uma emenda do senador Exalcir, eu só estou aqui fazendo o apelo, limitar 50% da dedução desses custos, vão criar distorção concorrencial e vai comprometer a sustentabilidade e também elevar os custos do plano de saúde do SUS. Outra emenda que eu peço... Só para esclarecer, senhor, também é a emenda 2104 de que lhe falei. Obrigado. Obrigado, senador. Senador, nosso querido relator Eduardo Braga, também tem uma emenda 866U, carvão mineral de senador, autoria do senador Jorge Seife, que ela, quando rejeitamos, senhor relator, essa emenda que exclui o carvão mineral do imposto seletivo, compromete a segurança energética nacional. Nós não podemos esquecer, senhor presidente, que em 2021, com crise hídrica, tivemos crise hídrica agora de novo, as usinas termoelétricas que salvam a energia do nosso povo. Então, queria também fazer esse apelo. Outra emenda não menos importante, da nossa eterna ministra. Quero a atenção do senhor preciosa, sou o último a falar. A nossa eterna ministra... Mais uma vai pedir gol no Fantástico, se ele responder pela terceira vez. Não, rapaz, olha, tá de parabéns, viu? Não, agora eu botei fé nesse Eduardo. Senhor presidente Davi, senador Eduardo, tem uma emenda da nossa eterna ministra Tereza Cristina, 1325, salmonídeos, que exclui salmonídeos e atuns do anexo 7º, que reduz em 60% as alíquotas de IBS e CBS. Eu queria dizer para o senhor algo. O salmão lidera o consumo de pescado no Brasil, representa 30% do total e é hoje um pescado popularizado. Além disso, o senhor sabe que eu sou oriundo do setor pesqueiro. Hoje, os atuns e as sardinhas são o segundo maior volume de produção no nosso Brasil, do norte a sul. Então nós produzimos especialmente para os enlatados que estão na cesta básica. Então eu queria fazer mais esse apelo para o senhor, se é possível rever, ainda que separe a emenda 1325. Faltam só duas e eu sei que o senhor está cansado.
Pelo menos o senhor está prestando atenção e está com um sorriso bonito no rosto. Emenda 1761, materiais destinados à reciclagem. Senhor presidente, rejeitar essa emenda enfraquece a economia circular e compromete a política nacional de resíduos sólidos, que valoriza a reciclagem, o meio ambiente, a questão socioambiental. E sem o crédito presumido, senhor relator, para os agentes da cadeia de reciclagem, essa reciclagem perde competitividade com matérias-primas virgens e é inviabilizada, prejudica o Brasil, o meio ambiente, o pessoal que vive de reciclagem, as indústrias. Então, a aprovação dessa emenda, eu peço sua atenção especial, é para fortalecer a sustentabilidade que tantos colegas senadores aqui defendem e gera emprego. Por último, senhor presidente, não menos importante. Eu só quero dizer que a emenda 1411 e 1425, na questão da reciclagem. Da reciclagem. Obrigado. Senador Espiridião quer dar um complemento? Não? Está contemplado. Presidente, por último, eu queria discordar da minha querida colega Elisiane Gama e dizer aos senhores que contra fatos não argumentos. Números são números e não podem ser contestados. Segundo o relatório de segurança pública no Brasil, 2017, nós tínhamos uma taxa de homicídio na casa, senhor relator, na casa de 63.880 homicídios. Bolsonaro liberou arma no Brasil, caiu para 46.409. Que coincidência. Outro número. Está aprovado.